A continuidade disso ou é burrice ou tem alguém que lucra com tudo, com todo esse cenário. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. De 10 a 21 de novembro deste ano, os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil. Belém do Pará vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima, a COP30. Para falar desse tema, Cidadania recebe João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Secretário, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite para participar aqui. Bom, na 29ª Conferência do Clima, que foi realizada na Ásia, no Azerbaijão, o final foi um pouco assim, decepcionante, porque os países que precisavam levantar uma perspectiva de financiamento para conservar o meio ambiente esperavam 1 trilhão e 300 bilhões de dólares e não conseguiu nem 300 bilhões. Né? Essa perspectiva, acho que com o que está acontecendo no mundo agora, foi afastada de vez. Mas temos ainda a meta do 1,5 graus de acréscimo da temperatura média global em relação à época da Revolução Industrial. Como estamos agora? O que significa? Quais são as expectativas para a COP30? Bom, inicialmente é importante lembrar que a Convenção do Clima ela é um processo de longo prazo e as conferências das partes, como essa que nós teremos agora em Belém, no final deste ano, como você já mencionou, ela é a 30ª reunião. Então, isso significa dizer que os países signatários da Convenção já se reuniram 30 vezes para discutir a implementação da Convenção. Essa é uma convenção complexa, porque ela diz respeito a padrões de produção e consumo, a questão da energia, a questão da forma de consumir, que todo o planeta vive uma realidade que não incorporava o dano climático. Na realidade, a descoberta de que as atividades humanas poderiam provocar uma mudança climática abrupta, inclusive, surge justamente na Rio 92, quando os países se reúnem para assinar a Convenção do Clima. Então, é importante sempre ter essa perspectiva. Nós temos que agir, nós temos que tomar decisões, mas essas decisões ocorrem numa negociação complexa, muitas coisas foram feitas. Se nós pensarmos como estava o caminho, digamos, qual era a tendência pré-Rio 92, até agora, nós avançamos muito. Nós estaríamos certamente com um impacto sobre o clima muito maior do que nós temos hoje. Aí você me pergunta, mas é suficiente? Não, não é suficiente. Porque 1,5 graus de aumento médio da temperatura em relação ao período pré-industrial é um desafio monumental. Nós já atingimos o ano passado 1,5 graus ao longo de todo o ano. Ninguém esperava isso. Por quê? Porque a questão climática ela vem surpreendendo os próprios analistas, os principais cientistas. O sistema climático do planeta, ele muda e mudou de uma forma muito inesperada. Então, eu diria para você que não há uma frustração em relação à última COP. Há uma expectativa de que nós precisamos mudar o jogo. O que significa mudar o jogo? Implementar tudo que já foi discutido ao longo desses 30 anos. Por isso que o Brasil cunhou essa COP, a COP30, da COP da virada, da COP da implementação, justamente para obter dos integrantes da Convenção do Clima um compromisso de passar a implementar
o que já foi negociado, né, e deixar novas negociações mais para frente um pouco. Ou seja, vamos fazer aquilo que ainda não fizemos em relação ao que nos comprometemos. Por exemplo, a questão do financiamento. Em que medida a mudança na política, na geopolítica, a mudança, sejamos diretos, do poder nos Estados Unidos para um líder que é negacionista, que não aqui aposta ainda no petróleo, absolutamente não vê nenhuma necessidade de implementar medidas que combatam os gases de efeito estufa, mas é um país poderosíssimo e é quem mais polui no mundo. Não vamos mudar o consumo americano de uma hora para outra. E eles seriam potencialmente financiadores dessa transição para a energia limpa. Por outro lado, o Brasil hoje é um dos líderes em energia limpa no mundo. Temos aqui, estamos mudando a nossa matriz, já éramos líderes em energia hidrelétrica, hoje temos energia eólica, energia solar, somos quase que um país de ponta nisso aí. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos condição de, ideologicamente, mudar uma tendência nos outros países. Essa é uma questão que envolve uma percepção também de longo prazo. Os Estados Unidos já vem implementando políticas de redução de emissão já há um bom tempo. Nós já tivemos o atual presidente no comando do país há algum tempo atrás. Naquela ocasião, o atual presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele já havia retirado os Estados Unidos do Acordo de Paris. Ele já tinha feito isso e voltou a fazer agora. Mas isso não mudou o esforço que vem sendo feito pelos estados. Os Estados Unidos se caracteriza por um país em que os estados têm uma autonomia muito importante em relação às políticas, à legislação, inclusive. E também não muda o posicionamento do setor privado, que faz investimentos no longo prazo. Nenhuma empresa de porte planeja por 3, 4 anos, planeja por muito tempo e compromete recursos para o longo prazo. Então, é evidente que essa mudança, num país tão importante, numa liderança tão relevante para todo o arranjo internacional, essa mudança não é positiva. Claro, nós gostaríamos que todos os líderes tivessem a responsabilidade de assumir compromissos, porque a solução do clima depende de uma ação integrada entre países. Mas o fato de termos esse, digamos assim, acidente de percurso nesse momento, não vai mudar a trajetória que o conjunto de países vem implementando e também não vai mudar a trajetória que o próprio Estados Unidos vem implementando rumo à redução de emissão. Então, eu diria que nós temos buscado o entendimento, temos trabalhado para que os Estados Unidos contribua com o processo. O presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, vem trabalhando essa pauta. O próprio presidente Lula vem trabalhando isso junto às lideranças internacionais, inclusive no sentido de convidar e insistir para que o presidente Trump venha a Belém durante a COP30, mas o caminho está traçado. Nós acreditamos que há um consenso crescente, muito forte, na maioria dos países, para buscar soluções. As soluções não são simples, não se faz isso de uma hora para outra, mas há um compromisso em mudar e, por isso, o Brasil acredita que a COP30 possa ser uma certa virada de chave, né? Onde, de fato, haja um compromisso de implementar tudo aquilo que já foi negociado, está maduro e precisa entrar em vigor. Como nós estamos nos preparando e em que ponto nós estamos agora, há 5 meses da COP30? Qual é a estratégia principal do Brasil em conduzir como protagonista esse evento? Olha, o Brasil tem sido bastante criativo nesse processo. Nós criamos um modelo de envolvimento de diferentes segmentos que são muito relevantes para influenciar a tomada de decisão. Porque a conferência em si, o que a gente chama da ala oficial de uma COP, ela é composta por representantes de países, em via de regra, diplomatas que representam os interesses dos países. Então, nós estamos criando espaços de participação de outros segmentos que nós acreditamos podem ajudar a mover as peças no tabuleiro.
por exemplo, um círculo de ministros de finanças, que foi criado pela presidência da COP e é coordenado pelo nosso ministro Fernando Haddad. O que esse círculo fará? Está convidando, já está trabalhando com grandes líderes do setor financeiro dos países para discutir, por exemplo, uma questão que você abordou logo no início, que é como criar as condições para chegarmos a um financiamento internacional de 1,3 trilhão de dólares para ser investido principalmente nos países em desenvolvimento ou os países pobres, que são os que mais estão sofrendo os impactos das mudanças climáticas que já estão aí, né? Não são, a mudança do clima não virá, ela já está ocorrendo e já está impactando severamente, principalmente as populações mais vulneráveis. Então, esse grupo de ministros está trabalhando propostas de como destravar essa negociação. Temos um outro círculo muito interessante, na minha opinião, que é o círculo dos ex-presidentes de COP. Porque nós tivemos muitas COPs, muitas delas bem-sucedidas, como foi a COP de Paris, a mais que todo mundo lembra, que aprovou o Acordo de Paris. Então, nós estamos reunindo aqueles dirigentes que ocuparam essa posição no passado e que souberam como destravar negociações num círculo de ex-presidentes de COP para acompanhar o processo e apresentar recomendações e sugestões ao presidente da COP para justamente fazer isso. Como é que eu destravo determinadas negociações, trazendo o conjunto dos países. Temos um outro círculo fundamental, que é o de povos indígenas e populações tradicionais e juventude, que vai trazer o debate de segmentos da sociedade que, via de regra, estão fora dos processos de negociação, mas tem muita informação, tem muito conhecimento que pode ser utilizado. E ainda temos outros grupos, grupo de cientistas e acadêmicos, ou seja, a estratégia da presidência da COP está sendo no sentido de, ao mesmo tempo que dar as condições e participar das negociações, digamos, oficiais, trazer um conjunto de atores externos, mas muito relevantes, são formadores de opinião, para ajudar a avançar na agenda. E, finalmente, um outro círculo muito importante, que é o balanço ético global. Isso vai ser uma marca importante da nossa COP, que é justamente a reunião de grandes lideranças no setor acadêmico, espiritual, no campo dos negócios, no campo das artes, no campo da juventude, no campo dos povos líderes de indígenas e comunidades tradicionais que possam trazer as suas expectativas, as suas propostas e as suas mensagens para a reunião. Vai ser muito relevante também. O senhor me corrige, mas estamos falando também de soft power, daquelas ideias que são boas, são positivas e podem reunir em volta delas várias pessoas. Mas no ano passado nós tivemos um evento muito triste aqui no Brasil, que foi a devastação do Cerrado, da Amazônia, as queimadas em escala inusitada. Não se trata de exemplos como acontecem de fatores como na Califórnia, na Europa, que essas queimadas são sazonais. E como estamos hoje, porque a gente tem que jogar na defensiva também, o Brasil tem que apresentar um belo cartão de recepção. Nós estamos tomando medida para evitar novas queimadas, a devastação naquela escala que tivemos no ano passado? Olha, eu acho que o Brasil não deve jogar na defensiva, deve jogar na ofensiva, de forma positiva. Desculpa. Veja bem, o Brasil, ele, nos últimos 2 anos, ou seja, nos 2 primeiros anos do atual governo, reduziu sistematicamente, de forma contundente, o desmatamento. Nós tivemos uma redução na Amazônia de quase 45% em 2 anos. Tivemos, pela primeira vez, uma redução importante no Cerrado, que é um bioma que vem sendo muito impactado. E este ano conseguimos a redução, melhor dizendo, no ano de 2024, mas que nós medimos esse ano, tivemos uma redução do desmatamento em todos os biomas. Caatinga, Cerrado, Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica e Pampa. A redução do desmatamento no Pantanal é da ordem de mais de 77%. Né? Então, eu diria
que nós estamos trabalhando muito pesado no sentido de fazer a lição de casa. Porque o nosso desafio é que o Brasil lidere pelo exemplo. Não seja uma liderança simplesmente vazia que propõe para os outros fazer aquilo que ele não faz. Ao contrário, o Brasil está investindo pesado na sua matriz elétrica e energética. Nós temos a matriz elétrica extremamente limpa, uma das mais limpas do mundo. Em alguns momentos do ano chegamos a ter mais de 90% de energia elétrica de fontes renováveis. Você conta nos dedos os países que conseguem isso. O Brasil tem a matriz energética muito limpa, comparado com os outros países, é um país exemplo, porque você citou eólica, solar, hidráulica, mas você não citou biocombustíveis. O Brasil é líder nos biocombustíveis e pode ser líder em 2 outros combustíveis do futuro, o hidrogênio e o SAF, que é o combustível para a aviação, e também para o transporte marítimo. Hoje o transporte marítimo é um grande emissor e o Brasil pode oferecer condições de mudança nessas matrizes todas. Portanto, nós estamos trabalhando aceleradamente. O Brasil tem um plano de transformação ecológica que é liderada pelo Ministério da Fazenda, é algo inédito. Numa última reunião que nós tivemos no G20, quem liderou o debate sobre uma proposta brasileira de financiamento internacional para a construção de florestas tropicais foi o ministro da Fazenda junto com a ministra do Meio Ambiente. O comentário geral que nós ouvimos era, poxa vida, nunca podíamos imaginar que Fazenda e Meio Ambiente estivessem tão integrados numa agenda comum. E o Brasil tem feito isso. Portanto, nós estamos trabalhando. Agora, eu queria ser muito realista em relação a um ponto que você coloca, que exige muita reflexão de todos nós, todos estão nos assistindo, que é a questão dos incêndios. Realmente, as mudanças climáticas já têm como uma das principais consequências num país como o nosso, a vulnerabilidade das florestas tropicais. Nossas florestas sempre foram imunes a grandes incêndios, porque são muito úmidas, mas a mudança na temperatura, secas extremas e seguidas, que nós temos visto na Amazônia, vimos isso em 2023 e em 2024, estão tornando as nossas florestas mais suscetíveis aos incêndios florestais. O que ocorreu o ano passado, como você bem lembrou, o ano passado tivemos um índice de incêndios na Amazônia absolutamente inaceitável e surpreendente. Por isso, tentando ser mais curto na minha resposta, nós fizemos um grande esforço ano passado e agradecemos, estamos aqui no Senado, agradecemos os senadores que aprovaram o projeto de lei que estabelece a Lei do Manejo Integrado do Fogo. Essa lei é fundamental porque ela permite a criação da corresponsabilidade do governo federal, governos estaduais, governos municipais, setor privado e sociedade civil na prevenção aos incêndios. E este ano nós já regulamentamos essa lei por meio de uma resolução do Comitê do Manejo Integrado do Fogo e já lançamos a semana passada, na Semana Mundial do Meio Ambiente, um edital inédito, Fundo Nacional do Meio Ambiente, com Fundo dos Direitos Difusos, Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu já oferecendo no primeiro momento, 12 milhões de reais para que os municípios mais críticos, que estão na região de maior risco de incêndios, possam elaborar planos de prevenção e apresentar demandas de equipamentos e capacitação de quadros para enfrentar os incêndios. E também aprovamos, no final do ano passado, já estamos avançando rapidamente nisso, a destinação de mais de 400 milhões de reais para aparelhar todos os corpos de bombeiro dos 9 estados da Amazônia Legal para se prepararem para o combate a incêndio. Portanto, é um problema seríssimo, mas nós estamos avançando muito para combater, evitar e prevenir. Um problema que é global, mas que aqui no Brasil também se destaca como uma dor de cabeça muito grande. Já temos uma legislação dos resíduos sólidos, mas não temos ainda uma legislação para o plástico, a economia circular do plástico. Existe um
existem vários projetos aqui, um projeto, inclusive, que está na Comissão de Assuntos, já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, mas que ainda não chegou à votação. Como estamos na gestão dos resíduos sólidos e na questão do plástico? Estamos mal, né? O Brasil está atrasado na implementação da política de gestão de resíduos sólidos. Nós ainda temos uma realidade muito preocupante. São mais de 2.000 lixões espalhados pelo Brasil. Temos poucos aterros sanitários operando em conformidade com a legislação, o que é um equívoco, porque nós sabemos, né, o grande mote de quem opera com resíduo sólido é de que lixo não é lixo, né? Lixo é um material que foi utilizado e que pode ser reaproveitado pela indústria, pode ser reaproveitado como compostos e fertilizantes e pode, no limite, naquilo que não é possível nem de ser recuperado na economia circular, nem utilizado como fertilizante, pode ser utilizado no aquecimento de fornalhas e caldeiras, gerando uma economia extremamente positiva. Mas então, o nosso mar recebe a cada ano 1,3 milhão de toneladas. Essa é uma questão. O problema da reciclagem, do baixo índice de reciclagem e o problema de que nós não temos disposição final adequada, acarreta este problema que você coloca. Mas como é que nós temos encarado isso, né? Primeiro, com um processo muito virtuoso que foi liderado pelo próprio presidente Lula, que foi o de promoção da atividade do catador. O catador e a catadora de lixo, que a gente chama de recicláveis, fazem parte de um serviço ambiental de primeira monta. Então, desde o início do governo, o presidente fez questão de, na rampa, ter com ele uma catadora, e todo o esforço vem sendo feito para regulamentar e criar as condições para ampliar o acesso dos catadores a condições adequadas para promover a reciclagem, valorizar esse trabalho, remunerar esse serviço ambiental que catadores e catadoras prestam à sociedade e, com isso, aumentar a nossa capacidade de reciclagem. Isso vem sendo feito. Também estamos editando regulamentações que tratam da logística reversa, porque a lei brasileira determina que as empresas, as indústrias que colocam embalagens no mercado, sejam elas devem... responsáveis pelo destino, pela destinação final, a reciclagem. Exatamente. Para isso, estamos regulamentando, já temos várias medidas adotadas, temos agora um decreto quase pronto, estamos fechando toda a negociação no âmbito do governo, inclusive envolvendo os setores interessados, particularmente catadores e catadoras, para aprovar esse decreto. Temos um outro decreto importantíssimo, que é a iniciativa de Oceano Sem Plástico, que vai estabelecer uma estratégia a ser implementada pelo país nos próximos anos para reduzir o plástico que chega aos oceanos, e estamos trabalhando de forma proativa e positiva no acordo, no Tratado Internacional de Plásticos, que vem sendo conduzido pelas Nações Unidas, e o Brasil tem sido um ator importante. Temos tido reunião entre o Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e outros parceiros, Secretaria-Geral da Presidência, no sentido de termos uma ação proativa, construtiva, que favoreça um tratado forte para a redução do lixo nos oceanos, mesmo porque, na realidade, não é um problema só do Brasil. O problema da contaminação por plástico nos oceanos é um problema de muitos países e nós precisamos de um tratado internacional para regulamentar isso. O Ministério do Meio Ambiente tem alguma parceria com o Ministério da Justiça para interferir na Amazônia em ações punitivas e repressoras de Com certeza absoluta. O Ministério da Justiça e Segurança Pública integra a Comissão Interministerial de Prevenção e Controle do Desmatamento, não só na Amazônia, né? Porque essa é uma novidade importante também desse governo, uma determinação do presidente Lula. Nós tínhamos antigamente plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Por uma decisão do presidente, hoje nós temos de todos os biomas terrestres brasileiros esses planos específicos com medidas específicas, porque cada bioma é de um jeito, eles têm características diferentes, têm causas e efeitos diferentes. Então, existem planos para todos os biomas
E o Ministério da Justiça e Segurança Pública é parte integrante desse sistema, é vital para as operações de fiscalização, porque por meio da Polícia Federal Rodoviária, né, da Polícia Nacional de Segurança, da Polícia Federal, as operações são integradas e, com isso, nós temos feito uma ação bastante vigorosa no sentido de combater o desmatamento ilegal de forma absolutamente intensa e radical. Secretário, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Cidadania. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e conte conosco. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, obras em rodovias, apicultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Não perca. Gerando riqueza e desenvolvimento, desenvolvendo essas cidades e toda essa região. Portanto, eu estou colaborando decisivamente com a infraestrutura da região do Cerrado do Piauí. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. É aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Está lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6.000 habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! A sombra da servidão é algo que nos acompanha independente dos espaços que a gente atua. Há sempre uma expectativa que aquele corpo preto do passado e do presente está num determinado lugar para servir. Parece que a estrutura está funcionando aqui e a gente está aqui do lado de fora querendo entrar.
Só que não, a gente está dentro da estrutura, inclusive o centro dessa estrutura só funciona porque a gente está na margem. Tem sido um projeto político intencional. Se você circula por escolas públicas em comunidades periféricas, você vai ouvir de meninas de 5, 6 anos que o sonho delas é serem empregadas domésticas. São lógicas naturalizadas pelas políticas do Estado brasileiro, que são feitas, na sua grande maioria, por homens brancos, e aí a gente vive num estado do patriarcado, que dão sentido também ao que a gente discute na historiografia do passado presente. Uma servidão institucionalizada foi sendo recriado no tempo da liberdade. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 7 de julho. O Senado Notícias está no ar. Nesta sexta-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu os decretos do governo federal que aumentaram o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Moraes também suspendeu a decisão do Congresso Nacional que tinha derrubado o reajuste do imposto. Além disso, o ministro marcou uma audiência de conciliação entre os poderes legislativo e executivo para o dia 15 de julho. Na última terça-feira, o governo federal decidiu questionar no STF a decisão do Congresso que sustou efeitos de decretos do presidente Lula relacionados ao aumento do IOF. A Advocacia Geral da União ingressou com uma ação declaratória de constitucionalidade. Para a Advocacia Geral da União, os decretos do governo são constitucionais e não poderiam ter sido derrubados por um projeto de decreto legislativo. Por isso, a AGU apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma ação declaratória de constitucionalidade. Considerando que a ação declaratória de constitucionalidade visa exatamente preservar a integridade, a rigidez do ato praticado pelo chefe do Poder Executivo, a conclusão lógica é que este decreto continuaria válido, portanto, ele não poderia ter sido de modo algum suspenso por ato do Congresso Nacional. O governo alerta que precisa do aumento do IOF derrubado pelo Congresso para fechar as contas em 2026. O Ministério da Fazenda estima que a derrubada dos decretos vai provocar uma queda de arrecadação de cerca de 10 bilhões de reais este ano e de 40 bilhões no ano que vem. Os decretos que aumentavam o IOF de empréstimos, financiamentos, operações com cartões de crédito e remessas para o exterior tinham sido editados pelo governo no final de maio e foram derrubados pelos deputados e também pelos senadores na semana passada. Eu acho um erro muito grande do governo recorrer ao Supremo. Primeiro, ele questiona o PDL que revogou o decreto, mas na prática o próprio decreto é que é inconstitucional. No meu voto que fiz com a derrubada, eu disse muito bem, né? Na prática o IOF é um imposto regulatório, não é arrecadatório. Não adianta o governo agora dizer que estava regulando, porque ele deu 500 entrevistas dizendo que o objetivo do aumento do IOF era para recompor o déficit do orçamento. Então, está muito claro, está confessado pelo governo que o objetivo é arrecadatório. A prerrogativa de editar decreto de regulamentação, inclusive sobre o IOF, é do presidente da República. Não é um confronto com a decisão, um confronto com presidentes de casas, parlamentares. Não, é uma questão institucional e constitucional. Um governo que não busca eficiência executiva, ao invés disso, aumenta seus gastos e quer colocar na população mais impostos. O IOF não tem natureza arrecadatória, ele tem a natureza regulatória. A discussão aí é recursos para manter
os programas sociais. Afinal, que congresso é esse? O governo tem compromisso. Não dá para você não aprovar o IOF e querer aprovar a reforma da Previdência, querer congelar o salário mínimo por 6 anos. O Estado brasileiro ele precisa de mais receita, mas não pode ser por mais imposto. Precisa cortar gastos que não são eficientes. Não quer imposto sobre operação financeira. Não tem população brasileira investindo em rentismo. Isso é para especuladores, que é uma minoria. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou em plenário que é preciso modernizar a atual legislação para definir quem tem legitimidade para questionar no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade de uma lei votada no Congresso. O assunto será discutido na próxima reunião de líderes. Hoje está muito aberto isso. Todo mundo pode acessar e questionar qualquer coisa, entrar com o Madin em relação a uma legislação votada pelo Parlamento brasileiro. Eu entendo que nós temos que tomar uma providência em relação a isso. As críticas ao judiciário são fruto daqueles que vão e procuram no judiciário, como o caso do IOF, foi um partido político que entrou fazendo o primeiro questionamento, em seguida a AGU, com legitimidade, com prerrogativa, mas se todo o tempo nós levarmos todas as discussões do Congresso, com todos os legitimados para o Supremo Tribunal Federal, em todo instante alguém vai ficar satisfeito e alguém vai ficar insatisfeito com a decisão da Suprema Corte Brasileira. Acho que esse é um assunto muito relevante que temos que decidir no Parlamento, com legitimidade, sobre quais os aspectos dos legitimados que podem entrar para questionar a constitucionalidade de uma lei votada no Congresso brasileiro. O Senado pode votar amanhã o projeto de lei que regulamenta o funcionamento de casas de jogos e apostas no Brasil. Vamos ter mais informações com o repórter Tiago Tibúrcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. É isso mesmo. Nesta terça-feira, a partir das 2h da tarde, ocorre a sessão deliberativa do plenário do Senado. E entre os itens da pauta está esse projeto de lei de 2022, que traz aí regras para a regulamentação das casas de jogos e apostas no Brasil. O tema é polêmico, há senadores contra e a favor dessa legalização, e eu vou conversar com o senador Eduardo Girão. Senador Eduardo, a sua posição é radicalmente contra essa legalização. Muito bom dia. Inclusive, eu antecipei a minha vinda para Brasília ontem à noite de Fortaleza, justamente porque esse é um assunto muito sensível à sociedade, né, que já está vivendo uma tragédia nessa questão das bets, das casas de aposta, o endividamento em massa, né, perda de emprego, porque existe uma migração, uma canibalização da atividade produtiva para esses magnatas que mandam na jogatina do país, perda de casamento, problemas graves de família, devastadas, e até algo que eu nunca tinha visto em 52 anos de idade que eu tenho, que é suicídio coletivo acontecendo com frequência. Então, no meio de uma crise humanitária dessa, uma tragédia que a gente vive, o Senado pensar, e muito pior, colocar na pauta bingo e cassino, são 700 bingos pelo projeto e 67 cassinos, sem falar em banca de jogo do bicho por todo lugar. Então isso mostra um pouco de desumanidade nossa. Eu espero que o presidente ele repense, os senadores repensem, né, porque a sociedade não está entendendo. No avião que eu vinha ontem, as pessoas me abordando, né, dizendo, rapaz, é verdade isso? Porque se diz muito, hoje em dia, hashtag Congresso inimigo do povo, né? E o Congresso precisa se aproximar da população e não fazer o sinal trocado. Então, que a gente possa dar uma resposta diferente do que foi no aumento de deputados, né, que por um voto nós perdemos. Eu acredito que a gente tem uma margem maior, porque os senadores já entenderam que esse caso é um caso que leva as pessoas à beira do precipício e o brasileiro não aguenta mais de dívida por causa de jogo. Isso aí é para pegar, sabe o quê, Tiago? É para pegar, se as casas de apostas, a Bets, pega até 49 anos, a faixa etária,
Essa de bingo e cassino pega o restante. Pega de 49 até a velhice, os idosos. Então, a gente não pode permitir, tem que proteger esse tecido social e, com a graça de Deus, nós vamos vencer essa batalha junto com a população que está cobrando de forma educada, de forma respeitosa, os seus senadores para votarem contra essa loucura. Certo, senador. Agora, no ano de 2023, passou a lei das bets aqui no Senado. Aí agora tem também essa iniciativa de votar e vamos ver qual vai ser o resultado do plenário. Mas como é que o senhor rebateria o argumento de que as pessoas, em geral, elas jogam mesmo, elas vão ali na esquina e fazem um jogo que é uma contravenção penal, ou então há casas de apostas ilegais, máquinas de caça-níqueis, e o argumento é que, então, se regulamentasse isso, pelo menos o governo arrecadaria tributos, não é? E assim poderia, enfim, investir em outras áreas que também são necessárias. E isso ocorre também nesse contexto de debate sobre o ajuste das contas públicas. Como é que o senhor rebateria esse argumento? Olha, esse argumento das pessoas que defendem a jogatina, os jogos de azar, o nome está dizendo jogo de azar, é um argumento que não para em pé. Por quê? E eu estudo esse assunto há mais de 20 anos. Fui a Las Vegas para estudar, para conversar nas universidades, para pegar dados, que é a meca do jogo de azar. E lá, se você entrar na página do FBI, lá de Nevada, você vai ver que tem centenas, acho que milhares de denúncias de casas ilegais. Lá que é legalizado há décadas. Você imagina o que é nos Estados Unidos, onde existe o enfrentamento à corrupção, à impunidade. Junto com o jogo de azar, vem tráfico de droga, tráfico de arma, E o crime organizado no Brasil nunca lavou tanto dinheiro, nunca aumentou tanto seus lucros depois das casas bets, E a gente viu isso aí nos grandes veículos de comunicação. Então, por que o Brasil quer mais problema? Se você tem a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal fazendo nota contra, a PGR, 2 notas técnicas contra bingo e cassino. Você pega também aí o Sindifisco também, que reúne auditores fiscais contrários. Sem falar em entidades religiosas, o Brasil é a maior nação católica do mundo, a maior nação espírita do mundo, a segunda evangélica, já chegando na primeira, todas com notas firmes contrários. Então, eu acredito que tem muita coisa por trás que a gente não consegue perceber. O cigarro, por exemplo, um dos argumentos é que o cigarro, depois que fosse legalizado, não ia ter contravenção. E é só o que você vê de contrabando, de cigarro. Se você pegar 60% do cigarro vendido no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, é de cigarro contrabandeado. E ele é legalizado no Brasil. Então, não significa dizer que você legalizar, você vai acabar com o ilegal. Muito pelo contrário, você vai ter propaganda, você vai ter mais ludopatas, pessoas que são viciadas no jogo, que é a grande parte do faturamento dessas empresas. Então, o Brasil não combina com isso. As bets já foram um sinal de que esse caminho é errado. Então, a gente não pode insistir no erro. Muito pelo contrário, a gente tem que resolver o problema das bets, para aí depois discutir alguma outra coisa, nesse sentido. Porque as bets estão fazendo esse estrago e a gente não deu uma solução para isso. Enquanto isso, milhões perdem para meia dúzia ganharem dessas casas de aposta. Certo. Aproveitando a sua presença aqui, senador, a gente quer saber também um pouquinho sobre a repercussão da decisão do ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu todos os atos, tanto do Palácio do Planalto, ou seja, do presidente Lula, decretos dele de elevação da alíquota do IOF, quanto o decreto aqui do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, que sustou os efeitos dos decretos presidenciais. Como é que o senhor viu esse movimento do ministro Alexandre de Moraes? Olha, mostra que o Congresso Nacional e nada é a mesma coisa, Então, o Congresso ele precisa reagir. Da mesma forma que o Congresso reagiu quando o presidente Rodrigo Pacheco estava aqui. E, nesse aspecto, a gente tem que reconhecer que ele enfrentou a PEC antidrogas,
né? Que a gente conseguiu aprovar por 4 votos, depois de um ativismo judicial do Supremo, legislando, eles fizeram na censura 2 semanas atrás, né? A questão do marco civil da internet. Nós precisamos reagir também. E com relação ao IOF, isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira, nós somos pagos para isso, e não é barato para o povo brasileiro, para o STF vir dar de poder moderador. E estava todo mundo lá em Portugal. Estava todo mundo lá, ninguém sabe quem pagou, como é que é isso, quem é que estava lá. Disseram que até Casabete participou de painel. Então, esse país está virando um caos institucional, porque o Senado, infelizmente, não se posiciona com relação a impeachment de ministro. A solução é amarga, mas essa solução está cada vez mais próxima, porque a população entendeu que o impeachment de um ministro que abusa da Constituição, que quer dar uma de político, é um tribunal político, as falas são políticas, fora dos autos, o que você não vê em nenhum país do mundo. Então, o Senado precisa avançar nessa questão para colocar cada um no seu quadrado. Está na Constituição, o Senado pode avaliar pedido de impeachment de ministro, e tem 60. Eu estou entrando com o senador Magno Malta e outros colegas, mais um essa semana, né, que é do ministro Gilmar Mendes, inclusive. E a gente precisa, efetivamente, avançar com o pedido de impeachment. Muito difícil nessa legislatura, a não ser que a população vá para a rua, vá cobrar. Mas na próxima, eu acho que não vai ter como segurar, porque o Brasil precisa de ordem, precisa de uma segurança jurídica mínima que não está tendo graças a decisões como essa do ministro Alexandre de Moraes, dando de poder moderador, né, de chegar e querer resolver, anular uma coisa do Congresso, do Executivo. Isso não é papel do STF, não é papel fazer política do STF, é decidir. Né? Então, que a gente possa criar coragem aqui no Senado e cumprir o nosso dever, é isso que a população de bem espera. Na quarta-feira, senador, haverá aqui também no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, uma votação importantíssima que trata do Código Eleitoral. Até um calendário um pouco apertado, já que estamos chegando no final do primeiro semestre, mas gostaria de saber a sua opinião sobre as principais mudanças que podem ser trazidas com o novo Código Eleitoral. Tem muitas deformações dessa reforma, né? Inclusive, a gente vem discutindo isso há muito tempo. Você tem, por exemplo, elevar cidadão, aliás, diminuir a cidadão de segunda classe, militares, sejam policiais, sejam bombeiros, sejam magistrados, promotores, que vão ter que passar por uma quarentena. Isso não acontece comigo, com você, com outra pessoa. Por que vai ter que ser com eles assim? Isso está errado. É inconstitucional, né? Como, por exemplo, a criminalização de fake news. Tem lá itens que você pode chegar, se questionar, a urna, enfim, pode chegar a 7 anos de prisão. Eles estão querendo institucionalizar algo que os tribunais secretos fizeram, à luz do dia, inclusive, não é nem mais secreto, onde até deputado perdeu mandato por questionar. Né? Então, ali tem uma série, por exemplo, a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa teve 1.600.000, quase 1.700.000 assinaturas, um projeto popular da sociedade, e está sendo praticamente desfeita, né? Está tendo desmanche da lei da ficha limpa com essa reforma do Código Eleitoral. Então, espero que os senadores amanhã tenham sabedoria, bom senso para negar, porque são tantas emendas a fazer, tantos destaques, que não cabe ali dentro da discussão, né? Porque é um projeto, um calhamaço assim, não dá para fazer às pressas. No apagar das luzes, nós estamos praticamente na véspera do recesso aqui de julho, né? Nós vamos ter 15 dias, e eu acho que esse assunto não pode ser feito a toque de caixa. Eu acredito que deva sair da pauta, porque não está maduro o suficiente para a população saber que está tendo um código que resguarda a questão de improbidade e tudo no Brasil. Tá certo, senador. Lembrando também que, para valer para as eleições de 2026, esse projeto tem que ser aprovado até o final de setembro, iniciozinho de outubro, por conta do princípio da anualidade, que é um princípio aí do direito, que exige que alterações na legislação eleitoral, elas entrem em vigor pelo menos um ano antes da
próxima eleição do pleito para que elas vão valer. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero lembrar também aos telespectadores que o jornalismo da TV Senado ouve todos os lados e busca realmente a opinião de todas as tendências políticas presentes aqui no Congresso Nacional. Então, passando outro senador por aqui, nós vamos também ouvir a opinião dele sobre esses assuntos sobre os quais abordamos aqui com o senador Eduardo Girão. Um bom dia de trabalho para o senhor, senador. Muito bom dia, parabéns à equipe da TV Senado pelo trabalho, sempre do bom jornalismo, ouvindo os dois lados, e estamos à disposição, inclusive, para fazer debate sobre o assunto. Eu acho que isso é importante para que a população tire suas próprias conclusões do que está acontecendo aqui na Casa Revisora da República. Ótima semana, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, senador Girão. André, então, devolvo para você aí com essa tomada de assuntos que devem acontecer essa semana aqui no Senado. É com você no estúdio. Ok, Tiago, muito obrigado pela sua participação. Semana começa com sessão especial e sessão não deliberativa do plenário. De terça a quinta estão previstas 8 audiências públicas. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 10 horas, o plenário do Senado deve fazer uma sessão especial para celebrar os 200 anos da Confederação do Equador. O movimento revolucionário de caráter republicano teve início em julho de 1824 e envolveu lideranças das províncias de Pernambuco, Paraíba e Ceará, sendo reprimido pelas tropas imperiais. E logo mais às 2 da tarde está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura deve se reunir em audiência pública para debater a situação orçamentária das agências reguladoras federais brasileiras, bem como os reflexos dessa conjuntura sobre a capacidade regulatória do Estado e a prestação de serviços públicos essenciais. Às 10 horas, outra audiência está prevista, dessa vez conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais, para discutir projeto que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Na quarta-feira, às 9 horas, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada e deve votar o projeto de lei complementar que regulamenta as normas eleitorais e as normas processuais eleitorais. Também na quarta, às 10 horas, está prevista uma audiência pública na Comissão de Esporte para debater a igualdade de gênero no esporte brasileiro, com foco nos desafios enfrentados pelas mulheres atletas e na construção de políticas públicas de apoio à presença feminina no esporte de alto rendimento. Na quinta-feira, às 9h30, a Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública marcada para debater os impactos do empréstimo consignado com lastro no FGTS sobre direitos dos trabalhadores, segurança financeira e política habitacional. E às 2 da tarde de sexta-feira, uma sessão especial está prevista no plenário do Senado para celebrar os 169 anos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. E talvez você se pergunte como é que os bombeiros de Brasília estão comemorando 169 anos se a capital da República, Brasília, só tem 65 anos de fundação. É que a instituição foi criada em 1856, quando a capital federal tinha sede no Rio de Janeiro. O nome inicial era Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, já que o Brasil era uma monarquia. Só em 1966, já aqui em Brasília, é que a instituição ganhou o nome atual. As redes sociais invadiram o nosso dia a dia como quem chega sem pedir licença, mas logo conquista um lugar no sofá da sala. Ou melhor, no bolso, na palma da mão, nos olhos sempre grudados à tela. Elas acordam conosco e nos acompanham até a última espiadinha antes de dormir. São vitrines de vidas editadas, arenas de debates acalorados e fontes de notícias. Mas temos que ter cuidado. Nem sempre essas informações são verdadeiras. É por isso que o Senado criou o serviço Senado Verifica, fato ou fake. Uma equipe de jornalistas checa conteúdos sobre o Senado que circulam na mídia e nas redes sociais, esclarecendo dúvidas enviadas pelos cidadãos. Nós vamos conversar agora com a nossa colega Esther Monteiro, jornalista que faz parte do Senado Verifica. Bom dia, Esther. Bom dia, André. Como é que você está? Tudo bem? Joia. Esther, então esse serviço já tem 5 anos, né? Em qual contexto o Senado Verifica foi criado?
E em 2020, ainda a gente já tinha uma série de ações no Senado, haviam campanhas de conscientização, notícias eram publicadas sobre o assunto, mas a mesa diretora nos pediu, a Secretaria de Comunicação do Senado, que aumentasse os esforços para o combate à fake news, porque havia em todo o mundo alertas vindo das universidades, de pesquisadores, especialistas, várias instituições como a ONU, sobre os efeitos negativos das fake news, principalmente sobre as instituições democráticas. Então, nesse pedido da mesa, que na época era presidida pelo senador Davi Alcolumbre, que volta à presidência do Senado agora, né, nós definimos então a criação de um canal de interação com a sociedade para que o cidadão, se recebesse notícias relacionadas ao Senado, pudesse então, com uma fonte confiável, que é o conteúdo que o Senado produz sobre tudo o que acontece aqui, então verificar aquela informação e ele poder saber se aquilo era verdadeiro ou não. Agora, Esther, quais foram os principais desafios que a equipe enfrentou nesse período? Um dos principais desafios é a própria característica das fake news, que a velocidade com que as informações são propagadas, que alcançam milhares de pessoas. Então, a gente tem que ser muito ágil para responder, não pode deixar para depois. Um outro desafio é você dar de cara com essa realidade que a gente tem hoje, que é o mundo digital. Por exemplo, com o uso da inteligência artificial, está cada vez mais difícil você identificar se um vídeo é verdadeiro ou não, se aquilo foi usado, uma inteligência artificial, para manipular a informação naquele vídeo ou naquele áudio. E a outra coisa é a educação midiática. O que a gente quer dizer com educação midiática? Quando você recebe uma informação no WhatsApp ou você lê alguma coisa na rede social ou num site de notícias, é importante que você tenha um olhar crítico, uma leitura crítica sobre aquilo que você está recebendo. Então, por exemplo, se a mensagem é cheia de letras garrafais, chama atenção, pede com urgência que você compartilhe, já é bom desconfiar de uma vez, porque isso daí pode ter alguma coisa. E aí o que você faz? Vai pesquisar, vai buscar informação num site que você confia, um site de notícias, busca a informação no navegador de busca que você tem, no próprio celular, e antes de compartilhar, verifica se é falso ou não, porque senão você vai estar contribuindo com fake news. Eu até compartilho uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez aqui de uma enchente aqui em Brasília, e aí eu vi umas fotos fotos e vídeos, né? Sobre águas, né, no subsolo da UNB, e eu compartilhei. E um colega já disse, André, isso é do ano passado. Aí eu, né, me penitenciei, as pessoas que eu tinha passado, eu falei, olha, gente, está acontecendo, mas não é desse ano, é uma coisa anterior, né? Mas olha só, Esther, o pessoal do Senado Verifica mandou para a gente algumas informações bem interessantes sobre os acessos ao serviço. A nossa equipe vai colocar aí na tela esses dados, para que a gente possa analisar um pouco. Explica um pouco para a gente isso aí, como... Foi o caso aí do suposto impeachment, né? Do Alexandre de Moraes, ministro do STF. Isso. Pois é, uma das coisas que a gente definiu para ajudar, contribuir nesse combate à desinformação, foi a criação de um site onde a gente publica checagens feitas a partir dos pedidos dos cidadãos. E nesse site também tem informação sobre como identificar a notícia falsa, o que é checado, o que não é, como participar. Tem tudo ali, só acessar o portal do Senado vocês encontram lá. Esse gráfico que estava aqui na tela mostra o acesso do cidadão a matérias publicadas no nosso site. Uma das matérias mais acessadas é essa, publicações sobre votação do impeachment contra Alexandre de Moraes são falsas. O que acontece? Isso é uma característica de fake news. É uma fake news que vai e vem. O gráfico mostra isso, ó, que você tem oscilações no acesso às matérias. Porque a fake news ela não para, ela continua circulando. Nesse caso aí, é falso que o Senado já tenha votado um impeachment contra o Alexandre de Moraes. Você ouviu agora há pouco o senador falando que há vários pedidos de impeachment no Senado. Isso é verdade, tem vários pedidos mesmo. Mas ainda não foi votado nenhum. Então, é falso dizer que o impeachment contra o Alexandre de Moraes foi votado.
E aqui tem uma outra característica de fake news, que as pessoas que produzem esse tipo de desinformação buscam momentos específicos, coisas que estão acontecendo. Essa matéria teve um pico de acessos no ano passado. Num só dia, às vésperas da eleição, 10 mil pessoas acessaram esse material. E por que isso aconteceu às vésperas de eleição? Porque esse ministro Alexandre de Moraes era o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que comanda o processo eleitoral. Então, qual era o objetivo naquele momento? Desacreditar a instituição, o TSE, por causa da discussão do uso das urnas nas eleições. Então, é um cuidado que a gente tem que ter o tempo todo. Do jeito que você está falando, né, Esther, a gente lembra como é que era na imprensa tradicional, né? Se publicava uma notícia falsa, estava ali naquela edição, depois vinha a retratação e tudo mais. Mas no caso do que vivemos hoje com as redes sociais, isso fica aí presente e o gráfico mostra, né? Em outro momento vem aquele pico de novo e esse trabalho constante precisa ser para desacreditar a notícia falsa, né? O boato, né? Exatamente. A gente tem que ter esse alerta, a gente tem que estar alerta o tempo todo. Mas não só a gente, todo mundo, todo cidadão tem que estar alerta. Exatamente. E como é que está sendo a recepção do público? As pessoas procuram muito esse serviço? Procuram muito, sim. E é importante a gente, voltando ao gráfico aqui, né? Porque de um determinado aspecto, a gente fala assim, poxa, então as fake news nunca acabam? Então, por que ficar combatendo isso? A importância está justamente aqui, porque isso daqui mostra que da mesma forma que tem uma permanência, uma continuidade das fake news, as pessoas estão buscando a informação. Isso aqui significa que as pessoas estão mais alertas, estão mais conscientes do seu papel. Então, tem um lado negativo, que a fake news está sempre acontecendo ali, vai e vem, muda a cara dela. Mas também tem um lado positivo, que com a existência do material publicado no site, no Senado Verifica, as pessoas buscam e encontram aquela informação. Muito bem. Esther, como vocês avaliam esse cenário ambíguo, né, em que o serviço se consolida como fonte confiável, mas a circulação de desinformação sobre o Senado continua ativa? A gente lida com isso assim, com muita consciência do papel que a gente tem. A gente não pode esmorecer, tem que fazer monitoramento o tempo todo, estar alerta o tempo todo e, sobretudo, ajudar a população a entender esse fenômeno, se posicionar e também cumprir o seu papel ajudando a combater a desinformação, não compartilhando informação falsa. Muito bem. Esther, como é que o cidadão pode entrar em contato com esse serviço Senado Verifica? O cidadão pode entrar em contato pela ouvidoria do Senado, no site do Senado, lá em cima tem Fale Conosco, pode entrar ali, vai encontrar um link específico sobre o combate à fake news, pode mandar a sua mensagem para a gente verificar. Também pode ser por e-mail, que é o senadoverifica@senado.leg.br, pode ser também pelo WhatsApp, que é um dos meios mais usados para propagar fake news. O WhatsApp é o 061, né? 61 98190 0601. E tem também o telefone da Ouvidoria do Senado, que é o 0800 061 2211, que pode ligar de todo o Brasil. Muito bem, Esther. Então vamos repetir para quem está em casa poder anotar. Quem quiser mandar uma mensagem para o WhatsApp, o número é 61 981 900601. Para ligar, o número é o 0800 061 2211. A ligação é gratuita de todo o Brasil, tanto por telefone fixo como por celular. E o e-mail é senadoverifica@senado.leg.br. Esther, muito obrigado pela entrevista, tenha um bom dia. Obrigada, bom dia. E vamos ajudar a combater a desinformação. O cidadão tem um papel fundamental nesse processo. O Senado tem um compromisso com o combate à desinformação, mas cada um de nós tem um papel nessa luta, nesse combate. Isso mesmo, Esther. Valeu. Bom dia. O crédito consignado para o trabalhador com carteira assinada foi aprovado pelo Senado na semana passada. A medida provisória foi editada pelo Executivo em março. No Congresso, parlamentares decidiram incluir trabalhadores de aplicativos entre aqueles que podem pedir empréstimos.
A medida provisória permite a contratação de empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada. O empréstimo pode ser feito pela plataforma Crédito do Trabalhador, que está integrada à carteira de trabalho digital. A MP já está em vigor, mas perderia validade no dia 9 de julho, caso não fosse aprovada. A MP amplia o acesso ao crédito aos trabalhadores formais, microempreendedores individuais, empregados domésticos e trabalhadores rurais. E aqui no Congresso foram incluídos também os motoristas de aplicativo. Inserimos dispositivos relacionados aos trabalhadores de aplicativos de transporte individual ou coleta de entrega ou bens com possibilidade de desconto nos repasses a que tem direito, com garantia para a operação de crédito com limite de 30% na redenção das suas receitas. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a plataforma já havia movimentado mais de 14 bilhões de reais em 25 milhões de contratos até o início de junho. Cerca de 63% das operações estavam concentradas em trabalhadores com renda de até 4 salários mínimos. Dados do Banco Central mostram que as taxas médias efetivas de crédito consignado para trabalhadores seletistas é de 3,94% ao mês e 59,1% ao ano. Nós não estamos criando uma modalidade nova, nós estamos modernizando o modo como esse crédito vai ser concedido. O juro do FGTS é 3, 4% ao mês, ao ano. Presidente. E os bancos vão ganhar de 3,5% a 4% ao mês. Então, presidente, eu digo a vocês, eu voto não. É claro que há aí uma injustiça para o trabalhador muito grande. Não sei como resolver isso, porque concordo com o relator também que se não tiver isso, ele vai pagar muito mais juro tomando dinheiro direto do banco. Nisso o relator tem razão. O presidente do Senado decidiu suprimir do texto artigo que tratava de alterações no consignado do INSS. Não veio na medida provisória, ele é uma agressão direta e um ataque direto aos aposentados do Brasil. Esse tema deva ser discutido e aprofundado o debate numa outra oportunidade quando tratarmos da matéria atinente ao INSS. Além de matéria estranha, os dispositivos são inconstitucionais por violarem a iniciativa reservada do Poder Executivo, previsto no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Não sendo juridicamente adequado o estabelecimento dessas novas competências exclusivamente por meio de emenda de iniciativa de parlamentar. Portanto, fica deferido o requerimento 522, de autoria do líder Everton, do PDT. Esta é a decisão da presidência. Incentivos para micro e pequenas empresas exportarem e proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia. Projetos também aprovados no plenário do Senado. A proposta garante atenção especial para as pessoas que convivem com dores e fadigas crônicas, intensas e dor regional. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia prevê assistência, acolhimento e atendimento multidisciplinar, além de considerar o paciente com fibromialgia como pessoa com deficiência. Essas pessoas, elas sofrem com a dor da invisibilidade, mas elas sofrem muito mais com a dor do preconceito. Essa é uma doença que ainda tem suas lacunas, né, no tratamento do SUS, naquele que é oferecido às pessoas mais desamparadas, que são exatamente as que mais precisam. Os senadores aprovaram ainda projeto que incentiva micro e pequenas empresas brasileiras. O programa Acredita Exportação prevê a devolução de tributos na cadeia produtiva de bens exportados e a aplicação de alíquotas diferenciadas para estimular a participação desses empreendimentos no mercado externo. Esta matéria, presidente, ela é extremamente importante, porque além do que trata sobre as exportações, ela trata especialmente sobre os pequenos negócios e de que forma eles possam ser apoiados para a exportação. O Senado autorizou o uso de recursos do Fundo Social para financiar projetos de infraestrutura social.
A medida provisória amplia as possibilidades de uso dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para permitir o financiamento de habitação popular, enfrentamento às calamidades públicas, além de políticas públicas relacionadas à segurança alimentar, aos indígenas, à educação e à saúde. A MP estabelece ainda critérios de transparência, isenções fiscais e distribuição regional, como a destinação de 30% dos recursos para habitação e segurança alimentar para a região Nordeste, 15% para a região Norte e 10% para a Centro-Oeste. O governo pretende, com mais uma ação populista, diminuir a nossa capacidade de prover a condição fiscal brasileira, desdenha ou faz de conta que não existe déficit habitacional na camada mais pobre e modifica um programa habitacional mirando no segmento da população em que ele perde gradativamente mais popularidade. Senhores, a gente não pode continuar brincando de política fiscal. Nós queremos, de fato, a utilização dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a moradia dos brasileiros, para a habitação dos brasileiros. Eu não acredito que a oposição não queira nesse momento, que nós não possamos ampliar o programa Minha Casa Minha Vida, utilizar esses recursos em educação e saúde, utilizar esses recursos no desenvolvimento regional das nossas regiões. Mas nós temos que começar a pensar o país na produtividade do brasileiro, do trabalhador. Nós temos que colocar um limite. As políticas de assistência, e que na maioria das vezes acabam caindo no assistencialismo, nós entendemos, esse parlamento tem ajudado, mas está na hora da gente começar a pensar qual é o limite desse tipo de trabalho, desse tipo de assistência. Esse dinheiro não vai desaparecer. Significa dizer que esse recurso, ele vai para a economia, vai para o setor privado, gera emprego, gera benefícios, como, por exemplo, a possibilidade de uma pessoa que ganha 12 mil reais, que não é milionária de renda, poder comprar a sua casa própria. Aquece toda a cadeia produtiva do setor e volta, porque isso é um fundo de longo prazo. O Senado instalou na última semana a Frente Parlamentar em Defesa da Exploração de Petróleo na Margem Equatorial. A ação na Justiça do Ministério Público Federal pedindo a suspensão da autorização dada pelo IBAMA para que a Petrobras realize testes pré-operacionais da exploração de petróleo na margem equatorial motivou a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Exploração de Petróleo. O grupo tem o desafio de acompanhar o processo de liberação da licença ambiental no IBAMA para exploração de petróleo na margem equatorial. Nós vamos atuar para que o licenciamento seja técnico e não político, para que a exploração seja responsável e não travada por ideologias, e principalmente para que a riqueza do nosso subsolo sirva ao povo e não fique enterrada em nome da omissão. A frente é composta por 13 parlamentares. Os senadores Zequinha Marinho na presidência e Lucas Barreto na vice vão liderar os trabalhos. A frente tem maioria de senadores da região norte e conta ainda com representantes do Maranhão, Bahia, Sergipe e Rio Grande do Sul. Criamos essa frente parlamentar para somar forças e juntos ajudarmos a reverter essa triste realidade que condena os estados da Amazônia. O petróleo na margem equatorial pode sim ser a solução para a Amazônia e para o Brasil, que vem num futuro próximo o esgotamento da produção do pré-sal. A Frente Parlamentar vai atuar em propostas e ações legislativas que apoiem e fortaleçam a exploração de petróleo na margem equatorial. A expectativa é de que o plano de trabalho seja apresentado ainda antes do recesso do Congresso, previsto para o dia 18 deste mês. A depressão não escolhe idade. No Brasil, esse transtorno mental já atinge mais de 16 milhões de pessoas. Um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais determina que as ações de prevenção e conscientização sobre a doença devem ser permanentes. A proposta será analisada agora pelo plenário.
dificuldade para trabalhar, estudar, dormir e até comer. Apesar de ser um transtorno comum, a depressão interfere na vida diária das pessoas com a doença. Ela pode ser causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. De acordo com a Organização de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com a depressão, que não escolhe a idade, afetando até mesmo crianças e jovens. Além do prejuízo funcional para atividades da vida diária, o transtorno depressivo também tem relação com o suicídio. Segundo o Ministério da Saúde, são registrados anualmente em torno de 12 mil casos de suicídio, sendo mais de 96% dos casos relacionados a transtornos mentais, incluindo a depressão. No Brasil, a estimativa é de que mais de 16 milhões de adultos sofrem de depressão. Uma lei de 2023, aprovada aqui no Congresso, instituiu a Semana Nacional de Conscientização da Depressão. Agora, um projeto que passou na Comissão de Assuntos Sociais torna permanente as ações de conscientização. O texto prevê diversas iniciativas para serem realizadas, entre elas, campanhas educativas e ações de prevenção, especialmente voltadas para crianças e adolescentes, apoio a familiares e pessoas próximas de indivíduos com depressão, divulgação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da doença, combate ao preconceito social, garantia da educação continuada dos profissionais de saúde, divulgação de avanços obtidos em diagnóstico e tratamento e informações sobre formas de acesso à rede de atenção psicossocial e à atenção primária à saúde. Foi feita essa mudança para passar da semana de conscientização do combate à depressão, apenas uma semana, ser em caráter permanente. E aí, dessa forma, a gente poder estar sempre conscientizando a nossa população dos riscos que a depressão oferece. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou a permissão para que doadores de sangue se ausentem do trabalho um dia por semestre e a inclusão da ecoterapia nos tratamentos oferecidos pelo SUS. Estimular o desenvolvimento da mente e do corpo, melhorando as funções neurológicas. Esse é o principal resultado esperado da ecoterapia, o método terapêutico que utiliza cavalos. É indicado para pessoas que possuem necessidades especiais, como síndrome de Down, paralisia cerebral e autismo, por exemplo. É importante a gente agregar valor através das práticas integrativas e complementares em saúde, que são definidas pelo Ministério da Saúde como abordagens terapêuticas, que têm como objetivo prevenir agravos, promover e recuperar a saúde, enfatizando a escuta acolhedora, a construção de laços terapêuticos e a conexão entre o ser humano, o meio ambiente e sociedade. Os resultados positivos comprovados da ecoterapia ampararam o relatório favorável ao projeto, que autoriza a inclusão da terapia entre os atendimentos complementares do SUS. Alguns senadores se mostraram preocupados com os custos da implantação do serviço. É uma poesia esse projeto. Esse projeto é uma poesia humana de como se pode, associando a uma outra criatura, que é no caso o cavalo, ele se transforma, ele se associa, se integra, passa a ser um par do cavalo. Ou seja, no sentido de afinidade e de complementaridade. De forma que é lógico que o meu voto é de aplauso. Agora, nós temos que saber quanto custa o sonho. Nas cidades que existem, o convênio que se faz com as cavalarias que já estão montadas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, faz com que essa alternativa possa ser viável e custar menos aos cofres públicos. Em decisão terminativa, foi aprovado também o projeto que permite que os brasileiros se ausentem do trabalho uma vez por semestre para doar sangue. Hoje, os doadores podem justificar uma falta por ano sem prejuízo do salário. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as taxas de doação de sangue alcancem entre 1% e 3% da população para se manter uma reserva segura. Nos países europeus, as
as taxas médias ultrapassam os 3%. Já na América Latina, ficam em 1,5% da população, enquanto no Brasil o índice cai para 1,4%. Muita gente morre porque não chega o doador a tempo. E isso falando das emergências, que é uma coisa diária. Acidente de moto, por exemplo. É uma epidemia nesse país. Nenhum cirurgião leva um paciente para um centro cirúrgico sem a garantia de sangue reserva, porque a chance do paciente precisar é enorme. Então, um dia a mais para o doador é o mínimo que a gente pode fazer para aquele cidadão ou cidadã que tem uma solidariedade grande e que a gente, o Estado brasileiro e esse Congresso, tem que facilitar a vida desse povo. As informações sobre crime organizado passarão a ser incluídas no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP, um sistema que permite o compartilhamento de dados entre todos os entes federados. É o que determina o projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública. Se não houver recurso para a votação em plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. O colegiado aprovou ainda propostas que ampliam a classificação jurídica de legítima defesa. De acordo com o projeto aprovado, o uso de força letal para repelir invasão de residência, imóvel ou veículo passa a ser classificado como legítima defesa. O texto também torna lícita a utilização de armadilhas e artefatos como cercas elétricas, cacos de vidro em muros, arames farpados, além de cães de guarda. Na cidade de Lusiânia, onde um proprietário de uma residência, senador Flávio, ele é representante comercial e que na segunda-feira ele deixa a sua casa e volta só no final de semana. Depois de 6 roubos consecutivos, ele resolveu fazer uma armadilha para que pudesse proibir ou coibir essas invasões que ele já não aguentava mais trabalhar para o ladrão. E fez lá uma arma de fogo lá e quando abriu a porta deu um tiro lá no bandido e hoje ele responde para o processo se isso é legítima defesa ou não. O proprietário ou terceiro que defende a propriedade de outro não responderá criminal ou civilmente por eventuais lesões ou mesmo pela morte do invasor. A gente já, infelizmente, presenciou algumas decisões judiciais que acabam responsabilizando o proprietário que para defender a sua propriedade e, por consequência, a sua vida também, né? A gente nunca sabe quando um marginal entra numa residência, se ele vai ficar apenas no crime patrimonial, se ele vai só roubar alguma coisa, se ele vai somente assaltar ou se não vai para um crime sexual, muitas vezes. Então, é fundamental que nós tenhamos essa segurança jurídica garantida em lei. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, obras em rodovias, apicultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Não perca. Gerando riqueza e desenvolvimento, desenvolvendo essas cidades e toda essa região. Portanto, eu estou colaborando decisivamente com a infraestrutura da região do Cerrado do Piauí. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eram povos caçadores-coletores que viviam aqui. Tudo indica que eles vieram da África, porque há cerca de 130 mil anos a África passou por um período de seca muito grande e as pessoas saíam para o mar para procurar comida. E os ventos e as correntes trazem aqui para o norte, para a região de Parnaíba. Isso daí gera uma polêmica muito grande, porque a princípio
se acreditava que a ocupação da América era uma ocupação muito recente, no máximo há 20 mil anos, quando formou uma ponte de gelo lá na Beríngia, no Estreito de Bering, unindo, né, a região da Ásia com a região da América. Quando a doutora Nied encontra datações mais antigas que isso, começa a ser questionada, né, a teoria de povoamento da América, que seria uma região que teria sido povoada pelos grupos humanos em épocas muito recentes. Olá, eu sou Isabela Dutra e este é o programa Argumento. Você já ouviu falar da geração NEM? São jovens que não trabalham e nem estudam. E segundo o IBGE, já são mais de 10 milhões no Brasil só em 2024. Para tentar mudar essa realidade, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, criou o projeto que cria a Lei do Primeiro Emprego. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa Argumento. Muito obrigado, Isabela, pelo convite. O seu projeto concede emprego para jovens entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada. Como ele vai funcionar? O que o senhor pretende com esse projeto? Bom, Isabela, eu vivi isso na pele, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, no Tocantins, eu tive a honra de ter sido o primeiro menor aprendiz de carteira assinada do meu estado. Eu tenho a carteira 001. Mas não foi fácil. Quantas portas se fecharam, né? E é assim que acontece, infelizmente, com grande parte dos jovens que sonham em ter um primeiro emprego, né, de crescer na vida, de poder ajudar a família em casa, mas não tem experiência profissional. E aí as portas, né, elas se fecham. Então, nesse sentido, quando eu cheguei aqui no Senado, logo em 2019, foi um dos primeiros projetos que eu apresentei na casa, a nova Lei do Primeiro Emprego, que vai ser uma grande transformação, uma grande mudança no mercado de trabalho para os jovens que têm entre 18 até 29 anos. De acordo com o IBGE, nós temos 48 milhões de brasileiros, praticamente um quarto da população brasileira estão nessa faixa etária. E como você já disse, nós temos aí de 48 milhões, 10 milhões de brasileiras e brasileiros que ainda não estudam e também não trabalham. É um dado alarmante, isso é muito grave. Para você ter uma ideia, na OCDE, que são 37 países, o Brasil está em segundo lugar em número de jovens que nem estudam e nem trabalham. O Brasil só perde para a África do Sul, na OCDE. Portanto, nós precisamos mudar essa realidade. E, nesse sentido, apresentamos esse projeto, que, na verdade, é um grande empurrão que o governo dá para o jovem se inserir no mercado de trabalho, através de incentivos às empresas, né? Uma empresa, ela jamais vai contratar, em igualdade de condições, um empregado ou um funcionário que tem experiência, da mesma forma que um que não tem experiência, se for igual, né, as mesmas condições. Então, esse projeto ele cria uma série de estímulos para que as empresas estejam estimuladas a contratar esse jovem e capacitá-lo, né, formar essa qualificação profissional e dar a esse jovem um ofício. Que estímulos seriam esses, senador? Então, o projeto ele é simples, Isabela. Ele traz basicamente 3 grandes estímulos, aonde o próprio jovem, ele no primeiro ano, aliás, nos 2 primeiros anos da sua carteira assinada, ele passa a receber o FGTS, que oscila entre 2% a 6%. O normal é 8%. Então, o jovem vai fazer um sacrifício também, né, para poder ter atratividade na sua contratação. Por outro lado, o governo também vai fazer a sua parte. Ao invés da empresa recolher 26,5% do INSS patronal, que é o normal, a empresa vai recolher apenas 10%, né, praticamente 1/3 desse custo. Então, o governo também tem a sua contrapartida. E a empresa que está contratando o jovem também tem a sua parte. Ele vai ter que investir nesse jovem, né? Que ele não tem uma qualificação. Ele vai precisar treinar esse jovem, capacitar esse jovem. E é claro que isso requer um investimento da empresa. Então, todo mundo, nesse contexto, vai ajudar, né? O jovem vai abrir mão do seu FGTS integral durante 2 anos apenas. A empresa vai entrar capacitando e treinando e o governo vai abrir mão do INSS patronal em mais de 2/3. Mas para o jovem é uma relação formal de trabalho normal, com carteira assinada? É a primeira anotação na carteira de trabalho. É importante a gente destacar isso. É que ainda nunca entrou no mercado de trabalho, ainda não teve oportunidade de trabalhar. E detalhe, esse jovem precisa estar estudando.
né? Ele não pode largar a faculdade, ou ensino técnico, ou ensino médio para começar a trabalhar. Não é essa a ideia. É pelo contrário. Para ingressar nesse programa, com esses incentivos, ele tem que comprovar ou que ele está fazendo o ensino médio, ou que ele está fazendo o ensino superior, ou mesmo um curso profissionalizante. E o senhor acredita que as empresas, então, vão se sentir incentivadas a contratar mais jovens por causa de todos esses benefícios? Exatamente. Nós queremos criar, né, uma rede que favoreça as empresas na contratação desse jovem ainda sem experiência de trabalho. Foi como eu te disse lá atrás, na minha própria experiência, eu vivi isso na pele. Eu sei o quanto é difícil e o quanto é desanimador para um jovem que busca uma oportunidade no mercado e ele infelizmente não tem, porque as empresas preferem, com toda a razão, ter um colaborador, um funcionário já com experiência em igualdade de condições. Porque muitas empresas alegam que realmente os jovens não têm habilidades. E como além do emprego pode fazer com que eles desenvolvam, até para se estimular também para continuar no emprego, porque também o projeto prevê que possa continuar no emprego depois, né? Exato. Quando passarem os 2 anos, que é essa janela de oportunidade, ele vira um trabalhador seletista normal, né? Todos os benefícios, eles vão durar durante 2 anos, apenas para que esse jovem tenha um empurrão do governo para ele entrar no mercado e aí depois ele se estabelecer pela sua competência, pelo seu mérito, e aí ele vai estar, obviamente, em condições de trabalhar como qualquer outro seletista normal. E aí ele já deve ter criado a experiência do emprego, né? A tal da habilidade que eu estou falando, que talvez as empresas não contratem porque ele não tem habilidade nenhuma. Exatamente. Durante esse período, evidentemente, ele vai ter a oportunidade de se qualificar, de ser treinado, de ser capacitado pela empresa e pela própria experiência do dia a dia, e aí ele vai estar em igualdade de condições com qualquer outro trabalhor brasileiro no mercado de trabalho. Certo. Senador, e o projeto inclui pessoas acima de 50 anos também? Por quê? O projeto ele é de iniciativa do Senado, eu tive a honra de apresentá-lo como autor do projeto. Ele foi aprovado no Senado e tramitou também na Câmara dos Deputados. E na Câmara foi apresentada uma emenda, que, ao meu ver, ela inclusive é muito benéfica, porque ela estende esses mesmos benefícios aos adultos que têm mais de 50 anos de idade, que possuem alguma dificuldade de se reinserirem no mercado de trabalho. Então, a ideia em si não é ruim, é boa, porque vai atender mais pessoas. Quando chegou ao Senado, sobre a relatoria do senador Renan Calheiro na Comissão de Assuntos Sociais, houve a ponderação de alguns senadores que essa mudança que alcança as pessoas com a idade acima de 50 anos, ela não foi discutida no Senado. Ela veio de iniciativa da Câmara e não poderia sofrer nenhum tipo de mudança aqui no projeto. Portanto, houve a sugestão que se fosse apresentado um novo projeto, um novo programa, direcionado especificamente aos adultos com mais de 50 anos que pretendem se reinserir no mercado de trabalho e, claro, criar toda uma condição, um ambiente que seja mais favorável à contratação também dessas pessoas. Certo. E qual o próximo passo agora do seu projeto? Como que está a tramitação dele? Nós estamos confiantes, né, na sua aprovação agora na CAS. Uma vez aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, esse projeto vai ser apreciado no plenário do Senado Federal e acredito que será aprovado porque isso representa uma mudança extraordinária na economia brasileira, sobretudo nesse universo dos jovens brasileiros que representam 1/4 da população, né? E de cada 4 jovens, como nós dissemos aqui, 1 não trabalha e nem estuda. Então isso vai mudar a vida de muitas pessoas no Brasil, de todos os estados da federação. Portanto, eu acredito que a gente consiga aprová-lo também no plenário. O presidente, evidentemente, precisará sancionar esse projeto e aí sim vai virar uma grande lei que vai estimular o nosso mercado de trabalho. E uma lei perene, não é, senador? Não é um programa definitivo, permanente, né? É uma política de Estado. Né? Não é uma política de governo do momento, né? É um programa que vai, se Deus quiser, perpetuar por muitos anos. Senador, é um número muito alto, né? Como que se vê esse número de jovens que não estudam nem trabalham no Brasil? É um número que vem diminuindo, mas ainda assim é um número alto. É um dado muito preocupante, é um número grave. Como eu disse, né, entre os 37 países da OCDE, o Brasil, infelizmente, está em segundo lugar,
né, com o número de jovens que nem estudam e nem trabalham, e isso reflete uma realidade. O que nós precisamos aqui é encarar essa realidade, enfrentar esse problema e criar uma solução. E esse projeto é definitivamente um caminho promissor para que permita que os jovens possam se inserir no mercado de trabalho, possam crescer, possam prosperar, né, com toda a dignidade, com ofício e crescer, né? Esses jovens que podem hoje estar no mercado de trabalho como um simples colaborador ou funcionário, pode ser amanhã um empreendedor, pode ser amanhã um comerciante, pode ser um empresário, né, pode ser um prestador de serviço. Então nós precisamos criar uma oportunidade para essa garotada, esses jovens que chegam com vontade de trabalhar, e criar essa condição favorável, né, para que essa moçada não desanime, né? É muito ruim você entrar no mercado competindo com outros trabalhadores e você não ter experiência, porque é uma desvantagem tremenda. Né? E aí o projeto, ele consegue equilibrar um pouco essa diferença. É aquele empurrãozinho super necessário, né? É aquele empurrão que o jovem precisa e merece. Certo. Senador, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no programa. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite. Parabéns pelo seu projeto e sucesso com ele. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever esse programa na nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu tenho um neto hoje ele está com 5 anos. Quando ele fez 3 anos, ele não entendeu, porque eu não estava no aniversário dele, entendeu? Passei 6 meses chegando em casa, ele, tu não veio no meu aniversário, vó? Por que tu não veio no meu aniversário? Por que tu não estava comigo? Meu pai estava aqui, meu avô estava aqui. Todo mundo estava, mas a vovó comprou um presente, a vovó trabalhando para te dar um presente. Ele, mas eu não queria o presente, eu queria você comigo. Então, essa questão assim, desculpa por eu me emocionar, mas é porque isso sempre me emociona, né? Então, uma questão assim mais dolorida é isso, de eu ter passado já, ter que escolher, ou passo um Natal, ou passo um final de ano, entendeu? Com a família. Sétima reunião da Comissão Senado. Realmente, para a gente que é mulher, trabalhar fora e trabalhar em casa é bem puxado. Eu acredito que a carga para nós mulheres trabalhar fora é muito mais pesada do que para o homem, né? Eu tenho 3 filhas, né, e precisando muito de trabalho. Meu irmão ajuda muito, sabe? Eu durmo no serviço e só vou os finais de semana. Então, os finais de semana eu procuro muito estar com elas, né? Organizar a casa, colocar a casa em ordem. Tem patrão que super entende que você tem filhos, que você precisa ir embora, né? Mas tem outros, assim, que não liga muito para sua vida pessoal, né? Uns têm empatia. Uns gostam do seu trabalho, do que você faz, por você ter um cuidado especial com parente. Outros, nem toda a família tem empatia por você, não. A minha rotina, eu levanto 4h20 da manhã para poder arrumar o
café da manhã para o meu esposo, que ele leva comida, né? Eu tenho que arrumar a marmita dele para ele poder levar. E assim que eu termino de arrumar, eu volto e deito um pouquinho. Quando é 6 e pouca, eu levanto. Vou lavar louça, fazer comida. O dia que ele chega mais cedo, ele chega umas 8h30. Mas tem hora que ele chega 9 horas. Aí tem que arrumar comida para ele. Então é um pouco desafiador aquela coisa de rotina de leva a criança na creche, busca na creche, faz trabalho de casa, não faz de casa, tem presencial. É uma correria e tanto. Fora que eu tenho que me virar em dois, sendo mãe, dona de casa, esposa. Então é uma conciliação bastante difícil, mas que no final a gente dá conta de tudo. Exaustivo, mas a gente dá conta de tudo. Minha rotina ela é bem puxada, né? Porque eu trabalho para fazer o serviço, chego em casa, tenho que fazer tudo. Eu tenho filhos e é só eu. Por que esse tema do cuidar, a invisibilidade das mulheres no cuidar é tão complexo? Primeiro porque a gente vive numa sociedade que ainda coloca esse debate do cuidado como uma obrigação quase que exclusiva das mulheres, né? Historicamente, somos nós as mulheres as grandes responsáveis pelo cotidiano da nossa casa, as crianças da casa, pelos idosos, pelas pessoas com deficiência. Então, acaba que socialmente, culturalmente, isso sempre foi uma responsabilidade das mulheres. E aí esse trabalho ele tem uma característica de ser realizado majoritariamente em casa, né? Então, num ambiente privado. É um trabalho que é feito sem remuneração, é um trabalho que é feito para sujeitos que muitas vezes não são vistos, né, como sujeitos de direito, é um trabalho feito então para crianças, é um trabalho feito para pessoas com deficiência. E toda essa configuração fez com que a sociedade não enxergasse essa atividade como um trabalho. Então, a gente tem longas horas dedicadas pelas mulheres todos os dias a esse tipo de trabalho, que é um trabalho que sustenta a vida, que é um trabalho que sustenta a própria economia, mas que está na invisibilidade. De que mulher é essa que nós estamos falando? Nós estamos falando basicamente, ou majoritariamente, de mulheres pobres, de mulheres negras do nosso país. Hoje a gente tem um dado que diz que mais de 51% das famílias são hoje chefiadas por mulheres. A gente está falando de famílias muitas vezes monoparentais, né? Que só tem apenas um responsável naquele lar. Toda a vida eu tive que trabalhar e criei o meu filho sozinha, então foi muito difícil dar conta de trabalho, casa e educar ele e estar presente no dia a dia dele, né? Tanto para me manter, né, sendo a provedora da minha casa, quanto para dar também o suporte na educação dele, né? No carinho, na necessidade do meu filho. Não foi fácil. A gente desenvolveu um modelo na nossa sociedade que organiza o trabalho, que a gente chama de divisão sexual do trabalho. Nesse modelo, a sociedade dá prioridade aos homens para estarem na esfera pública, para assumirem os trabalhos remunerados e alocam as mulheres para essa ideia de se responsabilizar pelos trabalhos no âmbito privado, né, de toda a responsabilidade pela família. O preconceito ainda entre o homem e a mulher, o salário é menor do que o homem geralmente. E acredito que também pelo fato de você ser mulher, além de ser mulher, você é dona de casa, tem tudo isso por trás, você é mãe também. Então, para a empresa, é meio que para ela acaba perdendo bastante por isso. E essa invisibilidade, ela se dá em várias esferas. É uma invisibilidade do ponto de vista estatístico, porque a gente não mensura, portanto, esse trabalho. É uma invisibilidade nas contas públicas, porque esse trabalho, como ele não é remunerado, como não é um trabalho que está associado a trocas monetárias, tende a ser um trabalho, então, que é desconsiderado na produção econômica do país. Elas são domésticas, babás, cuidadoras, donas de casa. E as mulheres negras são maioria quando o assunto é o cuidado. Mas, finalmente, uma lei chegou para dar nome ao que hoje é invisível para a sociedade. O nosso objetivo foi justamente dar visibilidade a esse trabalho de cuidar, que ele é maravilhoso, mas que apesar de essencial e mover o mundo, ele é pouco valorizado. Precisamos tirá-lo da invisibilidade. E é um trabalho que sustenta a sociedade, que é exigente, fazendo com que a cabeça de quem cuida
Nunca pare de trabalhar 1 minuto, porque envolve cuidados familiares, da casa, da organização, planejamento do cotidiano, de refeições, de atividade dos filhos, de limpeza, do ir e vir, da própria preparação dos alimentos, entre tantas outras tarefas domésticas. Por isso, uma das minhas maiores lutas como parlamentar é justamente oferecer suporte aos cuidadores familiares, inclusive de apoio à saúde mental. Eu não sei se você sabe, a minha família é de Getulina, Lins, aí no seu estado, naquela região, e fiquei pensando na avó, acordando de manhã e preparando as 8 marmitas que os 8 filhos iriam para a roça. Mas lembrei das minhas tias-avós, preparando 12, 14, e fiquei pensando como as minhas tias eram o vale-refeição da época, o restaurante do trabalhador da época, mas as minhas tias e avós, elas também eram o postinho de saúde, o médico, que quando o filho voltava para casa, depois do trabalho, eram elas que faziam o xarope para curar a tosse seca, a tosse comprida, as dores. Todos nós precisamos de cuidado. Ainda assim, a responsabilidade de garantir o atendimento a essas necessidades segue recaindo sobremaneira sobre as famílias, e o Estado, o conjunto da sociedade e o mercado ainda não tomam para si suficientemente essas responsabilidades, né? Nas famílias, são principalmente as mulheres que realizam esse trabalho e garantem todos os dias que tudo isso esteja sendo feito, né? Cuidam das crianças, cuidam dos idosos, das pessoas com deficiência que precisam de apoio para a realização das atividades básicas, instrumentais da vida cotidiana. Assim que a gente lançar o Plano Nacional de Cuidados, a gente vai começar a pactuação com estados e municípios. Essa pactuação, estados e municípios podem aderir voluntariamente ao Plano Nacional e, à medida que eles estão aderindo ao Plano Nacional, eles constroem os seus planos estaduais e municipais de cuidado. Então, quando a gente está falando de cuidado, a gente está falando de creche, de escolas de tempo integral, a gente está falando de todo o cuidado com os idosos, com as pessoas com deficiência, mas também aquele cuidado ali no cotidiano. Então, nós estamos falando das cozinhas solidárias, dos restaurantes populares, das lavanderias coletivas, que são vários serviços que o Estado brasileiro vai ofertar para a população brasileira. Na Argentina, o tempo de cuidado, ele vai contar, a maternidade vai contar como tempo de serviço para fins de aposentadoria das mulheres. Então, se eu tenho um filho, eu vou ter 1 ano a mais na contagem do meu tempo de serviço. Se eu tenho um filho com deficiência, eu vou ter 2 anos a mais na minha contagem de tempo de serviço. É uma forma indireta de remunerar esse cuidado. E um outro mecanismo que talvez fosse importante seria o desenvolvimento de licenças previdenciárias para que as pessoas pudessem cuidar das pessoas dependentes em caso de necessidade, como a gente já tem no Serviço Público Federal. Já a remuneração do cuidado, talvez também como um benefício especial, previdenciário, assistencial, é exemplo do que acontece com o BPC. O BPC é uma questão interessante, porque quem é destinatário do benefício de prestação continuada é a pessoa com deficiência, mas ela precisa de alguém que cuide, né? E a pessoa que cuida não recebe remuneração nenhuma e muitas vezes ainda é acusado de explorar o benefício previdenciário daquela pessoa que é cuidada. Cuidado é trabalho, sim, que produz bens e serviços e garante o bem-estar de todas as pessoas. E nós temos direito a ser cuidado, a cuidar e ao autocuidado. E são responsáveis por essa política o Estado, as famílias, o setor privado e a sociedade civil. Na política, ela define o cuidado como um trabalho que gera bens e serviços. Isso é importante, essa definição. O trabalho de cuidados, ele tem um produto essencial que é produzir a vida humana. A vida humana é reproduzida a partir desse trabalho. Então, essa perspectiva de trabalho, ela é importante também para quando a gente vai debater as condições em que esse trabalho é feito, quando ele é feito de forma remunerada. O cuidado, ele é um trabalho que ele demanda tempo e que ele precisa ser responsabilidade coletiva. Significa que tem que ser responsabilidade do Estado,
responsabilidade das famílias e dentro das famílias os homens também se responsabilizar com cuidado e também da sociedade e das empresas. Apesar de termos aprovado em 2024 a proposta do governo da Política Nacional de Cuidados, a Lei 15.069 de 2024, não houve ênfase nessa lei às pessoas em situação de extrema dependência, como são as pessoas com deficiência, muitas idosas, as pessoas com doenças raras. E eu considero a Lei 15.069 um avanço. No entanto, ela ainda não traz a oferta de apoio financeiro ou de serviços de cuidadores para as famílias. Em conjunto com os senadores Flávio Arnes e o senador Eduardo Gomes, que apresentamos um projeto de lei com uma proposta de política nacional de cuidado. É o PL 2797 de 2022 e que tramita no momento aqui na CDH e entre nossa Comissão de Direitos Humanos. E, entre outras tantas coisas, cria serviços de apoio especializado na assistência social. Isso significa que o Estado terá que oferecer e custear um cuidador para quem mais precisa. A entrevista em profundidade que nós fizemos com as pessoas cuidadas, alguma das conclusões que nós chegamos foi que a maioria dos entrevistados, dos cuidados, das pessoas cuidadas, são ou foram cuidados por familiares, pois, segundo eles, o alto custo do serviço inviabiliza a contratação de cuidadores profissionais. Os depoimentos mostram que os familiares acabam sendo responsáveis pelo cuidado por falta de opção, mas a grande parte dos participantes gostariam de ser cuidados por profissionais, o que poderia diminuir a sobrecarga imposta aos familiares. 90% das ocupações são ocupadas por mulheres dentro do trabalho doméstico. E dentro do trabalho doméstico, entre 15% e 20% aproximadamente são declarados como trabalho de cuidado. Por quê? Porque há uma diferenciação entre aquele cuidado direto e da empregada doméstica. Eu acho equivocado, porque a pessoa que limpa a sua casa, ela também está cuidando de você. Eu queria trazer aqui o maior teor da informalidade no trabalho de cuidados e da maior rotatividade e de como isso é nocivo, porque até no trabalho de cuidados, na medida em que se admite que é uma ocupação, a gente pode desenvolver uma carreira, mas se você tem alta informalidade e alta rotatividade, você não consegue desenvolver. A grande quantidade de horas empregadas no trabalho de cuidados significa menos tempo disponível para qualificações, para os trabalhos remunerados, para a participação cidadã, para as relações sociais e para o cuidado de si também, né? Isso, sem dúvidas, perpetua diversas desigualdades sociais que ainda atravessam o nosso país. Porque há uma naturalização de que a tarefa de cuidar das pessoas seria algo que compete às mulheres, parte de uma suposta natureza feminina. E aí a gente precisa afastar essa ideia, desnaturalizar essa concepção e entender que o trabalho de cuidados é uma responsabilidade de toda a sociedade, é essencial para o bem-estar coletivo e para a economia. A lei reconhece que o cuidado é um trabalho. Se o cuidado é um trabalho, aquelas pessoas que o realizam são trabalhadoras e trabalhadores. E aí, a gente estava falando em algum momento aqui, ao longo da audiência, né, que muitas vezes as mulheres que fazem esse trabalho não se reconhecem como trabalhadoras e nem reconhecem essa atividade como um trabalho, mas como amor, né, como dedicação, como um destino das suas vidas. Eu acho que a política vem reconhecer que isso que é feito cotidianamente pelas mulheres é um trabalho. E é um trabalho, como Letícia falou, que produz bens e serviços todos os dias e que permite que a gente tenha bem-estar na sociedade, permita que a sociedade se reproduza, que a força de trabalho se reproduza, que a economia exista. E por que ele é invisibilizado? Primeiro, porque ele é um trabalho que não é transacionado no mercado de trabalho. E as nossas estatísticas, as nossas definições conceituais entendem que trabalho, historicamente, foi definido como aquele trabalho que é transacionado no mercado de trabalho, pelo qual a pessoa que o faz recebe uma remuneração. E é um trabalho que é exercido no espaço doméstico, dentro dos muros, né, das casas. E isso ajudou a que esse trabalho fosse historicamente visibilizado. Se a gente fosse pagar por esse trabalho, se a gente fosse dar valor econômico a ele, quanto ele representaria no nosso PIB? E os países que têm feito isso, vários países da América Latina já têm essas contas oficialmente instituídas, esses países têm chegado a um valor que gira em torno de 20% do PIB. No Brasil, ele emprega 25% da força de trabalho. Então, é muita gente empregada nesse setor, remunerada por isso, e muita gente que não é remunerada, mas que produz muita riqueza. Ela colocou tudo num pacote e escreveu um livro. A Invisibilidade da Mulher que Cuida.
a desigualdade de gênero e a falta de tempo de quem cuida para cuidar de si mesmo. Esse é um problema antigo, não é mesmo? É um problema muito antigo, mas continua sendo atual e é muito difícil de se evoluir nessa questão, porque existem muitos estereótipos sociais estabelecidos de que compete à mulher o cuidado e que ela precisa primeiro cuidar dos outros para só depois cuidar de si. Isso acaba acarretando uma série de consequências na vida dessas mulheres, principalmente aquelas que estão numa posição social mais fragilizada. Então essas mulheres elas têm que se dividir. Um tempo do seu horário do dia ela precisa dedicar a essas tarefas cotidianas da casa e um outro tempo ela precisa ir para o mercado de trabalho buscar renda para a sua família. Não é que a gente tem, a gente consegue, entendeu? A gente consegue um pouco de tempo. Quando eu estou de folga, eu priorizo essas coisas de visitar os meus filhos, quando eu posso. Não tenho uma rotina certa, entendeu? Depende muito do meu trabalho, porque eu já peguei plantão de 48 horas, já fiz plantão até de 72 horas, de 12 horas, de 24 horas. Então, assim, não tenho aquela rotina certa. Só o curso que eu tenho uma rotina certa. O principal problema que eu detectei na minha pesquisa foi a falta de tempo que a mulher tem para dedicar a si mesma, a sua formação, e como que essa falta de tempo acaba retirando a possibilidade dela ter uma vida, inclusive economicamente, melhor. A pobreza de tempo é quando para a pessoa sobra pouco tempo disponível para investir nas suas próprias escolhas. Então, quando você tem uma agenda sobrecarregada com o cuidado da casa, da família, das pessoas dependentes e mais o trabalho, você acaba tendo pouquíssimo tempo disponível para investir em si mesmo e na própria evolução profissional, dentre outras questões. As minhas colegas que são mães, que têm filhos pequenos, como é que elas suportam essa jornada? Porque para mim é mais fácil, né? No meu caso. Eu não tenho esposo, meus filhos são criados, mas quem realmente tem filho de 3, 4 anos, que eu conheço, amigas minhas, chegar em casa, ter o cuidado de fazer alimentação. A gente tem aqui uma nota técnica que avalia a condição das mulheres no mercado de trabalho, que mostra que quando as mulheres têm filhos de até 3 anos, uma parcela de quase 80% delas diz que não pode procurar trabalho e se tivesse um trabalho não poderia assumi-lo porque tem responsabilidades domésticas. Minha mãe. Como ela não tinha tempo pra gente, ela teve que deixar a gente para ir trabalhar. Então, foi bem difícil. O país está envelhecendo. Quem vai cuidar desse segmento aí? Esse é um outro ponto muito importante. A gente tem uma parcela crescente de pessoas idosas na população, aumento de expectativa de vida, mas a gente sabe que, claro, isso é um ganho histórico importantíssimo, isso é um marcador de desenvolvimento, né? A gente entende, claro, que uma maior expectativa de vida, uma maior parcela dos idosos da população sinaliza para um avanço importante, mas a gente não pode ignorar que isso vem acompanhado de desafios do ponto de vista de demandas de cuidado, né? Que as famílias vão ter que lidar cada vez com mais frequência com os cuidados dos idosos, frente a, felizmente, uma maior participação das mulheres no trabalho remunerado, que historicamente essas mulheres estavam mais presentes em casa para ofertar esse cuidado não remunerado, e que isso também é uma outra conquista da sociedade. A gente tem cada vez mais mulheres ocupando postos de trabalho remunerado e estando menos disponíveis para o cuidado familiar. Para as mulheres trabalhadoras que trabalham fora de casa, mas têm também um trabalho doméstico, o que a gente tem debatido muito é o fim da escala 6x1. Essa escala é muito sacrificante para as mulheres, porque a jornada é tripla. A mãe de família, a mulher que trabalha e cria os filhos e cuida dos filhos, tem que ter toda a assistência do município, do estado e da União também, oferecendo a condição de uma saúde pública, gratuita, de boa qualidade e, sobretudo, daquelas que trabalham e têm um menor poder aquisitivo, economicamente mais fraca, de família mais fraca, tem que ter a creche, tem a assistência e também toda a parte do ensino fundamental e ensino básico. Eu sou senadora, médica, mas sou dona de casa, sou mãe, avó, e não tem nenhuma mulher que não tenha dupla ou tripla jornada. Mas, infelizmente, na última reforma da Previdência, aumentaram 7 anos a mais de trabalho para as mulheres poderem se aposentar. Nós passamos de 55 para 62.
E nós precisamos desse olhar diferenciado. Um olhar de mudanças nas políticas públicas, na cultura de uma sociedade que, por gerações, mantém invisível os trabalhos do cuidado. Por que a senhora se interessou por esse assunto e se particularmente a senhora já enfrentou essa coisa do cuidar? Lógico que sim, mas a sua experiência própria? Existe uma cobrança social de uma mulher que sai do papel social de gênero que é esperado para ela, que é um papel mais comedido, e se lança na vida pública, e a magistratura tem isso de vida pública, ela é muito mais cobrada, né? Você vai para um curso e pergunta para você, mas quem está cuidando dos seus filhos, né? Que é uma pergunta que nunca se faz para um homem, mas sempre se faz para uma mulher. Sempre lembro que meu pai saía, então passava o dia todo na roça, e meu pai só chegava em casa à noite, ou no final do dia, ou nas horas de refeição, e a minha mãe gerenciando toda aquela casa. Eu sou filha de trabalhadora doméstica, que saía diariamente para cuidar dos filhos de uma outra mulher, e eu, enquanto irmã mais velha, tinha que cuidar dos meus irmãos. Então era muito comum no ensino médio, quando eu estava me preparando para o vestibular, ter que estudar de madrugada, que era o único horário que eu tinha disponibilidade para os estudos. Tem um poema do Paulo Leminski, que é um poeta paranaense, que ele diz o seguinte, minha mãe dizia, pinga pia, e a pia pingava, frita ovo, e o ovo fritava, né? Então assim, como se tudo fosse automático, né? Como se a mãe fosse mágica. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, obras em rodovias, apicultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Não perca. Gerando riqueza e desenvolvimento, desenvolvendo essas cidades e toda essa região. Portanto, eu estou colaborando decisivamente com a infraestrutura da região do Cerrado do Piauí. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Existiram todas as tentativas de apagar o episódio da Confederação do Equador da história. Na impossibilidade de apagar, diminuir, minimizar a figura do seu herói. Frei Caneca hoje é um herói nacional, inscrito no livro dos heróis da pátria, mas sempre careceu de uma pesquisa maior de quem era essa figura, de quem era essa pessoa, qual o rosto de Frei Caneca. A partir de descrições de época, vários artistas criaram imagens, criaram um rosto para Caneca. Alguns até têm quase uma aura de santo. Isso passa muito pela questão do martírio, pela questão da execução. É impossível não associar com o martírio dos santos, mas é também uma memória de que os santos mártires carregam frequentemente nas suas representações o objeto do martírio. O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada 4 anos pelo sistema proporcional. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações. Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege 3 senadores, independentemente do tamanho de sua população.
Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As duas casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de 2/3 de seus membros, o início de um processo de impeachment contra o presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral, aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6.000 habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve o diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Eu sou nascido em Porto Alegre, mas com 6 anos de idade já estava aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, fui educado na terra carioca. Minha mãe, minhas irmãs, era um ambiente doméstico em que vivi. Aprendi a ler e escrever com a minha própria mãe. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né?
se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Essa comissão, no meu ponto de vista, demonstrou-se omissa diante de indícios robustos de práticas ilícitas. Informações da mídia e denúncias apresentadas indicavam possibilidade de esquemas sofisticados de corrupção. Infelizmente, essa CPI, em vez de aprofundar as investigações, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, negligenciou a coleta de provas, a oitiva de testemunhas e a análise de documentos relevantes. Eu gostaria de votar em qualquer indiciamento, em qualquer imputação, que tivesse segurança técnica de como foi construída, não pela relatora, mas pelo ambiente. A partir do momento que a gente começa a votar e começa a se ilustrar por imputações, por ilações, cada um se torna responsável por aquilo que defende. Eu nunca recebi um centavo de negócio de jogo, mas eu sei que financia o esporte no país e tem as contrapartidas de publicidade, de imprensa. Muita gente chegou a falar para mim, e fulano, e Beltrano, eu disse o seguinte, eu não tinha material suficiente e eu tenho indícios, sim, mas eu não quero, de forma alguma, expor ninguém. Encerrada a votação, o resultado sim, 3 não, o relatório foi rejeitado. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes. Seria uma omissão eu recolher tudo o que foi feito durante esse período e engavetar. Eu sei, e outros senadores todos sabem, das questões que foram levantadas durante o período da CPI. Então, eu saio feliz, com a missão cumprida, e todos os brasileiros saberão, não terminou e não terminará em pizza. Quais foram os principais impactos da Lei Maria da Penha? Isso na legislação brasileira tem amparo? Conheça os principais tipos de golpes virtuais e saiba como evitá-los. Podem apontar para um sistema que vocês, estudantes, acham adequado ou continuam com a mesma opinião? Existem no Brasil praticamente 6 mil crianças disponíveis para adoção e quase 40 mil pessoas querendo adotar. Então, é um número que não fecha. A maioria dos casais que pretende adotar, isso já foi feito através de pesquisa, prefere adotar uma criança que tenha menos de 1 ano de idade, que tenha um sexo feminino, que tenha a cor branca. Portanto, é muito difícil, porque a maioria dessas crianças que estão nos abrigos, ela não tem essas características. Então, por isso que eu digo que é preciso mudar a cultura também da adoção. Derrubem o mito de que uma criança com mais idade, você coloca resistência para adotar. Eu percorri os abrigos, elas têm amor para dar.
elas têm um amor incondicional. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Oi, pessoal! Hoje o nosso assunto é Ministério Público. E você sabia que ele também atua na Justiça Eleitoral? Pois é. Fica comigo que eu vou te explicar. Roda a vinheta, diretor. Então é isso. Seguinte, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, é uma instituição independente que tem uma missão super importante. Ele atua como fiscal da lei, na proteção da democracia, da ordem jurídica e dos direitos da sociedade. Bom, e você pode estar se perguntando, qual o papel dele no processo eleitoral? A instituição participa das sessões presenciais e virtuais do TSE, acompanha os julgamentos e dá pareceres, que podem ser por escrito ou falados, ali mesmo no plenário. Mas ele não vota como as ministras e ministros, viu? Ele colabora, opina e orienta. E não para por aí. O MP eleitoral também entra com ações na justiça quando alguém quebra as regras das eleições, tipo compra de votos, propaganda irregular, essas coisas. Ou seja, o Ministério Público Eleitoral está em todas as etapas, do início ao fim, para garantir eleições limpas, justas e transparentes. Agora sim, dá para você dizer que já sabe o que é e o que faz o Ministério Público Eleitoral. Curtiu o conteúdo? Deixa seu like, compartilha com a galera e segue a gente nos perfis oficiais do TSE nas redes. Então é isso. Tchau! E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre segurança pública, turismo, garantir um equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e a preservação da Caatinga. Da TV Assembleia do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar aqui. Como é que tem traficantes sem acerto? Como é que tem o pessoal que está na rua vendendo ambulante sem acerto? A origem da UPP é fazer controle territorial. Quando ela crescia e quando ela não crescia. Para onde que ela ia e para onde que ela não ia. Essa falácia da guerra é para manter controle da favela. Isso é uma sofisticação do século XXI para você ter o domínio. Aqui no Brasil é o único país do mundo em que aquilo que se atribui ao crime organizado foi criado dentro de instituições do Estado. Todas essas formas de lidar com conflitos e com o próprio crime, elas levaram a essa situação de hoje, né? Então, acho que, como a gente vê, apostar na continuidade disso ou é burrice ou tem alguém que lucra com todo esse cenário. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985
Vim lá do interior de Minas Gerais para a cidade, né? Mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, e que tira o sustento dali, da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água, e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. A programação de 2025 exibe documentários que celebram... Eu não sabia que eu tinha direito a fazer uma faculdade pelas ações afirmativas. Questionam... Será que eu não vou poder ser realmente eu? Recordam, respeitam e trazem reflexões sobre o nosso passado e a história recente do Brasil. Vamos tratar um pouquinho da política, porque a política está tratando da nossa vida já há muito tempo. Senadoc, todo sábado, às 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Os mais velhos falam que a natureza está em clube, que ele está com raiva. Se a gente quiser fazer uma convivência harmoniosa com a Amazônia, ela vai ser feita não através de grandes usinas hidrelétricas, grandes projetos de mineração, grandes projetos de desmatamento, mas sim através de um envolvimento com a floresta. Se nós quisermos
realmente nos beneficiarmos de toda essa riqueza, dos saberes dos pajés, das magés, dos rituais, das dietas, das interações, das misturas e das entidades, isso é muito mais relevante do que qualquer quantidade de petróleo que se possa descobrir lá, ou de nióbio, ou de qualquer mineral. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer: o presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos, são as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Eu sou nascido em Porto Alegre, mas com 6 anos de idade já estava aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, fui educado na terra carioca. Minha mãe, minhas irmãs, era um ambiente doméstico em que vivi. Aprendi a ler e escrever com a minha própria mãe. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Em 1817, a grande líder do movimento de insurreição que declarou a independência do Crato, na região do Cariri, aqui no Ceará, a grande líder foi Bárbara de Alencar. Não existe um destaque dado a essas mulheres. Geralmente eu costumo dizer que essas mulheres elas possuíam nomes, sobrenomes, mas elas não são abordadas com os seus nomes. Bárbara, ela tinha um sobrenome, e esse sobrenome ela tem destaque, principalmente quando a gente fala sobre a história de Pernambuco e Ceará. Foi a primeira presa política, inclusive, da história do Brasil. Depois de liberta, manteve a sua participação nas lutas libertárias do país. Ela conseguiu influenciar também da maneira como as mulheres podiam fazer naquele período. Sem uma presença pública, mas com uma presença de suporte e com a presença de articulação muito importantes. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas 2 profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje.
Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Eu sou Josimar Pereira, nasci em 1985, vim lá do interior de Minas Gerais, a cidade, né? Mas não me adaptei. Aí entrei no movimentos sociais e fiz a luta pela terra. Hoje estou trabalhando com a agricultura familiar. O acesso à terra é um direito de todos. A intenção é que a pessoa consiga seu pedaço de terra, consiga ser contemplado, que hoje é através do chamamento público, e que tira o sustento dali, da família. Por isso que a gente se diz agricultor familiar. Eu cheguei aqui sozinho, barraco 4x4, não tinha irrigação, não tinha água, e de lá para cá eu tive que trabalhar e conseguir tudo, né? O mais importante da democracia é a gente ser livre para ir em busca do sonho e lutar e tocar adiante. Sou muito feliz vivendo da terra, a gente plantar, ter o próprio alimento e ainda tirar o sustento, isso é muito gratificante para a gente. Meu nome é Josimar e eu nasci com a democracia. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Em 1817, a grande líder do movimento de insurreição que declarou a independência do Crato, na região do Cariri, aqui no Ceará, a grande líder foi Bárbara de Alencar. Não existe um destaque dado a essas mulheres. Geralmente eu costumo dizer que essas mulheres elas possuíam nomes, sobrenomes, mas elas não são abordadas com os seus nomes. Bárbara, ela tinha um sobrenome e esse sobrenome ela tem destaque, principalmente quando a gente fala sobre a história de Pernambuco e Ceará. Foi a primeira presa política, inclusive, da história do Brasil. Depois de liberta, manteve a sua participação nas lutas libertárias do país. Ela conseguiu influenciar também da maneira como as mulheres podiam fazer naquele período, sem uma presença pública, mas com uma presença de suporte e com a presença de articulação muito importantes. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada 4 anos pelo sistema proporcional. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações. Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege 3 senadores, independentemente do tamanho de sua população. Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As 2 casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de 2/3 de seus membros,
o início de um processo de impeachment contra o presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes. Quais foram os principais impactos da Lei Maria da Penha? Isso na legislação brasileira tem amparo? Conheça os principais tipos de golpes virtuais e saiba como evitá-los. Podem apontar para um sistema que vocês, estudantes, acham adequado ou continuam com a mesma opinião? Declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 239 de 2005, de autoria desta presidência e de outros senadores e senadoras, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar os 200 anos da Confederação do Equador. Convido para compor a mesa desta sessão especial os seguintes convidados e convidadas. Senadora Jussara Lima, vice-presidenta da Comissão Temporária Interna, em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. Senador Humberto Costa, membro da comissão. Senador André Amaral, primeiro suplente do senador Efraim Filho e membro também da comissão, durante o período em que esteve no Senado. Convido ainda o senhor Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público federal. Convido o senhor Márcio Tancredi, diretor executivo de gestão do Senado Federal. A presidência informa que esta sessão terá também a participação dos seguintes convidados. Senhora Márcia Ângela da Silva Aguiar, presidenta da Fundação Joaquim Nabuco. Senhor Jones Santa de Araújo, professor da Universidade Federal do Piauí. Senhor Moacir Cunha de Araújo Filho, vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, que participará remotamente. O senhor ministro André Heráclito do Rego, diplomata e historiador, autor de obras lançadas por iniciativa desta comissão. E o senhor George Félix Cabral de Souza, professor da Universidade Federal de Pernambuco e organizador, junto com o professor Joaquim Maciel de Carvalho, de obras que também serão lançadas por ocasião do bicentenário. Convido a todos e a todas para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional.
girão-te pela própria natureza, deserto as mortes pálido moço, e o teu futuro espreguiçado entre outras vidas do Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais florida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos laços têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, uma barulho sempre estrelado, e diga ao verde ouro dessa flor, mas no futuro e glória do passado, mas eles a justiça palma forte, terás no filho teu não foge a lua, brilhante agora entre outras vidas do Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gente, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, autoridades, colegas senadores, membros da comissão, muito bom dia. Com muita alegria de estarmos realizando esta sessão solene. Estamos chegando ao fim de uma bela e gratificante jornada iniciada em dezembro de 2023, quando instalamos a comissão em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. Foi uma experiência riquíssima. Tenho orgulho de dizer que os nossos objetivos foram alcançados e, em alguns casos, até mesmo superados. Quando concebemos a comissão, tínhamos consciência do tamanho do desafio, mas era importante para o Brasil dos nossos dias saber o que se passou no período logo após a nossa independência. Muitas das angústias políticas de hoje nasceram lá, na década de 1820, quando este se tornou um país independente. A Confederação do Equador não foi um espasmo político surgido do nada. Não. Foi um movimento nascido das aspirações mais profundas da brasilidade. Surgiu da indignação com as medidas arbitrárias e autoritárias ditadas por Dom Pedro I. Contrariando suas promessas, o primeiro imperador brasileiro centralizou o poder. Impediu que as províncias escolhessem os seus próprios governadores e dissolveu a Assembleia que estava elaborando a nossa primeira Constituição. A esse modelo autoritário, que deitou raízes profundas na nossa vida política, havia outra possibilidade, que era encarnada e foi encarnada pela Confederação do Equador. Federalismo, mais descentralização, mais autonomia local, mais liberdade ao parlamento. Por essas ideias, homens e mulheres lutaram, deram suas vidas e nos deixaram um legado de esperança e certeza de que outro Brasil,
mais democrático e mais federalista é possível sim de ser sonhado. Trouxemos à pauta temas que nos ajudam a refletir sobre quem somos, sobre quem queremos ser e de como podemos concretizar os nossos sonhos de uma sociedade mais livre, mais próspera e mais democrática. Dos trabalhos da comissão, obtivemos resultados que nos orgulham por demais. O lançamento do documentário Uma Outra Independência, dividido em 2 episódios. A exposição iconográfica Confederação do Equador, uma história de luta e cidadania. O último dia é hoje. Lançamos a semana passada. Quando acabar aqui, quem tiver tempo, vá ao Salão Negro. O lançamento da coleção de 6 livros sobre a temática, com obras inéditas, e em breve estará no ar, hospedado no postal do Senado Federal, na internet, o site é especialmente construído como repositório de todos os conhecimentos, pesquisas e reflexões mapeados até aqui. Professores e professoras, estudantes, pesquisadores e pesquisadoras, cidadãos e cidadãs terão à disposição todo esse conhecimento. Além disso, ao longo deste mais de 1 ano e meio de atividades, a comissão realizou audiências públicas nessa Casa Legislativa e nos estados. Oficina com os estudantes participantes do programa Jovem Senador. Diligências para pesquisa de fontes primárias. E estabeleceu parcerias com instituições detentoras de acervos históricos de referência na temática. Levamos a Confederação do Equador para todos os estados que foram províncias confederadas. Mais do que concretizar tudo aquilo que for ambicionado quando da instalação da comissão, nós nos superamos, até porque os trabalhos eles nos levaram a novas descobertas durante o seu curso. É por isso que agradeço a muitas pessoas que trabalharam nessa jornada, a todos os nossos colaboradores. Me sinto no dever de deixar o meu mais profundo agradecimento. Foi um trabalho de todos vocês que permitiu que esta comissão seja um caso de sucesso e de realizações. Deixo também o meu abraço fraterno a todos os senadores que estiveram conosco nessa jornada. Aqui na mesa nós temos 3 membros efetivos da comissão, outros que não puderam vir, de modo que todos os estados que participaram da Confederação tiveram suas representações aqui no Senado, compondo a nossa comissão. Essa jornada, portanto, é de todos nós. Como tenho dito ao longo do trabalho, vamos ler, vamos conhecer melhor a nossa história, vamos visitar a exposição iconográfica, ler as publicações dos diversos autores que se debruçaram detidamente sobre o assunto, assistir ao documentário e nos apropriar de todo o acervo que estará disponível no site do Senado Federal. Propostas de encaminhamentos duradouros deste legado serão analisadas em nossa comissão de trabalho, que fechará formalmente o ciclo desta comissão. Sigamos trabalhando pelo Brasil que queremos. Viva a democracia, viva a Frei Caneca. Muito obrigada. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo sobre a série documental Uma Outra Independência, produzida pelo Senado, pela TV Senado. Quase nada. O que eu sei é isso, que ele foi tirado as vestes, tiraram o couro da mão dele, né? Achado que, tirando o couro da mão dele, ele deixava de ser sacerdote. Aí ele morreu sacerdote. A
participação de Caneca em 17, ela normalmente é colocada como secundária. Frei Caneca continua, inclusive em Pernambuco, sendo até hoje um ilustre desconhecido, né? Mesmo os pernambucanos ainda não deram a relevância, né, que Frei Caneca tem como figura política e figura revolucionária. Frei Caneca foi apagado. O esforço é, já que a gente não pode esvaziá-lo, vamos esquecer, porque o esquecimento é pior do que a morte. Não restou retrato fidedigno dele. É um desses heróis brasileiros sem rosto. A ideia da confederação, ela não era de divisão do Brasil. A Confederação do Equador ela foi agregando vários estados. Pernambuco, que foi o foco nascedouro. Paraíba e Ceará, também Rio Grande do Norte, se uniram ao movimento, o tornando ainda mais forte no ideal libertário, não temiu a própria morte. É uma fase que está se falando muito de liberdade em uma capitania onde há uma presença enorme de população escravizada. Então, como falar de liberdade, falar de igualdade, né, mas manter a escravidão? Então, o que é liberdade? A liberdade política, que é tão imbuída nesses discursos, né, de uma perspectiva liberal, né? Liberdade política para o indígena vai ser uma coisa, para membros dessa elite política vai ser outra. E até mesmo para as pessoas que foram escravizadas também vai ter outra. É necessário fazer esse movimento de tentar entender como é que essas pessoas que se expressavam e vivenciavam esses debates de outra forma também participavam, como é o caso dos povos indígenas, da população urbana, pobre e livre, das pessoas escravizadas. Ou seja, contar essa confederação do Equador, contar a história do Brasil a partir de outras perspectivas, né? A partir de outros pontos de vista, a partir de outras experiências. Não, se a senhora quiser. Queremos agradecer à TV Senado. Este é o primeiro documentário, tem outro também que está sendo produzido e ficará disponibilizado no site do Senado. Neste momento, concedo a palavra à senadora Jussara Lima, vice-presidente da Comissão Temporária Interna, em comemoração ao bicentenário da Confederação do Equador. Bom dia. Quero cumprimentar a presidente desta comissão, a brava senadora Tereza Leitão, uma mulher que representa muito bem o seu estado, o Pernambuco. Cumprimentar a todos que fazem parte da mesa, cumprimentar o senador Humberto Costa, que hoje está de aniversário. Que Deus o abençoe. Como vice-presidente da Comissão do Bicentenário da Confederação do Equador, no Senado Federal, muito me honra participar dessa solenidade. Quero parabenizar especialmente a minha colega, presidente dessa comissão, a minha amiga, senadora Tereza Leitão, pela condução exitosa dos trabalhos. A Confederação do Equador é um dos episódios mais relevantes da luta republicana no Brasil. Por esse motivo, é muito valorosa a realização deste evento. Os livros de história do Brasil dão destaque, merecidamente, às personagens de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte.
No entanto, a então província do Piauí teve uma participação significativa. À época, não houve uma adesão uniforme à causa revolucionária, como natural reflexo das tensões políticas e sociais da região. A versão historiográfica oficial realça o apoio da elite piauiense ao governo imperial. No entanto, há inúmeros estudos que evidenciam a participação de figuras de relevo do Piauí no movimento confederado. De um modo geral, os proprietários de terra alinharam-se com o governo de Dom Pedro I, ao passo que os comerciantes penderam para o movimento republicano. Por fim e ao cabo, o que interessa é que a semente do ideal republicano deitou raízes em nosso Estado. Nesse sentido, inúmeros pesquisadores da Universidade Federal e do Instituto Federal do Piauí, como os professores John de Santana de Araújo, que aqui está presente, que eu quero agradecer por o senhor ter vindo, aceitou o nosso convite, é uma honra muito grande para todos nós. Francisco Oliveira e João Paulo Costa têm publicado os livros e artigos com uma descrição mais bem fundamentada da Confederação do Equador. Os seus trabalhos têm contribuído especialmente para aqueles que compreendamos todos, piauienses e brasileiros, que os confederados republicanos e o seu ideário não estavam concentrados exclusivamente nos estados de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Muito obrigada. Muito obrigada, senadora Jussara Lima, por suas palavras e por sua participação na comissão, trazendo muita coisa do Piauí. A senadora foi exigente conosco, viu? Piauí, né? Professor George, Piauí está presente e eu quero que a comissão esteja por lá também. Passo a palavra agora ao senador Humberto Costa, o nosso aniversariante. Bom dia a todos e a todas. Eu queria começar saudando aqui a nossa presidente da sessão e requerente da mesma sessão e presidente da Comissão Temporária Interna do Senado Federal, a senadora Tereza Leitão, a senhora vice-presidente da Comissão Temporária Interna do Senado Federal, a senadora Jussara Lima, o senador André Amaral, primeiro suplente do senador Efraim Filho, o senhor defensor público-geral federal Leonardo Cardoso de Magalhães, diretor executivo da gestão do Senado Federal, Márcio Tancredi. Queria saudar aqui também as presenças de professores, historiadores, pesquisadores, que têm contribuído de uma forma muito importante para que nós possamos não reescrever a história do nosso país, mas de trazer ao conhecimento da sociedade, principalmente dos jovens, a história que o Brasil tem e que muitas vezes é esquecida, não é? Como diz eu falei na semana passada, a máxima de que quem escreve a história são os vitoriosos, né? Dizem que é de George Orwell, outros dizem que é de Churchill, mas é uma frase muito inteligente, porque, na verdade, são aqueles que se sobressaem nos conflitos, nas disputas por hegemonia, que terminam por contar a sua história, a história do seu ponto de vista e, muitas vezes, aqueles que estiveram no outro polo e que cumpriram papéis importantíssimos não são reconhecidos, né? E por isso eu quero parabenizar a senadora Tereza Leitão
pela iniciativa, pela forma como conduziu esse processo de celebração dos 200 anos da Confederação do Equador, pela forma com que procurou incorporar outros senadores nesse trabalho. E eu me sinto muito feliz de ter participado e dizer que mais feliz ainda me sinto, sem diminuir a importância e a relevância de outros estados, porque é também um reconhecimento do papel libertário que o estado de Pernambuco sempre teve, né? E é fundamental que nós possamos entender um pouco em que condição se dá esse grande movimento, né? Primeiro, nós assistimos em toda a América Latina que os países que foram obtendo a sua independência das colônias, e aí principalmente falando dos países de língua hispânica, de imediato constituíram as suas repúblicas, não é? E nós aqui no Brasil, como todos os movimentos políticos, históricos, sempre se dão com um controle, não é, importante por parte das elites, na maioria das vezes é um acordo entre as elites. Nós aqui tivemos a passagem do poder para Dom Pedro I, que havia sido, de alguma forma, partícipe importante nesse processo da independência, mas que, ao invés de nós termos uma república, tivemos a continuidade de uma monarquia, o império, e um império marcado por uma figura central com características tipicamente autoritárias. Naturalmente que ele tem seus méritos, não há como deixar de reconhecer, porém, o que nós víamos, especialmente nos primeiros anos do governo de Dom Pedro I, era exatamente um processo de centralização absurda do poder político, sequer a possibilidade de escolher os governadores ou os chefes das províncias era possível, a postura arbitrária, permanentemente arbitrária do imperador e o processo injusto da contribuição dos estados e dos setores econômicos para a sustentação do Estado e, inclusive, de muitos privilégios da corte, não é? Bom, e imediatamente após a independência se propõe a elaboração de uma Constituição que, desde o primeiro momento, já é marcada pela opinião de Dom Pedro de que deveria ser algo que legitimasse os interesses do país, mas os dele principalmente, né? Ele é explícito numa declaração no sentido de que ela tem que espelhar o que é ele e o seu poder. E o pior é que depois ele próprio dissolve a Constituinte e outorga uma Constituição ao Brasil marcada exatamente por todo esse autoritarismo. E Pernambuco, assim como outras províncias, se levanta contra isso, né? Pela liderança de Manuel de Carvalho, do próprio Frei Caneca, de Cipriano Batista, e faz um movimento que tem características importantíssimas no sentido de ser humanista, de ser defensor do iluminismo, do republicanismo, da liberdade, e isso é uma marca indelével que não se apaga da nossa história, não é? Esse movimento que se espalhou para o Rio Grande do Norte, para a Paraíba, para o Ceará, como a Revolução de 1817 também tinha se espalhado, deixa uma marca profunda na nossa história e também deixa muitos mártires, não é? Entre eles Frei Caneca, que os que iriam fuzilá-lo, os que iriam enforcá-lo não tiveram a coragem de fazê-lo, ele teve que ser fuzilado e deixou o seu nome escrito nas páginas históricas do nosso estado e do Brasil. A retaliação a Pernambuco, principalmente, que se deu inclusive na
no corte, né, de uma parte importante do seu território. Ainda hoje, eu acho que a gente tinha que brigar para trazer de volta muita coisa, principalmente aquela região do São Francisco, mas eu considero que foi um movimento muito importante, que nos orgulha a todos, que mostra esse caráter libertário do Nordeste e de Pernambuco, e que precisa ser cada vez mais conhecido pela nossa população, pelo nosso povo. E eu queria, Tereza, mais uma vez lhe parabenizar, agradecer a todos que contribuíram para esse trabalho, e esperamos que tudo que foi feito aqui tenha uma grande repercussão no nosso país. Obrigado, gente. Até logo. Muito obrigada, senador Humberto Costa. Todos os 3 senadores de Pernambuco participaram efetivamente da comissão. Não é por nada, né? Só por conta de alguma coisa. Mas quero também cumprimentar as galerias do Senado, daqui da nossa plenária. São pessoas que estão em visitação. Nós estamos realizando uma sessão solene em homenagem aos 200 anos da Confederação do Equador, um movimento revolucionário que eclodiu em 1824, cuja figura central foi Frei Caneca e vários outros mártires que atuaram bastante. Caso vocês desejem, tem uma exposição no Salão Negro que conta um pouco dessa história. Se quiserem passar por lá, serão todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Dando prosseguimento, eu concedo a palavra ao senador André Amaral, primeiro suplente do senador Efraim Filho da Paraíba, que assumiu, de fato, durante a sua estada aqui no Senado, assumiu a nossa comissão, realizou uma grande audiência, coordenou uma grande audiência lá no estado da Paraíba. Com a palavra, o senador André Amaral. Senhora presidente e requerente desta sessão, e presidente da Comissão Temporária Interna do Senado Federal, senadora Tereza Leitão, pernambucana. Senhora vice-presidente da Comissão Temporária Interna do Senado Federal, senadora Jussara Lima, piauiense brilhante, como a senadora Tereza Leitão também. São as mulheres cada vez mais mostrando sua competência aos 4 cantos e recantos desse país, como a importância da mulher na política, em todos os segmentos da sociedade, sobretudo no parlamento. Parabéns às senhoras pela desenvoltura, pela dedicação. Senador aniversariante pernambucano, que eu tenho tanto apreço e carinho, Humberto Costa. Meus parabéns pelo seu aniversário merecido. Diretor Executivo de Gestão do Senado Federal, querido Márcio. Senhoras e senhores embaixadores, representantes diplomáticos dos seguintes países que aqui engrandecem esse tão importante evento: do Haiti, do Paraguai e do Timor-Leste. Sejam bem-vindos e muito nos honra a presença dos senhores, dando a grandiosidade a este evento, a esse marco dos 200 anos destinado à celebração da Confederação do Equador. Representante do governo do Estado do Pará, senhor chefe do Núcleo de Representação do Escritório do Pará em Brasília, Rômulo Rodovalho Gomes. Pará, uma terra maravilhosa. Agora, daqui a poucos dias, o Círio de Nazaré. Terra rica de um povo maravilhoso. Representante do governo do Estado de Pernambuco, senhora Daniela Medeiros. É com enorme satisfação que subo a esta tribuna, tendo a honra de ter sido convidado a participar desta honrosa sessão para brindar os bons frutos gerados pela Comissão Temporária Interna em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. Movimento que deixou como legado ideais de liberdade, democracia e cidadania para o nosso povo,
em especial o sofrido e idealista povo amado nordestino. Ainda em curso no meu mandato de senador da República, assumindo a nobre missão de representar com muito orgulho o querido, competente e dedicado senador Efraim Filho, por sua licença, tão bem representa a nossa querida Paraíba. Participando da comissão do Senado, em agosto de 2024, que percorreu alguns caminhos históricos e muitas das vezes poucos lembrados dos movimentos do solo paraibano. Frei Caneca foi preso em Campina Grande. A importância da Paraíba. É importante que se diga, Frei Caneca esteve preso em Campina Grande, no compartimento da Borborema, o maior São João do mundo. Em uma semana, conseguimos revisitar a história da Confederação do Equador na Paraíba, com apoio especializado de pesquisadores do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, das Universidades Federais da Paraíba, o UFPB, e da Universidade Federal de Campina Grande, o UFCG, do Museu de Campina Grande e dos municípios de Areia e Itabaiana. E aqui, em nome do professor Josemi Melo, não poderia deixar de falar da professora jovem Andressa dos Santos, da cidade de Itabaiana. No último dia da missão, nos reunimos na Assembleia Legislativa da Paraíba, onde eu presidi e tive a honra, em substituição ao senador Efraim Filho, para discutirmos participação da Paraíba na Confederação. Quero destacar a participação do jovem e mais jovem deputado à época, André Amaral Filho, do qual tenho a honra de ser pai, na audiência, em que nos deixou honrosa lição sobre a importância de manter viva a memória de todos aqueles que, de forma anônima ou reconhecida, lutaram para construir uma Paraíba e um Brasil mais justo e democrático e livre. Em reflexão e reconhecimento, vindos de um jovem e muito especial, pois demonstra a importância de novas gerações que compreendam, valorizem e reafirmem o nosso compromisso de valorizar a nossa história e os que lutam pela liberdade. Momento que vivemos os ideais de justiça, democracia e liberdade que devem sempre nortear nossa atuação no presente. Hoje vivemos a poluição das informações e a juventude fica carente de conhecimentos de uma história tão importante que foi hoje que estamos celebrando, rememorando a Confederação do Equador nos seus 200 anos. Em poucas palavras, o movimento paraibano se deu em período anterior à proclamação da Federação do Equador, em 2 de julho de 1824. Tendo seu ponto máximo de tensão a Batalha de Riacho das Pedras em Itabaiana, Grande Itabaiana, no dia 24 de maio de 1824. Estima-se que 2.000 tropeiros do Império se confrontaram com 1.500 valentes paraibanos, liderados por Félix Araújo Ferreira de Albuquerque, batalha que deixou mais de 100 mortos, mais de 100 idealistas mortos. Um dos maiores conflitos internos da história nacional. Não vou me ousar a estender nas explanações, pois a história mais detalhada poderá ser conhecida nas publicações produzidas pelo Senado da República com apoio dos nossos queridos pesquisadores. Para finalizar, parabenizo as senadoras Tereza Leitão, a senadora Jussara Lima, pela primorosa condução dos trabalhos da comissão e pelo convite para participar dessa sessão. E convido a todos a refletir sobre a importância e conhecermos a nossa história, de onde viemos e seus efeitos na construção da nossa identidade nordestina. Tenho a certeza de que
A Confederação do Equador contribuiu decisivamente para a integração dos estados do Nordeste e para a consolidação do espírito democrático. Que não sejam esquecidos jamais também os anônimos paraibanos e muitos paraibanos e paraibanas que lutaram para construir uma Paraíba e um Brasil mais democrático e mais justo. O Nordeste brasileiro merece um reconhecimento pelo seu povo bravo, pelo seu povo ordeiro, que não poderia se furtar naquele momento. Assim, quero agradecer a oportunidade de representar o senador Efraim Filho, do qual sou o seu primeiro suplente, e tive a oportunidade de representá-lo no exercício do mandato, lá na Paraíba, quando presidi o importante evento da Confederação do Equador. Senhoras e senhores, muito obrigado. É uma alegria muito grande, presidente. É uma alegria muito grande. É o resgate da história. É importante que as novas gerações conheçam a nossa história. Homem sem história está fadado a não construir uma nova história. É importante que essa juventude conheça os bravos heróis que muitos derramaram sangue e perderam suas vidas por seus ideais. Muito obrigado. Muito obrigada, senador, pela presença, pela participação também durante todos os trabalhos da comissão. Antes de dar prosseguimento às falas da mesa, eu quero registrar a presença dos senhores e senhoras embaixadores, encarregados de negócios e representantes diplomáticos dos seguintes países: Haiti, Paraguai e Timor-Leste. Representando o governador do estado do Pará, o senhor-chefe do Núcleo de Representação do Escritório do Pará em Brasília, Rômulo Rodovalho Gomes. E agora eu concedo a palavra ao senhor Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público federal, pelo tempo de 5 minutos, se for possível. Bom dia a todos e a todas. Gostaria inicialmente de saudar a nossa presidenta, a senadora Tereza Leitão, também a senadora Jussara Lima. Esteve aqui conosco o senador Humberto Costa, também prestigiando, senador André Amaral e o diretor executivo. Saudar também a todos aqueles embaixadoras, a senhora embaixadora do Timor-Leste, que é uma parceira histórica da Defensoria Pública da União. Nesse ano em que celebramos o bicentenário da Confederação do Equador, é imprescindível recordar o significado profundo desse movimento na história do nosso país. Em 1824, no coração do Nordeste, homens e mulheres se levantaram em defesa de ideais republicanos, federativos e de maior participação popular no recém-independente Império do Brasil. A Confederação do Equador foi a expressão de inconformismo contra o centralismo monárquico e o clamor por liberdades políticas que somente mais tarde, muito mais tarde, vieram a ser consolidadas no nosso país. Embora tenha sido sufocada com violência, a Confederação do Equador permanece como símbolo de luta, como símbolo de resistência e autonomia regional, por justiça social e por um projeto de nação mais plural e democrática. E, nesse sentido, é oportuno mencionar que a Defensoria Pública, como uma instituição essencial ao acesso à justiça dos brasileiros e também da promoção e da proteção dos direitos humanos,
realiza hoje o que foi o sonho de muitos no passado, de muitos daqueles que inspiraram o movimento. Ou seja, garantir a voz, a defesa, a cidadania aos mais vulneráveis, combater as desigualdades socioeconômicas e fortalecer a nossa democracia. A luta pela inclusão social e pelo respeito à dignidade humana, pilares da Defensoria Pública, ecoa o ideal de participação e liberdade que a Confederação do Equador tão bravamente defendeu e deixou como legado para todos nós. Ao relembrarmos esses 200 anos, não apenas rendemos homenagem à coragem daqueles e daquelas que tombaram naquele episódio, mas também reafirmamos o compromisso do Brasil contemporâneo com o Pacto Federativo, com o pluralismo e com o diálogo construtivo entre as suas regiões e os seus povos. Que a memória da Confederação do Equador continue a iluminar o caminho de uma nação que valoriza a sua diversidade e que busca incessantemente aperfeiçoar a sua democracia, combater as desigualdades sociais e o combate à fome. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a participação e as palavras do nosso defensor público federal, Leonardo Cardoso. E concedo a palavra agora ao senhor Márcio Tancredi, diretor executivo de gestão. Agradecendo também todo o apoio que recebemos da diretoria-geral, da mesa diretora, para a realização dos nossos trabalhos. Pois não, senadora. Inicio saudando a senhora, presidente da comissão, e também dessa sessão, os senadores, senador Humberto, senadora Jussara, senador André, doutor Leonardo, os nossos convidados, os servidores que estão conosco hoje, a quem nos escuta e ouve pela TV Senado. É uma honra para mim representar nessa sessão a nossa diretora-geral, Ilana, uma apoiadora de primeira hora desse projeto da comissão, né, e a seu pedido tomar parte numa cerimônia que não apenas resgata um marco da história do Brasil, mas também reafirma como referência viva para o presente e para o futuro do país. Saúdo em nome dos colaboradores da Casa, a senadora Tereza, que tem conduzido os trabalhos da comissão com grande sensibilidade histórica, e aos nossos colegas da consultoria e de outras áreas da Casa que têm participado bravamente desse trabalho. A Confederação, né, senadora, como todo mundo já sabe, disse antes, e estão sabendo mais a partir da própria atuação da comissão, foi, antes de tudo, um movimento político que desafiou a lógica de centralização que foi herdada do nosso regime colonial. Em 1824, logo depois da independência, esse movimento expressou com clareza e coragem o desejo de que a liberdade não fosse apenas um ato simbólico, mas um princípio efetivamente aplicado à realidade. A sua origem no Nordeste, em Pernambuco, né, e a sua proposta foi uma forma de poder baseada na organização local, na autonomia regional, onde a igualdade entre as suas componentes políticas e a participação real dos cidadãos nas decisões públicas forjasse uma verdadeira e real confederação. O movimento também antecipou temas que só mais tarde ganhariam força no país, como a liberdade de imprensa, a defesa dos direitos individuais e a luta contra o autoritarismo. O Frei Caneca, a figura central dessa revolução, é um símbolo desses ideais e tem o seu nome escrito no livro dos Heróis da Pátria, aqui no Panteão da Liberdade e da Democracia, logo aqui ao lado, na Praça dos Três Poderes. A sua trajetória e seu legado seguem vivos conosco, como exemplo de compromisso de um Brasil plural, democrático e justo. Sabemos que o Senado tem um papel constitucional de guardião do Pacto Federativo. Ele representa os estados e assegura equilíbrio entre os membros da federação e promove o diálogo entre as diversas realidades regionais. E ao celebrar a Confederação do Equador, o Senado reafirma essa missão. Ele relembra que sua existência está ligada à ideia de que o poder deve estar próximo das pessoas e deve estar atento às suas diversas realidades. A Confederação, enquanto movimento histórico, foi vencida militarmente, mas as suas ideias resistiram e elas moldaram a cultura política do Nordeste,
fortaleceram a tradição republicana e inspiraram, anos depois, as bases do federalismo consagradas na Constituição de 88. Esse bicentenário é, por isso, mais do que uma efeméride. Ele é uma oportunidade de escuta, de reflexão e de valorização do que a história tem a ensinar. E precisamente nesse sentido que a comissão temporária articulou atividades acadêmicas, culturais e institucionais para dar visibilidade ao movimento e torná-lo presente nas escolas, nas ruas e no imaginário coletivo. E nos ajudou também a compreender que a democracia se faz também com memória, com reconhecimento e com pluralidade de vozes. Concluo, em nome dos colaboradores dessa casa, agradecendo a todos que se empenharam nesta justa homenagem à Confederação do Equador, que o legado daqueles que se levantaram em 1824 por um Brasil mais justo e mais federativo continue a inspirar as nossas instituições e a guiar as nossas escolhas. Muito obrigado, senadora. Muito obrigada. Nós vamos ter agora algumas falas de pessoas do plenário que trabalharam através de suas instituições e sua própria representação para o êxito desta comissão. Iniciaremos com a professora Márcia Ancla da Silva Aguiar, presidenta da Fundação Joaquim Nabuco, pelo tempo de 5 minutos. A Fundação nos forneceu imagens importantíssimas do centenário da Confederação que compuseram o nosso documentário. Professora Márcia. Bom dia a todas as pessoas. Quero saudar especialmente a nossa querida senadora, presidente da comissão, a primeira mulher senadora do estado de Pernambuco, a senadora Tereza Leitão. Quero saudar também a senhora vice-presidente da Comissão Temporária Interna do Senado, a senhora Jussara Lima, o senador aniversariante, Humberto Costa, o senhor senador André Amaral, o senhor Leonardo, defensor público geral federal, e o diretor executivo de gestão, Márcio Tancredi. Então, eu queria também saudar os diplomatas e diplomata aqui presente, todas as autoridades, também o ex-conselheiro do Conselho Nacional de Educação, Erasto Forte Mendonça, e dizer da honra de estar aqui representando a Fundação Joaquim Nabuco, que abriu as portas, então, para receber essa comissão brilhante que trabalhou nesse tema importantíssimo para que nós todos possamos honrar essa luta heróica daqueles que tiveram a oportunidade e a decisão e a coragem de lutar pela democracia, então, lutar pela liberdade, lutar pela justiça social. Representando aqui a Fundação Joaquim Nabuco, como sua, aliás, primeira presidente mulher da Fundação após 75 anos da Fundação, que é vinculada ao Ministério da Educação e foi criada em 1949 por iniciativa legislativa. Eu acho muito interessante essa coincidência, porque nós tivemos nessa oportunidade de ter o Gilberto Freire, que então participava do Legislativo Federal e que criou essa fundação, que tem como patrono o abolicionista Joaquim Nabuco. Então, a fundação ela tem por finalidade promover estudos e pesquisas no campo das ciências sociais, nas regiões norte e nordeste do país. Então, ela é sediada em Recife, na capital de Pernambuco, e tem contribuído, historicamente, para a construção do conhecimento científico, cultural e também a formação. Então, tem uma equipe altamente qualificada, tem uma infraestrutura diversificada e ela atua em diversas dimensões estratégicas para uma sociedade democrática, justa, igualitária e inclusiva no respeito à sociobiodiversidade. Então, a Fundação ela dispõe de alguns campos, são 3 campos que a compõem, e tem também diversos equipamentos culturais, como o Museu do Homem do Nordeste, a Pinacoteca e Cinemateca Pernambucana J. Soares, tem 3 cinemas, tem a Maçangana Audiovisual, tem um laboratório de pesquisa, conservação e restauração de documentos e obras de arte,
e também galerias, diversas galerias, ainda é responsável pelo Engenho Maçangana. Tem também um Centro de Documentação e de Estudos de História Brasileira, Rodrigo Melo Franco, e a Biblioteca Blanche Knopf. Então, foi exatamente esses espaços em que a comissão esteve presente e que tem maravilhosos acervos históricos desde o início, não é, dos portugueses aqui no Brasil. Então, é um centro de documentação que preserva a memória, que difunde e tem acesso a essa memória. Tem uma vila digital, não é, que dá acesso a todos aqueles que procuram e têm essas informações. Então, foi com muita alegria e com muita honra que a Fundação ela abre as portas, mais uma vez, e especialmente nesse bicentenário, dizendo, é preciso a gente conhecer o Brasil, é preciso que nós tenhamos a oportunidade de ver a trajetória de todos aqueles e se inspirar, especialmente nos tempos de hoje, em que nós temos, não é, mais uma vez, muitas lutas para afirmar a democracia, para afirmar o respeito às diferenças. Então, acho que todo esse acervo, e são centenas de acervos que tem na Fundação Joaquim Nabuco, conduzem para isso. Então, lembrando todos aqueles povos que estiveram no Brasil, que participaram de muitas ações nesse país, e saber que somente com coragem, com dignidade e na luta é que se consegue uma nação soberana. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, professora Márcia, pela presença, pela grande contribuição que a Fundação deu à nossa comissão. Concedo a palavra agora ao professor Jones Santa de Araújo, professor da Universidade Federal do Piauí, por 5 minutos. O Piauí foi muito bem reclamado, professor, pela nossa senadora. E ainda temos a trilha de Bárbara de Alencar, como saldo também do nosso trabalho aqui. Bom dia a todos. Eu queria, em nome da Universidade Federal do Piauí, agradecer a oportunidade. Aqui é um saldo à senadora e toda a mesa, né? E aos colegas que estão aqui participando desse evento importante em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. Eu me sinto profundamente emocionado, dado o fato da importância histórica desse evento e dado o fato de que é uma história silenciada, a história do Piauí, a partir do contexto da formação do Estado Nacional Brasileiro, do Império do Brasil. Esse movimento atingiu a nossa província em 1824, que já vinha também de um processo extremamente importante para a construção e fortalecimento desse mesmo Estado imperial. Em 1822 e 23, ocorreram 3 importantes eventos no Piauí. O primeiro foi a adesão à independência, fruto de um rico comerciante da província do Piauí, particularmente da cidade de Parnaíba. E, na sequência, em 23, nós temos a adesão do interior da província, particularmente na figura do brigadeiro Manuel de Souza Martins. Essas figuras eram igualmente bastante importantes para a construção do processo da Confederação do Equador. Tal como aconteceu em Pernambuco, tal como aconteceu no Ceará, essas figuras, elas convergiram no processo de fortalecimento da independência e da formação do Estado Imperial, mas, por conta da Confederação do Equador, acabaram se tornando insurgentes, especialmente a figura do comerciante Simplício Dias. A história da Confederação do Equador no Piauí é uma história de resistência, resignação, mas também de apoio, paradoxalmente, ao próprio imperador. A minha contribuição, eu acho que, e dos meus orientandos que foram citados aqui, o João Paulo Peixoto e o Francisco de Assis, ela acabou que trazendo, né, à tona muitos documentos que estavam esquecidos, né, e esses documentos são de importância crucial para
para o entendimento dessa história, né, dessa narrativa da história do Piauí nesse momento. Então, parte dessa documentação ainda continua sendo trabalhada. Os textos que estão fazendo parte da coletânea que foi organizada pelos colegas que aqui estão, o professor Jorge e o querido amigo André, e sobre os auspícios do Senado, eles ajudam um pouco a entender como é que desse processo de expansão e resistência. É uma história, como eu falei, silenciada, ainda esquecida, mas que, graças aos esforços que nós estamos hoje desenvolvendo no Piauí, ela possibilita o entendimento melhor da participação da província na construção dessa federalização que a gente tem hoje e também da própria história do Brasil no contexto tão importante como esse que foi da Confederação do Equador. Eu queria agradecer imensamente e é isso, gente. Obrigado. Muito obrigada, professor. Concedo a palavra agora ao senhor ministro André Heráclito do Rego, diplomata, historiador, autor de diversas obras e algumas delas, inclusive, já foram publicadas nesse contexto da nossa comissão, da qual o ministro André Heráclito participou efetivamente. Bom dia a todos. Eu queria começar cumprimentando a comissão e a mesa na pessoa da senadora Tereza Leitão e, sobretudo, dar os parabéns pelo trabalho. Foi muito interessante essa jornada de dezembro de 2023 até aqui. E começo reiterando o que já falei algumas vezes, inclusive semana passada, sobre o papel do Senado Federal. Este é o local indicado, é o local ideal para essas comemorações, porque o Senado, como foi dito, é o guardião da Federação Brasileira, mas também é o local onde se escreve a Constituição. E a Confederação do Equador, ou em continuação à Revolução 17, é a primeira revolução constitucionalista brasileira, volto a dizer, e é a primeira revolução federalista. Ou seja, os temas em que se baseou a Confederação são presentes ainda hoje: o Pacto Federativo, a defesa da Constituição. E a Confederação do Equador, ademais, teve um papel importante nessa ênfase da federação, ou seja, não foi uma revolução separatista, que é outra pecha que lhe foi atribuída. É importante situá-la no contexto da presença de Pernambuco na formação do Brasil e no movimento da independência. Eu considero, acho que os meus colegas aqui presentes, Jorge e Johnny também, essa revolução tem que ser considerada não como um movimento separatista, mas como uma parte, um momento imprescindível do movimento da independência, do processo da independência. E, nesse sentido, vale a pena destacar uma característica interessantíssima que o também diplomata e também pernambucano Oliveira Lima foi o primeiro a destacar, que Pernambuco teve um papel fundamental na formação do Brasil e da independência brasileira, tanto nas suas vitórias quanto nas suas derrotas. Ou seja, foi importante por conta da restauração pernambucana de 1654, mas foi importante também pela proclamação da República em 1710, pela Revolução de 1817, pela Confederação do Equador e até mesmo pela Praeira. Sem essas derrotas, o Brasil não seria o que é hoje. E retomo a menção a Gilberto Freire, foi aqui mencionada há pouco, que aproveitou esse pensamento do Oliveira Lima. Ele tem um artigo muito interessante em que diz que Pernambuco é importante nas suas derrotas e nas suas vitórias. E são derrotas que valem mais. Foi melhor ter derrotado nesse sentido, porque sendo derrotado, Pernambuco deu origem ao Brasil como é hoje, do que talvez se tivéssemos ganho. Mas tudo isso no contexto do Brasil. Isso é um pouco o que Oliveira Lima falava. Em Pernambuco, seu desenvolvimento histórico foi o seu primeiro livro. Oliveira Lima
fez uma observação muito interessante. Ele disse que nas origens, na colonização, o pau-brasil, que era o motivo de dar nome ao país, que era a principal atividade econômica da época, era chamado pau de Pernambuco. E hoje em dia, mesmo em francês, Le Bois de Pernambuco, em inglês é o Brasil, Pernambuco's Woods. Ou seja, até no nome, Pernambuco é Brasil. O Brasil não pode ser... o Brasil não é o que seria sem Pernambuco, e Pernambuco não pode ser entendido sem o Brasil. Uma última palavra em relação à Frei Caneca, que é a figura principal da Confederação, não há dúvida. Ele não é apenas esse mártir, ele não é apenas aquele personagem que está no livro dos heróis, ele não é apenas o herói que foi arcabuzado porque o Carrasco se recusou a cumprir o seu papel. Ele não é apenas o personagem do belíssimo poema de João Cabral de Melo Neto, ele é um dos maiores constitucionalistas brasileiros. Ele, como se disse semana passada, acho que disseram que ele era agente de turismo, mas ele é também um grande geógrafo. Ele escreveu um itinerário da sua retirada, Sertão Adentro, que merece ser republicado e que é uma peça geográfica. Ele era um autodidata, ele nunca saiu do Recife, ao contrário de outros religiosos da época, mas ele é uma personalidade que merece ser relembrada e sua obra merece ser reeditada até por isso, até por essa inovação. É uma grande figura que merece ser relembrada. Seria isso. Muito obrigado, senhor. Muito obrigada. E também pela sua participação, doutor André, em todos os processos da nossa comissão, a contribuição também na edição dos nossos livros. Encerrando as nossas falas, eu concedo a palavra ao professor George Félix Cabral de Souza, professor da Universidade Federal de Pernambuco, organizador, junto ao professor Joaquim Maciel de Carvalho, também da Universidade, de obras lançadas desta comissão, Confederação do Equador, a luta pela cidadania na construção do Brasil, e que também ajudou bastante no roteiro das nossas pesquisas e publicações na nossa comissão. Professor George. Bom dia a todas e todos, bom dia aos que nos acompanham pela TV Senado. Minha saudação inicial à senadora Tereza Leitão e à senadora Jussara Lima, em nome das quais saúdo toda a mesa diretora. Minha saudação à audiência na pessoa da professora Márcia Ângela, presidente da Fundagem, e da senhora Daniela Medeiros, que representa a Comissão Estadual do Bicentenário, uma comissão que também trabalhou com muito afinco em Pernambuco, e deixou também um legado importante. E no contexto desse protagonismo feminino, eu gostaria de iniciar também evocando a memória de Bárbara de Alencar, primeira presa política da história do Brasil, grande liderança tanto em 17 como em 1824, e que de alguma forma une na história dessas lutas Pernambuco e Piauí, uma vez que ela nasceu em Exu, em Pernambuco, e faleceu em Fronteiras, no Piauí, terra natal da senadora Jussara. Ressaltar que essa comissão estadual a que me referi articulou também a sociedade civil em Pernambuco, articulou diversas instituições públicas e também não governamentais, ressaltando, sobretudo, a participação do Instituto Arqueológico, da Academia Pernambucana de Letras, do Grande Oriente de Pernambuco, entre outras instituições. Chegamos hoje ao final dos trabalhos da Comissão Interna Temporária, destinada às celebrações do bicentenário da Confederação do Equador. O legado de seus trabalhos, estou certo disso, continuará inspirando reflexões e estimulando novas leituras e pesquisas por muito tempo. O desafio começou a ser enfrentado com a realização das diligências conduzidas pelos servidores da Casa, que fizeram um exemplar trabalho de campo em diversas cidades de Pernambuco,
Paraíba e Ceará, para além das sondagens em repositórios arquivísticos e museológicos no Rio de Janeiro. As contribuições de excelência dos membros da equipe do Senado continuaram ao longo do trabalho. Nos últimos 5 meses, estivemos em contato praticamente diário para realizar as ações planejadas. Publicações, exposição, um website que brevemente será lançado. A TV Senado também teve um papel fundamental com a produção do documentário, tudo isso sob a batuta atenta e muito sensível da diretoria-geral desta casa. Eu gostaria de agradecer a toda essa imensa equipe daqui do Senado, nas pessoas de 3 que já são amigos, companheiros de trabalho ao longo desses meses, Breno Andrade, Érica Mello e Zé Dantas Filho. Tá? Nós tivemos aí intenso contato ao longo desses meses. Como pernambucano, sinto-me honrado em poder ter participado deste esforço coordenado pela senadora Tereza Leitão, concatenando contribuições de colegas historiadores de vários estados do país e do exterior. Ao longo de todas as ações realizadas no âmbito deste bicentenário, procuramos ressaltar que, longe de ser um movimento separatista, a Confederação do Equador consistiu em uma reação ao autoritarismo do nosso primeiro imperador, mediante a apresentação de um projeto alternativo de construção do Estado Nacional Brasileiro. Este projeto preconizava o estabelecimento de um regime republicano, federativo e constitucional, com uma Constituição elaborada por representantes eleitos pelas províncias. O fim da escravidão também fazia parte do projeto, e é sempre importante ressaltar que, logo após a proclamação da Confederação, uma das primeiras medidas tomadas foi a proibição do tráfico negreiro. Buscamos também ressaltar que compreender as razões do movimento e da brutal repressão sobre ele é fundamental para ir às raízes de vários dos problemas atuais de nossa sociedade, tais como as desigualdades regionais e a nossa triste tradição autoritária. Em tempos nos quais a desinformação campeia, nunca é demais ressaltar a importância crucial da educação histórica para combater as tentações autoritárias, que tantas vezes se utilizam da doçura da palavra liberdade para escamotear pretensões de destruição do Estado democrático de direito. Devemos sempre lembrar que as conquistas sociais exigem constante defesa, pois a história não segue sempre uma trajetória de progresso. Os retrocessos, infelizmente, permanecem como ameaças recorrentes. Diante disso, a vigilância ativa e a participação da cidadania tornam-se essenciais. Frei Caneca, reconhecido como o principal pensador do movimento, enfatizou em diversos momentos de seus escritos a grande importância do envolvimento cidadão nas questões nacionais. A isso ele se referia quando afirmava que, na nau da pátria, todos os cidadãos são marinheiros. Eu gostaria, nesse momento, aproveitar a ocasião para também deixar uma breve palavra de gratidão a todas as pessoas que participaram da construção desse legado do bicentenário. Eu registro os meus agradecimentos ao meu colega professor Marcos Carvalho, parceiro nas produções realizadas no âmbito do convênio entre o Senado Federal e a Universidade Federal de Pernambuco. A nossa equipe contou ainda com o trabalho de 3 mestrandas do nosso programa de pós-graduação em História, Giovana Garré, Letícia Serrano e Maria Andresa Ferreira. Agradeço à diretoria de convênios da Pró-Reitoria de Planejamento, à diretoria do Cefiche, ao chefe do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, professor Bruno Kawai de Mello, ao chefe de gabinete adjunto da reitoria, Emanuel Moraes, e ao nosso magnífico reitor, professor Alfredo Gomes. Toda essa equipe, também lá na UFPE, foi fundamental para o sucesso da realização das ações. Não posso deixar de mencionar também, nessa ocasião, o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, instituição fundada em 1862, com o objetivo expresso de cultivar e divulgar a história e a cultura de nosso Estado, especialmente a sua tradição de lutas libertárias,
movimentos que chegaram ao seu ápice entre a Revolução de 1817 e a Confederação do Equador. Nos últimos 162 anos, o Instituto Arqueológico tem cumprido fielmente o seu objetivo fundacional. Não poderia ser diferente durante este bicentenário, quando vários de seus membros se engajaram em diversas ações e o seu acervo foi largamente utilizado para embasar pesquisas e obras de divulgação. O Instituto Arqueológico é um tesouro do povo pernambucano e brasileiro e merece uma atenção especial de todos nós. Gostaria também de registrar a feliz iniciativa do Governo do Estado de incluir a disciplina de História de Pernambuco, no currículo do ensino básico, uma ação indispensável para que as nossas novas gerações tenham uma melhor compreensão da real dimensão de Pernambuco na história do Brasil. Para concluir, tenho a honra de proceder agora à entrega dos certificados de reconhecimento da relevância do trabalho das excelentíssimas senhoras senadoras Tereza Leitão e Jussara Lima no fomento à pesquisa e na divulgação da história da Confederação do Equador, este importante evento da nossa formação histórica. Senhoras e senhores, vamos para a parte final da nossa sessão solene e em celebração aos 200 anos da Confederação do Equador. Dedicamos esse momento final, como não poderia deixar de ser, a um momento especial para agradecer. Manifesto em nome de todo o colegiado nosso reconhecimento e homenagem às instituições e colaboradores que contribuíram de forma relevante para a difusão do conhecimento a respeito desse importante movimento histórico, ao tempo que também agradecemos a homenagem que acabamos de receber, né, senadora Jussara? Para tanto, nesse momento, passa a presidência dos trabalhos para a senhora vice-presidenta da comissão, senadora Jussara Lima, para que eu possa proceder à entrega dos certificados de reconhecimento. Uma homenagem singela, como a gente diz lá em Pernambuco, uma homenagem singela, mas de coração. Vamos? Senhora governadora Raquel Lira, que será representada pela senhora Daniela Medeiros. Senhora vice-governadora do Estado de Pernambuco, Priscila Krause, que também será representada pela senhora Daniela Medeiros.
Senhor Governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, representado pelo senhor Pedro Ananias Timóteo de Queiroz Moura. Senador André Amaral, senador... Senador Efraim, representado pelo senador André Amaral. Professor George Félix Cabral de Souza. Professor Marcos Joaquim Maciel de Carvalho, representado pelo professor George Félix Cabral de Souza. Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, representado pelo professor George Félix Cabral. Senhor Ministro André Heráclio do Rego. Heráclio do Rego. Senhor Júlio Lima Verde Campos de Oliveira, representado pelo ministro André Heráclio do Rego. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, representado também pelo ministro André Heráclio do Rego. Fundação Joaquim Nabuco, representada pela presidente Márcia Ângela da Silva Aguiar. Diretora-geral do Senado Federal, representada pelo senhor Márcio Tancredi, diretor executivo de gestão.
Consultoria Legislativa do Senado Federal, representada pelo consultor-geral Paulo Henrique de Holanda Dantas. Secretaria da Comissão Temporária Interna em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador, representado pelo secretário adjunto Breno de Lima Andrade. Grande Oriente de Pernambuco, representada pelo grão-mestre Geraldo Luciano de Lima Costa. O produtor e diretor audiovisual, senhor Jimmy Figueiredo. Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, representado pela senhora Célia Issai. Senhor Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, representado pelo senhor Rômulo Rodovalho Gomes. Professor Johnny Santana de Araújo, da Universidade Federal do Piauí.
Muito obrigada. Manifesto ainda nossos agradecimentos aos homenageados que não estão presentes. Presidente Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. Agradecimentos aos homenageados que não estão presentes, presidente Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, o presidente à época em que a comissão começou, senadora Ana Paula Lobato, que também foi membro da comissão, senadora Augusta Brito, senadora Janaína Farias, da mesma maneira, senador Humberto Costa, governador Elmano de Freitas, do Ceará, governador João Azevedo, da Paraíba, governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, governador Rafael Fonteles, do Piauí, governador Helder Barbalho, do Pará, governador Paulo Dantas, de Alagoas, professor Josemir Camilo de Melo, senhor Júlio Lima Verde Campos de Oliveira, senhor Cristiano Ramalho, representando a UFRPE, Grande Loja Maçônica de Pernambuco, professora Raimunda Máximo Pereira Feitosa Costa, professora Maria Magnólia Arraes, Fortaleza. Quero também citar algumas pessoas que contribuíram muito com a pesquisa quando da visita da comissão à Fundação Joaquim Nabuco. Toda a equipe do DIMECA, que é uma das diretorias da Fundagem, nas pessoas de Nájida Tenório, Veronilda Barbosa, Silvia Coceiro, e ainda o escritor Cláudio Aguiar, que escreveu o oratório Suplício de Frei Caneca, que será ainda no contexto das comemorações da Confederação do Bicentenário, exibido no Recife. Cumprida, portanto, a finalidade dessa sessão especial do Senado, agradeço às personalidades, às pessoas, às representações que nos honraram com sua participação. Antes de declarar encerrada a sessão, quero lembrar que estão todos convidados e convidadas a darem uma passada na nossa exposição, porque hoje é o último dia, né? Nós abrimos no dia 1º, passamos esse período com uma assistência muito significativa. Naquela mesma ocasião, fizemos o lançamento dos livros, tivemos uma audiência pública com os autores, representando todos os estados, cujas histórias da participação na Confederação estão relatadas nas 6 publicações, são bem amplas as publicações, e está muito bonita a exposição. Então, nada mais havendo a falar, a tratar, declaro encerrada esta sessão. Muito obrigada, boa tarde. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, obras em rodovias, apicultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Não perca. Gerando riqueza e desenvolvimento, desenvolvendo essas cidades e toda essa região. Portanto, eu estou colaborando decisivamente com a infraestrutura da região do Cerrado do Piauí. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
é preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. O senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. Seja bem-vindo, senador Humberto Costa. Muito obrigada pela presença. O 11º Fórum Parlamentar do BRICS reuniu parlamentares dos países do bloco aqui no Congresso Nacional, em Brasília, no início de junho. A cúpula de chefe de Estado, porque o bloco agora está sob a liderança do Brasil, a cúpula de chefe de Estado também vai acontecer no Brasil, no Rio de Janeiro, em julho, né? Mas o senhor foi o coordenador parlamentar do BRICS pelo Senado, né? É um conjunto de países heterogêneo do ponto de vista social, econômico, cultural, né? O senhor pode explicar qual que é a relevância desse encontro de parlamentares dos países integrantes do BRICS? Bem, primeiro a própria relevância do BRICS, né? O BRICS hoje agrupa um conjunto de países, tanto entre os integrantes quanto os países associados, que representa mais de 40% da população mundial, portanto um mercado imenso. E também muitas pessoas, né? E também representa mais de 40% do produto interno bruto no mundo. Então, é uma força, uma potência política e econômica e cultural também, porque são países, alguns deles com culturas milenares, com grandes contribuições à civilização. Portanto, existe essa relevância, essa importância. Segundo, que, na verdade, agrupa um conjunto de países que hoje, no contexto internacional, defendem pontos de vista comum e que são importantes. Por exemplo, o debate sobre a questão do multilateralismo é um assunto consensual dentro do BRICS, o debate de uma postura contra uma unipolaridade que ainda existe hoje no mundo, mas vem sendo quebrada, e são países também que têm contribuições muito importantes já dadas ao mundo nesse momento, no desenvolvimento tecnológico, nas diversas áreas do conhecimento. Então, esse encontro parlamentar ele ajuda a promover esse intercâmbio, essa aproximação entre os parlamentos para, dentro da arquitetura do BRICS, também cumprirem um papel relevante. O tema multilateralismo, ele permeou todos os debates em todas as mesas que aconteceram no fórum, né? E o documento final, ele defende a reforma e o fortalecimento do sistema de governança global. Existe consenso entre os parlamentares do grupo sobre o que precisa ser reformado nesse sistema? Bem, há um consenso no sentido de que é preciso fortalecer o sistema das Nações Unidas, mas ao mesmo tempo promover mudanças importantes. Entre elas, a mudança do Conselho de Segurança da ONU, onde nós temos vários países que participam, um pequeno grupo tem assento permanente, dentro desse pequeno grupo, alguns países têm poder de veto, e esse tipo de estruturação que tem hoje o Conselho de Segurança da ONU, inclusive com esse veto que é possível, muitas vezes feito por esses países, faz com que o peso da ONU, no sentido de arbitrar conflitos, de evitar guerras, de procurar soluções pacíficas para os problemas, cai bastante, porque são os interesses geopolíticos desses países que têm poder de veto que termina prevalecendo, e com isso pouquíssimas coisas são implementadas como uma ação conjunta e coletiva dos países que compõem a ONU. Então, a necessidade de aumentar o número de assentos de países representados no Conselho de Segurança da ONU é um consenso dentro dos países do BRICS? Sim, é um consenso de que deve haver uma ampliação do número de países que têm assento permanente no Conselho de Segurança. No entanto, há algumas divergências no sentido de quem deve estar lá, não é?
Por exemplo, o Egito almeja ter uma vaga, assim como o Brasil almeja também, outros países do BRICS almejam também. Portanto, isso, primeiro temos que garantir que haja essa ampliação, não é? E que mude essa governança do Conselho de Segurança da ONU. E segundo, discutirmos até mesmo entre nós quais são os países que poderão, mediante um consenso, ocupar essas possíveis vagas a serem criadas. Senador, alguma dessas etapas de mudança passa pelos parlamentos? Sim, uma boa parte, sim, não é? E, com certeza, esse tipo de encontro, esse fórum, ele é um fator importante para nós não só debatermos, mas fazermos com que aquelas decisões que são necessariamente passíveis de serem discutidas e votadas nos países respectivos para a sua implementação, num fórum como esse, isso ganha força, ganha unidade para que possamos avançar em relação a isso. A declaração conjunta do Fórum condenou o que chama de medidas coercitivas unilaterais e defendeu o fortalecimento do comércio multilateral. Foi também uma crítica à nova política comercial dos Estados Unidos, sem dar nome aos bois, né? Como é que os parlamentos do BRICS se posicionam a respeito? Os países se movem em bloco, em oposição a esse tipo de política? Veja, ainda que não haja uma resolução formal, mas é óbvio que no BRICS, e isso será objeto da discussão também no encontro de chefes de Estado e de governo, há um entendimento de que é fundamental nós garantirmos o livre comércio, que nós devemos ter a possibilidade de todos os países poderem tratar desse comércio exterior de uma forma razoável, o que não está acontecendo nesse momento. As tarifas que estão sendo implementadas pelos Estados Unidos, elas são implementadas de forma, eu diria, indiscriminada, para países ricos e para países pobres, para países que têm déficit comercial com os Estados Unidos e para países que têm superávit comercial com os Estados Unidos. E há, sim, uma unidade bastante consistente na defesa de que nós voltemos a ter o livre comércio. E isso se manifestou também em uma das resoluções que tratou especificamente do desenvolvimento econômico e do comércio internacional. O senhor já tinha falado da reforma do Conselho de Segurança na ONU e agora começa a falar sobre a necessidade de um fortalecimento da Organização Mundial do Comércio também, é isso? Com toda certeza. As decisões que vêm sendo tomadas nos últimos anos, mas principalmente essas decisões unilaterais dos Estados Unidos e do governo Trump, levam a um processo de absoluta desmoralização da Organização Mundial do Comércio, fazem com que a organização deixe de cumprir um papel importante, relevante, como já realizou em outros momentos, já cumpriu em outros momentos, e obviamente que é preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. Caso contrário, nós vamos ter o que está acontecendo hoje, que é, na prática, uma verdadeira selva, né, nas relações comerciais entre os países. Isso é inaceitável. Então, esse reforço a essa governança internacional, ela passa por questões concretas como essa. Hoje o senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Veja, primeiramente é preciso no curto prazo que se estabeleça um mínimo de consenso sobre como tratar esses temas de tarifas e sobretaxações dentro do comércio internacional. Isso sem uma solução imediata que produza algum tipo de consenso torna impossível até mesmo que a Organização Mundial do Comércio seja discutida nos seus contornos todos. Mas acho que no curto, médio prazo, isso vai precisar ser feito. Porque se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si.
E quando a Organização Mundial do Comércio foi criada e atuou em alguns momentos muito importantes, ela conseguiu regular, colocar ordem para que todos os países pudessem ganhar como ganharam em vários momentos. Senador, o fórum se dedicou a temas de relevância global, como saúde, comércio, como a gente estava falando agora, investimentos, finanças, mudanças do clima, governança da inteligência artificial, paz e segurança e desenvolvimento institucional, né? O Brasil está capitaneando um movimento de prevenção para lidar com pandemias, né? Como é que foi esse debate no Fórum Parlamentar do BRICS? Esse debate foi muito importante, porque vários países ali tiveram um papel relevante no enfrentamento à pandemia. Seja do ponto de vista das vacinas medidas, de ponta, né? A Rússia, a China. Sim. Não somente do ponto de vista da constituição de uma unidade sobre que medidas deveriam ser tomadas para o enfrentamento imediato da pandemia, as definições de adoção de quarentena, de restrições à livre movimentação, enfim. Isso foi muito importante para a constituição de um conjunto de medidas que representavam um consenso para esse enfrentamento. E, por outro lado, nós tivemos várias iniciativas, também do Brasil numa escala menor, mas principalmente de alguns países do BRICS, como a Rússia, como a China, a Índia em particular, que tiveram um papel fundamental no desenvolvimento de medicamentos, no desenvolvimento de vacinas para o enfrentamento à pandemia e, de agora em diante, uma articulação que existe e vai se fortalecer no sentido de que nós estejamos mais preparados para enfrentar eventuais emergências sanitárias que, com toda certeza, voltarão. Então, eu vejo que nós tivemos aqui um entendimento muito importante nesse aspecto. Inclusive, a discussão sobre o processo de reconhecimento, não só de patentes, mas de reconhecimento de uma avaliação da efetividade de vacinas, de medicamentos, enfim. E acho que foi muito importante, porque nesse caso concreto os parlamentos têm um papel a desempenhar, né, no sentido do estabelecimento de padrões internacionais que devem ser adotados pelas suas agências de vigilância sanitária. E qual foi o consenso que se desenhou? O consenso é que nós temos que avançar no sentido de constituir o que eu falei de padrões internacionais que devem ser seguidos por todas as agências de regulação. Com isso, você poderá ter reciprocamente o reconhecimento, por exemplo, de medicamentos, de vacinas. Isso chegou a acontecer na pandemia, em que uma agência como a Anvisa reconheceu a avaliação feita por agências de outros países, na Europa, nos Estados Unidos, como um caminho mais rápido para a adoção desses medicamentos e dessas vacinas no próprio país. Então, você ter parâmetros onde haja esse reconhecimento recíproco entre as agências que fazem essa regulação, permite que as populações tenham um acesso muito mais rápido a vacinas, a medicamentos, a equipamentos, enfim, aquilo que constitui os apetrechos, os instrumentos para o exercício da saúde. Então, e isso depende em grande parte do que os parlamentos decidem sobre a questão. A ideia é o desenvolvimento de legislações em cada país para que isso seja possível. Sim, é perfeita, é mais ou menos não, é essa a preocupação. Uma cooperação internacional do ponto de vista legislativo. E extrapola, inclusive, o próprio grupo do BRICS, né? Senadora, as chamadas doenças negligenciadas e socialmente determinadas estavam na pauta do encontro também. Eu sei que é uma área de interesse pessoal até do senhor, né? O senhor pode explicar quais são essas doenças, como é que elas foram tratadas pelo Fórum? Bem, são doenças que são evitáveis, são doenças para as quais existe cura, mas como são doenças que a produção de medicamentos, por exemplo, é pouco rentável para a indústria farmacêutica, essas doenças terminam sendo
como o nome diz, negligenciadas. Não é? A gente está falando o quê? De tuberculose? Estamos falando de tuberculose, estamos falando de hanseníase, estamos falando da malária, estamos falando de várias doenças que atingem uma parcela muito significativa da população mundial, especialmente as populações mais pobres, mais vulneráveis, e que não são produzidos medicamentos, seja na quantidade suficiente ou com eficácia maior do que aqueles que já existem hoje. Então, o entendimento é que, nesses casos, são os estados que devem assumir diretamente a produção desses medicamentos. Não a indústria farmacêutica. E não necessariamente a indústria farmacêutica, ou pelo menos também estimular para que a indústria farmacêutica venha a produzir esses medicamentos. Esse é um tema muito importante para esses países que compõem o BRICS, porque vários deles, inclusive nós, Brasil, inclusive a Índia, né, e outros países, têm ainda uma prevalência muito grande dessas doenças e precisamos ter mecanismos para barrar o crescimento dessas doenças. Senador, uma outra pauta consensual foi a necessidade de reformar também as instituições financeiras internacionais, né? De modo a refletir melhor os interesses dos países em desenvolvimento. Como é que foi esse debate? Sim, essa é uma discussão mais complexa, não é? Hoje, dentro do BRICS, já temos vários acordos e entendimentos para a realização de transações comerciais com moedas locais. Há um posicionamento claro de alguns países no caminho de um processo de diminuição da relevância do dólar nesse comércio internacional, de nós marcharmos para termos processos de financiamento, especialmente para os países mais pobres, a partir do próprio BRICS. Para isso nós temos o Banco do BRICS, que é hoje presidido pela ex-presidenta Dilma Rousseff, e há um entendimento de que as negociações e as conversas devem se aprofundar em torno de toda essa temática, inclusive da possibilidade do uso cada vez menor do dólar como referência para as transações comerciais entre os países. Qual é o impacto, senador? O Brasil vai negociar com a Índia e não precisa mais usar dólar no processo. Assim, não, qual não é é o que impacto? não precisa, é que há várias transações que já podem ser feitas dessa maneira. Assim como a China, assim como com a Rússia, é uma maneira dos países também se protegerem, não é? dessa posição hegemônica que tem o dólar e que faz com que cada um deles seja atingido, por exemplo, pela política tarifária dos Estados Unidos agora, sejam atingidos pelas oscilações para cima ou para baixo do dólar e que tem como muitas vezes razão a política econômica que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos. Então, o objetivo passa por aí. Então, seria um impacto muito mais de proteção do que um impacto para a própria economia mundial? Não só de proteção, mas também para ampliação das relações comerciais entre os países. Por quê? Alguns países têm dificuldade hoje, como é o caso da Rússia, por exemplo, dadas as sanções que foram implementadas pelos Estados Unidos. Outros países foram sancionados também, têm dificuldade de ter acesso a essas transações por intermédio do dólar. Tem contas bloqueadas em vários países. Então, quando se faz uma negociação em que a moeda local de cada um dos países pode ser a referência, a ampliação das possibilidades de comércio cresce bastante. Mas, para além do uso das moedas locais no comércio, também foi debatida a reforma das instituições financeiras internacionais? Sim, há muitos questionamentos, até porque algumas dessas instituições que são originárias de Bretton Woods, elas hoje ocupam um papel e uma relevância cada vez menor e muitas vezes um papel nocivo. Entre eles, por exemplo, o FMI, não é? Que tem imposto a diversos países que tiveram a necessidade de recorrer aos seus empréstimos a uma situação de uma ampliação das dívidas externas desses países que
interferem pesadamente na sua economia. Veja o exemplo da Argentina hoje, né? Então, essa discussão ela precisa ter uma amplitude grande no sentido de como essa reforma deve se fazer. E o Banco do BRICS teve bastante relevância nos debates também, né? Sim, porque tem tido um papel importante no financiamento de projetos internacionais. Aqui no Brasil mesmo, o Brasil já teve acesso, me parece, não tenho exatamente o número na cabeça, 5 bilhões de dólares, o que é, inclusive, muito pouco para um país com a dimensão que o Brasil tem e pela própria contribuição que ele dá à economia desse bloco do BRICS, né? Então, essa discussão também se fez. Mudança do clima, senador, como é que foi esse debate? Bom, esse é um debate complexo porque muita coisa que é dita, que é defendida, na prática termina não acontecendo. Mas aqui houve um consenso no sentido de que é fundamental se buscar enfrentar, combater as mudanças climáticas e o aquecimento global. Vários países aqui fizeram manifestações de ações que estão fazendo. O Brasil, o que está fazendo hoje em relação à floresta amazônica e outros biomas, enfrentando o problema do desmatamento, enfrentando o problema dos incêndios e das queimadas. A Indonésia falando da preservação das suas florestas, a China falando dos esforços que tem feito pela adoção de fontes de energia renováveis, e assim todos tiveram uma história e uma ação para contar, e me parece que a resolução final foi muito positiva, até porque nós vamos ter aqui no Brasil, onde aconteceu esse encontro parlamentar, até o final do ano a realização da COP. Todos esses países se comprometeram em estar lá presentes e em ter posicionamentos comuns que vão ser definidos agora nesse encontro dos chefes de Estado. A inteligência artificial no futuro próximo vai consumir uma quantidade imensa, um percentual enorme da energia produzida no mundo, né? Qual a importância desse debate da governança da inteligência artificial ser um tema pro BRICS? Bom, por várias razões. Primeiro, a inteligência artificial é algo que representa um avanço científico-tecnológico gigantesco. Ela pode melhorar a vida das pessoas, das empresas, dos governos, de uma forma muito significativa, não é? Porém, ao mesmo tempo que ela pode ser um instrumento de avanço importante para todos os países do mundo, para toda a população mundial, ela pode ser também um fator de geração de muitos aspectos negativos. Então, o debate que houve aqui, primeiro, foi no sentido de que o uso da inteligência artificial fosse uma coisa universal, que chegasse a todos os países e que chegasse a todas as pessoas, que ela tivesse um sentido democrático na sua implementação, o que significa que ela deve ser inclusiva, trazer as populações mais pobres, ser aplicada para melhorar a vida dessas populações também, e, ao mesmo tempo, algo que precisa de uma regulação, porque basta a gente falar do uso da inteligência artificial para a divulgação de notícias falsas, para o desenho de discursos de ódio, o uso que pode ser feito de maneira indevida nos processos eleitorais dos diversos países. Então, esses temas também foram temas consensuais. Agora, uma coisa é ter a visão geral, consensual sobre o tema e discutir como essa implementação vai acontecer e como essa regulação vai se dar. Nós aqui no Parlamento Brasileiro já aprovamos uma legislação que tem avanços, tem limitações, mas tem avanços para o estabelecimento da regulação da inteligência artificial. Senador, o senhor defende a criação de um parlamento do BRICS? Veja, eu acho que é importante que haja um processo de institucionalização do BRICS cada vez maior, né? E isso vale também para o parlamento. Acho que pensar já agora na instituição de um parlamento do BRICS
talvez seja um pouco assodado. Eu acho que nós temos que avançar mais como bloco. Essa reunião que vamos ter agora, ela pode ser importante para o estabelecimento de uma política cada vez mais unificada entre os países, o fortalecimento dessas relações culturais, sociais, econômicas. O senhor está falando da cúpula de Estado, dos chefes de Estado. Sim, sim. E a partir disso, do avanço nesses diversos aspectos, eu acho que o avanço para a institucionalização do BRICS no campo parlamentar também se torna uma coisa importante, não é? Mas, assim, de imediato, eu acho que é preciso maturar um pouco mais o próprio bloco, as suas ações, a sua unidade, para depois nós pensarmos na possibilidade de um parlamento do BRICS. Senador, o lema do fórum foi o papel dos parlamentos do BRICS na construção de uma nova governança global, mais inclusiva e sustentável. Que legado o senhor acha que esse encontro deixa? Bom, todas as resoluções que daqui saíram, elas foram nesse campo, não é? Temas extremamente atuais, como a questão da saúde, como a questão da educação, a ciência e tecnologia, o enfrentamento às pandemias, a questão do meio ambiente e o enfrentamento ao aquecimento global, a regulação da inteligência artificial, enfim, todos os temas estão extremamente vinculados a esse grande enunciado que o encontro teve. E todas as resoluções apontam nessa linha. Nós esperamos que muito do que aqui foi definido, discutido, venha permear também a reunião da cúpula, né? E se vários desses pontos vierem a ser adotados, que são sugestões, né? Sem dúvida nós vamos ter um avanço significativo do BRICS. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre segurança pública, obras em rodovias, apicultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Não perca. Gerando riqueza e desenvolvimento, desenvolvendo essas cidades e toda essa região. Portanto, eu estou colaborando decisivamente com a infraestrutura da região do Cerrado do Piauí. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está começando o Eco Senado. Seja muito bem-vindo. Veja nesta edição. Representantes dos parlamentos do BRICS se reúnem em Brasília e a pauta ambiental é um dos destaques do encontro. O documento final elaborado durante o Fórum Parlamentar do BRICS reforça o compromisso com o Acordo de Paris. Na declaração do BRICS, o primeiro tópico que foi inserido é justamente a busca por parte dos países que compõem esse grupo
de viabilizarem, né, e buscarem ao máximo possível a revisão das suas NDCs para alcance dessas metas. Isso então é um compromisso, né, que foi elencado na declaração como um compromisso prioritário. Lembrando também que nem todos os países fazem parte do Acordo de Paris, então é uma sinalização para que se busque a meta voltada ao cumprimento do acordo. E a onça, o maior animal carnívoro da América do Sul, está ameaçada de extinção. A pauta ambiental ganhou protagonismo durante o 11º Fórum Parlamentar do BRICS, realizado aqui no Congresso Nacional em Brasília, no mês de junho. Os participantes destacaram compromisso com as metas do Acordo de Paris. No início do mês de junho, senadores, deputados e representantes de países que abrigam a metade da população do planeta estiveram na capital do Brasil. Elas e eles vieram até o Palácio do Congresso para debater alternativas diante de um cenário desafiador. No centro dos temas, multipolaridade, inteligência artificial, novas tecnologias, redução das desigualdades e, é claro, mudanças climáticas. O 11º Fórum Parlamentar dos BRICS não apenas antecipava a visita dos chefes de Estado dos 11 países membros e 9 países parceiros no mês seguinte, a reunião de cúpula que abre caminho para a COP30, Conferência do Clima das Nações Unidas, que terá lugar em Belém de 10 a 21 de novembro. O Ecosenado marcou presença e você vê agora como foram os dias, as decisões tomadas e as sugestões encaminhadas. Pelos imperativos da sustentabilidade. Representamos países que abrigam mais de 40% da população mundial. O fortalecimento e a busca de objetivos comuns que possam fazer. A declaração conjunta do 11º Fórum Parlamentar trata dos 6 temas prioritários do Brasil: saúde, comércio, investimentos e finanças, mudanças climáticas, inteligência artificial, reforma dos organismos internacionais e o fortalecimento do grupo. Os parlamentares reforçaram a defesa do multilateralismo e de uma governança global justa, equitativa e inclusiva. Aliança, cooperação, colaboração, união de forças em prol de objetivos comuns, são esses exclusivamente os nossos propósitos. Sobre as mudanças climáticas, a declaração conjunta enfatiza o compromisso do BRICS com o Acordo de Paris e com a transição energética. Os parlamentares também cobram financiamento dos países desenvolvidos para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, transferência de tecnologias e o mercado de carbono com regras mundiais. Os países desenvolvidos e que são, na sua grande maioria, os maiores poluidores do meio ambiente, devem ter uma responsabilidade de financiar para que os países mais pobres, que não têm as condições próprias para fazer esse enfrentamento, possam fazê-lo. Os costumes são diferentes, as roupas são diferentes, as línguas são diferentes. Como são diferentes o que seus países de origem produzem, o clima em que vivem, a comida que consomem e muito mais. Milhares de quilômetros separam o lugar de onde partiram para este Brasil anfitrião. O protocolo nos torna todos iguais? Talvez, mas o sorriso, mais que o aperto de mão, quebra todas as barreiras possíveis. Afinal, chegaram aqui com um interesse comum, o entendimento e a vontade de que, através da união de forças, sejam capazes de avançar como um só bloco. Dentre as centenas de personagens presentes ao Fórum Parlamentar do BRICS, ela despertou uma atenção especial. À frente da pasta de florestas, pesca e meio ambiente no parlamento, Kabisa Gancho foi uma das lideranças que, no ano passado, entregaram a primeira legislação ambiental da África do Sul. Mrs. Gancho insiste no que isso significa para as populações mais fragilizadas do seu país. Agora, nós temos uma lei que trata das mudanças climáticas, que vai contemplar todas as regiões e localidades do país.
porque nós sabemos que o impacto maior dos eventos extremos ocorre nos municípios. São eles que têm que enfrentar as secas e as inundações. A nova lei dá mais poder aos municípios. Como mulher, eu sei que nós somos as mais impactadas pelas mudanças climáticas. Somos nós, mulheres, que temos que colocar comida na mesa. Nas enchentes, nós é que corremos atrás de abrigo para nossas famílias. Se as mudanças atingem a todos, nós é que somos as mais afetadas. A declaração final elaborada durante o 11º Fórum Parlamentar do BRICS destacou que é fundamental que seja elaborado um novo modelo para o financiamento ao combate às mudanças climáticas. O Ecosenado entrevistou uma consultora legislativa da área ambiental e ela apontou os principais pontos desse documento elaborado durante os dias de fórum. Advogada de formação, Karen Kessmayer é mestre em Direito Econômico Social e doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná e pela Universidade de Tübingen, Alemanha. Ela é consultora legislativa em Meio Ambiente do Senado Federal. O Ecosenado recebe Karen Kessmayer, que vai explicar para nós o documento final dos BRICS, o Fórum Parlamentar dos BRICS, em termos de meio ambiente. Seja bem-vinda, Karen. Obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui no programa Ecosenado. São 11 países membros e 9 países parceiros, né? É um universo de muitas realidades, muitos meios de produção, muito consumo, localização geográfica diferente. Como acharam um sentido comum nas propostas para o meio ambiente? Essa é uma pergunta muito interessante. De fato, o BRICS ele surge em 2010 e houve uma expansão em relação ao número de países membros, com a adesão também dos países participantes. Então, isso acarreta também numa representatividade muito maior em termos populacionais e em termos proporcionais ao PIB mundial. Nós temos, então, um grupo de países muito significativo em termos justamente de produção, de consumo e de problemáticas que podem ser solucionadas de forma conjunta. Uma das características que une esses países é justamente estarem, em sua maioria, no sul global. Isso acarreta uma série de problemas ambientais e climáticos comuns e possíveis soluções compartilhadas. Talvez um dos fios condutores de todo o debate desses países em relação aos problemas climáticos e em relação às questões ambientais diz respeito à necessidade de transferência de tecnologia, diz respeito ao financiamento por parte dos países do hemisfério norte em relação à própria transição energética e, sobretudo, a vulnerabilidade de grupos sociais diante dos fenômenos climáticos. Nós temos uma população, nós sabemos, no Brasil, na África do Sul, na Índia, extremamente vulnerável em razão da sua condição social. E essa é uma pauta que une esses países, a vulnerabilidade de alguns grupos sociais diante dos riscos climáticos. Uma das metas propostas é assumir o que foi estabelecido lá no Acordo de Paris, que parece que ficou meio esquecido, né? Principalmente agora em que a geopolítica sofreu um abalo terrível com a mudança do comando nos Estados Unidos, uma presidência que não admite a interferência humana nas mudanças climáticas, né? Então, qual é essa nova situação? O que representa em termos de um documento final das mudanças climáticas? Uma proposta é o Acordo de Paris, o financiamento que também ficou frustrado na COP29, né? Então, esse é um caminho comum e esse caminho comum é possível? Bom, essa é uma agenda que traz a um ponto importante. O fato de estarmos diante de um fórum parlamentar dos BRICS muito próximo à ocorrência da COP30, cuja temática principal é justamente a pauta do financiamento. Então, nós tivemos nesse momento em junho, o Fórum Parlamentar dos BRICS, cuja agenda, ela sobretudo tem um viés relacionado ao papel dos parlamentos e como eles podem desenvolver uma agenda legislativa comum, a troca de boas práticas em relação à pauta legislativa. Teremos em breve a reunião do BRICS, por parte dos chefes de Estado, e aí sim haverá uma consolidação de um novo documento, mas daqui a 3, 4 meses a ocorrência da COP30,
cuja pauta é o financiamento climático. Então, essa explicação prévia é necessária, primeiramente, para que a gente entenda que um dos principais desafios da COP30 é que os países venham a elaborar, ou a reelaborar, a reencaminhar as suas contribuições nacionalmente determinadas. O que são essas NDCs? São a mola propulsora do Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele tem uma lógica em que os países eles não têm mais obrigações impostas de cima para baixo, ou seja, os países eles mesmos encaminham propostas de ações de mitigação e de adaptação de baixo para cima. Então eles analisam o seu cenário e propõem quais serão as suas metas climáticas e elas serão encaminhadas para as Nações Unidas, serão então analisadas e obrigatoriamente, de acordo com o acordo, elas devem ser revistas a cada 5 anos e aprimoradas no sentido de maior ambição. Então, a cada 5 anos, os países depositam a sua meta e elas devem ser cada vez mais ambiciosas em busca do objetivo do acordo, que é justamente não ultrapassar 2 graus Celsius até 2100, mas com um aceno de que o ideal seria até 1,5 grau. Portanto, na declaração do BRICS, o primeiro tópico que foi inserido é justamente a busca por parte dos países que compõem esse grupo de viabilizarem, né, e buscarem ao máximo possível a revisão das suas NDCs para alcance dessas metas. Isso então é um compromisso, né, que foi elencado na declaração como um compromisso prioritário. Lembrando também que nem todos os países fazem parte do Acordo de Paris. Então é uma sinalização para que se busque a meta voltada ao cumprimento do acordo, de forma bastante diplomática. Por outro lado, em relação à sua pergunta a respeito da saída dos Estados Unidos do acordo, claro que é um novo momento geopolítico, né? Nós já tivemos a saída dos Estados Unidos do acordo em 2017, então não é uma novidade. Sabemos que imediatamente existe todo um rearranjo, né, de forças e de interesses, inclusive não deixando de lado também os interesses subnacionais, né, dos estados norte-americanos em relação a metas climáticas, tampouco também a atuação das empresas, das corporações em relação às ODS e às metas climáticas, mas de fato eu entendo que isso fortalece a atuação do BRICS na próxima COP, né, porque a ideia é que eles tenham justamente um objetivo comum e uma estratégia comum de atuação, que eles cheguem com uma proposta concreta e com demandas específicas próprias de forma conjunta em relação ao financiamento climático, que é a principal pauta que vai viabilizar, é claro, a transformação ecológica. Você é especialista em justiça ambiental, ou pelo menos sua tese fala disso, né? Agora, é possível pensar numa justiça ambiental sem que haja uma previsão de sanções para os países que, fazendo parte do acordo, não cumprem as metas estabelecidas? Eu responderia a sua pergunta de 2 formas. Em primeiro lugar, eu entendo que o regime jurídico internacional do clima, ele seria pautado até o protocolo de Kyoto num sistema em que excluía grande parte dos países, porque ele focava justamente nos países emissores, nas maiores economias. Então, havia obrigações relacionadas aos países emissores. Quando se pensa numa substituição do protocolo de Kyoto para o Acordo de Paris, pensa-se justamente numa forma em que haverá a participação de todos naquele sistema em que os países eles elaboram de forma voluntária as suas metas e o não cumprimento, eu entendo que é muito difícil porque se trata de um documento que a gente considera no direito nacional como soft law, portanto ele não prevê sanções, mas existe um constrangimento internacional diante dos países que não estão realizando as suas metas. Então, esse constrangimento diplomático internacional talvez seja muito mais efetivo do que simplesmente a aplicação de sanções. Mas a segunda parte da resposta eu gostaria de focar em relação à justiça climática. Nós não podemos tratar de justiça e apenas sob o viés do comando e controle. Justiça climática, ela pressupõe o olhar para grupos sociais vulneráveis. E quando falamos em justiça ambiental e, sobretudo, justiça climática, estamos falando em uma grande parcela da população que está muito mais vulnerável aos riscos climáticos do que outra parcela da população. E o hemisfério sul é o retrato disso. As populações que vivem nos entornos das cidades, em áreas de risco, em áreas que são desprovidas de infraestrutura urbana, as populações que vivem por exemplo,
nas ilhas, né, em países insulares, ou mesmo com a grande problemática envolvendo a saúde, envolvendo o aumento da temperatura, os idosos, pessoas eventualmente com algum tipo de doença, elas serão muito mais vulneráveis aos riscos. Então, esse é o olhar de justiça climática que deve ser dado, né, de viabilizar que todos sejam também, possam ter as ações de adaptação a seu benefício, e não apenas os países que têm condições econômicas e financeiras. Pesquisando na internet, a gente descobre que esse documento final do BRICS, do Fórum Parlamentar do BRICS, já estava escrito, combinado há mais ou menos uns 2 meses. Primeira pergunta, isso se dá em razão de o Brasil apenas chancelar algo que já foi decidido antes, porque é muito difícil, muitos países que têm uma ideia comum, né? E segunda pergunta, não corremos o risco de acontecer como no P20 no ano passado, né, que os parlamentos dos 20 países que correspondem ao G20, os mais ricos do mundo, estavam reunidos aqui. Na última hora, a Argentina criou um problema na hora de sancionar o documento final. A gente corre esse risco no BRICS, não agora no parlamento, que já está tudo acertado. É sabido que essas declarações elas devem ser discutidas, redigidas antecipadamente. Não há como se chegar a uma redação após a ocorrência de um grande evento em talvez algumas horas. Isso é da diplomacia também. Isso, né? Se trata da diplomacia, até porque essa redação ela é muito minuciosa, ela atende os interesses de todos os países, ela exige também conversas com os ministérios envolvidos de cada país, ela exige um vai e vem, né? E o Brasil, sob a presidência, com a presidência agora do BRICS, ele ele é não o relator, mas sim, é uma função de relator e uma função de mediador, né? Então, isso foi realizado antecipadamente com o corpo diplomático, com os interesses dos ministérios envolvidos de cada país, né? E, de fato, há necessidade desse consenso, sob pena de justamente você chegar no momento final, você não ter uma redação. Isso ocorre também durante a COP, né? Quando foi elaborado o Acordo de Paris, há várias reuniões específicas para discutir, às vezes, uma expressão que pode atender 90% dos países, mas desatender 10%. É claro que aquilo ocorre no momento da redação. Nesse caso, a declaração é um documento diplomático que visa atender a todos os interesses. Sabemos que são países muito distintos também, muito embora haja uma série de problemáticas e de desafios conjuntos, existem situações econômicas e interesses econômicos distintos, né? Mas eu entendo que a redação final ela ficou extremamente importante porque ela foca em 6 pontos. Primeiramente, esse esforço conjunto para alcançar as metas do Acordo de Paris. Em segundo lugar, ela traz uma diretriz muito forte para os parlamentos, ou seja, há que se buscar uma maior convergência em termos de normativos, trocas de boas práticas. Ela salienta a questão da vulnerabilidade, ou seja, a justiça climática, como nós falamos anteriormente. Ela traz o papel preponderante da economia na transição energética e também na transição para uma economia de baixo carbono, não apenas tratando especificamente das medidas de mitigação e adaptação, mas tratando também da transferência de tecnologia e ressaltando outros problemas ambientais atrelados ao problema climático. Então é o caso, por exemplo, da poluição dos corpos hídricos, é o caso da poluição atmosférica, é o caso também da desertificação, que são questões cujo risco decorrente das mudanças do clima, eles são somados aos riscos ambientais já existentes, né? Então, ela é um sinalizador, né, de uma posição do parlamento até para a próxima reunião agora, a reunião do BRICS mesmo, no mês de julho. Então, e ele é orientativo para a elaboração de políticas públicas pelos parlamentos. Esperamos que consigamos avançar na questão financeira, que ficou frustrada lá na última reunião. Sim, o documento sinaliza também para que haja esse esforço e essa busca por parte dos países, né, em um fundo, né, em um valor que seja razoável para que ocorra devidamente a transição para uma economia de baixo carbono. Vamos torcer que dê certo. Muito obrigado pela sua presença aqui no ECO. Eu que agradeço. Veja agora o que é notícia em nosso Giro Ambiental. 24% do Brasil já queimou pelo menos uma vez entre 1985 e 2024, segundo o relatório do MAP Biomas. O bioma mais afetado proporcionalmente nas últimas 4 décadas foi o Pantanal,
tendo 62% da sua área queimada pelo menos uma vez no período mapeado, seguido pelo Cerrado, com 45%. O mapeamento também trouxe dados de 2024, com destaque para a Amazônia, que registrou a maior área queimada de toda a série histórica iniciada em 1985, com 15,6 milhões de hectares queimados, 117% superior à média histórica do bioma. Em junho e julho ocorre a 5ª edição do Festival Internacional de Cinema de Ecoperformance. Foram selecionados 44 curtas-metragens de 23 países, categorizados como ecopoéticas, ecodramas, ecoanimações e ecodocumentários. Uma cooperação com instituições e universidades da Argentina, Brasil e Romênia. O festival também terá uma edição online, que será transmitida de 4 a 6 de julho no canal do festival no YouTube. A população do Rio Grande do Sul voltou a sofrer com as fortes chuvas. Até 24 de junho, 4 pessoas haviam morrido em consequência das enchentes e mais de 7 mil pessoas estavam desalojadas. As chuvas atingiram pelo menos 146 municípios. Nesta edição, vamos conhecer o maior animal carnívoro da América do Sul, a onça-pintada. A espécie está ameaçada de extinção e é fundamental para o equilíbrio de nossos biomas. A onça-pintada é o 3º maior felino do mundo e o maior carnívoro da América do Sul. O Dia da Onça-Pintada é comemorado em 29 de novembro e tem o objetivo de promover a conservação da espécie e conscientizar a população sobre sua importância ecológica. A onça-pintada está classificada como quase ameaçada, especialmente devido à perda do habitat e à redução de presas naturais. Embora sejam animais solitários por natureza, é possível encontrá-los em pares durante o período reprodutivo. A espécie habita diversos biomas brasileiros, como a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga. E é justamente na Mata Atlântica e na Caatinga que a onça-pintada enfrenta maior risco de extinção, devido à escassez de alimento e dificuldade de encontrar parceiros para a reprodução. No bioma Pampa, ela já está extinta. A fêmea cuida sozinha dos filhotes, que ficam com ela por até 2 anos, aprendendo a caçar e sobreviver. Por estar no topo da cadeia alimentar, a onça-pintada é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas. Proteger esse animal é proteger toda a natureza ao seu redor. Ficamos por aqui. Você pode rever este programa ou outros da TV Senado em nosso site, senado.leg.br/TV, ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Eco Senado. Tchau. Professor José Luiz Loureiro, o governo precisa cortar despesas para manter a lei de responsabilidade fiscal. Onde pode ser feito isso? Olha, a única maneira que eu vejo do governo conseguir esses 20 bilhões adicionais é o Congresso Nacional reduzir as emendas parlamentares em 20 bilhões de reais. Com isso, a gente consegue cumprir a meta fiscal de 2025. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. A Anistia Internacional, todo ano, ela escolhe um preso como um preso símbolo de um ano de campanha. Eu tinha sido escolhido. Então, havia uma campanha intensa no mundo em relação ao meu caso, que incomodava o governo brasileiro. Nós chegamos a receber a visita de uma pessoa da Anistia Internacional, já na fase final. Embora as minhas informações fossem muito precárias, né? De alguma maneira, não lembro exatamente como, eu soube que tinha sido escolhido preso do ano. Entendeu? Foi um certo sinal de vida, entendeu? Para mim, eu me lembro na Solitária, por exemplo, eu me esforçava muito para não perder completamente o calendário, né? E eu perdia.
A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O teletrabalho, o trabalho remoto ou home office está perdendo espaço em empresas privadas e órgãos públicos no Brasil e no mundo. Mas apesar desse retorno ao trabalho presencial, o trabalho remoto tem se mostrado resiliente em alguns países da Europa, ocupando boa parte das vagas do mercado de trabalho. Nessa entrevista, você vai entender o porquê de tantas empresas estarem fazendo esse movimento de retorno aos escritórios e as vantagens e desvantagens do trabalho 100% presencial, 100% remoto e do trabalho híbrido. Trabalho é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o professor de Sociologia da Universidade de Brasília, Ricardo Feste. Professor, bem-vindo ao estúdio da TV Senado e ao nosso programa. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço o convite. Então, esse assunto está mexendo com muita gente, o retorno ao trabalho presencial. Na pandemia, o trabalho remoto passou a ser uma regra, parecia o novo normal. E, com o passar do tempo, algumas empresas têm pedido o retorno dos seus funcionários, alegando diversos motivos. Queria que o senhor falasse um pouco primeiro sobre essa movimentação, o que tem levado as empresas, quais foram as lições aprendidas com essa migração para o trabalho remoto que aconteceu de uma forma repentina. Vamos lá. Acho que a gente tem que olhar o fenômeno do ponto de vista conjuntural, o que tem acontecido nos últimos anos, e do ponto de vista tendencial. Se a gente olha do ponto de vista conjuntural, nós tivemos a pandemia de Covid-19, que acelerou o processo de digitalização e, portanto, foi necessário o trabalho remoto e o teletrabalho. Então, nós temos um salto da quantidade de pessoas que vão para essa modalidade. Hoje, os dados que nós temos encontrado no mundo todo não, mas na Europa e alguns países da América, é um retorno em alguns países ao trabalho presencial ou a uma diminuição da quantidade de dias do trabalho remoto. Então, empresas grandes, e eu acho que isso deu um impacto muito grande no debate, como a Amazon, aqui no Brasil, a Petrobras, as Big Techs, elas recuaram e mandaram ou estão propondo o retorno ou ao presencial, 100% presencial, ou parte dos dias maior presencial, Então, a gente tem esse fenômeno. Do ponto de vista conjuntural, a pandemia fez com que ele levantasse a porcentagem e hoje tem esse processo de retorno. Mas do ponto de vista tendencial, nós vemos um aumento e eu acho que ou se pendura, vai continuar, e a margem, por exemplo, na Europa, são 22% na União Europeia da força de trabalho que está em teletrabalho, A tendência é que isso se aumente. Tem países como os Países Baixos, chega a 53% da força de trabalho em teletrabalho. Então, isso tem a ver com o tipo de economia, quais são os tipos de emprego, etc. Não são todos os países que vão ter uma porcentagem como essa. Então, há uma tendência de aumento nos próximos anos do teletrabalho. O Brasil, por exemplo, é uma pesquisa do IPEA, em que eles olharam os tipos de empregos que podem se transformar em teletrabalho. Então, 22% da força de trabalho do Brasil, que está em torno de 22 milhões de pessoas, podem se tornar teletrabalho. Mas, hoje, na última pesquisa sobre isso, que é de 2022, do IBGE, 7,7% no Brasil está em teletrabalho. Então, há uma margem de aumento. Então, a questão é por que, nesse momento, algumas empresas recuaram, e quais são as resistências para esse recuo que também estão existindo? Esse é um ponto interessante, O que está... algumas questões são colocadas.
Eu vou trazer os pontos aqui e deixar que você discorra sobre essas questões. Por exemplo, cultura organizacional. Ontem mesmo, um dia antes de a gente gravar essa entrevista, eu conversando no Conselho Regional de Administração aqui do Distrito Federal, com um conselheiro federal do Conselho Federal de Administração, ele falava sobre um temor que muitos empresários têm de perda na cultura organizacional. Né? E no caso de contratações de pessoas que já começaram seu trabalho no trabalho remoto, elas não conseguem aderir a essa cultura. Isso tem a ver com algumas outras coisas, né? Pertencimento e até a própria questão de interação social. Nesse aspecto, qual a sua visão sobre essa questão? Eu queria que você explicasse um pouco essa ideia de cultura organizacional e por que esse tem sido um dos pontos que está puxando, né? Que está fazendo com que as empresas busquem os trabalhadores de volta aos escritórios. Ótimo. Esse é um ponto super interessante. A gente lembra que durante a pandemia, né, houve uma visão super positiva, até eufórica, sobre o teletrabalho, a possibilidade de você, principalmente de funcionário público, viver em outra cidade ou em outro, até mesmo em outro país. E, de fato, aconteceu esses casos. Então, tinha uma visão idílica sobre o teletrabalho, né? E foi uma solução para um problema sanitário. Mas o que nós percebemos que, com a ausência das pessoas nos locais de trabalho, passamos a ver a importância da presença das pessoas. Então, por exemplo, se perde muito do que a gente chama o cafezinho, né, no local de trabalho. Aqueles encontros que uma videoconferência não permite acontecer, que é o informal, né? Esse é um estudo clássico da administração. Você tem as regras, que é o formal de uma empresa, mas você tem o informal, que muitas vezes não está na regra ou na ética da empresa, mas é organizado pelas pessoas no dia a dia. E isso é importante para a criatividade, para surgir ideias, para articulações. Então, acho que empresas e estabelecimentos públicos também passaram a olhar a essa questão. Por isso que o recuo que a gente tem visto no mundo não é, em geral, me parece, que aí precisa ter uma pesquisa para bater o martelo, mas, em geral, o que me parece a tendência é um recuo para o 100% de teletrabalho, né? E estabelecimento de uma forma híbrida. Então, ou seja, pode ficar 2, 3 dias à distância, mas vir à empresa ou vir ao local de trabalho alguns dias da semana, 2 ou 3 vezes, para poder, né, ter esse contato. Eu acho que esse é um pouco o balanço que tem sido feito. Esses pontos que você comentou aqui, perda de criatividade, né? Esse é um dos pontos que tem sido colocados por vários empresários e também no setor público. Há o que se chama de perda do capital humano. E essa perda do capital humano, ela vem associada a uma menor taxa, né, ou baixa criatividade no trabalho, perda também na comunicação entre as pessoas, justamente porque a comunicação por telas, né, a comunicação online não substitui essa comunicação interpessoal e, além disso, criatividade, comunicação e inovação. Nesses pontos, o trabalho remoto, especialmente o trabalho atomizado, aquele que a pessoa fica mais isolada, de fato prejudica ou isso é uma questão que depende do tipo de trabalho que é feito? É ótimo. Eu acho que, em geral pode ser que prejudique, né? Mas é um fenômeno muito novo. Porque, veja, em 1992, nos dados que eu fui pegar, na Europa era 2%, na França era 0,2% da força de trabalho em teletrabalho, né? Então, nós temos um salto no século XXI para isso. Isso tem a ver com a revolução digital. Mas tem a ver com uma opção também de sociedade que nós temos seguido nas últimas décadas. Muito mais individualizada, né? Muito mais ressaltando a ideia de uma autonomia e menos a ideia de uma relação fixa no local de trabalho e da solidariedade do local de trabalho. Então, o apoio ao teletrabalho também está refletindo essa questão. Então, eu acho que a gente precisa de mais estudos para conseguir identificar se o teletrabalho causou uma queda de produtividade, uma queda de rendimento e etc. Talvez o recuo que esteja ocorrendo nessas big techs, né, nessas grandes empresas,
é uma verificação dessa consequência. Ou seja, não está sendo interessante. E, de alguma forma, se perde o controle, né? Porque o grande debate, quando foi se estabelecendo o teletrabalho, é como controlar o trabalho. Será que a pessoa que está lá do outro lado realmente está trabalhando? Uma coisa é você ter um sistema, que é o que se estabeleceu no século XX, por jornada. Então, o salário da maioria das pessoas tem a ver com jornada de trabalho. Outra é você ter por entregas, que é um pouco como tem caminhado o teletrabalho. Então, você entrega algo para mostrar que você trabalhou, né? Mas é um pouco difícil calcular isso. A remuneração fica mais associada à produtividade. O que é extremamente perigoso, né? Nós temos um processo de plataformização, aí é uma outra temática, né? Em que a ideia de trabalho standardizado, por jornada de trabalho, ela tem sido perdida ou tem sido substituída por trabalhos muito atomizados, né? E por pagamento por peça. Mas isso cria um problema porque ele paga só pelo resultado. Mas a pessoa muitas vezes está disponível, por exemplo, um artista ou um designer de um produto. Sim. Ele tem que ter uma criatividade. E parte dessa criatividade se passa por um tempo livre. Inclusive, como calcular isso? Esses momentos da troca de conversa ali no cafezinho que justificam até esse retorno ao trabalho presencial para estabelecer esse contato humano, cara a cara, que tem esse potencial de geração de novas ideias e geração de conhecimento fora do tempo específico em que se está produzindo algo mensurável dentro do trabalho. Agora, dentro desse aspecto do controle, a dificuldade de liderança de equipes que estão dispersas também é uma das questões dentro dessa discussão. É possível liderar remotamente da mesma forma que se lidera uma equipe, que você tem o contato pessoal? Acho que sim e que não. Vai depender do tipo de trabalho, né? Porque, veja, se a gente olha, deu o exemplo dos trabalhos plataformizados, entregador, motorista e aplicativo. São todos trabalhos à distância, por uma tecnologia, mediado por aplicativos. Você tem controle ali, né, sendo exercido. Diferente de um funcionário público, né, em que você tem uma chefia, que às vezes essa chefia vai mudando com o tempo. Então, são formas diferentes de relacionamento. E eu acho que em determinadas áreas, né, esse distanciamento dificulta o trabalho em equipe. Em outras, nem tanto. Agora, essa tendência do trabalho ficar nesse meio termo, o trabalho híbrido, pelo que eu pesquisei para a gente poder fazer essa nossa conversa, eu vou concordar que é o que parece que está sendo apontado como tendência. Mas fica sempre a pergunta, né? Vantagens e desvantagens de cada uma dessas modalidades de trabalho. Quais as vantagens do trabalho à distância, do trabalho remoto? E a gente fala em trabalho remoto, fala em home office, né? O trabalho em casa, mas a coisa vai além. Né? Há um termo também que usa em inglês, anywhere office, quer dizer, trabalhar em qualquer lugar, essa liberdade geográfica. Né? Quais são as vantagens dessa modalidade do trabalho? Bom, para o trabalhador e a trabalhadora, né? A vantagem é a pessoa não ter que ir ao trabalho, né? Do ponto de vista do local físico. E eu acompanhei algumas categorias no Brasil de trabalhadores e uma questão que sempre aparecia, em especial no judiciário, onde eu tive um contato maior, era: eu estou livre de um local tóxico de trabalho. Né? E esse é um problema muito grande do assédio moral, assédio sexual, às vezes. Então, as pessoas observavam esse aspecto. Tem um outro elemento para quem vive nas grandes cidades, que é a locomoção. Né? Tanto do tempo perdido dentro da locomoção. Em São Paulo, tem pessoas que levam 2 horas dentro do carro por dia, indo e voltando do trabalho, às vezes até mais, ou dentro do ônibus, do metrô, o gasto com isso, né? E a possibilidade de você ter a comodidade de estar em casa. Então há outras modalidades de trabalho que eu citei aqui, por exemplo, técnicos, o setor de pessoas do TI, né? De tecnologia. Essas têm possibilidade de viver em qualquer lugar. Portugal é um país que recebe esse tipo de pessoas e ele tem uma denominação, nomadismo digital, nômades digital. Né? Ou seja, elas trabalham para uma empresa que está em algum lugar do mundo, em geral elas vão receber em euro ou dólar,
e elas podem viver em qualquer lugar, né? Então, é uma porcentagem pequena de pessoas que conseguem fazer isso, mas é uma realidade. Então, para essas pessoas é uma grande vantagem elas poderem se mobilizar. Quais as desvantagens? Uma é o isolamento, né? A perda desse contato com outros colegas, né? O aumento ou os custos que recaem sobre a pessoa, né? Então, a pessoa passa a energia gasta do trabalho por ela, os dados da internet é pago por ela, né? No caso das mulheres, você tem um aumento de trabalho doméstico que se interfere com o trabalho profissional, e eu acho que esse é um dos grandes problemas, a perda de uma fronteira entre o trabalho doméstico e o trabalho profissional, né? Então, você está na sua casa, mas também tem o filho ali, e muitas pessoas no começo da pandemia viram isso como uma vantagem. Eu escutei relatos, né, de mulheres falando assim, olha, eu estou economizando, porque eu não tenho que ir para o trabalho, eu não gasto com combustível, eu dispensei a empregada e eu dispensei a cuidadora do meu sogro. Então, ela cuidava do filho e também do sogro, né, do pai do marido. Agora eu estou economizando. Porém, o trabalho duplicou, triplicou. Com o tempo, essa pessoa já não está tão feliz com o tipo de trabalho. Sem falar, e por último, que em casa a gente não... Claro que isso é possível adaptar, né? Mas durante a pandemia isso foi um problema. Nós não estamos com um local adaptado, não com foi ergonomia. Dado um aviso, né? As pessoas, olha, se preparem para trabalhar em casa. Não, foi assim, amanhã todo mundo em casa. Exatamente. E realmente isso gerou uma série de problemas. Agora você citou a palavra que você disse, fronteira, isso me traz... Eu tinha outras perguntas, mas eu vou antecipar uma questão. Essas mudanças que estão acontecendo no mercado do trabalho, a gente tem uma mudança em curso ainda. Tivemos essa aceleração do teletrabalho com o processo de digitalização somado à pandemia, que tivemos uma questão sanitária que obrigou as pessoas a trabalharem de casa. E depois, o que vivemos hoje, até um certo desalinhamento entre empregadores e empregados, os empregados, em grande parte, querendo mais trabalho remoto e os empregadores, em muitos casos, pedindo a volta do presencial, cada um com as suas razões. Na sua visão, como uma pessoa que estuda, que pesquisa o trabalho há tanto tempo, essa mudança pode indicar uma tendência justamente de diminuição dessas fronteiras entre o que é o espaço de trabalho e o espaço de cotidiano, de forma que essas duas coisas comecem a se integrar na vida das pessoas e aconteçam de uma forma um pouco mais fluida, sem essas divisões tão claras de tempo, de espaço, aqui é o lugar de trabalhar, que essa é a hora de trabalhar, e isso começar a tomar um caminho totalmente inesperado? Sim, isso já estava acontecendo antes da pandemia. Mas vou pegar um exemplo simples, dois, na verdade, e-mail e WhatsApp, né? Quanto que nós reclamamos que a gente termina nossa jornada de trabalho, 18 horas, para a maioria das pessoas, alguns a menos, ou você vai para a sua casa e você recebe um e-mail do trabalho, ou você recebe uma mensagem no WhatsApp do trabalho. Isso criou um problema, né? Isso tem uma facilidade, a nossa comunicação é enorme, né? Isso é ótimo, mas tem um problema que é nós nunca desligamos do trabalho. E esse desligar do trabalho ele é importante. E aí, as consequências disso são problemas de saúde mental, burnout, que é o grande problema hoje ligado ao trabalho. Se antigamente, na época do Fordismo, era fadiga, hoje é fadiga mental, né? E as pessoas não conseguem desligar. E a tendência é que essas fronteiras se diminuam, né? Pensar os avanços que estão sendo anunciados de inteligência artificial, a internet das coisas, né? Uma casa conectada. E aí, se a sua casa é o local de trabalho, mas também é o seu local doméstico, como é que você se desliga do trabalho? Eu acho que nós deveríamos estar discutindo, pensar do ponto de vista ideal, com tanta tecnologia, tanto avanço que nós estamos tendo nos últimos anos, deveríamos estar discutindo uma sociedade do lazer, não do trabalho. Então, e esse debate está em curso, diminuição da jornada de trabalho semanal. Eu ia chegar nesse ponto também, porque esse movimento de retorno ao trabalho presencial, mas não em todos os dias da semana, também leva a algumas questões. Na parte da produtividade, há pesquisas que indicam que alguns trabalhadores consideraram que ficaram mais produtivos durante o trabalho remoto, mas estudos mais recentes mostram que há uma tendência de as pessoas acreditarem que estão mais produtivas, mas na verdade elas estão trabalhando mais tempo.
e que a produtividade por hora, em alguns casos até parece ter diminuído. Essa questão da produtividade por hora, também há alguns estudos que indicam que, mesmo que uma pessoa faça uma jornada de 8 horas por dia, ela não aproveita as 8 horas do dia realmente de forma produtiva, do ponto de vista do trabalho. Esse desalinhamento, repetindo aqui, né, entre os que querem a volta do trabalho presencial ou o trabalho remoto e esse meio caminho que é o trabalho híbrido, alguns dias da semana, às vezes 3 vezes por semana, às vezes 4 vezes por semana, isso pode acabar desembocando nessa questão da redução da jornada de trabalho e a gente chegar, talvez, a ter esse desalinhamento como uma promoção da chamada semana de 4 dias? Ele é uma demonstração que é possível, que existe um potencial para reduzir a jornada, porque com a revolução tecnológica em curso, que hoje o carro-chefe é a digitalização, mas um aspecto é a automação, e agora a automação expressa no mundo digital, a inteligência artificial é uma expressão disso. Mostra que tem um potencial de aumento da produtividade. E ao aumentar a produtividade, pode-se escolher diminuir a jornada semanal, ou seja, as pessoas trabalharem menos. Mas aí não é uma decisão técnica, é uma decisão política, que depende da sociedade. O Brasil poderia já ter uma jornada de 4 dias por semana na maioria dos empregos. Não só do funcionário público, é mais fácil de aplicar, na maioria dos empregos. Mas isso implica em redistribuição de riqueza, porque reduzir a jornada e reduzir o salário, o que vai acontecer no Brasil? As pessoas vão buscar um segundo emprego. Então, ela reduz a sua jornada no emprego X, agora eu posso trabalhar no segundo emprego porque o salário não é suficiente. Então, essas discussões elas precisam estar casadas, mas que existe um potencial sendo colocado, ou seja, eu pude trabalhar como em casa, remoto. Ainda é muito cedo para saber se caiu ou não a produtividade, porque é um fenômeno muito recente. É preciso mais estudos. É preciso mais estudos, mas ele mostra que há uma tendência e há um potencial da gente diminuir o peso do trabalho nas nossas vidas. O trabalho presencial versus trabalho remoto, isso é uma questão geracional? A geração Z para frente, eles estariam prontos para o trabalho presencial ou essa geração não vai aceitar um retorno ao trabalho presencial 100%? Com certeza os mais novos, os que nasceram nos anos 90, já com a internet instalada, tiveram consciência de já existir internet. Os estudos têm mostrado isso. Eles são mais simpáticos ao teletrabalho, mas não pelo teletrabalho em si, mas porque traz uma ideia de liberdade, de flexibilidade. Eu acho que está muito mais vinculado a isso. Tanto que nós temos fenômenos ideológicos, que já está demonstrado aí por várias notícias de jornais, de jovens anti-CLT, nem sabem o que é CLT, mas são anti-CLT, anti-contrato de trabalho. Mas muito porque eles associam isso a o típico trabalho do avô, dos pais, que é viver a vida toda num único trabalho. Tem uma jornada que entra de manhã, sai no final do dia e você passa a vida fazendo isso. Nas novas gerações, eles não querem isso. Então, ao associar o teletrabalho à ideia de flexibilidade e autonomia, eles são mais simpáticos. E a questão de viés político? Essa puxada para o trabalho presencial teria uma característica de esquerda, direita, mais de conservadorismo, progressistas, dentro dessa discussão? Ou você considera que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu acho que não. Porque se a gente olha do campo de vista da esquerda, você, nos sindicatos, tem uma grande crise, um grande debate sobre o teletrabalho. No pós-pandemia aconteceu muito isso. As pessoas queriam mais lutar por manter o teletrabalho do que lutar por aumento salarial, porque entenderam que aquilo era uma conquista importante. Mas os sindicatos falam assim, mas isso é um problema, porque agora a gente não tem um local de trabalho para organizar as pessoas. Então, são novos desafios. Então, eles podem ser contra o teletrabalho por essa perspectiva, mas do ponto de vista dos ganhos emocionais, da diminuição dos custos, das facilidades, eles podem ser favoráveis. Eu acho, do ponto de vista dos empresários, do capital, há de fato, uma economia, porque ao desresponsabilizar-se
de alguns custos, dentre eles, por exemplo, o aluguel de um espaço, isso é vantajoso. Porém, eles estão avaliando se a produtividade está caindo ou não. Então, acho que não tem, nesse sentido, acho que não tem, isso é uma defesa da esquerda, isso é uma defesa da direita, eu não colocaria dessa forma. É uma questão mais ampla, né? É mais complexa. É a partidária, digamos assim. Professor, trabalho remoto, trabalho presencial, trabalho híbrido, trabalho é assunto de cidadania. E para você, o que é cidadania? Olha, eu não consigo pensar a cidadania sem a ideia de liberdade e igualdade. Então, a cidadania é quando as pessoas, o indivíduo, está constituído de direitos, mas dentro de uma sociedade que tem liberdade e igualdade. É isso para mim. Bom, professor Ricardo Fest, agradeço mais uma vez a sua presença e a sua entrevista em nosso programa. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Ative o canal da TV Senado no YouTube, assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. No próximo assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, obras em rodovias, apicultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Não perca. Gerando riqueza e desenvolvimento, desenvolvendo essas cidades e toda essa região. Portanto, eu estou colaborando decisivamente com a infraestrutura da região do Cerrado do Piauí. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A sombra da servidão é algo que nos acompanha independente dos espaços que a gente atua. Há sempre uma expectativa que aquele corpo preto do passado e do presente está num determinado lugar para servir. Parece que a estrutura está funcionando aqui e a gente está aqui do lado de fora querendo entrar. Só que não, a gente está dentro da estrutura, inclusive o centro dessa estrutura só funciona porque a gente está na margem. Tem sido um projeto político intencional. Se você circula por escolas públicas em comunidades periféricas, você vai ouvir de meninas de 5, 6 anos que o sonho delas é serem empregadas domésticas. São lógicas naturalizadas pelas políticas do Estado brasileiro, que são feitas na sua grande maioria por homens brancos, e aí a gente vive num estado do patriarcado, que dão sentido também ao que a gente discute na historiografia do passado presente. Uma servidão institucionalizada foi sendo recriado no tempo da liberdade. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Professor José Luiz Oreiro, o governo precisa cortar despesas para manter a lei de responsabilidade fiscal. Onde pode ser feito isso? Olha, a única maneira que eu vejo do governo conseguir esses 20 bilhões adicionais é o Congresso Nacional reduzir as emendas parlamentares em 20 bilhões de reais. Com isso, a gente consegue cumprir a meta fiscal de 2025. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica.
A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Olá, boa tarde. 1h30, o Senado Notícias está no ar. Uma sessão especial no plenário do Senado na manhã de hoje deu continuidade às comemorações dos 200 anos da Confederação do Equador. Representantes de missões diplomáticas, parlamentares e outros convidados participaram da sessão em homenagem aos 200 anos da Confederação do Equador. No vídeo produzido pela TV Senado e exibido na sessão, um pouco da história do movimento revolucionário que questionava o autoritarismo do Império e defendia a implantação de um regime republicano. Paraíba e Ceará, também Rio Grande do Norte, se uniram ao movimento, o tornando ainda mais forte no ideal libertário, não temiu a própria morte. O movimento começou em Pernambuco e rapidamente se espalhou para províncias vizinhas, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, mas durou menos de 5 meses. Foi reprimido com violência pelas tropas imperiais. 31 pessoas foram executadas, entre elas o Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, que se tornou um ícone revolucionário. Na sessão especial no plenário do Senado, parlamentares e convidados relembraram fatos e personagens que marcaram a história do movimento. Foi um movimento muito importante que nos orgulha a todos, que mostra esse caráter libertário do Nordeste e de Pernambuco e que precisa ser cada vez mais conhecido. É a primeira revolução constitucionalista brasileira, volto a dizer, e a primeira revolução federalista. Ou seja, os temas em que se baseou a Confederação são presentes ainda hoje: o Pacto Federativo, a defesa da Constituição. A versão historiográfica oficial realça o apoio da elite piauiense ao governo imperial. No entanto, há inúmeros estudos que evidenciam a participação de figuras de relevo do Piauí no movimento confederado. De um modo geral, os proprietários de terra alinharam-se com o governo de Dom Pedro I, ao passo que os comerciantes penderam para o movimento republicano. A Confederação do Equador contribuiu decisivamente para a integração dos estados do Nordeste e para a consolidação do espírito democrático. Que não sejam esquecidos jamais também os anônimos paraibanos e muitos paraibanos e paraibanas que lutaram para construir uma Paraíba e um Brasil mais democrático e mais justo. A senadora Tereza Leitão, presidente da Comissão Temporária Interna, que coordena as atividades comemorativas dos 200 anos da Confederação do Equador, ressaltou a importância de relembrar uma das maiores revoltas populares da nossa história. Federalismo, mais descentralização, mais autonomia local, mais liberdade ao parlamento. Por essas ideias, homens e mulheres lutaram, deram suas vidas e nos deixaram um legado de esperança e certeza de que outro Brasil, mais democrático e mais federalista, é possível sim de ser sonhado. Nessa sexta-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu os decretos do governo federal que aumentaram o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Moraes também suspendeu a decisão do Congresso Nacional que tinha derrubado o reajuste do imposto. Além disso, o ministro marcou uma audiência de conciliação entre os poderes legislativo e executivo para o dia 15 de julho.
Na última terça-feira, o governo federal decidiu questionar no STF a decisão do Congresso que suscitou efeitos de decretos do presidente Lula relacionados ao aumento do IOF. A Advocacia Geral da União ingressou com uma ação declaratória de constitucionalidade. Para a Advocacia Geral da União, os decretos do governo são constitucionais e não poderiam ter sido derrubados por um projeto de decreto legislativo. Por isso, a AGU apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma ação declaratória de constitucionalidade. Considerando que a ação declaratória de constitucionalidade visa exatamente preservar a integridade, a rigidez do ato praticado pelo chefe do Poder Executivo, a conclusão lógica é que este decreto continuaria válido, portanto, ele não poderia ter sido de modo algum suspenso por ato do Congresso Nacional. O governo alerta que precisa do aumento do IOF derrubado pelo Congresso para fechar as contas em 2026. O Ministério da Fazenda estima que a derrubada dos decretos vai provocar uma queda de arrecadação de cerca de 10 bilhões de reais este ano e de 40 bilhões no ano que vem. Os decretos que aumentavam o IOF de empréstimos, financiamentos, operações com cartões de crédito e remessas para o exterior tinham sido editados pelo governo no final de maio e foram derrubados pelos deputados e também pelos senadores na semana passada. Eu acho um erro muito grande do governo recorrer ao Supremo. Primeiro, ele questiona o PDL que revogou o decreto, mas na prática o próprio decreto é que é inconstitucional. No meu voto que fiz com a derrubada, eu disse muito bem, né? Na prática o IOF é um imposto regulatório, não é arrecadatório. Não adianta o governo agora dizer que estava regulando, porque ele deu 500 entrevistas dizendo que o objetivo do aumento do IOF era para recompor o déficit do orçamento. Então, está muito claro, está confessado pelo governo que o objetivo é arrecadatório. A prerrogativa de editar decreto de regulamentação, inclusive sobre o IOF, é do presidente da República. Não é um confronto com a decisão, um confronto com presidentes de casas, não, é uma questão institucional e constitucional. Um governo que não busca eficiência executiva, ao invés disso, aumenta seus gastos e quer colocar na população mais impostos. O IOF não tem natureza arrecadatória, ele tem a natureza regulatória. A discussão aí é recursos para manter os programas sociais. Afinal, que congresso é esse? O governo tem compromisso. Não dá para você não aprovar o IOF e querer aprovar a reforma da Previdência, querer congelar o salário mínimo por 6 anos. O Estado brasileiro ele precisa de mais receita, mas não pode ser por mais imposto. Precisa cortar gastos que não são eficientes. Não quer imposto sobre operação financeira. Não tem população brasileira investindo em rentismo. Isso é para especuladores, que é uma minoria. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que é preciso atualizar a legislação para definir quem poderia questionar no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade de uma lei votada no Congresso. O assunto deve ser discutido na próxima reunião de líderes. Hoje está muito aberto isso. Todo mundo pode acessar e questionar qualquer coisa, entrar com madinha em relação a uma legislação votada pelo Parlamento brasileiro. Eu entendo que nós temos que tomar uma providência em relação a isso. As críticas ao judiciário são fruto daqueles que vão e procuram no judiciário, como o caso do IOF, foi um partido político que entrou fazendo o primeiro questionamento, em seguida a AGU, com legitimidade, com prerrogativa, mas se todo o tempo nós levarmos todas as discussões do Congresso, com todos os legitimados para o Supremo Tribunal Federal, em todo instante alguém vai ficar satisfeito e alguém vai ficar insatisfeito com a decisão da Suprema Corte Brasileira. Acho que esse é um assunto muito relevante que temos que decidir no Parlamento, com legitimidade, sobre quais os aspectos dos legitimados que podem entrar para questionar a constitucionalidade de uma lei votada no Congresso brasileiro.
As redes sociais invadiram o nosso dia a dia como quem chega sem pedir licença, mas logo conquista um lugar no sofá da sala. Ou melhor, no bolso, na palma da mão, nos olhos sempre grudados à tela. Elas acordam conosco e nos acompanham até a última espiadinha antes de dormir. São vitrines de vidas editadas, arenas de debates acalorados e fontes de notícias. Mas temos que ter cuidado. Nem sempre essas informações são verdadeiras. É por isso que o Senado criou o serviço Senado Verifica, fato ou fake. Uma equipe de jornalistas checa conteúdos sobre o Senado que circulam na mídia e nas redes sociais, esclarecendo dúvidas enviadas pelos cidadãos. Nós vamos conversar agora com a nossa colega Esther Monteiro, jornalista que faz parte do Senado Verifica. Esther, então esse serviço já tem 5 anos, né? Em qual contexto o Senado Verifica foi criado? Em 2020, ainda a gente já tinha uma série de ações no Senado, haviam campanhas de conscientização, notícias eram publicadas sobre o assunto, mas a mesa diretora nos pediu, a Secretaria de Comunicação do Senado, que aumentasse os esforços para o combate à fake news, porque havia em todo o mundo alertas vindo das universidades, de pesquisadores, especialistas, várias instituições como a ONU, sobre os efeitos negativos das fake news, principalmente sobre as instituições democráticas. Então, nesse pedido da mesa, que na época era presidida pelo senador Davi Alcolumbre, que volta à presidência do Senado agora, né, nós definimos então a criação de um canal de interação com a sociedade para que o cidadão, se recebesse notícias relacionadas ao Senado, pudesse então, com uma fonte confiável, que é o conteúdo que o Senado produz sobre tudo o que acontece aqui, então verificar aquela informação e ele poder saber se aquilo era verdadeiro ou não. Agora, Esther, quais foram os principais desafios que a equipe enfrentou nesse período? Um dos principais desafios é a própria característica das fake news, que a velocidade com que as informações são propagadas, que alcançam milhares de pessoas. Então, a gente tem que ser muito ágil para responder, não pode deixar para depois. Um outro desafio é você dar de cara com essa realidade que a gente tem hoje, que é o mundo digital. Por exemplo, com o uso da inteligência artificial, está cada vez mais difícil você identificar se um vídeo é verdadeiro ou não, se aquilo foi usado uma inteligência artificial para manipular a informação naquele vídeo ou naquele áudio. E a outra coisa é a educação midiática. O que a gente quer dizer com educação midiática? Quando você recebe uma informação no WhatsApp ou você lê alguma coisa na rede social ou num site de notícias, é importante que você tenha um olhar crítico, uma leitura crítica sobre aquilo que você está recebendo. Então, por exemplo, se a mensagem é cheia de letras garrafais, chama atenção, pede com urgência que você compartilhe, já é bom desconfiar de uma vez, porque isso daí pode ter alguma coisa. E aí o que você faz? Vai pesquisar, vai buscar informação num site que você confia, um site de notícias, busca a informação no navegador de busca que você tem no próprio celular e antes de compartilhar, verifica se é falso ou não, porque senão você vai estar contribuindo com fake news. Esther, eu até compartilho uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez aqui de uma enchente aqui em Brasília, e aí eu vi umas fotos fotos e vídeos, né, sobre águas, né, no subsolo da UNB, e eu compartilhei. E um colega já disse: André, isso é do ano passado. Aí eu, né, me penitenciei as pessoas que eu tinha passado, eu falei: olha, gente, está acontecendo, mas não é desse ano, é uma coisa anterior, né? Mas olha só, Esther, o pessoal do Senado Verifica mandou para a gente algumas informações bem interessantes sobre os acessos ao serviço. A nossa equipe vai colocar aí na tela esses dados para que a gente possa analisar um pouco. Explica um pouco para a gente isso aí, como foi o caso aí do suposto impeachment, né? Do Alexandre de Moraes, ministro do STF. Isso. Pois é, uma das coisas que a gente definiu para ajudar, contribuir nesse combate à desinformação, foi a criação de um site onde a gente publica checagens feitas a partir dos pedidos dos cidadãos. E nesse site também tem informação sobre como identificar
identificar a notícia falsa, o que é checado, o que não é, como participar. Tem tudo ali, só acessar o portal do Senado vocês encontram lá. Esse gráfico que estava aqui na tela mostra o acesso do cidadão a matérias publicadas no nosso site. Uma das matérias mais acessadas é essa: publicações sobre votação do impeachment contra Alexandre de Moraes são falsas. O que acontece? Isso é uma característica de fake news. É uma fake news que vai e vem. O gráfico mostra isso, ó, que você tem oscilações no acesso às matérias. Porque a fake news, ela não para, ela continua circulando. Nesse caso aí, é falso que o Senado já tenha votado um impeachment contra o Alexandre de Moraes. Você ouviu agora há pouco o senador falando que há vários pedidos de impeachment no Senado. Isso é verdade, tem vários pedidos mesmo, mas ainda não foi votado nenhum. Então é falso dizer que o impeachment contra o Alexandre de Moraes foi votado. E aqui tem uma outra característica de fake news, que as pessoas que produzem esse tipo de desinformação buscam momentos específicos, coisas que estão acontecendo. Essa matéria teve um pico de acessos no ano passado. Num só dia, às vésperas da eleição, 10 mil pessoas acessaram esse material. E por que isso aconteceu às vésperas de eleição? Porque esse ministro Alexandre de Moraes era o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que comanda o processo eleitoral. Então, qual era o objetivo naquele momento? Desacreditar a instituição, o TSE, por causa da discussão do uso das urnas nas eleições. Então, é um cuidado que a gente tem que ter o tempo todo. Do jeito que você está falando, né, Esther, a gente lembra como é que era na imprensa tradicional, né? Se publicava uma notícia falsa, estava ali naquela edição, depois vinha a retratação e tudo mais. Mas no caso do que vivemos hoje com as redes sociais, isso fica aí presente e o gráfico mostra, né? Em outro momento vem aquele pico de novo e esse trabalho constante precisa ser para desacreditar a notícia falsa, né? O boato, né? Exatamente. A gente tem que ter esse alerta, a gente tem que estar alerta o tempo todo. Mas não só a gente, todo mundo, todo cidadão tem que estar alerta. Exatamente. E como é que está sendo a recepção do público? As pessoas procuram muito esse serviço? Procuram muito, sim. E é importante a gente, voltando ao gráfico aqui, né? Porque de um determinado aspecto, a gente fala assim, poxa, então as fake news nunca acabam. Então, por que ficar combatendo isso? A importância está justamente aqui, porque isso daqui mostra que, da mesma forma que tem uma permanência, uma continuidade das fake news, as pessoas estão buscando a informação. Isso aqui significa que as pessoas estão mais alertas, estão mais conscientes do seu papel. Então, tem um lado negativo, que a fake news está sempre acontecendo ali, vai e vem, muda a cara dela. Mas também tem um lado positivo, que com a existência do material publicado no site, no Senado Verifica, as pessoas buscam e encontram aquela informação. Muito bem. Esther, como vocês avaliam esse cenário ambíguo, né, em que o serviço se consolida como fonte confiável, mas a circulação de desinformação sobre o Senado continua ativa? A gente lida com isso assim, com muita consciência do papel que a gente tem. A gente não pode esmorecer, tem que fazer monitoramento o tempo todo, estar alerta o tempo todo e, sobretudo, ajudar a população a entender esse fenômeno, se posicionar e também cumprir o seu papel ajudando a combater a desinformação, não compartilhando informação falsa. Muito bem. Esther, como é que o cidadão pode entrar em contato com esse serviço, o Senado Verifica? O cidadão pode entrar em contato pela ouvidoria do Senado, no site do Senado, lá em cima tem Fale Conosco, pode entrar ali, vai encontrar um link específico sobre combate a fake news, pode mandar a sua mensagem para a gente verificar. Também pode ser por e-mail, que é o senadoverifica@senado.leg.br, pode ser também pelo WhatsApp, que é um dos meios mais usados para propagar fake news. O WhatsApp é o 061, né? 61 98190 0601. E tem também o telefone da Ouvidoria do Senado, que é o 0800 061 2211, que pode ligar de todo o Brasil. Muito bem, Esther. Então vamos repetir para quem está em casa poder anotar.
Quem quiser mandar uma mensagem para o WhatsApp, o número é 61981900601. Para ligar, o número é o 0800 061 2211. A ligação é gratuita de todo o Brasil, tanto por telefone fixo como por celular. E o e-mail é senadoverifica@senado.leg.br. Esther, muito obrigado pela entrevista, tenha um bom dia. Obrigada, bom dia. E vamos ajudar a combater a desinformação. O cidadão tem um papel fundamental nesse processo. O Senado tem um compromisso com o combate à desinformação, mas cada um de nós tem um papel nessa luta, nesse combate. Isso mesmo, Esther. Valeu. O crédito consignado para o trabalhador com carteira assinada foi aprovado pelo Senado na semana passada. A medida provisória foi editada pelo Executivo em março. No Congresso, parlamentares decidiram incluir trabalhadores de aplicativos entre aqueles que podem pedir empréstimos. A medida provisória permite a contratação de empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada. O empréstimo pode ser feito pela plataforma Crédito do Trabalhador, que está integrada à carteira de trabalho digital. A MP já está em vigor, mas perderia validade no dia 9 de julho, caso não fosse aprovada. A MP amplia o acesso ao crédito aos trabalhadores formais, microempreendedores individuais, empregados domésticos e trabalhadores rurais. E aqui no Congresso foram incluídos também os motoristas de aplicativo. Inserimos dispositivos relacionados aos trabalhadores de aplicativos de transporte individual ou coleta de entrega ou bens com possibilidade de desconto nos repasses a que tem direito, com garantia para a operação de crédito com limite de 30% na retenção das suas receitas. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a plataforma já havia movimentado mais de 14 bilhões de reais em 25 milhões de contratos até o início de junho. Cerca de 63% das operações estavam concentradas em trabalhadores com renda de até 4 salários mínimos. Dados do Banco Central mostram que as taxas médias efetivas de crédito consignado para trabalhadores seletistas é de 3,94% ao mês e 59,1% ao ano. Nós não estamos criando uma modalidade nova, nós estamos modernizando o modo como esse crédito vai ser concedido. O juro do FGTS é 4% ao mês, ao ano. Presidente. E os bancos vão ganhar de 3,5% a 4% ao mês. Então, presidente, eu digo a vocês, eu voto não. É claro que há aí uma injustiça para o trabalhador muito grande. Não sei como resolver isso, porque concordo com o relator também que se não tiver isso, ele vai pagar muito mais juro tomando dinheiro direto do banco. Nisso o relator tem razão. O presidente do Senado decidiu suprimir do texto artigo que tratava de alterações no consignado do INSS. Não veio na medida provisória, ele é uma agressão direta e um ataque direto aos aposentados do Brasil. Esse tema deva ser discutido e aprofundado o debate numa outra oportunidade quando tratarmos da matéria atinente ao INSS. Além de matéria estranha, os dispositivos são inconstitucionais por violarem a iniciativa reservada do Poder Executivo previsto no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Não sendo juridicamente adequado o estabelecimento dessas novas competências exclusivamente por meio de emenda de iniciativa de parlamentar. Portanto, fica deferido o requerimento 522 de autoria do líder Everton, do PDT. Esta é a decisão da presidência. Incentivos para micro e pequenas empresas exportarem e proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia. Projetos também aprovados no plenário do Senado.
A proposta garante atenção especial para as pessoas que convivem com dores e fadigas crônicas, intensas e dor regional. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia prevê assistência, acolhimento e atendimento multidisciplinar, além de considerar o paciente com fibromialgia como pessoa com deficiência. Essas pessoas, elas sofrem com a dor da invisibilidade, mas elas sofrem muito mais com a dor do preconceito. Essa é uma doença que ainda tem suas lacunas, né, no tratamento no SUS, naquele que é oferecido às pessoas mais desamparadas, que são exatamente as que mais precisam. Os senadores aprovaram ainda projeto que incentiva micro e pequenas empresas brasileiras. O programa Acredita Exportação prevê a devolução de tributos na cadeia produtiva de bens exportados e a aplicação de alíquotas diferenciadas para estimular a participação desses empreendimentos no mercado externo. Esta matéria, presidente, ela é extremamente importante porque, além do que trata sobre as exportações, ela trata especialmente sobre os pequenos negócios e de que forma eles possam ser apoiados para a exportação. A semana começou com sessão especial no plenário. De terça a quinta estão previstas 8 audiências públicas. Confira agora a agenda do dia e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 14h, está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. Nesta terça-feira, às 9h, a Comissão de Infraestrutura deve se reunir em audiência pública para debater a situação orçamentária das agências reguladoras federais, bem como os reflexos dessa conjuntura sobre a capacidade regulatória do Estado e a prestação de serviços públicos essenciais. Às 10h, outra audiência está prevista, dessa vez conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais, para discutir projeto que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Na quarta-feira, às 9h, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada e deve votar o projeto de lei complementar que regulamenta as normas eleitorais e as normas processuais eleitorais. Também na quarta, às 10h, está prevista uma audiência pública na Comissão de Esporte para debater a igualdade de gênero no esporte, com foco nos desafios enfrentados pelas mulheres atletas e na construção de políticas públicas de apoio à presença feminina no esporte de alto rendimento. Na quinta-feira, às 9h30, a Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública marcada para debater os impactos do empréstimo consignado com lastro no FGTS sobre direitos dos trabalhadores, segurança financeira e política habitacional. E às 14h de sexta-feira, uma sessão especial está prevista no plenário do Senado para celebrar os 169 anos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. E talvez você se pergunte como é que os bombeiros de Brasília estão comemorando 169 anos se a capital da República, Brasília, só tem 65 anos de fundação. É que a instituição foi criada em 1856, quando a capital federal tinha sede no Rio de Janeiro. O nome inicial era Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, já que o Brasil era uma monarquia. Só em 1966, já aqui em Brasília, é que a instituição ganhou o nome atual. O Senado instalou, na semana passada, a Frente Parlamentar em Defesa da Exploração de Petróleo na Margem Equatorial. A ação na Justiça do Ministério Público Federal pedindo a suspensão da autorização dada pelo IBAMA para que a Petrobras realize testes pré-operacionais da exploração de petróleo na margem equatorial motivou a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Exploração de Petróleo. O grupo tem o desafio de acompanhar o processo de liberação da licença ambiental no IBAMA para exploração de petróleo na margem equatorial. Nós vamos atuar para que o licenciamento seja técnico e não político,
para que a exploração seja responsável e não travada por ideologias, e principalmente para que a riqueza do nosso subsolo sirva ao povo e não fique enterrada em nome da omissão. A frente é composta por 13 parlamentares. Os senadores Zequinha Marinho na presidência e Lucas Barreto na vice vão liderar os trabalhos. A frente tem maioria de senadores da região norte e conta ainda com representantes do Maranhão, Bahia, Sergipe e Rio Grande do Sul. Criamos essa frente parlamentar para somar forças e juntos ajudarmos a reverter essa triste realidade que condena os estados da Amazônia. O petróleo na margem equatorial pode sim ser a solução para a Amazônia e para o Brasil, que vem num futuro próximo o esgotamento da produção do pré-sal. A Frente Parlamentar vai atuar em propostas e ações legislativas que apoiem e fortaleçam a exploração de petróleo na margem equatorial. A expectativa é de que o plano de trabalho seja apresentado ainda antes do recesso do Congresso, previsto para o dia 18 deste mês. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima. A número regimental, eu declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio de aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa, ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Passamos à lista de oradores. Bem, o primeiro orador inscrito é o senador Paulo Paim, que já está ali a posto na tribuna. Com a palavra, o senador Paulo Paim. Boa tarde, senador Confúcio Moura. Sempre uma satisfação usar a tribuna sob a presidência de Vossa Excelência. Presidente, eu falo de um tema que está em debate no Brasil, pelo menos nas últimas 2 semanas, praticamente todos os dias. Inicio dizendo, presidente, que o Brasil precisa olhar para a sua gente, para o povo que acorda cedo antes do sol nascer, para o povo que enfrenta ônibus lotado, muitas vezes vai a pé, ganha pouco e paga muito, para os que têm sede de dignidade, para os aposentados, pensionistas, que contribuíram a vida toda e hoje lutam por respeito e ter um vencimento decente. Tivemos o golpe que foi dado neles há pouco tempo. Temos que pensar nos jovens, para os jovens que querem oportunidades, mas enfrentam as portas fechadas. Me lembro aqui, como cantou Raul Seixas, que se estivesse vivo, teria completado 80 anos no dia 28 de junho. Disse ele numa canção, quem não tem presente se conforma com o futuro. Precisamos retomar o caminho do bem-estar social, do crescimento sustentável, do desenvolvimento com inclusão, da geração de emprego e renda. Isso passa, senhores e senhoras, no meu entendimento, ou no nosso entendimento, por um novo pacto social e tributário nesse país. O Brasil não pode continuar sendo o país com mais desigual, o país mais desigual do mundo. Não é uma frase de efeito, é um dado cruel, perverso e real. Segundo o relatório da desigualdade mundial,
os 10% mais ricos detêm cerca de 60% da renda nacional. Estou falando do Brasil. Enquanto os 50% mais pobres ficam com menos de 10%. Um único bilionário brasileiro ganha em dividendos o equivalente ao que 150 mil trabalhadores recebem juntos por ano. Isso é insustentável. É a hora, não tem como voltar atrás, é a hora de taxar os super ricos, tributar lucros e dividendos. O Brasil é um dos poucos lugares no mundo onde lucros e dividendo não é taxado. Quem vive de dividendos não paga um centavo de imposto. Isso não pode continuar assim. Também é hora de acabar com os benefícios fiscais injustos, que sugam recursos públicos e alimentam privilégios. Somente em 2026, só para dar um dado, o governo deixará de arrecadar, o governo federal deixará de arrecadar mais de 620 bilhões com isenções fiscais. Muitas delas concentradas em grandes grupos econômicos. Enquanto isso, falta dinheiro para a saúde, todo mundo sabe, educação, todo mundo sabe, habitação popular, todo mundo sabe, e políticas de combate à fome. A taxa básica de juros, a famosa Selic, permanece altíssima. Hoje está em torno de 15%. Eu digo hoje porque pode mudar amanhã. É uma âncora que tira o oxigênio do setor produtivo, impede o investimento público e privado e impede o país de crescer. Também é hora de enfrentar com coragem os famosos super salários. Ninguém deveria ganhar acima do teto constitucional do serviço público. Quem quiser ganhar mais vai para a privada. Isso é respeito ao povo brasileiro. Temos que olhar para o mundo do trabalho. Por exemplo, a pejotização desenfreada transforma trabalhadores em empresas de si mesmo. Para mascarar relações de emprego e driblar direitos básicos como férias, 13º, FGTS, Previdência. Isso é precarização. Isso é uma forma de exploração moderna que precisa ser enfrentada com bom debate, com firmeza, com coragem. Quero também destacar, senhor presidente, que defendemos a redução de jornada, sim, sem redução de salário. Como já é debatido esse tema em vários países do mundo, e como querem, pelas pesquisas, milhões e milhões de trabalhadores no Brasil. Essa medida ajuda a gerar mais empregos, combate, consequentemente, o desemprego estrutural e melhora a qualidade de vida da população. É urgente também que a gente avance. Para quem ganha até 5 mil por mês, seja isento, esse sim, de pagar imposto de renda. E que haja descontos parciais para quem ganha de 5 mil a 7 mil. Pagaria menos do que paga hoje. Essa medida vai aliviar a classe média, beneficiar os mais pobres, estimular o consumo e a economia real e vir uma fonte geradora de emprego. Tudo isso, taxar os super ricos, rever isenções injustas, baixar juros, cortar privilégios, defender a CLT, que é uma lei, tem que ser respeitada, e garantir justiça fiscal,
e também justiça social. É compromisso com o nosso povo. Temos que garantir casa própria, quem não quer ter sua casinha própria, educação, saúde, comida na mesa do nosso povo, dignidade no trabalho e esperança no futuro. Senhor presidente, além desse tema, aproveitando ainda 12 minutos que tenho, não vou usar os 12, quero falar também sobre o GT, sobre o endividamento dos produtores rurais do meu estado, o Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, publicou no dia de ontem, no Diário Oficial da União, a Portaria 812, que institui o Grupo de Trabalho Interinstitucional com o objetivo de reunir informações e formular propostas relacionadas ao endividamento dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, em razão das consequências decorrentes de eventos climáticos. Primeiro foi a chuva, depois foi a seca, agora é gelo, é frio, é neve. O grupo de trabalho será composto por representantes do MAPA, da Casa Civil, dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e da Fazenda. Também vai estar nesse grupo o Banco Central do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Brasil e ainda as comissões de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal e da Agricultura e Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Estará também representante do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, da Organização das Cooperativas, OCB, das Federações da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a FARSUL, e dos trabalhadores na agricultura também do Rio Grande do Sul, a FETAG-RS. Ainda a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURGS. A presidência do GT será exercida pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, colega de todos nós. E ainda a Secretaria Executiva ficará a cargo da Secretaria de Política Agrícola. Quem prestará o apoio técnico-administrativo necessário ao funcionamento dessas atividades do grupo serão todos que aqui eu citei. O grupo se reunirá em caráter ordinário, quinzenalmente, e em caráter extraordinário, mediante convocação do presidente ou 4/5 de seus membros. A portaria, senador Confúcio, senador Roberto Costa, senador Girão, que estão aqui no plenário, a portaria ainda determina que, após a publicação da designação de todos os membros, as atividades do grupo deverão ser concluídas no prazo de 120 dias. Essa medida faz parte do pacote acordado pelo ministro Carlos Fávaro, senador, e naturalmente está licenciado porque é ministro, em conjunto com a Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em abril deste ano. No final de maio, o Conselho Monetário Nacional autorizou as instituições financeiras a prorrogarem por até 3 anos as dívidas bancárias dos produtores rurais gaúchos. Nós mesmo aqui, a dívida do Rio Grande, eu fui o relator da matéria,
aprovamos um projeto encaminhado pelo presidente Lula, que por 3 anos, devido às chuvas no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul não teria que pagar nada da sua dívida com a União. Tudo isso em relação dos prejuízos causados pela estiagem que atingiu também diversos municípios do estado nos primeiros meses desse ano. O ano passado, enchente, cidades inteiras alagadas, Porto Alegre praticamente ocupada pelas águas. Depois veio uma nova enchente, menor, mas veio. E agora já começou o frio enorme, com geada, com neve, e é comum no Rio Grande do Sul, nós vemos que o frio chega a 2, 3, 4, 5, 6, 7 graus abaixo de zero. Por isso, medida correta do governo de fomentar, criar essa comissão para acompanhar a situação do nosso Estado. Era isso, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência, mais uma vez, que abriu aqui 2 horas em ponto e permitiu que eu desenvolvesse o meu pronunciamento por 15 minutos. Beleza. Muito obrigado, senador Paim, pelo seu discurso maravilhoso. Vamos adiante. Vamos agora ao próximo orador, o senador Eduardo Girão, com a palavra. Tá bem. Paz e bem, meu querido irmão, senador Confúcio Moura, do estado de Rondônia, quero aqui fazer uma saudação a nossas senadoras, nossos senadores, especialmente ao senador Humberto Costa, senador Marcos Rogério, que faz aniversário hoje, né? E o senador Humberto aqui presente, daqui a pouco vai usar a palavra, que Deus abençoe os nossos colegas, com muita luz, paz, harmonia, saúde, né, e realizações. Quero saudar também as assessorias aqui da casa, os funcionários do Senado, você brasileiro, como passou o final de semana, espero que tudo bem. E nós temos aqui a véspera, né, presidente? Acho que, se não for a última semana, vai ser a penúltima antes do recesso. E nós temos grandes desafios essa semana. Eu aprendi que véspera de recesso, de feriado, de coisas assim, a gente tem que redobrar a atenção dentro do Congresso Nacional com algumas matérias, né? E tem tanta coisa acontecendo essa semana, mas eu vou focar aqui numa coisa que toca a minha alma, toca meu coração. Há 20 anos eu estudo esse assunto, vi o que está por trás, não julgo quem é a favor, absolutamente, cada um tem seus motivos, mas talvez não tenha se aprofundado no grande dano que é para a sociedade, a ampliação, a altura do campeonato, a gente está vendo o que está acontecendo com as bets, com as casas de aposta. Mas ampliar isso, nesse momento, me parece inoportuno, me parece uma falta de sensibilidade, né, e de sabedoria, inclusive, ser pautado, está na pauta de amanhã, a liberação de 700 bingos, para ser preciso no número, 67 cassinos e jogo do bicho aí em cada esquina desse país. O crime organizado, ó, bate palma para esse tipo de iniciativa. Não sou eu que estou dizendo, não. A grande mídia do país, os veículos tradicionais, o Globo, Folha, Estadão, colocaram poucas semanas, meses atrás, que o crime organizado, inclusive o PCC, nunca lavou tanto dinheiro com o advento das casas de aposta. Então, é isso que a gente quer? Aumentar mais ainda esses lucros? Eu trouxe aqui, senhor presidente, o senador Flávio Arnes, que é para a gente aqui uma referência, assim como o senhor na educação, e ele também um homem que teve muitos mandatos, de muita segurança no que fala.
Ele teve que se ausentar, tá? Só volta em agosto, mas ele é terminantemente contra essa questão de bingo e cassino. Está mandando, inclusive, aí pediu para eu colocar o nome dele e está mandando uma nota, uma carta. Mas ele trouxe um presente para nós todos aqui, senador Humberto. Por iniciativa do senador Flávio Arnes, ele consultou o governo Lula. E o governo, de forma correta, colocou aqui o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Família e Combate à Fome, numa iniciativa que também teve do senador Rogério Carvalho, né, pedindo exatamente o posicionamento do governo, e do Ministério da Fazenda também, do Ministério do Planejamento também, do Ministério da Saúde também. Olha a resposta do governo Lula com relação ao que aconteceu. A pauta que está aqui em jogo de bingo e cassino no Brasil e jogo do bicho. O Ministério do Desenvolvimento Social se mostrou aqui, na nota, muito preocupado com os impactos sociais dessa matéria, deixando claro que, abre aspas, é imprescindível um debate amplo e fundamentado sobre a matéria seja promovido, envolvendo especialistas, gestores públicos e a sociedade civil. Tal discussão deve considerar não apenas os potenciais benefícios econômicos da exploração eventual de jogos, mas também os riscos sociais que podem advir dessa prática. A construção de políticas públicas eficazes requer uma análise minuciosa dos dados estatísticos disponíveis, bem como a implementação de medidas preventivas e de tratamento para os problemas sociais que possam emergir dessa forma de negócio. Sensato, claro, prudente. Como é que vai se colocar uma votação disso numa tragédia humanitária sem precedentes que está deixando o brasileiro endividado até a medula, as famílias, e efetivamente com riscos sociais de danos tão grandes? Não é só a perda de casamento, é também até o suicídio. Eu tenho 52 anos, vou fazer 53 esse ano. Eu nunca percebi absolutamente nada de suicídio coletivo com a frequência que eu estou vendo agora. Tudo com advento de aposta, todo dia é uma tragédia. O Brasil já tem problema demais. Então, parabéns ao Ministério do Desenvolvimento Social pedindo mais debate sobre isso. Olha o que o Ministério da Fazenda diz, olha só. É contrário, o Ministério da Fazenda se posiciona contrariamente e aponta o seguinte: a complexidade do projeto exigirá um esforço regulatório significativo, o qual o Ministério não pode conseguir atender devido à insuficiência de estrutura e de pessoal. O PL 2234 de 2022 prevê menos recursos para a fiscalização, ao mesmo tempo que estima um número de operadores significativamente maior, o que pode dificultar o controle e a supervisão do mercado. A aprovação da matéria pode atrasar a agenda regulatória da Secretaria de Prêmios e Apostas, prejudicando a proteção dos apostadores brasileiros e o equilíbrio fiscal dos pais. O PL invade temas de liberdade econômica, o que pode ensejar questionamentos sobre a sua constitucionalidade. Portanto, o Ministério da Fazenda é contra esse PL. Isso tudo a partir, meu presidente, daquela... Teve um esboço aqui que foi feito, teve um movimento no finalzinho da gestão do presidente Rodrigo Pacheco para se votar, não sei se o senhor lembra. Até o seu partido, MDB, fez uma reunião e se posicionou contra. Veio aqui e disse, nós somos contra. O senador Alessandro Vieira, inclusive, foi muito firme com relação a isso. Eu não sei se o MDB vai manter uma nota de poucos meses atrás, mas a situação só fez piorar no Brasil com relação a essa questão de aposta. Então, essa consulta que foi uma alternativa que o presidente Rodrigo Pacheco deu, tendo em vista que ninguém queria votar essa matéria, não se sentia confortável, os senadores,
E aí se pediu aos ministérios do governo Lula para um parecer técnico. Foi esse tempo, aí o parecer eles chegaram. Entendeu? Então eu estou trazendo aqui, de primeira mão, a resposta. Sabe o que é que o Ministério do Planejamento disse? Também é contrário. Através de nota informativa, número 825, essa pasta declara que expressa preocupações sobre os potenciais impactos negativos do projeto. Olha só, aumento inefetivo de arrecadação, com a maior parte dos recursos provenientes de uma mudança no perfil dos gastos da população, em detrimento de outros setores. Risco de aumento de ludopatia, com recursos insuficientes para tratar os problemas de saúde pública relacionados ao vício em jogos. Geração de empregos de baixa qualificação e remuneração, ou seja, tira de um que paga melhor, que é do comércio, da indústria, e joga para uma atividade que paga muito menos, né, que são cassinos e bingos. Impacto negativo nas famílias de menor renda para o uso de benefícios sociais para apostas. É o que a gente está vendo com o Bolsa Família, né? Como conclusão, fala que, diante das análises apresentadas, o Ministério do Planejamento e Orçamento recomenda a rejeição integral do projeto de lei número 2234 de 2022, devido aos seus potenciais impactos sociais e econômicos negativos, especialmente nas faixas de menor renda da população brasileira. A nota informativa do Ministério do Planejamento sugere a necessidade de aprofundamento sobre o problema do vício em apostas e a criação de mecanismos de proteção mais eficazes para os jogadores e suas famílias. Então, por que cargas d'água? A gente insiste. 3 ministérios aqui, 3 ministérios recentemente do governo Lula dizendo que são contrários. Não, é inoportuno, né? É completamente inoportuno. A Polícia Federal, o senhor quer uma parte, senador Humberto? Aniversariante do dia, mais uma vez, parabéns, o senhor tem uma parte. Senador Girão, esse tema nos unifica na defesa dos interesses da população. Nós já temos um exemplo terrível para a sociedade brasileira, que tem sido essas bets, né? Inclusive, as bets que conseguiram lucrar sem qualquer tipo de imposto durante 4 anos, fala-se de 40 bilhões de reais que eles ganharam sem pagar qualquer imposto. E hoje, mesmo após esse processo de regulamentação, o que nós temos visto é um dano terrível para a população brasileira. Como Vossa Excelência disse, famílias que estão sendo destruídas, patrimônios que estão sendo jogados na lata do lixo, não é? Endividamento das pessoas, de modo que esse exemplo das bets já nos dá a condição de votar com toda a consciência nessa proposta que está para ser votada amanhã contra essa resolução. Nós vamos transformar o nosso país numa grande jogatina. Isso. E todos nós sabemos quais são as consequências disso. É a questão da lavagem de dinheiro, é a atuação do crime organizado, é a questão da corrupção. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência por esse pronunciamento e quero dizer aqui publicamente que amanhã votarei contra essa proposta se ela vier aqui para o plenário. Muitíssimo obrigado, meu querido senador Humberto Costa. Parabéns pelo seu posicionamento, de outros colegas do seu partido também, que têm se demonstrado contra isso. Como o senhor falou, né, essas bets só trouxeram desgraça. Então, eu tenho um projeto para acabar com bet, tá? O projeto está aí, está na comissão, se eu não me engano, de Constituição e Justiça, para a gente acabar com já mostrou, já não tem condição. E ainda se levanta a hipótese de ampliar isso, o jogo. O nome está dizendo jogo de azar, né? Então, a Polícia Federal também, senhoras senadoras, senhores senadores, em nota técnica expedida pela Coordenação de Repressão à Lavagem de Dinheiro,
relata sua preocupação com a legalização de cassinos, bingos e jogo do bicho pelos seguintes fatos: alta vulnerabilidade do setor à infiltração do crime organizado, forte ligação com crimes como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas, tráfico de drogas e armas de fogo, dificuldade histórica de fiscalização eficaz em bingos e cassinos no Brasil. Relatório final da CPI dos bingos evidenciou envolvimento de agentes públicos e privados em atividades ilícitas. Inclusive, o presidente Lula, na época, fez um decreto acabando, né, com isso. Setores de alto risco aumentam a demanda investigativa e de repressão da Polícia Federal, que não tem estrutura para a fiscalização. A PGR, nas notas técnicas também, fez duas notas técnicas, rejeita a regulamentação das casas de apostas, pelos seguintes motivos: Procuradoria-Geral da República, né? Ineficácia ao combate à lavagem de dinheiro, incapacidade dos órgãos de controle para fiscalizar a atividade em que circula tanto dinheiro, momento inoportuno para a legalização, pois não há urgência nessa matéria, e sim o foco deve ser o combate à corrupção. Olha só, a ANFIP, a Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal, e o Sindifisco também se posicionam contrários à instalação de cassinos e bingos no Brasil, devido aos potenciais efeitos negativos. O que mais precisa? Vamos fazer um exercício. O que mais precisa? Não traz emprego, pelo contrário, tira emprego da atividade produtiva, não traz turismo. Já falei aqui na semana passada, mostrando os dados do Convention Bureau de Nevada, lá de Las Vegas, que é a meca da jogatina no mundo. Apenas 14% da população vai até Las Vegas. 14% é de internacionais, de visitantes fora dos Estados Unidos. 86% são americanos. Ou seja, não traz turismo internacional. E você sabe qual é o detalhe? Desses 14%, só 4% vão jogar. Dos internacionais, o resto vai assistir show lá, vai ver o Grand Canyon, vai ver as outras coisas de convenções. Então, como é que o cara vai acordar na França, por exemplo, e vai dizer: eu estou a fim de jogar no Brasil? Aí o cara vai pegar o avião, andar o dia inteiro para jogar no Brasil? Não, ele vai querer pegar nossas adolescentes, senador Humberto, lá do Nordeste. A gente já sofreu com turismo sexual, infanto-juvenil, né? Aí junto vem tráfico de droga, tráfico de arma, tudo de ruim. Onde tem jogo, e aí, senador Confúcio, tem um parâmetro aqui trazido pela revista, pelo livro Gambling in America, do Ear Granos, é um dos maiores estudiosos no assunto, esse cara. E ele traz, comparando nos Estados Unidos, os estados que legalizaram, né, com estados do mesmo tamanho que não legalizaram. Os crimes para sustentar o vício, crime de fraude, crime de roubo, são muito maiores os percentuais. Eu trouxe uma vez, eu não sei se o senhor estava aqui, eu trouxe esses números aqui comparando. Então, se o Brasil já vive um problema de segurança pública, você imagina trazendo isso. De saúde mental que as pessoas estão tendo por diversos setores, pandemia, tantos problemas que o Brasil está tendo, financeiro e tudo. Você imagina, isso aqui é o golpe de misericórdia, né? E um detalhe, as bets, elas pegam a faixa etária até 49 anos. Os bingos e cassinos, o mercado deles é de 49 anos até a velhice. Ou seja, né, fecha o circuito total. A gente não pode permitir isso no Brasil. Pelo contrário, a gente tem que resolver o problema das bets, acabando com essa atividade, se é que se pode chamar de atividade, né? Se não acabar, porque eu sei que depois que entra, aí é patrocínio de emissora, é patrocínio para tudo que é lado, aí fica poderoso o negócio, né? Mas que pelo menos a gente faça como o tabaco. Faça como o tabaco, que teve uma política do Brasil de sucesso no mundo, que proíbe qualquer tipo de publicidade. O senador Humberto Costa foi ministro da Saúde. É uma política exitosa, que entra governo e sai governo, se mantém. Começou com o nosso colega, José Serra. Eu tive o prazer de conviver com ele aqui durante 4 anos, né? Então,
Aí as pessoas dizem, vão dizer amanhã, se insistir nesse assunto, que eu acho que o Senado vai ter a responsabilidade de não insistir nesse assunto, mas se insistir nesse assunto vai ter gente dizendo, não, mas já existe um jogo ilegal, tem que legalizar, porque isso vai trazer tributo, vai trazer imposto. Ah, é? Essa lógica foi feita para o cigarro, lembra? Essa lógica, né? Vamos legalizar, vamos liberar, porque controlando tem imposto. Sabe o que é que acontece hoje? 40%, Sabrina, 40% do cigarro comercializado no Brasil vem do Paraguai, vem de contrabando. No cigarro, que já está há muito tempo. Tu imagina no jogo. Se o senhor entrar, presidente, na página do FBI, lá dos Estados Unidos, onde está legalizado há décadas o jogo, o senhor vai ver centenas, eu digo até milhares, de investigações de denúncia de jogo ilegal nos Estados Unidos, que combate, que enfrenta essa coisa da impunidade, tudo, da lei e tal. Você imagina no Brasil o que é que vai ser. Então, não tem sustentação nenhuma. Olha aqui, para finalizar, o que é que a Anfip diz? Ó, incentivo à corrupção, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, né? O pessoal do FIS. Incentivo à corrupção, prostituição infanto-juvenil, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, ludopatia, vício em jogos, que afeta principalmente idosos. Os custos sociais desses problemas não são compensados pela arrecadação tributária e empregabilidade prometida. Além disso, o PL não estabelece medidas eficazes de controle e fiscalização dos resorts, né? E aí o Ian Greenwald, ele coloca o seguinte, para cada dólar arrecadado, está no livro dele, para cada dólar arrecadado com tributação para o Estado de cassino e bingo, sabe quanto que vai? Sabe quanto que é gasto? O Estado gasta mais 3. Olha que matemática burra. Né? Você quer arrecadar, mas vai gastar 3. Com o quê? Saúde mental, segurança pública e custo de fiscalização. Então, senhor presidente, tem aqui muitas outras coisas, eu vou deixar para amanhã, né? O Conselho Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados e da União também se manifestando contra. A sociedade em peso, com vários argumentos aqui, manifestando contra. Só para fechar os 43 segundos, teve uma pesquisa que eu pedi para o Senado fazer. O Senado, que tem uma equipe do Data Senado talentosa, competente, fez no meu estado. 85% da população dizendo ser contra a legalização de cassino e bingo. No meu estado, Ceará. Certo? E hoje eu participei de uma entrevista na Rádio Auriverde, que fez uma pesquisa na hora, as pessoas votando, foram 11 mil votantes, e deu 86% contra a liberação de jogo de azar. Então, está resolvido isso aqui, a população não quer, né? E eu peço aos colegas senadores, já que o senhor foi benevolente me dando 57 segundos, eu prometo não ultrapassar, mas eu peço aqui os senadores, ouvem muitos assessores também, né? E eu peço aos colegas assessores que todos esses dados aqui sejam passados, né, para os senadores, né, porque se possa aprofundar, porque esse aqui vai trazer um grande mal para as nossas gerações, futuras gerações, filhos e netos, e a gente já está cheio de problemas. Então, muito obrigado, senhor presidente, que tenhamos amanhã muita luz, discernimento, e que o presidente Davi Alcolumbre faça esse gesto, tire da pauta, até avise logo que não vai para a pauta, porque isso aqui pode ser interesse de muitos grupos, mas não é interesse do Brasil, não é interesse do brasileiro, que está com ojeriza dessa situação de aposta, de bet, de cassino e de bingo, porque a gente já viu esse filme de bingo no Brasil. Muito obrigado. Muito bem, senador Girão, vamos prosseguindo. Com a palavra, o senador Humberto Costa, PT do Estado de Pernambuco. Depois você tira a cópia. É isso, autoridade. Opa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado Federal e nos segue pelas redes sociais. Eu quero aqui, senhor presidente, louvar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras,
que convida o Poder Executivo e o Poder Legislativo a sentarem-se à mesa para discutir a melhor saída para esse impasse criado pela cassação do decreto presidencial pelo Congresso Nacional. O decreto do presidente Lula era absolutamente legítimo dentro do que preconiza a Constituição Federal, em estrito respeito ao exercício das suas prerrogativas de chefe do Executivo e após o exorbitante ato da Câmara e do Senado de cassá-lo, a inércia não era uma opção para o governo. Foi totalmente necessário recorrer ao Supremo Tribunal Federal para garantir a independência dos poderes, tendo em conta o caráter eminentemente regulatório do decreto presidencial. Aliás, é importante lembrar, e nas redes sociais isso já está disseminado, de que nós tivemos no ano de 2021 um decreto presidencial do então presidente Jair Bolsonaro que elevou o IOF para garantir recursos para o auxílio emergencial criado naquele momento durante a própria pandemia. E a declaração, inclusive, e o que estava escrito no decreto, dizia que o objetivo era arrecadar os recursos necessários para que o governo pudesse implementar aquela proposta. Então, já há, inclusive, antecedentes onde isso acontece e é considerado. Mas agora, senhor presidente, é preciso baixar as armas e dialogar. É importante que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja recebida com ponderação e maturidade democrática, como uma expressão clara da necessidade de conciliação institucional. Uma reconciliação entre os poderes, o que não significa submissão ou anulação de competências, mas sim a construção de um entendimento comum sobre os objetivos nacionais, em especial o de cumprimento do novo arcabouço fiscal, com a finalidade de dar estabilidade às finanças públicas do país. O momento é de diálogo, de racionalidade, de compromisso conjunto com o equilíbrio das contas públicas e com a responsabilidade fiscal, valores que têm sido reiteradamente defendidos pelo governo do presidente Lula e por sua equipe econômica, liderada de forma competente pelo ministro Fernando Haddad. O IOF é um instrumento de regulação econômica. Ele não é fonte típica de arrecadação, mas um mecanismo de indução de comportamento em mercados sensíveis, apesar do próprio precedente ao qual me referi aqui no período da pandemia. Portanto, sua regulação é sim matéria de política econômica e, como tal, exige agilidade, sintonia fina e responsabilidade técnica, todas características que, por sua natureza, devem estar sob a guarda do Poder Executivo. Mas entendo que, em que pese o objetivo claro de viabilizar os compromissos fiscais assumidos pela União, em que pese o rol dos desafios enfrentados pelo país em um contexto de reconstrução econômica e social, em que pese a defesa intransigente das suas prerrogativas, o governo do presidente Lula está disposto a dialogar sobre novos caminhos e mesmo alternativa ao decreto editado, se for o caso. E é extremamente importante que este Congresso também esteja em posição de tratar de pontos como redução de subsídios e renúncias que já chegam a R$1 trilhão, cortes em emendas parlamentares que hoje somam R$60 bilhões,
cortes em supersalários e penduricalhos e em redução de impostos para quem ganha menos e taxação proporcional para quem ganha mais. Precisamos ainda tratar firmemente sobre a taxação das bets, mais imposto sobre as bets para impedir que essa mazela social que tem provocado tanta desgraça às famílias brasileiras, como vício em jogos e dilapidação de patrimônio, para que seja responsabilizada ou adequadamente taxada pelo Estado brasileiro. Portanto, há muitas saídas que podem ser o caminho para a construção de um entendimento que envolva empresários, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Estamos vivendo um momento que exige maturidade institucional, compromisso com o país e a superação de antagonismos artificiais. O novo arcabouço fiscal, aprovado por esta Casa com responsabilidade e senso de urgência, foi um passo decisivo nessa direção. Ele substituiu o teto de gastos, uma regra anacrônica e disfuncional, por um modelo mais dinâmico, que combina responsabilidade fiscal com sensibilidade social. Mas o arcabouço não é um fim em si mesmo. Ele é uma ferramenta. E como toda ferramenta, precisa ser usada com inteligência, coordenação entre os poderes, clareza de propósito e, sobretudo, com senso de responsabilidade pública e dever cívico. O governo do presidente Lula tem dado sucessivos sinais de comprometimento com esse equilíbrio, que passa por um esforço de promoção de justiça social, também por meio da justiça tributária. E por isso é tão importante que essa Casa vote e aprove o projeto que isenta do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 e reduz a alíquota para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000 e cuja compensação virá de uma alíquota progressiva de até 10% para quem ganha mais de R$ 50.000 por mês. Então, eu vejo essa mesa de conciliação sobre o IOF como positiva, porque também se insere no esforço de garantir fontes de receita que sejam transitórias, proporcionais e eficazes para viabilizar metas fiscais que foram pactuadas com esta Casa, que foram aprovadas com ampla maioria, que respondem à necessidade de estabilização macroeconômica e de previsibilidade para investidores, empresários e, sobretudo, para a população que mais necessita. O gesto do STF deve ser visto como um convite à política com P maiúsculo, um convite ao entendimento e à responsabilidade, um convite à superação da instabilidade como estratégia. Estamos diante de uma oportunidade rara, a de reconstruir a credibilidade do Estado brasileiro sem recorrer ao autoritarismo, sem desprezar os direitos sociais, sem sacrificar os mais pobres. E o governo do presidente Lula tem demonstrado, a cada medida, que compreende a delicadeza dessa tarefa, que sabe que a responsabilidade fiscal não se opõe à justiça social, pelo contrário, é seu pressuposto, que entende que contas públicas equilibradas são condição para políticas públicas eficazes, que reconhece que nenhum país cresce de forma sustentável sob o manto da instabilidade. É importante lembrar que nos últimos anos assistimos a um verdadeiro desmonte da cultura da responsabilidade fiscal no Brasil. Gatilhos constitucionais foram ignorados,
regras foram burladas, precatórios foram parcelados e o orçamento secreto, esse monstro silencioso, se expandiu à revelia do interesse público. O resultado foi uma perda brutal de confiança nas instituições brasileiras. Então, é hora de restaurarmos o diálogo em observância ao interesse público e a uma população que exige justiça tributária, que exige a partilha proporcional dos impostos na sociedade. Não há mais espaço para sabotagem institucional. O Brasil precisa de estabilidade, precisa de previsibilidade, precisa de compromisso com o futuro. E isso só será possível se Executivo, Legislativo e Judiciário atuarem em consenso de Estado, com humildade e com responsabilidade compartilhada. A política econômica não pode ser refém de disputas ideológicas nem de ações fragmentárias. A arrecadação fiscal não é um fim em si, mas um meio para financiar saúde, educação, segurança, infraestrutura, combate à fome e à desigualdade. E para isso, o governo precisa de instrumentos, precisa de estabilidade jurídica, precisa de diálogo com esta casa e com a sociedade. Então, eu espero que possamos reforçar o pacto republicano que nos une, um pacto que nos obriga a pensar o país para além das querelas eleitorais, que nos compromete com as futuras gerações. O Executivo não tem nem busca superpoderes, busca governar com responsabilidade, com legalidade, com legitimidade, mas não pode assistir impassível ao Congresso invadir e usurpar as suas competências. Guerras, a gente muitas vezes não sabe como começam, mas elas sempre acabam em torno de uma mesa, com o diálogo, a conversa. Eu espero que essa experiência pela qual estamos passando tenha, acima de tudo, um papel pedagógico para nós e para todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras senadoras e senhores senadores. Obrigado, senador Humberto Costa. Vamos dar continuidade. Eu passo aqui a presidência para o senador Girão, enquanto eu faço o pronunciamento. O senador Humberto Costa tem um compromisso, ele vai se retirar. A palavra, senador Confúcio Moura, do Estado de Rondônia. Senhor presidente, senhores parlamentares, senadores, senadoras, servidores do Senado, hoje eu subo a essa tribuna com um sentimento que mistura indignação e frustração. E ainda assim uma teimosia em acreditar que podemos virar esta página. O Brasil acaba de encerrar mais um ciclo do Plano Nacional de Educação. 10 anos. Uma década inteira. E o que temos para mostrar? O que entregamos à população nesses 10 anos? O que foi feito de verdade em benefício de nossas crianças com o Plano Nacional de Educação que conclui o seu prazo? O que foi feito para os jovens adultos que dependem da escola pública? O balanço é triste, para não dizer vergonhoso. Apenas 4, olha bem, 4 das 20 metas do Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024
foram minimamente cumpridas. Só 4 pontos, só 4 itens. Isso é o retrato de um fracasso coletivo. Um retrato que nos expõe, que nos envergonha diante da sociedade. Faltou tudo. Faltou gestão, faltou prioridade, faltou articulação entre os entes federados, faltou acompanhamento, faltou coragem política. E o resultado está aí. Mais de 9 milhões de brasileiros ainda analfabetos, crianças que não aprenderam a ler e escrever da idade certa, jovens fora da escola, metas distantes, como miragens que nunca chegam. E o que é pior, essa é uma história que se repete. A cada novo plano fazemos discursos bonitos, empilhamos metas e anunciamos promessas. E no final, o que sobra é um sentimento de decepção. Mas, senhoras e senhores, nós não podemos mais aceitar esse ciclo de prometer muito e entregar quase nada. O Brasil está cansado de planos que ficam só no papel, de metas que viram estatística de fracasso, de audiências públicas que terminam em relatórios engavetados. Se quisermos realmente mudar o cenário, é hora de agir com mais firmeza. O novo Plano Nacional de Educação, que agora chega ao Congresso, precisa ser tratado como prioridade máxima. Não podemos permitir que vire um documento de boas intenções. Primeiro, precisamos de metas realistas, com prazos, cobranças, consequências claras para quem não cumprir. Segundo, é urgente aproveitar o Sistema Nacional de Educação. Sem uma estrutura de governança, sem articulação entre a União, Estados e municípios, continuamos enxugando gelo. Terceiro, recursos. É preciso garantir o financiamento adequado. Mas não é importante quanto dinheiro é boa aplicação desses recursos. Não adianta mais empilhar o orçamento sem resultado. E vou além, é hora de colocar a alfabetização na idade certa, como uma obsessão nacional. Se a criança não aprende a ler e escrever nos primeiros anos de escola, tudo que vem depois vira uma construção em terreno frágil. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, eu falo com indignação, mas também com esperança. Ainda acredito na força da educação como o caminho para mudar o destino da nossa nação. Mas essa esperança está ficando rarefeita. Está sendo corroída pelo descaso, pela burocracia, pela falta de ação concreta. Se continuarmos nesse ciclo de discursos vazios e promessas sem cumprimento, daqui a 10 anos, estaremos aqui de novo lamentando os mesmos fracassos. E eu faço um apelo. Vamos transformar esse novo Plano Nacional de Educação em um compromisso real, num pacto de Estado, acima de governos e de interesses partidários. O Brasil não pode mais esperar. Então, esse é o discurso, senhor presidente, que eu faço hoje sobre o novo Plano Nacional de Educação. Eu me lembro muito bem, quando eu fui candidato a governador, num debate ocorrido no segundo turno com o meu adversário, eu fiz uma pergunta para ele, se ele podia me citar pelo menos dos 20 itens ou artigos do Plano Nacional de Educação, estaria 10. E ele não, infelizmente, ou sabiamente, ele não respondeu. E eu achei que aquela pergunta foi uma pegadinha minha para ele. Ele não tinha nenhuma obrigação e prova que ele estava certo de não saber, porque até hoje o Plano Nacional de Educação não deu em nada. Então, ele sabendo ou não sabendo, o resultado foi igual. Né? Então, lá atrás eu queria fazer essa pegadinha, que nem eu sabia os 20 corretamente, fiz para poder enrolar.
E ele não respondeu, é lógico. Então, esses planos, eles são planos demorados. Esse plano nacional de educação, ele envolve debates lá no município, as conferências, os debates, depois vai subindo, do município vem para o estado, consolida, depois vem para a União, na grande conferência nacional, depois fecha isso tudo e manda para o Congresso. Então, é um trabalho popular, que envolve professores, sociedade, especialistas, né? E a gente faz a coisa bonita, é muito bonito tudo aquilo, que todo mundo ia ter creche, todo mundo ia ter alfabetização aos 8 anos de idade. Nada aconteceu. Isso é muito frustrante. Eu imagino que aqueles senadores que passaram aqui, uns já são mortos, outros ainda vivos, a decepção que eles tiveram de passar aqui 8, 16 anos, tem alguns que até 24 anos passaram aqui, debatendo sistematicamente a educação. Né? João Calmon, por exemplo, criou o Fundef, passou a vida aqui. Quando ele saiu do Senado, ele estava tão acostumado aqui que ele vinha quase todo dia. Eu era deputado na época, eu via ele circulando por aqui, entrava, sentava, ia embora. Tanto que ele ficou amoroso, agarrado aqui na casa, e ele fez esse trabalho lindo, colocando um índice fixo no orçamento para a educação, uma vinculação, né? E assim foi. Cristóvão Buarque, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, na década de 70, os anos 90, eu era deputado e ele senador, mas já estava doente. Mas mesmo assim ele falava aqui, doente, já tomando remédio quimioterápico, já sem cabelo, né? E ele fazia os discursinhos dele, empolgante. Eu assisti a palestra dele da UNB, ele quando ia dar a palestra, era igual a Ariano Suassuna. Lotava. Eu tinha, quando ele ia dar palestras aqui na Universidade, Darcy Ribeiro, eu mesmo ia para lá para assistir. Chegava lá, estava cheio, ficava em pé. Era loucura. O cara segurava o discurso, ele contava muito caso. Ele é um mineiro lá da região de Juiz de Fora, não é de Juiz de Fora, uma cidade mineira, outra. E ele, aquele linguajar mineiro, ele conseguia prender o público, ele contava caso, ia contando, e a turma aplaudia de pé, ele era fantástico, assim foi. Então veja esses senadores, Flávio Arnes, que está afastado aqui, licenciado, o tanto que ele fala, a Dorinha, o tanto que esse pessoal trabalha, não é, realmente batalhando. Dario Berger, que saiu, foi presidente da Comissão de Educação, tanto que ele falava, ele gritava aqui nos seus discursos, né? E ver isso tudo marchando. Tem evoluído, a gente não pode só criticar a educação assim radicalmente. O presidente Lula mesmo, esse ano, completou 800 escolas técnicas federais, 800 institutos federais de educação. Eu lembro quando eu era deputado, no governo Fernando Henrique, a gente só tinha as escolas, chamava escolas técnicas federais, era 148 por aí. Eu lutava para fazer discurso lá na Câmara, pedindo mais escolas técnicas, e nenhuma ele conseguiu colocar. Aí o Lula entrou, e nos governos dele, hoje temos 800 escolas, institutos federais de educação no Brasil. Foi um ganho extraordinário, não é? E temos evoluído, assim como lá no Ceará e outros cantos, tem demonstrações isoladas de sucesso. E quando a pessoa quer, senador Girão, um governador, um prefeito, coloca a educação como prioridade, a coisa dá certo. Exemplo, o Helder Barbalho, lá no Pará. O Helder, a avaliação, você pode olhar o histórico do Pará, era um dos piores estados em qualidade de educação do Brasil. Ruim demais. E agora, no governo Helder, ele está entre os 5 primeiros. Foi um avanço fantástico. O estado do Pará é muito grande. E o Helder conseguiu mexer, fazer um envolvimento do professorado, dos diretores de escola do estado do Pará, e o resultado foi simplesmente fascinante, fabuloso. Então, eu acredito o seguinte, que está faltando, assim, por que, olha, o Uruguai, a educação do Uruguai é muito superior. Você pode olhar a classificação internacional de avaliação, da avaliação de matemática, ciências e língua portuguesa. O Uruguai está lá na frente, a Argentina está na frente, o Paraguai, a Bolívia é na frente nossa. Todos esses países da América, eu não falo o Chile, está muito melhor. A Colômbia
Costa Rica, muito à frente nossa. Então, a gente precisa criar. Qual é o mecanismo? Como é que a gente faz? O que está havendo com o Brasil que não sai desse marche-marche, que não sai do lugar, não sai do chão, não é? Com escolas ruins. Eu vejo os prefeitos lá de Rondônia, do interior, cidades pequenas, com dificuldade de transporte de menino, né? Não tem transporte escolar. E outros faltam, não conseguem mobilizar, colocar um secretário que consiga traduzir aquilo tudo. Agora, teve um avanço lá em nosso Estado, muito interessante, do presidente do Tribunal de Contas do Estado, né? O Paulo Cury, que era presidente, já não é mais, ele chamou para ele, ao invés de ficar multando o prefeito, carimbando conta, reprovando conta, ele falou, não, eu vou cuidar da educação. E ele assumiu a educação assim como fosse um grande secretário de educação paralelo. E olha o resultado que ele fez, chamando os prefeitos, os secretários, lá no Tribunal de Contas, e exigindo, e ensinando, e trabalhando, e contratando consultorias para colocar ao lado dos prefeitos. Os melhores secretários passaram a ensinar, passar o conhecimento para os mais fracos. E o certo é que ele conseguiu resultados espetaculares na alfabetização das crianças até 8 anos de idade, né? Então, eu chamo o Paulo Cury um abençoado, uma pessoa fantástica. Então, o que a gente podia fazer? Como é que a gente faz para pegar esses municípios pequenos, municípios pobres, municípios que não têm condição, que os prefeitos são pessoas da agricultura, são pequenos comerciantes, eles não têm a formação de educação, eles querem, mas não sabem como fazer. Eles não sabem, acham que trocar lá para colocar um cabo eleitoral como secretário de educação vai resolver. Para ele está tudo bem, mas não é assim, né? Tem que colocar um gestor da educação, porque uma escola é uma prefeitura, é uma sociedade. Tem escola que tem 2.000 alunos, tem não sei quantos professores. Um diretor de escola, ele é um gestor de recursos humanos, de conciliador de conflitos da escola. A indisciplina é aquele diretor. Os pais, o entorno da escola, o tráfico de droga, é um visionário. O diretor de uma escola, ele tem que circular, ele tem que movimentar, tem que olhar tudo. Inclusive a violência, o uso do celular, tudo isso o diretor de escola tem que fazer. Então, o que é que faz um prefeito pequeno, de uma cidade pequena? Como é que ele vai dar uma virada na qualidade da educação? Esse é o grande segredo, esse é o grande trunfo que nós temos que ter, que o Cristóvão falava aqui o seguinte, que inicialmente podia catalogar os 300 municípios mais fracos do Brasil e a gente federalizar os professores. Pegar os professores e federalizava, pagava esses professores aqui, professores bons, alunos, tem quantos engenheiros, quantos economistas, quantos administradores formados em boas faculdades, né, que estão parados, subempregados, faz um concurso público, eles fazem uma licenciatura e esse pessoal vai para o interior ganhando bem, ganhando como fosse assim, um professor do Instituto Federal de Educação. 300 municípios, no outro ano mais 50, mais 100, aos poucos vai subindo. E aí esses municípios mais frágeis começam a irradiar uma onda boa, uma onda saudável, e um copia o outro, e um fica com vergonha do outro, e a coisa vai andando, não é? Assim, senhor presidente, eu vou encerrar meu pronunciamento, porque a parte escrita eu já terminei, e fiquei agora aqui comendo um pouco do tempo, né? Mas agradecer muito, e amanhã eu complemento o meu discurso sobre educação ainda, mas falando sobre uma proposta de emenda constitucional apresentada por mim em 2019, e amanhã eu falo mais. Então, muito obrigado a Vossa Excelência, agradecido e uma boa tarde. Poxa, quem tem que agradecer sempre com a sua presença na tribuna, senador Confúcio Moura, somos nós que aprendemos um pouco do seu conhecimento, da sua sabedoria aí, bebemos um pouco dessa fonte, o senhor sempre com muita propriedade, tocando nos assuntos. Parabéns pelo seu discurso. Posso encerrar a sessão? Então, acabou de chegar aqui o Dom João Justino, né, que é o primeiro vice-presidente da CNBB. Dom João Justino acabou de fazer um vídeo aqui reiterando a posição da CNBB através de 2 notas técnicas contra bingos e contra cassinos.
né, o Dom João Justino, e isso mostra aí um alinhamento dos católicos espíritas e evangélicos contra a ampliação dos jogos de azar no Brasil. Então, vou encerrar essa sessão. A presidência informa às senadoras e aos senadores que está convocada a sessão deliberativa para amanhã, terça-feira, dia 8 de julho, dia do aniversário da minha esposa. E ela está em Fortaleza, eu vou estar aqui, porque amanhã é um dia muito importante aqui para essas pautas que a gente sempre defendeu, mas estarei espiritualmente com ela, Márcia. E a pauta com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Amanhã a gente já tem alguns itens, né, que foram sexta-feira, foram divulgados, como de costume, né, e amanhã nós vamos ter, a partir de 14 horas, com um pequeno expediente, discussões aqui, pronunciamentos, né? Então, cumprida a finalidade dessa sessão, a presidência declara o seu encerramento, desejando para você, para a sua família, uma semana de muita luz, dias de vitórias, né, de paz, harmonia, saúde e felicidade para todos os brasileiros. Muito obrigado pelas orações. Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, obras em rodovias, apicultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Não perca. Gerando riqueza e desenvolvimento, desenvolvendo essas cidades e toda essa região. Portanto, eu estou colaborando decisivamente com a infraestrutura da região do Cerrado do Piauí. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A compreensão sobre a participação dos povos indígenas na Confederação do Equador está inserida num debate mais amplo sobre como reinterpretar a presença dos povos indígenas na própria formação do Brasil. Por que esses indígenas foram sendo apagados ou secundarizados, né, enquanto outros sujeitos históricos foram sendo mais visibilizados. Eles entendiam que era o Dom João VI que iria garantir, né, a manutenção das suas terras coletivas. A monarquia é percebida como a grande entidade protetora. No Ceará havia 5 vilas de índios, né? Vila Viçosa, Soure, que hoje é Calcaia, Arronches, que hoje é o bairro da Parangaba em Fortaleza, Messejana, que é bairro em Fortaleza, e Montemol Novo, que hoje é Baturité. Nessas 5 vilas havia indígenas ocupando cargos de Câmara, majoritariamente como vereadores, né, alguns como juízes também. E por meio dessa condição, eles se posicionavam politicamente, escreviam. Professor José Luiz Loureiro, o governo precisa cortar despesas para manter a lei de responsabilidade fiscal. Onde pode ser feito isso? Olha, a única maneira que eu vejo do governo conseguir esses 20 bilhões adicionais é o Congresso Nacional reduzir as emendas parlamentares em 20 bilhões de reais. Com isso, a gente consegue cumprir a meta fiscal de 2025. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Eu sou nascido em Porto Alegre, mas com 6 anos de idade já estava aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, fui educado na terra carioca. Minha mãe, minhas irmãs, era um ambiente doméstico em que vivi. Aprendi a ler e escrever com a minha própria mãe. Senadoc, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado.
Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Eram povos caçadores-coletores que viviam aqui. Tudo indica que eles vieram da África, porque há cerca de 130 mil anos a África passou por um período de seca muito grande e as pessoas saíam para o mar para procurar comida. E os ventos e as correntes trazem aqui para o norte, para a região de Parnaíba. Isso daí gera uma polêmica muito grande, porque a princípio se acreditava que a ocupação da América era uma ocupação muito recente, no máximo há 20 mil anos, quando formou uma ponte de gelo lá na Beríngia, no Estreito de Bering, unindo, a região da Ásia com a região da América. Quando a doutora Nied encontra datações mais antigas que isso, começa a ser questionada a teoria de povoamento da América, que seria uma região que teria sido povoada pelos grupos humanos em épocas muito recentes. Declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 239 de 2005, de autoria desta presidência e de outros senadores e senadoras, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar os 200 anos da Confederação do Equador. Convido para compor a mesa desta sessão especial os seguintes convidados e convidadas. Senadora Jussara Lima, vice-presidenta da Comissão Temporária Interna, em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. Senador Humberto Costa, membro da comissão. Senador André Amaral, primeiro suplente do senador Efraim Filho e membro também da comissão, durante o período em que esteve no Senado. Convido ainda o senhor Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público federal. Convido o senhor Márcio Tancredi, diretor executivo de gestão do Senado Federal. A presidência informa que esta sessão terá também a participação dos seguintes convidados. Senhora Márcia Ângela da Silva Aguiar, presidenta da Fundação Joaquim Nabuco. Senhor Jones Santa de Araújo, professor da Universidade Federal do Piauí. Senhor Moacir Cunha de Araújo Filho, vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, que participará remotamente. O senhor ministro André Heráclito do Rego, diplomata e historiador, autor de obras lançadas por iniciativa desta comissão. E o senhor George Félix Cabral de Souza, professor da Universidade Federal de Pernambuco e organizador, junto com o professor Joaquim Maciel de Carvalho, de obras que também serão lançadas por ocasião do bicentenário. Convido a todos e a todas para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional.
girão-te pela própria natureza, desvela as mortes mole do moço, e o teu futuro esbelezado entre outras vidas do Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais florida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vales têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, tua casa salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, uma luz estrelas estrelado, e diga o verde ouro dessa flor, mas no futuro e glória do passado, mas eles a justiça palma forte, Erasmo filho teu não foge ao mundo, brilhante a glória. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gente, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, autoridades, colegas senadores, membros da comissão, muito bom dia, com muita alegria de estarmos realizando esta sessão solene. Estamos chegando ao fim de uma bela e gratificante jornada iniciada em dezembro de 2023, quando instalamos a comissão em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. Foi uma experiência riquíssima. Tenho orgulho de dizer que os nossos objetivos foram alcançados e, em alguns casos, até mesmo superados. Quando concebemos a comissão, tínhamos consciência do tamanho do desafio, mas era importante para o Brasil dos nossos dias saber o que se passou no período logo após a nossa independência. Muitas das angústias políticas de hoje nasceram lá, na década de 1820, quando este se tornou um país independente. A Confederação do Equador não foi um espasmo político surgido do nada. Não. Foi um movimento nascido das aspirações mais profundas da brasilidade. Surgiu da indignação com as medidas arbitrárias e autoritárias ditadas por Dom Pedro I. Contrariando suas promessas, o primeiro imperador brasileiro centralizou o poder. Impediu que as províncias escolhessem os seus próprios governadores e dissolveu a Assembleia que estava elaborando a nossa primeira Constituição. A esse modelo autoritário, que deitou raízes profundas na nossa vida política, havia outra possibilidade, que era encarnada e foi encarnada pela Confederação do Equador. Federalismo, mais descentralização, mais autonomia local, mais liberdade ao parlamento. Por essas ideias, homens e mulheres lutaram, deram suas vidas e nos deixaram um legado de esperança e certeza de que outro Brasil,
mais democrático e mais federalista é possível, sim, de ser sonhado. Trouxemos à pauta temas que nos ajudam a refletir sobre quem somos, sobre quem queremos ser e de como podemos concretizar os nossos sonhos de uma sociedade mais livre, mais próspera e mais democrática. Dos trabalhos da comissão, obtivemos resultados que nos orgulham por demais. O lançamento do documentário Uma Outra Independência, dividido em 2 episódios. A exposição iconográfica Confederação do Equador, uma história de luta e cidadania. O último dia é hoje. Lançamos a semana passada. Quando acabar aqui, quem tiver tempo, vá ao Salão Negro. O lançamento da coleção de 6 livros sobre a temática, com obras inéditas, e em breve estará no ar, hospedado no postal do Senado Federal na internet, o site especialmente construído como repositório de todos os conhecimentos, pesquisas e reflexões mapeados até aqui. Professores e professoras, estudantes, pesquisadores e pesquisadoras, cidadãos e cidadãs terão à disposição todo esse conhecimento. Além disso, ao longo deste mais de 1 ano e meio de atividades, a comissão realizou audiências públicas nessa Casa Legislativa e nos estados. Oficina com os estudantes participantes do programa Jovem Senador. Diligências para pesquisa de fontes primárias. E estabeleceu parcerias com instituições detentoras de acervos históricos de referência na temática. Levamos a Confederação do Equador para todos os estados que foram províncias confederadas. Mais do que concretizar tudo aquilo que for ambicionado quando da instalação da comissão, nós nos superamos, até porque os trabalhos eles nos levaram a novas descobertas durante o seu curso. É por isso que agradeço a muitas pessoas que trabalharam nessa jornada, a todos os nossos colaboradores. Me sinto no dever de deixar o meu mais profundo agradecimento. Foi um trabalho de todos vocês que permitiu que esta comissão seja um caso de sucesso e de realizações. Deixo também o meu abraço fraterno a todos os senadores que estiveram conosco nessa jornada. Aqui na mesa nós temos 3 membros efetivos da comissão, outros que não puderam vir, de modo que todos os estados que participaram da Confederação tiveram suas representações aqui no Senado, compondo a nossa comissão. Essa jornada, portanto, é de todos nós. Como tenho dito ao longo do trabalho, vamos ler, vamos conhecer melhor a nossa história, vamos visitar a exposição iconográfica, ler as publicações dos diversos autores que se debruçaram detidamente sobre o assunto, assistir ao documentário e nos apropriar de todo o acervo que estará disponível no site do Senado Federal. Propostas de encaminhamentos duradouros deste legado serão analisadas em nossa comissão de trabalho, que fechará formalmente o ciclo desta comissão. Sigamos trabalhando pelo Brasil que queremos. Viva a democracia, viva a Frei Caneca. Muito obrigada. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo sobre a série documental Uma Outra Independência, produzida pelo Senado, pela TV Senado. O que eu sei é isso, que ele foi aqui, foi tirado as vestes, tiraram o couro da mão dele, né? Acharam que tirando o couro da mão dele, ele deixaram de ser sacerdote. Aí ele morreu sacerdote.
participação de Caneca em 17, ela normalmente é colocada como secundária. Frei Caneca continua, inclusive em Pernambuco, sendo até hoje um ilustre desconhecido, né? Mesmo os pernambucanos ainda não deram a relevância, né, que Frei Caneca tem como figura política e figura revolucionária. Frei Caneca foi apagado. O esforço é, já que a gente não pode esvaziá-lo, vamos esquecer, porque o esquecimento é pior do que a morte. Não restou retrato fidedigno dele. É um desses heróis brasileiros sem rosto. A ideia da confederação, ela não era de divisão do Brasil. A Confederação do Equador foi agregando vários estados. Pernambuco, que foi o foco nascedouro. Paraíba e Ceará, também Rio Grande do Norte, se uniram ao movimento, o tornando ainda mais forte no ideal libertário, não temiu a própria morte. É uma fase que está se falando muito de liberdade em uma capitania onde há uma presença enorme de população escravizada. Então, como falar de liberdade, falar de igualdade, né, mas manter a escravidão? Então, o que é liberdade? A liberdade política, que é tão imbuída nesses discursos, né, de uma perspectiva liberal, né? Liberdade política para o indígena vai ser uma coisa, para membros dessa elite política vai ser outra. E até mesmo para as pessoas que foram escravizadas também vai ter outra. É necessário fazer esse movimento de tentar entender como é que essas pessoas que se expressavam e vivenciavam esses debates de outra forma também participavam, como é o caso dos povos indígenas, da população urbana, pobre e livre, das pessoas escravizadas. Ou seja, contar essa confederação do Equador, contar a história do Brasil a partir de outras perspectivas, né? A partir de outros pontos de vista, a partir de outras experiências. Se quiser fazer, não, se a senhora quiser. Queremos agradecer à TV Senado. Este é o primeiro documentário, tem outro também que está sendo produzido e ficará disponibilizado no site do Senado. Neste momento, concedo a palavra à senadora Jussara Lima, vice-presidente da Comissão Temporária Interna, em comemoração ao bicentenário da Confederação do Equador. Bom dia. Quero cumprimentar a presidente desta comissão, a brava senadora Tereza Leitão, uma mulher que representa muito bem o seu estado, o Pernambuco. Cumprimentar a todos que fazem parte da mesa, cumprimentar o senador Humberto Costa, que hoje está de aniversário. Que Deus o abençoe. Como vice-presidente da Comissão do Bicentenário da Confederação do Equador, no Senado Federal, muito me honra participar dessa solenidade. Quero parabenizar especialmente a minha colega, presidente dessa comissão, a minha amiga, senadora Tereza Leitão, pela condução exitosa dos trabalhos. A Confederação do Equador é um dos episódios mais relevantes da luta republicana no Brasil. Por esse motivo, é muito valorosa a realização deste evento. Os livros de história do Brasil dão destaque, merecidamente, às personagens de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte.
No entanto, a então província do Piauí teve uma participação significativa. À época, não houve uma adesão uniforme à causa revolucionária, como natural reflexo das tensões políticas e sociais da região. A versão historiográfica oficial realça o apoio da elite piauiense ao governo imperial. No entanto, há inúmeros estudos que evidenciam a participação de figuras de relevo do Piauí no movimento confederado. De um modo geral, os proprietários de terra alinharam-se com o governo de Dom Pedro I, ao passo que os comerciantes penderam para o movimento republicano. Por fim e ao cabo, o que interessa é que a semente do ideal republicano deitou raízes em nosso Estado. Nesse sentido, inúmeros pesquisadores da Universidade Federal e do Instituto Federal do Piauí, como os professores John de Santana de Araújo, que aqui está presente, que eu quero agradecer por o senhor ter vindo, aceitou o nosso convite, é uma honra muito grande para todos nós. Francisco Oliveira e João Paulo Costa têm publicado os livros e artigos com uma descrição mais bem fundamentada da Confederação do Equador. Os seus trabalhos têm contribuído especialmente para aqueles que compreendamos todos, piauienses e brasileiros, que os confederados republicanos e o seu ideário não estavam concentrados exclusivamente nos estados de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Muito obrigada. Muito obrigada, senadora Jussara Lima, por suas palavras e por sua participação na comissão, trazendo muita coisa do Piauí. A senadora foi exigente conosco, viu? Piauí, né, professor George? Piauí está presente e eu quero que a comissão esteja por lá também. Passo a palavra agora ao senador Humberto Costa, o nosso aniversariante. Bom dia a todos e a todas. Eu queria começar saudando aqui a nossa presidente da sessão e requerente da mesma sessão e presidente da Comissão Temporária Interna do Senado Federal, a senadora Tereza Leitão, a senhora vice-presidente da Comissão Temporária Interna do Senado Federal, a senadora Jussara Lima, o senador André Amaral, primeiro suplente do senador Efraim Filho, o senhor defensor público geral federal Leonardo Cardoso de Magalhães, diretor executivo da gestão do Senado Federal, Márcio Tancredi. Queria saudar aqui também as presenças de professores, historiadores, pesquisadores, que têm contribuído de uma forma muito importante para que nós possamos não reescrever a história do nosso país, mas de trazer ao conhecimento da sociedade, principalmente dos jovens, a história que o Brasil tem e que muitas vezes é esquecida, não é? Como diz eu falei na semana passada, a máxima de que quem escreve a história são os vitoriosos, né? Dizem que é de George Orwell, outros dizem que é de Churchill, mas é uma frase muito inteligente, porque, na verdade, são aqueles que se sobressaem nos conflitos, nas disputas por hegemonia, que terminam por contar a sua história, a história do seu ponto de vista, e muitas vezes aqueles que estiveram no outro polo e que cumpriram papéis importantíssimos não são reconhecidos, né? E por isso eu quero parabenizar a senadora Tereza Leitão
pela iniciativa, pela forma como conduziu esse processo de celebração dos 200 anos da Confederação do Equador, pela forma com que procurou incorporar outros senadores nesse trabalho. E eu me sinto muito feliz de ter participado e dizer que mais feliz ainda me sinto, sem diminuir a importância, a relevância de outros estados, porque é também um reconhecimento do papel libertário que o estado de Pernambuco sempre teve, né? E é fundamental que nós possamos entender um pouco em que condição se dá esse grande movimento, né? Primeiro, nós assistimos em toda a América Latina que os países que foram obtendo a sua independência das colônias, e aí principalmente falando dos países de língua hispânica, de imediato constituíram as suas repúblicas, não é? E nós aqui no Brasil, como todos os movimentos políticos, históricos, sempre se dão com um controle, não é, importante por parte das elites, na maioria das vezes é um acordo entre as elites. Nós aqui tivemos a passagem do poder para Dom Pedro I, que havia sido, de alguma forma, partícipe importante nesse processo da independência, mas que, ao invés de nós termos uma república, tivemos a continuidade de uma monarquia, o império, e um império marcado por uma figura central com características tipicamente autoritárias. Naturalmente que ele tem seus méritos, não há como deixar de reconhecer, porém, o que nós víamos, especialmente nos primeiros anos do governo de Dom Pedro I, era exatamente um processo de centralização absurda do poder político, sequer a possibilidade de escolher os governadores ou os chefes das províncias era possível, a postura arbitrária, permanentemente arbitrária do imperador e o processo injusto da contribuição dos estados e dos setores econômicos para a sustentação do Estado, inclusive de muitos privilégios da corte, não é? Bom, e imediatamente após a independência se propõe a elaboração de uma Constituição que desde o primeiro momento já é marcada pela opinião de Dom Pedro de que deveria ser algo que legitimasse os interesses do país, mas os dele principalmente, né? Ele é explícito numa declaração no sentido de que ela tem que espelhar o que é ele e o seu poder. E o pior é que depois ele próprio dissolve a Constituinte e outorga uma Constituição ao Brasil marcada exatamente por todo esse autoritarismo. E Pernambuco, assim como outras províncias, se levanta contra isso, né? Pela liderança de Manuel de Carvalho, do próprio Frei Caneca, de Cipriano Batista, e faz um movimento que tem características importantíssimas no sentido de ser humanista, de ser defensor do iluminismo, do republicanismo, da liberdade, e isso é uma marca indelével que não se apaga da nossa história, não é? Esse movimento que se espalhou para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, para o Ceará, como a Revolução de 1817 também tinha se espalhado, deixa uma marca profunda na nossa história e também deixa muitos mártires, não é? Entre eles Frei Caneca, que os que iriam fuzilá-lo, os que iriam enforcá-lo não tiveram a coragem de fazê-lo, ele teve que ser fuzilado e deixou o seu nome escrito nas páginas históricas do nosso Estado e do Brasil. A retaliação a Pernambuco, principalmente, que se deu, inclusive,
no corte, né, de uma parte importante do seu território. Ainda hoje, eu acho que a gente tinha que brigar para trazer de volta muita coisa, principalmente aquela região do São Francisco, mas eu considero que foi um movimento muito importante, que nos orgulha a todos, que mostra esse caráter libertário do Nordeste e de Pernambuco, e que precisa ser cada vez mais conhecido pela nossa população, pelo nosso povo. E eu queria, Tereza, mais uma vez lhe parabenizar, agradecer a todos que contribuíram para esse trabalho, e esperamos que tudo que foi feito aqui tenha uma grande repercussão no nosso país. Obrigado, gente. Até logo. Muito obrigada, senador Humberto Costa. Todos os 3 senadores de Pernambuco participaram efetivamente da comissão. Parabéns. Não é por nada, né? Só por conta de alguma coisa. Mas quero também cumprimentar as galerias do Senado, daqui da nossa plenária. São pessoas que estão em visitação. Nós estamos realizando uma sessão solene em homenagem aos 200 anos da Confederação do Equador, um movimento revolucionário que eclodiu em 1824, cuja figura central foi Frei Caneca e vários outros mártires que atuaram bastante. Caso vocês desejem, tem uma exposição no Salão Negro que conta um pouco dessa história. Se quiserem passar por lá, serão todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Dando prosseguimento, eu concedo a palavra ao senador André Amaral, primeiro suplente do senador Efraim Filho da Paraíba, que assumiu, de fato, durante a sua estada aqui no Senado, assumiu a nossa comissão, realizou uma grande audiência, coordenou uma grande audiência lá no estado da Paraíba. Com a palavra, o senador André Amaral. Senhora presidente e requerente desta sessão e presidente da Comissão Temporária Interna do Senado Federal, senadora Tereza Leitão, pernambucana. Senhora vice-presidente da Comissão Temporária Interna do Senado Federal, senadora Jussara Lima, piauiense brilhante, como a senadora Tereza Leitão também. São as mulheres cada vez mais mostrando sua competência aos 4 cantos e recantos desse país, com a importância da mulher na política, em todos os segmentos da sociedade, sobretudo no parlamento. Parabéns às senhoras pela desenvoltura, pela dedicação. Senador aniversariante pernambucano, que eu tenho tanto apreço e carinho, Humberto Costa. Meus parabéns pelo seu aniversário merecido. Diretor Executivo de Gestão do Senado Federal, querido Márcio. Senhoras e senhores embaixadores, representantes diplomáticos dos seguintes países que aqui engrandecem esse tão importante evento: do Haiti, do Paraguai e do Timor-Leste. Sejam bem-vindos e muito nos honra a presença dos senhores, dando a grandiosidade a este evento, a esse marco dos 200 anos destinado à celebração da Confederação do Equador. Representante do governo do Estado do Pará, senhor chefe do Núcleo de Representação do Escritório do Pará em Brasília, Rômulo Rodovalho Gomes. Pará, uma terra maravilhosa, agora daqui a poucos dias, o Círio de Nazaré, terra rica de um povo maravilhoso. Representante do governo do Estado de Pernambuco, senhora Daniela Medeiros. É com enorme satisfação que subo a esta tribuna, tendo a honra de ter sido convidado a participar desta honrosa sessão para brindar os bons frutos gerados pela Comissão Temporária Interna em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. Movimento que deixou como legado ideais de liberdade, democracia e cidadania para o nosso povo,
em especial o sofrido e idealista povo amado nordestino. Ainda em curso no meu mandato de senador da República, assumindo a nobre missão de representar com muito orgulho o querido, competente e dedicado senador Efraim Filho, por sua licença, também representa a nossa querida Paraíba. Participando da comissão do Senado, em agosto de 2024, que percorreu alguns caminhos históricos e muitas das vezes poucos lembrados dos movimentos do solo paraibano. Frei Caneca foi preso em Campina Grande. A importância da Paraíba. É importante que se diga, Frei Caneca esteve preso em Campina Grande, no compartimento da Borborema, o maior São João do mundo. Em uma semana, conseguimos revisitar a história da Confederação do Equador na Paraíba, com apoio especializado de pesquisadores do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, das Universidades Federais da Paraíba, o UFPB, e da Universidade Federal de Campina Grande, o UFCG, do Museu de Campina Grande e dos municípios de Areia e Itabaiana. E aqui, em nome do professor Josemi Melo, não poderia deixar de falar da professora jovem Andressa dos Santos, da cidade de Itabaiana. No último dia da missão, nos reunimos na Assembleia Legislativa da Paraíba, onde eu presidi e tive a honra, em substituição ao senador Efraim Filho, para discutirmos participação da Paraíba na Confederação. Quero destacar a participação do jovem e mais jovem deputado à época, André Amaral Filho, do qual tenho a honra de ser pai, na audiência, em que nos deixou honrosa lição sobre a importância de manter viva a memória de todos aqueles que, de forma anônima ou reconhecida, lutaram para construir uma Paraíba e um Brasil mais justo e democrático e livre. Em reflexão e reconhecimento, vindos de um jovem e muito especial, pois demonstra a importância de novas gerações que compreendam, valorizem e reafirmem o nosso compromisso de valorizar a nossa história e os que lutam pela liberdade. Momento que vivemos os ideais de justiça, democracia e liberdade que devem sempre nortear nossa atuação no presente. Hoje vivemos a poluição das informações e a juventude fica carente de conhecimentos de uma história tão importante que foi hoje que estamos celebrando, rememorando a Confederação do Equador nos seus 200 anos. Em poucas palavras, o movimento paraibano se deu em período anterior à proclamação da Federação do Equador, em 2 de julho de 1824. Tendo seu ponto máximo de tensão a Batalha de Riacho das Pedras em Itabaiana, Grande Itabaiana, no dia 24 de maio de 1824. Estima-se que 2.000 tropeiros do Império se confrontaram com 1.500 valentes paraibanos, liderados por Félix Araújo Ferreira de Albuquerque, batalha que deixou mais de 100 mortos, mais de 100 idealistas mortos. Um dos maiores conflitos internos da história nacional. Não vou me ousar a estender nas explanações, pois a história mais detalhada poderá ser conhecida nas publicações produzidas pelo Senado da República, com apoio dos nossos queridos pesquisadores. Para finalizar, parabenizo as senadoras Tereza Leitão, a senadora Jussara Lima, pela primorosa condução dos trabalhos da comissão e pelo convite para participar dessa sessão. E convido a todos a refletir sobre a importância e conhecermos a nossa história, de onde viemos e seus efeitos na construção da nossa identidade nordestina. Tenho a certeza de que
A Confederação do Equador contribuiu decisivamente para a integração dos estados do Nordeste e para a consolidação do espírito democrático. Que não sejam esquecidos jamais também os anônimos paraibanos e muitos paraibanos e paraibanas que lutaram para construir uma Paraíba e um Brasil mais democrático e mais justo. O Nordeste brasileiro merece um reconhecimento pelo seu povo bravo, pelo seu povo ordeiro, que não poderia se furtar naquele momento. Assim, quero agradecer a oportunidade de representar o senador Efraim Filho, do qual sou o seu primeiro suplente, e tive a oportunidade de representá-lo no exercício do mandato, lá na Paraíba, quando presidi o importante evento da Confederação do Equador. Senhoras e senhores, muito obrigado. É uma alegria muito grande, presidente. É uma alegria muito grande. É o resgate da história. É importante que as novas gerações conheçam a nossa história. Homem sem história está fadado a não construir uma nova história. É importante que essa juventude conheça os bravos heróis que muitos derramaram sangue e perderam suas vidas por seus ideais. Muito obrigado. Muito obrigada, senador, pela presença, pela participação também durante todos os trabalhos da comissão. Antes de dar prosseguimento às falas da mesa, eu quero registrar a presença dos senhores e senhoras embaixadores, encarregados de negócios e representantes diplomáticos dos seguintes países: Haiti, Paraguai e Timor-Leste. Representando o governador do estado do Pará, o senhor-chefe do Núcleo de Representação do Escritório do Pará em Brasília, Rômulo Rodovalho Gomes. E agora eu concedo a palavra ao senhor Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público federal, pelo tempo de 5 minutos, se for possível. Bom dia a todos e a todas. Gostaria inicialmente de saudar a nossa presidenta, a senadora Tereza Leitão, também a senadora Jussara Lima. Esteve aqui conosco o senador Humberto Costa, também prestigiando, senador André Amaral e o diretor executivo. Saudar também a todos aqueles embaixadoras, a senhora embaixadora do Timor-Leste, que é uma parceira histórica da Defensoria Pública da União. Nesse ano em que celebramos o bicentenário da Confederação do Equador, é imprescindível recordar o significado profundo desse movimento na história do nosso país. Em 1824, no coração do Nordeste, homens e mulheres se levantaram em defesa de ideais republicanos, federativos e de maior participação popular no recém-independente Império do Brasil. A Confederação do Equador foi a expressão de inconformismo contra o centralismo monárquico e o clamor por liberdades políticas que somente mais tarde, muito mais tarde, vieram a ser consolidadas no nosso país. Embora tenha sido sufocada com violência, a Confederação do Equador permanece como símbolo de luta, como símbolo de resistência e autonomia regional, por justiça social e por um projeto de nação mais plural e democrática. E, nesse sentido, é oportuno mencionar que a Defensoria Pública, como uma instituição essencial ao acesso à justiça dos brasileiros e também da promoção e da proteção dos direitos humanos,
realiza hoje o que foi o sonho de muitos no passado, de muitos daqueles que inspiraram o movimento. Ou seja, garantir a voz, a defesa, a cidadania aos mais vulneráveis, combater as desigualdades socioeconômicas e fortalecer a nossa democracia. A luta pela inclusão social e pelo respeito à dignidade humana, pilares da Defensoria Pública, ecoa o ideal de participação e liberdade que a Confederação do Equador tão bravamente defendeu e deixou como legado para todos nós. Ao relembrarmos esses 200 anos, não apenas rendemos homenagem à coragem daqueles e daquelas que tombaram naquele episódio, mas também reafirmamos o compromisso do Brasil contemporâneo com o Pacto Federativo, com o pluralismo e com o diálogo construtivo entre as suas regiões e os seus povos. Que a memória da Confederação do Equador continue a iluminar o caminho de uma nação que valoriza a sua diversidade e que busca incessantemente aperfeiçoar a sua democracia, combater as desigualdades sociais e o combate à fome. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a participação e as palavras do nosso defensor público federal, Leonardo Cardoso. E concedo a palavra agora ao senhor Márcio Tancredi, diretor executivo de gestão. Agradecendo também todo o apoio que recebemos da diretoria-geral, da mesa diretora, para a realização dos nossos trabalhos. Pois não, senadora. Inicio saudando a senhora, presidente da comissão, e também dessa sessão, os senadores, senador Humberto, senadora Jussara, senador André, doutor Leonardo, os nossos convidados, os servidores que estão conosco hoje, quem nos escuta e ouve pela TV Senado. É uma honra para mim representar nessa sessão a nossa diretora-geral, Ilana, uma apoiadora de primeira hora desse projeto da comissão, né, e a seu pedido tomar parte numa cerimônia que não apenas resgata um marco da história do Brasil, mas também reafirma como referência viva para o presente e para o futuro do país. Saúdo em nome dos colaboradores da Casa, a senadora Tereza, que tem conduzido os trabalhos da comissão com grande sensibilidade histórica, e aos nossos colegas da consultoria e de outras áreas da Casa que têm participado bravamente desse trabalho. A Confederação, né, senadora, como todo mundo já sabe, disse antes, e estão sabendo mais a partir da própria atuação da comissão, foi, antes de tudo, um movimento político que desafiou a lógica de centralização que foi herdada do nosso regime colonial. Em 1824, logo depois da independência, esse movimento expressou com clareza e coragem o desejo de que a liberdade não fosse apenas um ato simbólico, mas um princípio efetivamente aplicado à realidade. A sua origem no Nordeste, em Pernambuco, né, e a sua proposta foi uma forma de poder baseada na organização local, na autonomia regional, onde a igualdade entre as suas componentes políticas e a participação real dos cidadãos nas decisões públicas forjasse uma verdadeira e real confederação. O movimento também antecipou temas que só mais tarde ganhariam força no país, como a liberdade de imprensa, a defesa dos direitos individuais e a luta contra o autoritarismo. O Frei Caneca, a figura central dessa revolução, é um símbolo desses ideais e tem o seu nome escrito no livro dos Heróis da Pátria, aqui no Panteão da Liberdade e da Democracia, logo aqui ao lado, na Praça dos Três Poderes. A sua trajetória e seu legado seguem vivos conosco, como exemplo de compromisso de um Brasil plural, democrático e justo. Sabemos que o Senado tem um papel constitucional de guardião do Pacto Federativo. Ele representa os estados e assegura equilíbrio entre os membros da federação e promove o diálogo entre as diversas realidades regionais. E ao celebrar a Confederação do Equador, o Senado reafirma essa missão. Ele relembra que sua existência está ligada à ideia de que o poder deve estar próximo das pessoas e deve estar atento às suas diversas realidades. A Confederação, enquanto movimento histórico, foi vencida militarmente, mas as suas ideias existiram e elas moldaram a cultura política do Nordeste,
fortaleceram a tradição republicana e inspiraram, anos depois, as bases do federalismo consagradas na Constituição de 88. Esse bicentenário é, por isso, mais do que uma efeméride. Ele é uma oportunidade de escuta, de reflexão e de valorização do que a história tem a ensinar. E precisamente nesse sentido que a comissão temporária articulou atividades acadêmicas, culturais e institucionais para dar visibilidade ao movimento e torná-lo presente nas escolas, nas ruas e no imaginário coletivo. E nos ajudou também a compreender que a democracia se faz também com memória, com reconhecimento e com pluralidade de vozes. Concluo, em nome dos colaboradores dessa casa, agradecendo a todos que se empenharam nesta justa homenagem à Confederação do Equador, que o legado daqueles que se levantaram em 1824 por um Brasil mais justo e mais federativo continue a inspirar as nossas instituições e a guiar as nossas escolhas. Muito obrigado, senadora. Muito obrigada. Nós vamos ter agora algumas falas de pessoas do plenário que trabalharam através de suas instituições e sua própria representação para o êxito desta comissão. Iniciaremos com a professora Márcia Ângela da Silva Aguiar, presidenta da Fundação Joaquim Nabuco, pelo tempo de 5 minutos. A Fundação nos forneceu imagens importantíssimas do centenário da Confederação que compuseram o nosso documentário. Professora Márcia. Bom dia a todas as pessoas. Quero saudar especialmente a nossa querida senadora, presidente da comissão, a primeira mulher senadora do estado de Pernambuco, a senadora Tereza Leitão. Quero saudar também a senhora vice-presidente da Comissão Temporária Interna do Senado, a senhora Jussara Lima, o senador aniversariante, Humberto Costa, o senhor senador André Amaral, o senhor Leonardo, defensor público-geral federal, e o diretor executivo de gestão, Márcio Tancredi. Então, eu queria também saudar os diplomatas e diplomata aqui presente, todas as autoridades, também o ex-conselheiro do Conselho Nacional de Educação, Erasto Forte Mendonça, e dizer da honra de estar aqui representando a Fundação Joaquim Nabuco, que abriu as portas, então, para receber essa comissão brilhante que trabalhou nesse tema importantíssimo para que nós todos possamos honrar essa luta heróica daqueles que tiveram a oportunidade e a decisão e a coragem de lutar pela democracia, então lutar pela liberdade, lutar pela justiça social. Representando aqui a Fundação Joaquim Nabuco, como sua, aliás, primeira presidente mulher da Fundação após 75 anos da Fundação, que é vinculada ao Ministério da Educação e foi criada em 1949 por iniciativa legislativa. Eu acho muito interessante essa coincidência, porque nós tivemos nessa oportunidade de ter o Gilberto Freire, que então participava do Legislativo Federal e que criou essa fundação, que tem como patrono o abolicionista Joaquim Nabuco. Então, a fundação ela tem por finalidade promover estudos e pesquisas no campo das ciências sociais, nas regiões norte e nordeste do país. Então, ela é sediada em Recife, na capital de Pernambuco, e tem contribuído, historicamente, para a construção do conhecimento científico, cultural e também a formação. Então, tem uma equipe altamente qualificada, tem uma infraestrutura diversificada e ela atua em diversas dimensões estratégicas, para uma sociedade democrática, justa, igualitária e inclusiva, no respeito à sociobiodiversidade. Então, a Fundação ela dispõe de alguns campos, são 3 campos que a compõem, e tem também diversos equipamentos culturais, como o Museu do Homem do Nordeste, a Pinacoteca e Cinemateca Pernambucana J. Soares, tem 3 cinemas, tem a Maçangana Audiovisual, tem um laboratório de pesquisa, conservação e restauração de documentos e obras de arte,
e também galerias, diversas galerias, ainda é responsável pelo Engenho Maçangana. Tem também um Centro de Documentação e de Estudos de História Brasileira Rodrigo Melo Franco e a Biblioteca Blanche Knopf. Então, foi exatamente esses espaços em que a comissão esteve presente e que tem maravilhosos acervos históricos desde o início, não é, dos portugueses aqui no Brasil. Então, é um centro de documentação que preserva a memória, que difunde e tem acesso a essa memória. Tem uma vila digital, não é, que dá acesso a todos aqueles que procuram e têm essas informações. Então, foi com muita alegria e com muita honra que a Fundação ela abre as portas, mais uma vez, e especialmente nesse bicentenário, dizendo é preciso a gente conhecer o Brasil, é preciso que nós tenhamos a oportunidade de ver a trajetória de todos aqueles e se inspirar, especialmente nos tempos de hoje, em que nós temos, não é, mais uma vez, muitas lutas para afirmar a democracia, para afirmar o respeito às diferenças. Então, acho que todo esse acervo, e são centenas de acervos que tem na Fundação Joaquim Nabuco, conduzem para isso. Então, lembrando todos aqueles povos que estiveram no Brasil, que participaram de muitas ações nesse país, e saber que somente com coragem, com dignidade e na luta é que se consegue uma nação soberana. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Márcia, pela presença, pela grande contribuição que a Fundação deu à nossa comissão. Concedo a palavra agora ao professor Jones Santa de Araújo, professor da Universidade Federal do Piauí, por 5 minutos. O Piauí foi muito bem reclamado, professor, pela nossa senadora. E ainda temos a trilha de Bárbara de Alencar, como saldo também do nosso trabalho aqui. Bom dia a todos. Eu queria, em nome da Universidade Federal do Piauí, agradecer a oportunidade. Aqui é um saldo à senadora e toda a mesa, né? E aos colegas que estão aqui participando desse evento importante em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. Eu me sinto profundamente emocionado, dado o fato da importância histórica desse evento e dado o fato de que é uma história silenciada, a história do Piauí, a partir do contexto da formação do Estado Nacional Brasileiro, do Império do Brasil. Esse movimento atingiu a nossa província em 1824, que já vinha também de um processo extremamente importante para a construção e fortalecimento desse mesmo Estado imperial. Em 1822 e 23, ocorreram 3 importantes eventos no Piauí. O primeiro foi a adesão à independência, fruto de um rico comerciante da província do Piauí, particularmente da cidade de Parnaíba. E, na sequência, em 23, nós temos a adesão do interior da província, particularmente na figura do brigadeiro Manuel de Souza Martins. Essas figuras eram igualmente bastante importantes para a construção do processo da Confederação do Equador. Tal como aconteceu em Pernambuco, tal como aconteceu no Ceará, essas figuras, elas convergiram no processo de fortalecimento da independência e da formação do Estado Imperial, mas por conta da Confederação do Equador acabaram se tornando insurgentes, especialmente a figura do comerciante Simplício Dias. A história da Confederação do Equador no Piauí é uma história de resistência, resignação, mas também de apoio, paradoxalmente, ao próprio imperador. A minha contribuição, eu acho que, e dos meus orientandos que foram citados aqui, o João Paulo Peixoto e o Francisco de Assis, ela acabou que trazendo, né, à tona muitos documentos que estavam esquecidos, né, e esses documentos são de importância crucial para
o entendimento dessa história, né, dessa narrativa da história do Piauí nesse momento. Então, parte dessa documentação ainda continua sendo trabalhada. Os textos que estão fazendo parte da coletânea que foi organizada pelos colegas que aqui estão, o professor Jorge e o querido amigo André, e sobre os auspícios do Senado, eles ajudam um pouco a entender como é desse processo de expansão e resistência. É uma história, como eu falei, silenciada, ainda esquecida, mas que, graças aos esforços que nós estamos hoje desenvolvendo no Piauí, ela possibilita o entendimento melhor da participação da província na construção dessa federalização que a gente tem hoje e também da própria história do Brasil no contexto tão importante como esse que foi da Confederação do Equador. Eu queria agradecer imensamente e é isso, gente. Obrigado. Muito obrigada, professor. Concedo a palavra agora ao senhor ministro André Heráclito do Rego, diplomata, historiador, autor de diversas obras e algumas delas, inclusive, já foram publicadas nesse contexto da nossa comissão, da qual o ministro André Heráclito participou efetivamente. Bom dia a todos. Eu queria começar cumprimentando a comissão e a mesa na pessoa da senadora Tereza Leitão e, sobretudo, dar os parabéns pelo trabalho. Foi muito interessante essa jornada de dezembro de 2023 até aqui. E começo reiterando o que já falei algumas vezes, inclusive semana passada, sobre o papel do Senado Federal. Este é o local indicado, é o local ideal para essas comemorações, porque o Senado, como foi dito, é o guardião da Federação Brasileira, mas também é o local onde se escreve a Constituição. E a Confederação do Equador, ou em continuação à Revolução 17, é a primeira revolução constitucionalista brasileira, volto a dizer, e a primeira revolução federalista. Ou seja, os temas em que se baseou a Confederação são presentes ainda hoje: o Pacto Federativo, a defesa da Constituição. E a Confederação do Equador, ademais, teve um papel importante nessa ênfase da federação, ou seja, não foi uma revolução separatista, que é outra pecha que lhe foi atribuída. É importante situá-la no contexto da presença de Pernambuco na formação do Brasil e no movimento da independência. Eu considero, acho que os meus colegas aqui presentes, Jorge e Johnny também, essa revolução tem que ser considerada não como um movimento separatista, mas como uma parte, um momento imprescindível do movimento da independência, do processo da independência. E, nesse sentido, vale a pena destacar uma característica interessantíssima que o também diplomata e também pernambucano Oliveira Lima foi o primeiro a destacar, que Pernambuco teve um papel fundamental na formação do Brasil e da independência brasileira, tanto nas suas vitórias quanto nas suas derrotas. Ou seja, foi importante por conta da restauração pernambucana de 1654, mas foi importante também pela proclamação da República em 1710, pela Revolução de 1817, pela Confederação do Equador e até mesmo pela Praeira. Sem essas derrotas, o Brasil não seria o que é hoje. E retomo a menção a Gilberto Freire, foi aqui mencionada há pouco, que aproveitou esse pensamento do Oliveira Lima. Ele tem um artigo muito interessante que diz que Pernambuco é importante nas suas derrotas e nas suas vitórias. E são derrotas que valem mais. Foi melhor ter derrotado nesse sentido, porque sendo derrotado, Pernambuco deu origem ao Brasil como é hoje, do que talvez se tivéssemos ganho. Mas tudo isso no contexto do Brasil. Isso é um pouco o que Oliveira Lima falava. Em Pernambuco, seu desenvolvimento histórico foi o seu primeiro livro. Oliveira Lima
fez uma observação muito interessante. Ele disse que nas origens, na colonização, o pau-brasil, que era o motivo de dar nome ao país, que era a principal atividade econômica da época, era chamado pau de Pernambuco. E hoje em dia, mesmo em francês, Le Bois de Pernambuco, em inglês é o Brasil, Pernambuco's Woods. Ou seja, até no nome, Pernambuco é Brasil. O Brasil não pode ser... o Brasil não é o que seria sem Pernambuco, e Pernambuco não pode ser entendido sem o Brasil. Uma última palavra em relação à Africaneca, que é a figura principal da Confederação, não há dúvida. Ele não é apenas esse mártir, ele não é apenas aquele personagem que está no livro dos heróis, ele não é apenas o herói que foi arcabuzado porque o Carrasco se recusou a cumprir o seu papel. Ele não é apenas o personagem do belíssimo poema de João Cabral de Melo Neto, ele é um dos maiores constitucionalistas brasileiros. Ele, como se disse semana passada, acho que disseram que ele era agente de turismo, mas ele é também um grande geógrafo. Ele escreveu um itinerário da sua retirada, Sertão Adentro, que merece ser republicado e que é uma peça geográfica. Ele era um autodidata, ele nunca saiu do Recife, ao contrário de outros religiosos da época, mas ele é uma personalidade que merece ser relembrada e sua obra merece ser reeditada até por isso, até por essa inovação. É uma grande figura que merece ser relembrada. Seria isso. Muito obrigado, senhor. Muito obrigada. E também pela sua participação, doutor André, em todos os processos da nossa comissão, a contribuição também na edição dos nossos livros. Encerrando as nossas falas, eu concedo a palavra ao professor George Félix Cabral de Souza, professor da Universidade Federal de Pernambuco, organizador, junto ao professor Joaquim Maciel de Carvalho, também da Universidade, de obras lançadas desta comissão, Confederação do Equador, a luta pela cidadania na construção do Brasil, e que também ajudou bastante no roteiro das nossas pesquisas e publicações na nossa comissão. Professor George. Bom dia a todas e todos, bom dia aos que nos acompanham pela TV Senado. Minha saudação inicial à senadora Tereza Leitão e à senadora Jussara Lima, em nome das quais saúdo toda a mesa diretora. Minha saudação à audiência na pessoa da professora Márcia Ângela, presidente da Fundagem, e da senhora Daniela Medeiros, que representa a Comissão Estadual do Bicentenário, uma comissão que também trabalhou com muito afinco em Pernambuco, e deixou também um legado importante. E no contexto desse protagonismo feminino, eu gostaria de iniciar também evocando a memória de Bárbara de Alencar, primeira presa política da história do Brasil, grande liderança tanto em 17 como em 1824, e que de alguma forma une na história dessas lutas Pernambuco e Piauí, uma vez que ela nasceu em Exu, em Pernambuco, e faleceu em Fronteiras, no Piauí, terra natal da senadora Jussara. Ressaltar que essa comissão estadual a que me referi articulou também a sociedade civil em Pernambuco, articulou diversas instituições públicas e também não governamentais, ressaltando, sobretudo, a participação do Instituto Arqueológico, da Academia Pernambucana de Letras, do Grande Oriente de Pernambuco, entre outras instituições. Chegamos hoje ao final dos trabalhos da Comissão Interna Temporária, destinada às celebrações do bicentenário da Confederação do Equador. O legado de seus trabalhos, estou certo disso, continuará inspirando reflexões e estimulando novas leituras e pesquisas por muito tempo. O desafio começou a ser enfrentado com a realização das diligências conduzidas pelos servidores da Casa, que fizeram um exemplar trabalho de campo em diversas cidades de Pernambuco
Paraíba e Ceará, para além das sondagens em repositórios arquivísticos e museológicos no Rio de Janeiro. As contribuições de excelência dos membros da equipe do Senado continuaram ao longo do trabalho. Nos últimos 5 meses, estivemos em contato praticamente diário para realizar as ações planejadas. Publicações, exposição, um website que brevemente será lançado. A TV Senado também teve um papel fundamental com a produção do documentário, tudo isso sob a batuta atenta e muito sensível da diretoria-geral desta casa. Eu gostaria de agradecer a toda essa imensa equipe daqui do Senado, nas pessoas de 3 que já são amigos, companheiros de trabalho ao longo desses meses, Breno Andrade, Érica Mello e Zé Dantas Filho. Tá? Nós tivemos aí intenso contato ao longo desses meses. Como pernambucano, sinto-me honrado em poder ter participado deste esforço coordenado pela senadora Tereza Leitão, concatenando contribuições de colegas historiadores de vários estados do país e do exterior. Ao longo de todas as ações realizadas no âmbito deste bicentenário, procuramos ressaltar que, longe de ser um movimento separatista, a Confederação do Equador consistiu em uma reação ao autoritarismo do nosso primeiro imperador, mediante a apresentação de um projeto alternativo de construção do Estado Nacional Brasileiro. Este projeto preconizava o estabelecimento de um regime republicano, federativo e constitucional, com uma Constituição elaborada por representantes eleitos pelas províncias. O fim da escravidão também fazia parte do projeto, e é sempre importante ressaltar que, logo após a proclamação da Confederação, uma das primeiras medidas tomadas foi a proibição do tráfico negreiro. Buscamos também ressaltar que compreender as razões do movimento e da brutal repressão sobre ele é fundamental para ir às raízes de vários dos problemas atuais de nossa sociedade, tais como as desigualdades regionais e a nossa triste tradição autoritária. Em tempos nos quais a desinformação campeia, nunca é demais ressaltar a importância crucial da educação histórica para combater as tentações autoritárias, que tantas vezes se utilizam da doçura da palavra liberdade para escamotear pretensões de destruição do Estado democrático de direito. Devemos sempre lembrar que as conquistas sociais exigem constante defesa, pois a história não segue sempre uma trajetória de progresso. Os retrocessos, infelizmente, permanecem como ameaças recorrentes. Diante disso, a vigilância ativa e a participação da cidadania tornam-se essenciais. Frei Caneca, reconhecido como o principal pensador do movimento, enfatizou em diversos momentos de seus escritos a grande importância do envolvimento cidadão nas questões nacionais. A isso ele se referia quando afirmava que, na nau da pátria, todos os cidadãos são marinheiros. Eu gostaria, nesse momento, aproveitar a ocasião para também deixar uma breve palavra de gratidão a todas as pessoas que participaram da construção desse legado do bicentenário. Eu registro os meus agradecimentos ao meu colega professor Marcos Carvalho, parceiro nas produções realizadas no âmbito do convênio entre o Senado Federal e a Universidade Federal de Pernambuco. A nossa equipe contou ainda com o trabalho de 3 mestrandas do nosso programa de pós-graduação em História, Giovana Garret, Letícia Serrano e Maria Andresa Ferreira. Agradeço à diretoria de convênios da Pró-Reitoria de Planejamento, à diretoria do Cefiche, ao chefe do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, professor Bruno Kawai de Mello, ao chefe de gabinete adjunto da reitoria, Emanuel Moraes, e ao nosso magnífico reitor, professor Alfredo Gomes. Toda essa equipe, também lá na UFPE, foi fundamental para o sucesso da realização das ações. Não posso deixar de mencionar também, nessa ocasião, o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, instituição fundada em 1862, com o objetivo expresso de cultivar e divulgar a história e a cultura de nosso Estado, especialmente a sua tradição de lutas libertárias,
movimentos que chegaram ao seu ápice entre a Revolução de 1817 e a Confederação do Equador. Nos últimos 162 anos, o Instituto Arqueológico tem cumprido fielmente o seu objetivo fundacional. Não poderia ser diferente durante este bicentenário, quando vários de seus membros se engajaram em diversas ações e o seu acervo foi largamente utilizado para embasar pesquisas e obras de divulgação. O Instituto Arqueológico é um tesouro do povo pernambucano e brasileiro e merece uma atenção especial de todos nós. Gostaria também de registrar a feliz iniciativa do Governo do Estado de incluir a disciplina de História de Pernambuco, no currículo do ensino básico, uma ação indispensável para que as nossas novas gerações tenham uma melhor compreensão da real dimensão de Pernambuco na história do Brasil. Para concluir, tenho a honra de proceder agora à entrega dos certificados de reconhecimento da relevância do trabalho das excelentíssimas senhoras senadoras Tereza Leitão e Jussara Lima no fomento à pesquisa e na divulgação da história da Confederação do Equador, este importante evento da nossa formação histórica. Senhoras e senhores, vamos para a parte final da nossa sessão solene e em celebração aos 200 anos da Confederação do Equador. Dedicamos esse momento final, como não poderia deixar de ser, a um momento especial para agradecer. Manifesto em nome de todo o colegiado nosso reconhecimento e homenagem às instituições e colaboradores que contribuíram de forma relevante para a difusão do conhecimento a respeito desse importante movimento histórico, ao tempo que também agradecemos a homenagem que acabamos de receber, né, senadora Jussara? Para tanto, nesse momento, passa a presidência dos trabalhos para a senhora vice-presidenta da comissão, senadora Jussara Lima, para que eu possa proceder à entrega dos certificados de reconhecimento. Uma homenagem singela, como a gente diz lá em Pernambuco, uma homenagem singela, mas de coração. Vamos? Senhora governadora Raquel Lira, que será representada pela senhora Daniela Medeiros. Senhora vice-governadora do Estado de Pernambuco, Priscila Krause, que também será representada pela senhora Daniela Medeiros.
Senhor Governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, representado pelo senhor Pedro Ananias Timóteo de Queiroz Moura. Senador André Amaral, senador... Senador Efraim, representado pelo senador André Amaral. Professor George Félix Cabral de Souza. Professor Marcos Joaquim Maciel de Carvalho, representado pelo professor George Félix Cabral de Souza. Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, representado pelo professor George Félix Cabral. Senhor Ministro André Heráclito do Rego. Heráclito do Rego. Senhor Júlio Lima Verde Campos de Oliveira, representado pelo ministro André Heráclito do Rego. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, representado também pelo ministro André Heráclito do Rego. Fundação Joaquim Nabuco, representada pela presidente Márcia Ângela da Silva Aguiar. Diretora-geral do Senado Federal, representada pelo senhor Márcio Tancredi, diretor executivo de gestão.
Consultoria Legislativa do Senado Federal, representada pelo consultor-geral Paulo Henrique de Holanda Dantas. Secretaria da Comissão Temporária Interna em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador, representado pelo secretário adjunto Breno de Lima Andrade. Grande Oriente de Pernambuco, representada pelo grão-mestre Geraldo Luciano de Lima Costa. Produtor e diretor audiovisual, senhor Jimmy Figueiredo. Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, representado pela senhora Célia Issai. Senhor Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, representado pelo senhor Rômulo Rodovalho Gomes. Professor Johnny Santana de Araújo, da Universidade Federal do Piauí.
Muito obrigada. Manifesto ainda nossos agradecimentos aos homenageados que não estão presentes. Presidente Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. Agradecimentos aos homenageados que não estão presentes. Presidente Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, o presidente à época em que a comissão começou, senadora Ana Paula Lobato, que também foi membro da comissão, senadora Augusta Brito, senadora Janaína Farias, da mesma maneira, senador Humberto Costa, governador Elmano de Freitas, do Ceará, governador João Azevedo, da Paraíba, governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, governador Rafael Fonteles, do Piauí, governador Helder Barbalho, do Pará, governador Paulo Dantas, de Alagoas, professor Josemir Camilo de Melo, senhor Júlio Lima Verde Campos de Oliveira, senhor Cristiano Ramalho, representando a UFRPE, Grande Loja Maçônica de Pernambuco, professora Raimunda Máximo Pereira Feitosa Costa, professora Maria Magnólia Arraes, Fortaleza. Quero também citar algumas pessoas que contribuíram muito com a pesquisa quando da visita da comissão à Fundação Joaquim Nabuco. Toda a equipe do DIMECA, que é uma das diretorias da Fundagem, nas pessoas de Nájida Tenório, Veronilda Barbosa, Silvia Coceiro, e ainda o escritor Cláudio Aguiar, que escreveu o oratório Suplício de Frei Caneca, que será ainda no contexto das comemorações da Confederação do Bicentenário, exibido no Recife. Cumprida, portanto, a finalidade dessa sessão especial do Senado, agradeço às personalidades, às pessoas, às representações que nos honraram com sua participação. Antes de declarar encerrada a sessão, quero lembrar que estão todos convidados e convidadas a darem uma passada na nossa exposição, porque hoje é o último dia, né? Nós abrimos no dia 1º, passamos esse período com uma assistência muito significativa. Naquela mesma ocasião, fizemos o lançamento dos livros, tivemos uma audiência pública com os autores, representando todos os estados, cujas histórias da participação na Confederação estão relatadas nas 6 publicações, são bem amplas as publicações, e está muito bonita a exposição. Então, nada mais havendo a falar, a tratar, declaro encerrada esta sessão. Muito obrigada, boa tarde. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, obras em rodovias, apicultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Não perca. Gerando riqueza e desenvolvimento, desenvolvendo essas cidades e toda essa região. Portanto, eu estou colaborando decisivamente com a infraestrutura da região do Cerrado do Piauí. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A compreensão sobre a participação dos povos indígenas na Confederação do Equador está inserida num debate mais amplo sobre como reinterpretar a presença dos povos indígenas na própria formação do Brasil. Por que esses indígenas foram sendo apagados ou secundarizados, né, enquanto outros sujeitos históricos foram sendo mais visibilizados. Eles entendiam que era o Dom João VI que iria garantir, né, a manutenção das suas terras coletivas. A monarquia é percebida como a grande entidade protetora. No Ceará havia 5 vilas de índios, né? Vila Viçosa, Soure, que hoje é Calcaia, Arronches, que hoje é o bairro da Parangaba em Fortaleza, Messejana, que é bairro de Fortaleza, e Montemor Novo, que hoje é Baturité. Nessas 5 vilas
havia indígenas ocupando cargos de Câmara, majoritariamente como vereadores, né, alguns como juízes também. E por meio dessa condição, eles se posicionavam politicamente, escreviam. Professor José Luiz Loureiro, o governo precisa cortar despesas para manter a lei de responsabilidade fiscal. Onde pode ser feito isso? Olha, a única maneira que eu vejo do governo conseguir esses 20 bilhões adicionais é o Congresso Nacional reduzir as emendas parlamentares em 20 bilhões de reais. Com isso, a gente consegue cumprir a meta fiscal de 2025. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Essas 3 letras têm a enorme responsabilidade de transformar a Constituição, de atualizar. Desde 1988, a gente tem em vigor a chamada Constituição Cidadã, que marcou a retomada da nossa democracia. São exatamente essas 3 letras que representam as transformações da sociedade. E daí o nome, Proposta de Emenda Constitucional. Uma forma de atualização desse texto, onde estão os princípios e as normas de todo o funcionamento de um país. Dá para imaginar, né, que para fazer uma proposta dessas tem que ser algo muito importante. E olha só quem pode fazer. O presidente da República, 1/3 da Câmara, que significa 171 deputados, 1/3 do Senado, 27 senadores, ou ainda as Assembleias Legislativas Estaduais, com mais da metade de seus participantes. A PEC também tem que ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É lá que eles vão analisar se o projeto está em harmonia com a Constituição. Aí depois tem que passar por 2 turnos de votação em cada casa legislativa. Ela pode ser aprovada integralmente, parcialmente ou pode sofrer alterações. E aí tem que começar novamente todo o processo. Tem alguns assuntos que não podem ser abolidos. São as chamadas cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos e as garantias individuais, a separação dos poderes e o voto direto. Uma PEC pode apenas ampliar e nunca restringir esses assuntos. E dentro do que pode ser alterado existem alguns exemplos. A reforma da Previdência, o teto de gastos públicos, a PEC que garantiu direitos trabalhistas das domésticas. Uma PEC, ao ser aprovada, vira emenda à Constituição. E a nossa Constituição já tem mais de 100 emendas. Entender o que é uma PEC é perceber também que tudo começa com o nosso direito de escolha, com o nosso voto. Eu sou nascido em Porto Alegre, mas com 6 anos de idade já estava aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, fui educado na terra carioca. Minha mãe, minhas irmãs, era um ambiente doméstico em que vivi. Aprendi a ler e escrever com a minha própria mãe. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Está lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu?
A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6.000 habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve o diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator, ministro André Mendonça, destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Essa comissão, no meu ponto de vista, demonstrou-se omissa diante de indícios robustos de práticas ilícitas. Informações da mídia e denúncias apresentadas indicavam possibilidade de esquemas sofisticados de corrupção. Infelizmente, essa CPI, em vez de aprofundar as investigações, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, negligenciou a coleta de provas, a oitiva de testemunhas e a análise de documentos relevantes. Eu gostaria de votar em qualquer indiciamento, em qualquer imputação, que tivesse segurança técnica de como foi construída, não pela relatora, mas pelo ambiente. A partir do momento que a gente começa a votar e começa a se ilustrar por imputações, por ilações, cada um se torna responsável por aquilo que defende. Eu nunca recebi um centavo de negócio de jogo, mas eu sei que financia o esporte no país e tem as contrapartidas de publicidade, de imprensa. Muita gente chegou a falar para mim, e fulano, e Beltrano. Eu disse o seguinte, eu não tinha material suficiente. E eu tenho indícios, sim, mas eu não quero, de forma alguma, expor ninguém. Encerrada a votação, o resultado sim, 3 não, o relatório foi rejeitado. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes. Seria uma omissão eu recolher tudo o que foi feito durante esse período e engavetar. Eu sei, e outros senadores todos sabem, das questões que foram levantadas durante o período da CPI. Então, eu saio feliz, com a missão cumprida, e todos os brasileiros saberão, não terminou e não terminará em pizza. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. A sombra da servidão é algo que nos acompanha independente dos espaços que a gente atua. Há sempre uma expectativa que aquele corpo preto do passado e do presente está num determinado lugar para servir. Parece que a estrutura está funcionando aqui e a gente está aqui do lado de fora querendo entrar.
Só que não, a gente está dentro da estrutura, inclusive o centro dessa estrutura só funciona porque a gente está na margem. Tem sido um projeto político intencional. Se você circula por escolas públicas em comunidades periféricas, você vai ouvir de meninas de 5, 6 anos que o sonho delas é serem empregadas domésticas. São lógicas naturalizadas pelas políticas do Estado brasileiro, que são feitas, na sua grande maioria, por homens brancos, e aí a gente vive num estado do patriarcado, que dão sentido também ao que a gente discute na historiografia do passado presente. Uma servidão institucionalizada foi sendo recriado no tempo da liberdade. Eram povos caçadores-coletores que viviam aqui. Tudo indica que eles vieram da África, porque há cerca de 130 mil anos a África passou por um período de seca muito grande e as pessoas saíam para o mar para procurar comida. E os ventos e as correntes trazem aqui para o norte, para a região de Parnaíba. Isso daí gera uma polêmica muito grande, porque a princípio se acreditava que a ocupação da América era uma ocupação muito recente, no máximo há 20 mil anos, quando formou uma ponte de gelo lá na Beríngia, no Estreito de Bering, unindo, né, a região da Ásia com a região da América. Quando a doutora Nied encontra datações mais antigas que isso, começa a ser questionada, né, a teoria de povoamento da América, que seria uma região que teria sido povoada pelos grupos humanos em épocas muito recentes. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos falar sobre reajuste da tabela do imposto de renda e cortes de gastos pelo governo federal. O presidente da República encaminhou ao Congresso o projeto de isenção do imposto de renda para os trabalhadores que ganham até R$5 mil. A justificativa é que esses pagavam mais impostos do que os ricos. Ao mesmo tempo, o Congresso exige que o governo federal corte despesas para garantir o ajuste fiscal. Então, a grande dificuldade do Ministério da Fazenda neste momento é quem pode pagar essa conta. Para responder a essa e outras perguntas, eu recebo o doutor em Economia pela Unicamp, pesquisador do IPEA, Fernando Geiger. Ele estuda o tema há anos e tem algumas respostas, né, Fernando? Quero ouvir suas respostas, estou curiosa. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. Fernando, vamos começar. Essa questão do quem vai pagar a conta, ela é sempre a mais complicada em qualquer negociação política. E é o que se mostra de difícil aqui quando as coisas chegam no Congresso, mas também no governo federal, se você pensar na discussão governo-sociedade. Então, para a gente começar assim, a grosso modo, quem pode pagar essa conta, tanto do ajuste fiscal quanto da tabela do imposto de renda? Realmente, a gente tem uma tributação sobre os rendimentos mais altos, sobre os mais ricos, bem baixa, principalmente no imposto de renda. Por alguns rendimentos são isentos e por alguns rendimentos são tributáveis só, exclusivamente, assim como deduções que existem para a pessoa física. Então, um dos lugares que a gente tem para tributar ou para ter mais recursos é nos ricos e na classe média alta, que de fato tem uma tributação muito baixa. As alíquotas são baixas frente à comparação internacional. Nossa estrutura tributária tem um peso muito grande dos tributos indiretos. É difícil reverter isso, mas você tem muito espaço para crescer a tributação direta. Esse eu acho que é o caminho que o governo está buscando, inclusive. Vamos então, para a gente ter uma ideia, né, que o governo mais ou menos deu uma indicação de quem, no projeto, de quem é rico no Brasil. Eu queria ver se, o que você me diz disso. Vou pedir ao Paulo para colocar aqui na nossa tela a tabela que veio, né, uma fonte do PL 1087 de 2025,
que é exatamente o projeto que o governo encaminhou com a questão do reajuste da tabela. E aí o governo diz que essa tributação dos super ricos seria uma tributação extra para rendas acima de R$750 mil ao ano, que de fato, acho que se a gente comparar mesmo com Europa, Estados Unidos, é uma renda alta. Se você for ver, são 750 mil, sendo que são 141 mil pessoas, 0,13% dos contribuintes. E os contribuintes, se você pegar todos os contribuintes do imposto de renda e dividir pela população adulta com rendimentos no Brasil, são 20% dos que são afetados pelo imposto de renda. Então, se você ainda colocar dividir por 5 aquele 0,13, você está tributando 0,03% das pessoas adultas no Brasil com uma alíquota mais alta. Então, estatisticamente, fica claro que é o topo da distribuição, né? É o 0,5%, 0,1% mais ricos da população adulta. Isso significa que a gente tem uma concentração de renda grande quando a gente pensa em distribuição e renda per capita? Se você for ver os dados, o 1% mais rico do Brasil, você ajustando os dados das pesquisas domiciliares com os dados da Receita Federal, eles têm 20% da renda nacional, o mesmo tanto que metade da população tem. Então, você tem uma desigualdade muito grande, o que leva você ter uma base tributária efetiva sobre o imposto de renda não tão grande, mas ela é muito subtributada. Nós temos muito espaço aí. Vários estudos mostram que o top 1, o 1%, paga muito pouco imposto. Eu normalmente uso o meu exemplo, mas eu não estou com uma renda de 750 mil ao ano, mas eu estou na faixa de 600 mil e tenho uma alíquota efetiva de 9%. Nenhum país do mundo você tem isso. Não devia falar meus rendimentos aqui, mas enfim, eu tenho pensão alimentícia, então diminui um pouco. Mas se você for comparar como o nosso topo da distribuição é tributada em relação às experiências internacionais, ser rico no Brasil é muito fácil em termos tributários. É fácil porque não paga a quantidade de impostos necessários. Porque paga muito pouco imposto de renda. E por que então que é tão difícil? Se a gente está falando aqui de 141 mil pessoas que teriam essa tributação extra, por que é tão difícil hoje, neste momento, que o Congresso consiga aprovar esse projeto rapidamente? Usualmente, a dificuldade de você reonerar ou tributar é muito maior do que você controlar gastos e principalmente alguns gastos de grande volume, por isso que normalmente se ataca os gastos sociais também, porque é mais fácil você desvincular do salário mínimo do que você criar uma briga com quem tem poder econômico e voz mais, né? Outra coisa é que determinadas deduções ou isenções se espraiam na distribuição, não fica só no topo. Então, parte da classe média ou mesmo da classe média alta se beneficia. Então, se você for pegar distribuição de lucros e dividendos, que a gente é uma discussão muito grande, quem trabalha em empresas ganha também distribuição de lucros e dividendos. Então, na hora que começa essa discussão, já começa limites para isso e, na verdade, você não consegue ter uma modulação boa. Grupos de interesse conseguem vender a ideia como tributação que vai afetar mais gente, mas muito marginalmente. Quem trabalha em empresas, mas quando tem um acordo para que os empregados recebam, mas tem distribuição de lucros e dividendos. Nesse sentido, você tem bancos que distribuem, empresas que distribuem e também são isentos. Indenização trabalhista também é isento. Então, e por quê? Os mesmos motivos. Você tem um pacto fiscal, em alguma medida, que foi construindo na sociedade, dando benefícios à classe média tributada, despesas médicas, instrução, dependentes, e também você tinha políticas de beneficiar rendimentos do mercado financeiro para aumentar investimento, na ideia de que isso seria positivo. Tem uma discussão de que não é, que você pode tributar também mais o capital, não só os rendimentos do trabalho. Então, aí, depois que você deu os benefícios, é muito difícil você voltar atrás. Sejam isenções, sejam deduções. Então, a política do governo vamos pegar um limite máximo e fazer essas pessoas cooperarem mais, uma ideia de solidariedade fiscal, ou seja, vocês têm rendimento muito alto, não vão mexer muito, mas vamos fazer uma alíquota para essas rendas muito elevadas. Para a gente ver quanto vai ser mexido, eu vou pedir o Paulo para colocar uma segunda tabela que nós fizemos, que mostra exatamente quem vai ser tributado em quanto, mais ou menos, né? Assim, são valores aproximados, porque até isso e tal. Que também a fonte desses, quem quiser saber mais detalhes dessas informações, pode ir lá no PL 1087/25, que se encontra tanto aqui no site do Senado, quanto no site da Câmara e também no site do Governo Federal. Então, a alíquota extra mínima seria 660 mil. Você falou que mais ou menos quem está nessa faixa paga
9% de imposto de renda... Até menos algumas pessoas. Então passaria a pagar 10%. Isso, vamos trabalhar com isso. 750 mil mais 2,5%, 900 mil mais 5%, 1 milhão. Quantas pessoas no Brasil ganham 1 milhão por ano? Você tem eu não uma vou ideia? ter uma ideia, Não, mas assim... é top one, 0,1%, 0,2% da população. Tem uma coisa importante, porque quando eu falo 9%, a pessoa fala, mas as pessoas de 600 mil estão numa alíquota de 27,5%. Essa que é a questão, começa por aí. Você, quando coloca a isenção em 5 mil, só passa a pagar a partir dos 5 mil. Então, você paga 27,5% a partir de uma renda, agora eu não sei quanto supera, a partir daí você paga. Mas você paga sobre rendimentos tributáveis. Então, existem muitos rendimentos isentos e muitos rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Grande parcela do que você ganha, do que você aplica no mercado financeiro é tributado na fonte, exclusivamente na fonte, com uma alíquota, aí várias alíquotas, inclusive LCI e LCA eram isentas, então tem várias, é um leque, mas não passa de 15%. E tem todos os rendimentos isentos. São isentos rendimentos, por exemplo, distribuição de lucros e dividendos, lucro do sócio proprietário, isenção para aposentados é mais superior, quem tem doenças crônicas é isento dos seus rendimentos de aposentadoria. Tem um cipoal de isenções que faz que os 27,5%, que é uma alíquota marginal acima de um determinado valor, fique baixo. Todas essas deduções, essas isenções, é que faz que nossa alíquota caia tanto dos 27,5%. Até porque, no caso, quem ganhar até 5 mil, essa parcela até 5 mil também vai ficar isenta. Todo mundo é isento. Aí depois tem uma redução de 5% a 7%. É uma alíquota marginal que vai crescendo. Como 27,5% é acima de uma renda relativamente não tão alta quanto essa, mas o leque de rendimentos que a pessoa tem é que vai levar ela a ter uma tributação. A gente sempre usa o rendimento total para ver a tributação da pessoa. Se você for no topo da distribuição, o rendimento total é composto por 20% de tributáveis, 30%, estou dando números que podem ser não os corretos, mas é isso. Grande parte dos rendimentos do topo da distribuição são isentos. E aí, para você alcançar isso, você tem que tomar uma medida dessa. Ou você muda as isenções. Mas é muito mais difícil, porque aí você está mexendo na modulação entre imposto de renda da pessoa física e jurídica. Então, o governo, neste momento, está falando, ricos, super ricos, está na hora de vocês terem uma alíquota maior. Vamos pegar uma coisa aqui que não é exatamente economia, mas é um pouco psicologia, mas que é essa psicologia social. Os super ricos de outros países, eles pagam esses impostos mais altos. Por que os super ricos brasileiros têm essa dificuldade tão grande de aceitar ser tributados pelo Estado? A tributação no mundo como um todo, durante a virada dos 90 para os 2000, deixou os topos subtributados. Isso em função grande... A pessoa que teve muito destaque ao apontar isso foi o Piketty. Virou uma estrela, né? E é isso. A política dos anos 90, depois do Consenso de Washington, era altas rendas, rendimentos oriundos do mercado financeiro de aplicações devem ser beneficiados porque você vai fazer com que o investimento cresça e você vai... Tinha até discussão de reter cérebros. Viu-se que isso não deu certo. Não deu certo. Agora, alguns países estão sendo mais efetivos nisso. Aqui no Brasil ainda tem muita dificuldade de alcançar o super. Só para deixar um pouco claro para o nosso telespectador, porque você falou aí foi o Piketty. Quem é o Piketty, né? O Thomas Piketty, que é um economista francês, ele é hoje um dos principais coordenadores dos estudos, né? Na Universidade Sorbonne, de Economia da Sorbonne, em Paris, e ele está exatamente se contrapondo a essa corrente mais neoliberal norte-americana. Só para a gente ter mais ou menos isso mesmo, é essa a ideia. Ele apontou para isso, alguns países estão revertendo e nós também estamos nessa discussão. É um movimento no mundo de você começar a tomar ciência de que esses benefícios ou esse tipo de tratamento não leva a crescimento e prejudica muito o combate à desigualdade. Bom, então a gente está aí com essa possibilidade, mas não está fácil, né? O projeto está num momento assim de negociações, de conversas, o pessoal, principalmente do sistema financeiro, está reclamando que corações e mentes, às vezes, são também dominadas por um discurso de que tributo é ruim. Isso está na sociedade como um todo. O esgarçamento da democracia vem
vem junto com uma desvalorização do tributo. A pessoa não é mais cidadão, é contribuinte. Então começa a fazer uma conta de receber e pagar. Então isso é um problema atualmente. Por exemplo, eu vou mudar você anda e vê um rapaz de moto que faz entregas, eu não queria tributos, eu queria gasolina mais barata. Ele esquece toda a importância que eu tenho tributo na escola dele, no asfalto. Tributo na saúde é uma pública, no SUS, geral, né? Na escola pública. Então, quando você começa a discutir isso, você pode vender a ideia de que você também vai ser afetado por essa tributação. E como tem benefícios que se estendem, não ficam só no topo, isso pode afetar. A classe média também aplica no mercado. A classe média tem aplicações de LCI e LCA. E aí você vende essa ideia. E é um país que a classe média é rentista também. Então você, de vez em quando, tem dificuldades de convencer as pessoas de que aquilo está atingindo uma camada rica e não necessariamente Você eles. falou um outro termo aí que eu gostaria de explicar um pouquinho, que você pudesse explicar um pouquinho para o nosso telespectador, que é rentista. A gente ouve muitos economistas, muitos políticos falarem, porque os rentistas, quem é o rentista? O que é um rentista? A pessoa que aplica no CDB, aplica em títulos da dívida, aplica dinheiro, também tem interesses rentistas. Como nós trabalhamos sempre com uma taxa de juros muito elevada, o Brasil necessita para financiar dívida, outras coisas, as pessoas têm essa cultura, como tem a cultura inflacionária no Brasil, né? Os reajustes continuam em aluguéis e um monte de coisa. Então, isso vai ficando na cultura, não tem jeito. Então, quando você sente que a sua aplicação vai diminuir, mesmo você não estando no topo, você acha, esse negócio vai me pegar. Então, você tem uma captura das mentes e, ao mesmo tempo, as políticas, algumas também são capturadas, que fica difícil você mostrar que ela tem um foco. Diferente do bolso, que você pega os pobres. Quando você fala de tributo e falando que vai pegar os super ricos, consegue se passar na ideia da sociedade que mais gente vai entrar nessa tungada, vamos dizer assim. Certo. Então, vamos para um outro setor, digamos assim, porque isso aqui é pessoa física, né? Querendo ou não, isso aqui é imposto de renda, a gente está falando aqui não de imposto de renda de pessoa jurídica, mas de pessoa física. Vamos então para uma outra parte da conta, e aí eu vou pedir o Paulo para colocar uma outra tabela que a gente tem, que foi feita com base no PILOA, que é o projeto de lei orçamentária anual, isso o PILOA de 2025, depois disso vem o orçamento mesmo, né? Não, esse é o projeto da lei orçamentária. Que são as principais isenções e gastos tributários, que aqui tanto pega a pessoa jurídica, ou seja, empresas, quanto pessoas físicas. O que é isso? Quem é isento, a gente sabe. Quem declara imposto de renda como pessoa física sabe que tem as isenções que ele abate do médico, da escola das crianças, algumas isenções. Agora, o que são gastos tributários, que é também outra coisa que a gente ouve falar muito, e, no entanto, muitas vezes não se sabe o que é isso. A Receita trabalha com a ideia de que a arrecadação potencial, ou seja, os simples nacionais têm benefícios tanto na tributação indireta, no PIS/COFINS, quanto na tributação, quanto nas contribuições para a Previdência, quanto no imposto de renda. Paga uma alíquota única, um valor único, depende de faixas. Então, normalmente, se fosse uma empresa normal, ia ser tributado pelo lucro real, ia ter outra regra, essa empresa, então, você tem um benefício. A Receita calcula qual seria a arrecadação se fosse a regra normal. Então, na agricultura e agroindústria, ali está a indústria de defensivos, que tem alguns benefícios de PIS/COFINS, tá? Que é um tributo federal. Esse gasto tributário é só federal. E está a cesta básica, que tem isenção de PIS/COFINS para um grupo de alimentos. Isso vai mudar com a reforma tributária, que foi aprovada, mas tem um tempo para isso, tem uma transição. Os rendimentos isentos não tributáveis é aquilo que eu disse. Você tem aí a indenização trabalhista, tem a isenção para aposentados que são portadores de moléstia grave, você tem a duplicidade do limite de isenção do imposto de renda para aposentadorias, tem outras isenções, livro caixa também, quem trabalha com livro caixa tem um benefício e é contado o valor. Zona Franca de Manaus é vários tributos, tanto no imposto de renda da pessoa jurídica quanto no PIS/COFINS, tá? Assim como a indústria defensiva. E benefício ao trabalhador também é um conjunto de benefícios ligados ao trabalhador. Aqui não está outros. Por exemplo, o setor de filantropia no Brasil paga muito menos tributos do que usualmente uma empresa ia pagar. E aí também é um valor elevado. Vamos dar vamos abrir um pouquinho essa tabela, porque aqui eu peguei esses 5, né, setores
que são, digamos assim, os principais, mas não são necessariamente os maiores, né? Porque Simples Nacional é o primeiro, Agricultura de Fato é o segundo, Rendimentos é o terceiro, mas quando a gente vai... Mas aqui eu tenho o quarto, que é exatamente o que você falou, entidades sem fins lucrativos. Eu estou com a tabela completa aqui, mas seria muita você coisa pode ver, aí é aqui. Importante. Se você pegar a Zona Franca de Manaus, que é 5,5, tem uma resistência política grande da região norte que nunca consegue se mudar, mesmo marginalmente, esses benefícios. O Simples Nacional, ele tem um limite elevado para você ser colocado no Simples, muito mais elevado do que a experiência nacional. E aí tem uma captura. Se você tenta mudar o Simples, é uma gritaria, porque é muita gente no Simples. O Simples é tão heterogêneo quanto o imposto de renda. Ou seja, tem o Simples mais bem simples. Aqui a gente tem o MEI, né? Que não, o MEI eu acho que está não. separado aí. Tá. Mas no Simples você também é uma política, como eu digo, capturada. Você fez para pequenos e quase médios e estão os médios todos aí. Então, 90% das empresas são que a gente simples. ouve quando a gente fala de economia, de tributos e de agências, a gente ouve muito essa expressão capturada. Quem é que captura, né, isso aqui? No Simples são as empresas que não são tão pequenas, não tão médias quanto era o objetivo da política e foi na luta política, no Congresso, conseguiu elevar o limite e transformar o Simples como a norma. 90% ou 90 e tantos por cento das empresas do CNPJ brasileiros estão no Simples. Agricultura e agroindústria, defensivos. Defensivos é isso. Vou começar a tributar como defensivos devem ser tributados. Vai ter aumento de custo na agricultura que vai ser uma gritaria. Então, você tem muitos limites para mudar isso. A mudança tem que ser marginal, no sentido de você diminuir alguma coisa do Simples, diminuir alguma coisa da agroindústria, reduzir alguma coisa dos benefícios para as filantropias. Não dá para ser sim ou não. E tudo que aí vai mexer tem muitos interesses e tem capturas em alguns casos. Tá, aqui do rendimentos isentos, aqui a gente tem, então tem aqui no meio, entre rendimentos e a Zona Franca de Manaus, o desenvolvimento regional, a dedução de rendimento tributável. Então, o que eu quero ver também é o seguinte, aqui é a empresa, aqui é pessoa física, aqui é a empresa, aqui é pessoa física. Na agricultura está a cesta básica. A cesta básica é um benefício que vai para a empresa? De fato, vai. Ou seja, ele deixa de recolher ICMS e PIS/COFINS sobre alguns produtos que ele desenvolve, que ele vende. Mas isso chega aos preços. Então, é isso. O Simples Nacional. Na verdade, as empresas do Simples Nacional têm um custo tributário menor. Então, potencialmente, parte desse benefício pode ir para os consumidores. Toda política que vai para uma empresa, a priori, ela vai chegar no consumidor final. Nem Essa sempre, é uma coisa. Né? A gente tem visto que quando você tem, por exemplo, a redução de combustível na refinaria, essa redução de preço na refinaria, essa redução não chega no... Qual é a translação que você vai ter? É isso. Por exemplo, pegar o Simples. Quando eu dou um benefício de Simples, quem pode se beneficiar desse benefício? O dono da empresa, os seus empregados, porque ele pode dar mais salário, ou os consumidores, porque ele vende mais barato. Quem vai ganhar o benefício é uma discussão que depende de como é o mercado. Mas o que eu queria deixar claro é que os benefícios, o que nós devemos é tributar mais os ricos. E as empresas, algumas devem ter benefícios sim, porque isso é positivo para a economia, desde que tenha efeitos e a translação seja grande. Porque tudo que afeta as empresas chegam nas pessoas. O importante é eu tributar os ricos, não necessariamente tributar muito as grandes empresas. Você pode tributar o dono da empresa, que é rico, e menos a empresa, é isso? É isso. A gente tem, no Brasil, uma participação entre imposto de renda da pessoa física e imposto de renda da pessoa jurídica dentro do imposto de renda, um balanço diferente dos países. Nos países desenvolvidos, 2/3 do imposto de renda é sobre a pessoa física e 1/3 é sobre a jurídica. No Brasil é o inverso. Porque também se vende essa ideia de que a gente tem que tributar as empresas. Temos, evidente, porque é isso que faz a gente ter um gasto social, pagar o Estado funcionar, mas o importante, na verdade, é que tudo chega nas pessoas e quando eu quero tributar rendas e patrimônios, eu tenho que tributar grandes rendas e grandes patrimônios. Tem duas coisas aqui que me chamam a atenção, que você falou que dentro da agricultura e agroindústria tem o que você chama de defensivos agrícolas, alguns outros chamam de agrotóxicos. Na Zona Franca de Manaus, a gente sabe que uma das empresas que mais recebe benefício é uma que produz bebidas excessivamente açucaradas que causam
tremendo problema para a população. O governo pode usar, e tentou usar na reforma fiscal, né, criar o imposto sobre produtos que afetam a saúde das pessoas e o equilíbrio ambiental. É razoável você fazer esse tipo de uso nessa área de impostos? Sim, você pode. Nos defensivos é razoável, mas vai aumentar o custo de produção. O uso de agrotóxicos no Brasil é muito corrente em todas, ou seja, as frutas, todo mundo vai ter um impacto sobre o preço. E aí você medula isso, você tem que saber quando tem que haver uma transição. As políticas têm que mudar um pouco na margem, senão afetam as coisas. O que eu acho é que a política do governo de pegar, os muito ricos eu consigo tirar um tanto de dinheiro para dar esses benefícios e começar a escanear, diminuir esse gasto, mesmo que seja passo a passo, aí tem muita coisa a ser reduzida, ou seja, ter um simples mais bem calibrado, não pegar tanta gente, ter um defensivo agrícola que os benefícios não sejam totais, diminuir, por exemplo, dedução de despesas médicas, que eu tenho trabalhado recentemente, no imposto de renda. Dentro dos declarantes de imposto de renda, 50% os mais pobres, dentre os declarantes, na verdade, declaram despesas médicas, mas elas não entram como dedução, porque eles usam mais o desconto simplificado. O desconto simplificado é mais efetivo do que você juntar todas as deduções. As deduções médicas, de despesas médicas, se concentram nos 50% mais ricos, sendo que nos muito ricos é que todas as despesas são quase efetivadas como deduções. Porque tem faixas que não é todas as despesas que precisam ser usadas para dedução. Então, é muito no topo do que a gente gasta, do que o governo deixa de arrecadar de imposto de renda em razão da dedução de despesas médicas, 70% estão nos 10% mais ricos entre os declarantes. Então, você pode ter outra política, botar um limite para as despesas médicas, como tem para a instrução. Indenização trabalhista, também isento. Por quê? Qual a razão? Eu estou usando um negócio até que é mais da classe média do trabalhador formal, né? Alguém for demitido, ganha indenização e não é tributado. Mas é isso, é um pouco você beneficia a classe média, os ricos, e aí fica essa coisa difícil de você mudar. Para a gente tentar arredondar um pouquinho, quando você fala em tributar empresas, os mais ricos, quando você fala em tributar, por exemplo, investimentos nas aplicações financeiras, quando você fala de tributar remessa de lucros, na época em que essa tributação deixou de existir, o grande argumento se a gente continuar tributando, os muito ricos vão sair do Brasil. Os muito ricos vão deixar de investir no Brasil, porque vão investir lá fora, que seria mais barato. Como é que é isso? Explica isso para a gente. Eu já ouvi dizer que eles não vão sair porque lá fora a tributação é ainda maior. Não, tudo isso era um cenário mundial daquilo que eu disse. Altas rendas, para segurar talentos, para você acreditando... Tem até a ideia de trickle down, né, de você respingar esse ganho aos ricos para a sociedade como um todo. Isso não se efetivou. Essa ideia já nos organismos multilaterais, que trabalham com a economia, até o FMI, outros organismos que eram mais conservadores, isso não é mais consensuado. Então, a gente pode ir adiante. Mas é difícil, porque você tem muitas resistências. Muitas. Lucros e dividendos, eu usei o exemplo de todo mundo, de toda empresa tem distribuição de lucros. Ou seja, isso não é tributado hoje, poderia ser tributado. Aí, quando você pensa na tributação deste rendimento, você imagina colocar um limite. Aí o limite passa de 100 e quando vai chegar na disputa política, ele fica muito elevado. É isso que acontece. Na verdade, você não consegue, de fato, focalizar em algumas políticas. Bom, Fernando, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. É rápido o nosso tempo, mas eu acho que deu para esclarecer alguns pontos. Eu muito espero obrigada. ter ajudado. Muito obrigado pelo convite. Bom, muito obrigada a você também. Agradeço que nos acompanhou até aqui neste programa. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal. Curta o programa e compartilhe para a sua rede aí e faça com que essa informação chegue a mais pessoas. Até o próximo Agenda Econômica.
No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, obras em rodovias, apicultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Não perca. Gerando riqueza e desenvolvimento, desenvolvendo essas cidades e toda essa região. Portanto, eu estou colaborando decisivamente com a infraestrutura da região do Cerrado do Piauí. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A compreensão sobre a participação dos povos indígenas na Confederação do Equador está inserida num debate mais amplo sobre como reinterpretar a presença dos povos indígenas na própria formação do Brasil. Por que esses indígenas foram sendo apagados ou secundarizados, enquanto outros sujeitos históricos foram sendo mais visibilizados. Eles entendiam que era o Dom João VI que iria garantir a manutenção das suas terras coletivas. A monarquia é percebida como a grande entidade protetora. No Ceará havia 5 vilas de índios, Vila Viçosa, Soure, que hoje é Calcaia, Arronches, que hoje é o bairro da Parangaba em Fortaleza, Messejana, que é bairro em Fortaleza, e Monte Mal Novo, que hoje é Baturité. Nessas 5 vilas havia indígenas ocupando cargos de Câmara, majoritariamente como vereadores, alguns como juízes também. E por meio dessa condição, eles se posicionavam politicamente, escreviam. Professor José Luiz Loureiro, o governo precisa cortar despesas para manter a lei de responsabilidade fiscal. Onde pode ser feito isso? Olha, a única maneira que eu vejo do governo conseguir esses 20 bilhões adicionais é o Congresso Nacional reduzir as emendas parlamentares em 20 bilhões de reais. Com isso, a gente consegue cumprir a meta fiscal de 2025. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. É preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. O senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. Seja bem-vindo, senador Humberto Costa. Muito obrigada pela presença. O 11º Fórum Parlamentar do BRICS reuniu parlamentares dos países do bloco aqui no Congresso Nacional, em Brasília, no início de junho. A cúpula de chefe de Estado, porque o bloco agora está sob a liderança do Brasil, a cúpula de chefe de Estado também vai acontecer no Brasil, no Rio de Janeiro, em julho, Mas o senhor foi o coordenador parlamentar do BRICS pelo Senado, É um conjunto de países heterogêneo do ponto de vista social, econômico, cultural, O senhor pode explicar qual que é a relevância desse encontro de parlamentares dos países integrantes do BRICS? Bem, primeiro a própria relevância do BRICS, O BRICS hoje agrupa um conjunto de países, tanto entre os integrantes quanto os países associados, que representa mais de 40% da população mundial, portanto um mercado imenso, e também muitas pessoas, e também representa mais de 40% do produto interno bruto no mundo.
Então, é uma força, uma potência política e econômica e cultural também, porque são países, alguns deles, com culturas milenares, com grandes contribuições à civilização. Portanto, existe essa relevância, essa importância. Segundo, que, na verdade, agrupa um conjunto de países que hoje, no contexto internacional, defendem pontos de vista comum e que são importantes. Por exemplo, o debate sobre a questão do multilateralismo é um assunto consensual dentro do BRICS, o debate de uma postura contra uma unipolaridade que ainda existe hoje no mundo, mas vem sendo quebrada, e são países também que têm contribuições muito importantes já dadas ao mundo nesse momento, no desenvolvimento tecnológico, nas diversas áreas do conhecimento. Então, esse encontro parlamentar, ele ajuda a promover esse intercâmbio, essa aproximação entre os parlamentos para, dentro da arquitetura do BRICS, também cumprirem um papel relevante. O tema multilateralismo, ele permeou todos os debates em todas as mesas que aconteceram no fórum, né? E o documento final, ele defende a reforma e o fortalecimento do sistema de governança global. Existe consenso entre os parlamentares do grupo sobre o que precisa ser reformado nesse sistema? Bem, há um consenso no sentido de que é preciso fortalecer o sistema das Nações Unidas, mas, ao mesmo tempo, promover mudanças importantes. Entre elas, a mudança do Conselho de Segurança da ONU, onde nós temos vários países que participam, um pequeno grupo tem assento permanente, dentro desse pequeno grupo, alguns países têm poder de veto, e esse tipo de estruturação que tem hoje o Conselho de Segurança da ONU, inclusive com esse veto que é possível, muitas vezes feito por esses países, faz com que o peso da ONU, no sentido de arbitrar conflitos, de evitar guerras, de procurar soluções pacíficas para os problemas, cai bastante, porque são os interesses geopolíticos desses países que têm poder de veto que termina prevalecendo, e com isso pouquíssimas coisas são implementadas como uma ação conjunta e coletiva dos países que compõem a ONU. Então, a necessidade de aumentar o número de assentos de países representados no Conselho de Segurança da ONU é um consenso dentro dos países do BRICS? Sim, é um consenso de que deve haver uma ampliação do número de países que têm assento permanente no Conselho de Segurança. No entanto, há algumas divergências no sentido de quem deve estar lá, não é? Por exemplo, o Egito almeja ter uma vaga, assim como o Brasil almeja também, outros países do BRICS almejam também. Portanto, primeiro temos que garantir que haja essa ampliação, não é? E que mude essa governança do Conselho de Segurança da ONU. E segundo, discutirmos até mesmo entre nós quais são os países que poderão, mediante um consenso, ocupar essas possíveis vagas a serem criadas. Senador, alguma dessas etapas de mudança passa pelos parlamentos? Sim, uma boa parte, sim, não é? E, com certeza, esse tipo de encontro, esse fórum, ele é um fator importante para nós não só debatermos, mas fazermos com que aquelas decisões que são necessariamente passíveis de serem discutidas e votadas nos países respectivos para a sua implementação, num fórum como esse, isso ganha força, ganha unidade para que possamos avançar em relação a isso. A declaração conjunta do Fórum condenou o que chama de medidas coercitivas unilaterais e defendeu o fortalecimento do comércio multilateral. Foi também uma crítica à nova política comercial dos Estados Unidos, sem dar nome aos bois, né? Como é que os parlamentos do BRICS se posicionam a respeito? Os países se movem em bloco, em oposição a esse tipo de política? Veja, ainda que não haja uma resolução formal, mas é óbvio que no BRICS, e isso será objeto da discussão também no encontro de chefes de Estado e de governo, há um entendimento de que é fundamental nós garantirmos o livre comércio,
que nós devemos ter a possibilidade de todos os países poderem tratar desse comércio exterior de uma forma razoável, o que não está acontecendo nesse momento. As tarifas que estão sendo implementadas pelos Estados Unidos, elas são implementadas de forma, eu diria, indiscriminada, para países ricos e para países pobres, para países que têm déficit comercial com os Estados Unidos e para países que têm superávit comercial com os Estados Unidos. E há, sim, uma unidade bastante consistente na defesa de que nós voltemos a ter o livre comércio. E isso se manifestou também em uma das resoluções que tratou especificamente do desenvolvimento econômico e do comércio internacional. O senhor já tinha falado da reforma do Conselho de Segurança na ONU e agora começa a falar sobre a necessidade de um fortalecimento da Organização Mundial do Comércio também, é isso? Com toda certeza, as decisões que vêm sendo tomadas nos últimos anos, mas principalmente essas decisões unilaterais dos Estados Unidos e do governo Trump, levam a um processo de absoluta desmoralização da Organização Mundial do Comércio, fazem com que a organização deixe de cumprir um papel importante, relevante, como já realizou em outros momentos, já cumpriu em outros momentos, e obviamente que é preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. Caso contrário, nós vamos ter o que está acontecendo hoje, que é, na prática, uma verdadeira selva, né, nas relações comerciais entre os países. Isso é inaceitável. Então, esse reforço a essa governança internacional, ela passa por questões concretas como essa. Hoje o senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Veja, primeiramente é preciso no curto prazo que se estabeleça um mínimo de consenso sobre como tratar esses temas de tarifas e sobretaxações dentro do comércio internacional. Isso sem uma solução imediata que produza algum tipo de consenso torna impossível até mesmo que a Organização Mundial do Comércio seja discutida nos seus contornos todos. Mas acho que no curto, médio prazo, isso vai precisar ser feito. Porque se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. E quando a Organização Mundial do Comércio foi criada e atuou em alguns momentos muito importantes, ela conseguiu regular, colocar ordem para que todos os países pudessem ganhar como ganharam em vários momentos. Senador, o Fórum se dedicou a temas de relevância global, como saúde, comércio, como a gente estava falando agora, investimentos, finanças, mudanças do clima, governança da inteligência artificial, paz e segurança e desenvolvimento institucional, né? O Brasil está capitaneando um movimento de prevenção para lidar com pandemias, né? Como é que foi esse debate no Fórum Parlamentar do BRICS? Esse debate foi muito importante, porque vários países ali tiveram um papel relevante no enfrentamento à pandemia. Seja do ponto de vista das vacinas de ponta, né? A Rússia, a China. Sim. Não somente do ponto de vista da constituição de uma unidade sobre que medidas deveriam ser tomadas para o enfrentamento imediato da pandemia, as definições de adoção de quarentena, de restrições à livre movimentação, enfim, isso foi muito importante para a constituição de um conjunto de medidas que representavam um consenso para esse enfrentamento. E, por outro lado, nós tivemos várias iniciativas, também do Brasil numa escala menor, mas principalmente de alguns países do BRICS, como a Rússia, como a China, a Índia em particular, que tiveram um papel fundamental no desenvolvimento de medicamentos, no desenvolvimento de vacinas para o enfrentamento à pandemia e, de agora em diante, uma articulação que existe e vai se fortalecer no sentido de que nós estejamos mais preparados para enfrentar
eventuais emergências sanitárias que com toda certeza voltarão. Então, eu vejo que nós tivemos aqui um entendimento muito importante nesse aspecto. Inclusive, a discussão sobre o processo de reconhecimento, não só de patentes, mas de reconhecimento de uma avaliação da efetividade de vacinas, de medicamentos, enfim. E acho que foi muito importante, porque nesse caso concreto os parlamentos têm um papel a desempenhar, né, no sentido do estabelecimento de padrões internacionais que devem ser adotados pelas suas agências de vigilância sanitária. E qual foi o consenso que se desenhou? O consenso é que nós temos que avançar no sentido de constituir o que eu falei de padrões internacionais que devem ser seguidos por todas as agências de regulação. Com isso, você poderá ter reciprocamente o reconhecimento, por exemplo, de medicamentos, de vacinas. Isso chegou a acontecer na pandemia, em que uma agência como a Anvisa reconheceu a avaliação feita por agências de outros países, na Europa, nos Estados Unidos, como um caminho mais rápido para a adoção desses medicamentos e dessas vacinas no próprio país. Então, você ter parâmetros onde haja esse reconhecimento recíproco entre as agências que fazem essa regulação, permite que as populações tenham um acesso muito mais rápido a vacinas, a medicamentos, a equipamentos, enfim, aquilo que constitui os apetrechos, os instrumentos para o exercício da saúde. Então, e isso depende em grande parte do que os parlamentos decidem sobre a questão. A ideia é o desenvolvimento de legislações em cada país para que isso seja possível. Sim, é perfeita, é mais ou menos não, é essa a preocupação. Uma cooperação internacional do ponto de vista legislativo. E extrapola, inclusive, o próprio grupo do BRICS, né? Senadora, as chamadas doenças negligenciadas e socialmente determinadas estavam na pauta do encontro também. Eu sei que é uma área de interesse pessoal até do senhor, né? O senhor pode explicar quais são essas doenças, como é que elas foram tratadas pelo Fórum? Bem, são doenças que são evitáveis, são doenças para as quais existe cura, mas como são doenças que a produção de medicamentos, por exemplo, é pouco rentável para a indústria farmacêutica, essas doenças terminam sendo, como o nome diz, negligenciadas. Não é? A gente está falando o quê? De tuberculose? Estamos falando de tuberculose, estamos falando de hanseníase, estamos falando da malária, estamos falando de várias doenças que atingem uma parcela muito significativa da população mundial, especialmente as populações mais pobres, mais vulneráveis, e que não são produzidos medicamentos, seja na quantidade suficiente ou com eficácia maior do que aqueles que já existem hoje. Então, o entendimento é que, nesses casos, são os estados que devem assumir diretamente a produção desses medicamentos. Não a indústria farmacêutica. E não necessariamente a indústria farmacêutica, ou pelo menos também estimular para que a indústria farmacêutica venha a produzir esses medicamentos. Esse é um tema muito importante para esses países que compõem o BRICS, porque vários deles, inclusive nós, Brasil, inclusive a Índia, né, e outros países, têm ainda uma prevalência muito grande dessas doenças e precisamos ter mecanismos para barrar o crescimento dessas doenças. Senador, uma outra pauta consensual foi a necessidade de reformar também as instituições financeiras internacionais, né? De modo a refletir melhor os interesses dos países em desenvolvimento. Como é que foi esse debate? Sim, essa é uma discussão mais complexa, não é? Hoje, dentro do BRICS, já temos vários acordos, entendimentos para a realização de transações comerciais com moedas locais. Há um posicionamento claro de alguns países no caminho de um processo de diminuição da relevância do dólar nesse comércio internacional, de nós marcharmos para termos
processos de financiamento, especialmente para os países mais pobres, a partir do próprio BRICS. Para isso, nós temos o Banco do BRICS, que é hoje presidido pela ex-presidenta Dilma Rousseff, e há um entendimento de que as negociações e as conversas devem se aprofundar em torno de toda essa temática, inclusive da possibilidade do uso cada vez menor do dólar como referência para as transações comerciais entre os países. Qual é o impacto, senador? O Brasil vai negociar com a Índia e não precisa mais usar dólar no processo. Assim, não é que não precisa, é que há várias transações que já podem ser feitas dessa maneira. Assim como a China, assim como com a Rússia, é uma maneira dos países também se protegerem, não é? dessa posição hegemônica que tem o dólar e que faz com que cada um deles seja atingido, por exemplo, pela política tarifária dos Estados Unidos agora, sejam atingidos pelas oscilações para cima ou para baixo do dólar e que tem como muitas vezes razão a política econômica que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos. Então, o objetivo passa por aí. Então, seria um impacto muito mais de proteção do que um impacto para a própria economia mundial? Não só de proteção, mas também para ampliação das relações comerciais entre os países. Por quê? Alguns países têm dificuldade hoje, como é o caso da Rússia, por exemplo, dadas as sanções que foram implementadas pelos Estados Unidos. Outros países foram sancionados também, têm dificuldade de ter acesso a essas transações por intermédio do dólar. Tem contas bloqueadas em vários países. Então, quando se faz uma negociação em que a moeda local de cada um dos países pode ser a referência, a ampliação das possibilidades de comércio cresce bastante. Mas, para além do uso das moedas locais no comércio, também foi debatida a reforma das instituições financeiras internacionais? Sim, há muitos questionamentos, até porque algumas dessas instituições que são originárias de Bretton Woods, elas hoje ocupam um papel e uma relevância cada vez menor e muitas vezes um papel nocivo. Entre eles, por exemplo, o FMI, não é? Que tem imposto a diversos países que tiveram a necessidade de recorrer aos seus empréstimos a uma situação de uma ampliação das dívidas externas desses países que interferem pesadamente na sua economia. Veja o exemplo da Argentina hoje, não é? Então, essa discussão ela precisa ter uma amplitude grande no sentido de como essa reforma deve se fazer. E o Banco do BRICS teve bastante relevância nos debates também, né? Sim, porque tem tido um papel importante no financiamento de projetos internacionais. Aqui no Brasil mesmo, o Brasil já teve acesso, me parece, não tenho exatamente o número na cabeça, 5 bilhões de dólares, o que é, inclusive, muito pouco para um país com a dimensão que o Brasil tem e pela própria contribuição que ele dá à economia desse bloco do BRICS, né? Então, essa discussão também se fez. Mudança do clima, senador, como é que foi esse debate? Bom, esse é um debate complexo porque muita coisa que é dita, que é defendida, na prática termina não acontecendo. Mas aqui houve um consenso no sentido de que é fundamental se buscar enfrentar, combater as mudanças climáticas e o aquecimento global. Vários países aqui fizeram manifestações de ações que estão fazendo. O Brasil, o que está fazendo hoje em relação à floresta amazônica e outros biomas, enfrentando o problema do desmatamento, enfrentando o problema dos incêndios e das queimadas. A Indonésia falando da preservação das suas florestas, a China falando dos esforços que tem feito pela adoção de fontes de energia renováveis e assim todos tiveram uma história e uma ação para contar e me parece que a resolução final foi muito positiva, até porque nós vamos ter aqui no Brasil, onde aconteceu esse encontro parlamentar, até o final do ano a realização da COP. Todos esses países se comprometeram em estar lá presentes e em ter posicionamentos comuns que vão ser
vão ser definidos agora nesse encontro dos chefes de Estado. A inteligência artificial, no futuro próximo, vai consumir uma quantidade imensa, um percentual enorme da energia produzida no mundo, né? Qual a importância desse debate da governança da inteligência artificial ser um tema pro BRICS? Bom, por várias razões. Primeiro, a inteligência artificial é algo que representa um avanço científico-tecnológico gigantesco. Ela pode melhorar a vida das pessoas, das empresas, dos governos, de uma forma muito significativa, não é? Porém, ao mesmo tempo que ela pode ser um instrumento de avanço importante para todos os países do mundo, para toda a população mundial, ela pode ser também um fator de geração de muitos aspectos negativos. Então, o debate que houve aqui, primeiro, foi no sentido de que o uso da inteligência artificial fosse uma coisa universal, que chegasse a todos os países e que chegasse a todas as pessoas, que ela tivesse um sentido democrático na sua implementação, o que significa que ela deve ser inclusiva, trazer as populações mais pobres, ser aplicada para melhorar a vida dessas populações também, e ao mesmo tempo algo que precisa de uma regulação. Porque basta a gente falar do uso da inteligência artificial para a divulgação de notícias falsas, para o desenho de discursos de ódio, o uso que pode ser feito de maneira indevida nos processos eleitorais dos diversos países. Então, esses temas também foram temas consensuais. Agora, uma coisa é ter a visão geral, consensual sobre o tema e discutir como essa implementação vai acontecer e como essa regulação vai se dar. Nós aqui no Parlamento Brasileiro já aprovamos uma legislação que tem avanços, tem limitações, mas tem avanços para o estabelecimento da regulação da inteligência artificial. Senador, o senhor defende a criação de um parlamento do BRICS? Veja, eu acho que é importante que haja um processo de institucionalização do BRICS cada vez maior, não é? E isso vale também para o parlamento. Acho que pensar já agora na instituição de um parlamento do BRICS talvez seja um pouco assodado. Eu acho que nós temos que avançar mais como bloco. Essa reunião que vamos ter agora, ela pode ser importante para o estabelecimento de uma política cada vez mais unificada entre os países, o fortalecimento dessas relações culturais, sociais, econômicas. O senhor está falando da cúpula de Estado, dos chefes de Estado. Sim, sim. E a partir disso, do avanço nesses diversos aspectos, eu acho que o avanço para a institucionalização do BRICS no campo parlamentar também se torna uma coisa importante, não é? Mas, assim, de imediato, eu acho que é preciso maturar um pouco mais o próprio bloco, as suas ações, a sua unidade, para depois nós pensarmos na possibilidade de um parlamento do BRICS. Senador, o lema do fórum foi o papel dos parlamentos do BRICS na construção de uma nova governança global, mais inclusiva e sustentável. Que legado o senhor acha que esse encontro deixa? Bom, todas as resoluções que daqui saíram, elas foram nesse campo, não é? Temas extremamente atuais, como a questão da saúde, como a questão da educação, a ciência e tecnologia, o enfrentamento às pandemias, a questão do meio ambiente e o enfrentamento ao aquecimento global, a regulação da inteligência artificial, enfim, todos os temas estão extremamente vinculados a esse grande enunciado que o encontro teve. E todas as resoluções apontam nessa linha. Nós esperamos que muito do que aqui foi definido, discutido, venha permear também a reunião da cúpula, né? E se vários desses pontos vierem a ser adotados, que são sugestões, né? Sem dúvida nós vamos ter um avanço significativo do BRICS. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês.
No próximo assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, obras em rodovias, apicultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Não perca. Gerando riqueza e desenvolvimento, desenvolvendo essas cidades e toda essa região. Portanto, eu estou colaborando decisivamente com a infraestrutura da região do Cerrado do Piauí. Assunto de Estado. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Eram povos caçadores-coletores que viviam aqui. Tudo indica que eles vieram da África, porque há cerca de 130 mil anos a África passou por um período de seca muito grande e as pessoas saíam para o mar para procurar comida. E os ventos e as correntes trazem aqui para o norte, para a região de Parnaíba. Isso daí gera uma polêmica muito grande, porque a princípio se acreditava que a ocupação da América era uma ocupação muito recente, no máximo há 20 mil anos, quando formou uma ponte de gelo lá na Beringia, no Estreito de Bering, unindo, a região da Ásia com a região da América. Quando a doutora Nied encontra datações mais antigas que isso, começa a ser questionada a teoria de povoamento da América, que seria uma região que teria sido povoada pelos grupos humanos em épocas muito recentes. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu tenho um neto hoje ele está com 5 anos. Quando ele fez 3 anos, ele não entendeu, porque eu não estava no aniversário dele, entendeu? Passei 6 meses chegando em casa, tu não veio no meu aniversário, vó? Por que tu não veio no meu aniversário? Por que tu não estava comigo? Meu pai estava aqui, meu avô estava aqui. Todo mundo estava, mas a vovó comprou um presente, a vovó trabalhando para te dar um presente. Mas eu não queria o presente, eu queria você comigo. Então, essa questão assim, desculpa por eu me emocionar, mas é porque isso sempre me emociona, então, é uma questão assim mais dolorida, é isso. De eu ter passado já, ter que escolher, ou passo um Natal, ou passo um final de ano, entendeu? Com a família. Sétima reunião da Comissão do Senado. Realmente, para a gente que é mulher, trabalhar fora e trabalhar em casa é bem puxado. Eu acredito que a carga para nós mulheres trabalhar fora é muito mais pesada do que para o homem, Eu tenho 3 filhas, e precisando muito de trabalho. Meu irmão ajuda muito, sabe? Eu durmo no serviço e só vou os finais de semana. Então, os finais de semana eu procuro muito estar com elas, organizar a casa, colocar a casa em ordem. Tem patrão que super entende que você tem filhos, que você precisa ir embora, Mas tem outros, assim, que não liga muito para sua vida pessoal, Uns têm empatia. Uns gostam do seu trabalho, do que você faz, por você ter um cuidado especial com parente. Outros, nem toda a família tem empatia por você, não. A minha rotina, eu levanto 4h20 da manhã para poder arrumar o café da manhã
para o meu esposo, que ele leva comida, né? Eu tenho que arrumar a marmita dele para ele poder levar. E assim que eu termino de arrumar, eu volto e deito um pouquinho. Quando é 6 e pouca, eu levanto. Vou lavar louça, fazer comida. O dia que ele chega mais cedo, ele chega umas 8h30. Mas tem hora que ele chega 9 horas. Aí tem que arrumar comida para ele. Então é um pouco desafiador aquela coisa de rotina de leva a criança na creche, busca na creche, faz trabalho de casa, não faz de casa, tem presencial. É uma correria e tanto. Fora que eu tenho que me virar em dois, sendo mãe, dona de casa, esposa. Então é uma conciliação bastante difícil, mas que no final a gente dá conta de tudo. Exaustivo, mas a gente dá conta de tudo. Minha rotina ela é bem puxada, né? Porque eu trabalho para fazer um serviço, chego em casa, tenho que fazer tudo. Eu tenho filhos e sou eu. Por que esse tema do cuidar, a invisibilidade das mulheres no cuidar é tão complexo? Primeiro porque a gente vive numa sociedade que ainda coloca esse debate do cuidado como uma obrigação quase que exclusiva das mulheres, né? Historicamente, somos nós as mulheres as grandes responsáveis pelo cotidiano da nossa casa, as crianças da casa, pelos idosos, pelas pessoas com deficiência. Então, acaba que socialmente, culturalmente, isso sempre foi uma responsabilidade das mulheres. E aí esse trabalho, ele tem uma característica de ser realizado majoritariamente em casa, né? Então num ambiente privado. É um trabalho que é feito sem remuneração, é um trabalho que é feito para sujeitos que muitas vezes não são vistos, né, como sujeitos de direito, é um trabalho feito então para crianças, é um trabalho feito para pessoas com deficiência. E toda essa configuração fez com que a sociedade não enxergasse essa atividade como um trabalho. Então a gente tem longas horas dedicadas pelas mulheres todos os dias a esse tipo de trabalho, que é um trabalho que sustenta a vida, que é um trabalho que sustenta a própria economia, mas que está na invisibilidade. De que mulher é essa que nós estamos falando? Nós estamos falando basicamente ou majoritariamente de mulheres pobres, de mulheres negras do nosso país. Hoje a gente tem um dado que diz que mais 51% das famílias são hoje chefiadas por mulheres. A gente está falando de famílias muitas vezes monoparentais, né? Que só tem apenas um responsável naquele lar. Toda a vida eu tive que trabalhar e criei o meu filho sozinha, então foi muito difícil dar conta de trabalho, casa e educar ele e estar presente no dia a dia dele, né? Tanto para me manter, né, sendo a provedora da minha casa, quanto para dar também o suporte na educação dele, né? No carinho, na necessidade do meu filho. Não foi fácil. A gente desenvolveu um modelo na nossa sociedade que organiza o trabalho, que a gente chama de divisão sexual do trabalho. Nesse modelo, a sociedade dá prioridade aos homens para estarem na esfera pública, para assumirem os trabalhos remunerados e alocam as mulheres para essa ideia de se responsabilizar pelos trabalhos no âmbito privado, né, de toda a responsabilidade pela família. Preconceito ainda entre o homem e a mulher, o salário é menor do que o homem geralmente. E acredito que também pelo fato de você ser mulher, além de ser mulher, você é dona de casa, tem tudo isso por trás, você é mãe também. Então, para a empresa, é meio que para ela acaba perdendo bastante por isso. E essa invisibilidade, ela se dá em várias esferas. É uma invisibilidade do ponto de vista estatístico, porque a gente não mensura, portanto, esse trabalho. É uma invisibilidade nas contas públicas, porque esse trabalho, como ele não é remunerado, como não é um trabalho que está associado a trocas monetárias, tende a ser um trabalho, então, que é desconsiderado na produção econômica do país. Elas são domésticas, babás, cuidadoras, donas de casa. E as mulheres negras são maioria quando o assunto é o cuidado. Mas, finalmente, uma lei chegou para dar nome ao que hoje é invisível para a sociedade. O nosso objetivo foi justamente dar visibilidade a esse trabalho de cuidar. Que ele é maravilhoso, mas que apesar de essencial e mover o mundo, ele é pouco valorizado. Precisamos tirá-lo da invisibilidade. E é um trabalho que sustenta a sociedade, que é exigente, fazendo com que a cabeça de quem cuida
Nunca pare de trabalhar 1 minuto, porque envolve cuidados familiares, da casa, da organização, planejamento do cotidiano, de refeições, de atividade dos filhos, de limpeza, do ir e vir, da própria preparação dos alimentos, entre tantas outras tarefas domésticas. Por isso, uma das minhas maiores lutas como parlamentar é justamente oferecer suporte aos cuidadores familiares, inclusive de apoio à saúde mental. Eu não sei se você sabe, a minha família é de Getulina, Lins, aí no seu estado, naquela região, e fiquei pensando na avó, acordando de manhã e preparando as 8 marmitas que os 8 filhos iriam para a roça. Mas lembrei das minhas tias-avós, preparando 12, 14, e fiquei pensando como as minhas tias eram o vale-refeição da época, o restaurante do trabalhador da época, mas as minhas tias e avós, elas também eram o postinho de saúde, o médico, que quando o filho voltava para casa, depois do trabalho, eram elas que faziam o xarope para curar a tosse seca, a tosse comprida, as dores. Todos nós precisamos de cuidado. Ainda assim, a responsabilidade de garantir o atendimento a essas necessidades segue recaindo sobremaneira sobre as famílias, e o Estado, o conjunto da sociedade e o mercado ainda não tomam para si suficientemente essas responsabilidades, né? Nas famílias, são principalmente as mulheres que realizam esse trabalho e garantem todos os dias que tudo isso esteja sendo feito, né? Cuidam das crianças, cuidam dos idosos, das pessoas com deficiência que precisam de apoio para a realização das atividades básicas, instrumentais da vida cotidiana. Assim que a gente lançar o Plano Nacional de Cuidados, a gente vai começar a pactuação com estados e municípios. Essa pactuação, estados e municípios podem aderir voluntariamente ao Plano Nacional e, à medida que eles estão aderindo ao Plano Nacional, eles constroem os seus planos estaduais e municipais de cuidado. Então, quando a gente está falando de cuidado, a gente está falando de creche, de escolas de tempo integral, a gente está falando de todo o cuidado com os idosos, com as pessoas com deficiência, mas também aquele cuidado ali no cotidiano. Então, nós estamos falando das cozinhas solidárias, dos restaurantes populares, das lavanderias coletivas, que são vários serviços que o Estado brasileiro vai ofertar para a população brasileira. Na Argentina, o tempo de cuidado, ele vai contar, a maternidade vai contar como tempo de serviço para fins de aposentadoria das mulheres. Então, se eu tenho um filho, eu vou ter 1 ano a mais na contagem do meu tempo de serviço. Se eu tenho um filho com deficiência, eu vou ter 2 anos a mais na minha contagem de tempo de serviço. É uma forma indireta de remunerar esse cuidado. E um outro mecanismo que talvez fosse importante seria o desenvolvimento de licenças previdenciárias, para que as pessoas pudessem cuidar das pessoas dependentes em caso de necessidade, como a gente já tem no Serviço Público Federal. Já a remuneração do cuidado, talvez também como um benefício especial, previdenciário, assistencial, é exemplo do que acontece com o BPC. O BPC é uma questão interessante, porque quem é destinatário do benefício de prestação continuada é a pessoa com deficiência, mas ela precisa de alguém que cuide, né? E a pessoa que cuida não recebe remuneração nenhuma e muitas vezes ainda é acusado de explorar o benefício previdenciário daquela pessoa que é cuidada. Cuidado é trabalho, sim, que produz bens e serviços e garante o bem-estar de todas as pessoas. E nós temos direito a ser cuidado, a cuidar e ao autocuidado. E são responsáveis por essa política o Estado, as famílias, o setor privado e a sociedade civil. Na política, ela define o cuidado como um trabalho que gera bens e serviços. Isso é importante, essa definição. O trabalho de cuidados, ele tem um produto essencial que é produzir a vida humana. A vida humana é reproduzida a partir desse trabalho. Então, essa perspectiva de trabalho, ela é importante também para quando a gente vai debater as condições em que esse trabalho é feito, quando ele é feito de forma remunerada. O cuidado, ele é um trabalho que ele demanda tempo e que ele precisa ser responsabilidade coletiva. Significa que tem que ser responsabilidade do Estado,
responsabilidade das famílias e dentro das famílias os homens também se responsabilizar com cuidado e também da sociedade e das empresas. Apesar de termos aprovado em 2024 a proposta do governo da Política Nacional de Cuidados, a Lei 15.069 de 2024, não houve ênfase nessa lei às pessoas em situação de extrema dependência, como são as pessoas com deficiência, muitas idosas, as pessoas com doenças raras. E eu considero a Lei 15.069 um avanço. No entanto, ela ainda não traz a oferta de apoio financeiro ou de serviços de cuidadores para as famílias. Em conjunto com os senadores Flávio Arnes e o senador Eduardo Gomes, que apresentamos um projeto de lei com uma proposta de política nacional de cuidado. É o PL 2797 de 2022 e que tramita no momento aqui na CDH e entre nossa Comissão de Direitos Humanos. E, entre outras tantas coisas, cria serviços de apoio especializado na assistência social. Isso significa que o Estado terá que oferecer e custear o cuidador para quem mais precisa. A entrevista em profundidade que nós fizemos com as pessoas cuidadas, alguma das conclusões que nós chegamos foi que a maioria dos entrevistados, dos cuidados, das pessoas cuidadas, são ou foram cuidados por familiares, pois, segundo eles, o alto custo do serviço inviabiliza a contratação de cuidadores profissionais. Os depoimentos mostram que os familiares acabam sendo responsáveis pelo cuidado por falta de opção, mas a grande parte dos participantes gostariam de ser cuidados por profissionais, o que poderia diminuir a sobrecarga imposta aos familiares. 90% das ocupações são ocupadas por mulheres dentro do trabalho doméstico. E dentro do trabalho doméstico, entre 15% e 20% aproximadamente são declarados como trabalho de cuidado. Por quê? Porque há uma diferenciação entre aquele cuidado direto e da empregada doméstica. Eu acho equivocado, porque a pessoa que limpa a sua casa, ela também está cuidando de você. Eu queria trazer aqui o maior teor da informalidade no trabalho de cuidados e da maior rotatividade e de como isso é nocivo, porque até no trabalho de cuidados, na medida em que se admite que é uma ocupação, a gente pode desenvolver uma carreira, mas se você tem alta informalidade e alta rotatividade, você não consegue desenvolver. A grande quantidade de horas empregadas no trabalho de cuidados significa menos tempo disponível para qualificações, para os trabalhos remunerados, para a participação cidadã, para as relações sociais e para o cuidado de si também, né? Isso, sem dúvidas, perpetua diversas desigualdades sociais que ainda atravessam o nosso país. Porque há uma naturalização de que a tarefa de cuidar das pessoas seria algo que compete às mulheres, parte de uma suposta natureza feminina. E aí a gente precisa afastar essa ideia, desnaturalizar essa concepção e entender que o trabalho de cuidados é uma responsabilidade de toda a sociedade, é essencial para o bem-estar coletivo e para a economia. A lei reconhece que o cuidado é um trabalho. Se o cuidado é um trabalho, aquelas pessoas que o realizam são trabalhadoras e trabalhadores. E aí, a gente estava falando em algum momento aqui, ao longo da audiência, né, que muitas vezes as mulheres que fazem esse trabalho não se reconhecem como trabalhadoras e nem reconhecem essa atividade como um trabalho, mas como amor, né, como dedicação, como um destino das suas vidas. Eu acho que a política vem reconhecer que isso que é feito cotidianamente pelas mulheres é um trabalho. E é um trabalho, como Letícia falou, que produz bens e serviços todos os dias e que permite que a gente tenha bem-estar na sociedade, permita que a sociedade se reproduza, que a força de trabalho se reproduza, que a economia exista. E por que ele é invisibilizado? Primeiro, porque ele é um trabalho que não é transacionado no mercado de trabalho. E as nossas estatísticas, as nossas definições conceituais entendem que trabalho, historicamente, foi definido como aquele trabalho que é transacionado no mercado de trabalho, pelo qual a pessoa que o faz recebe uma remuneração. E é um trabalho que é exercido no espaço doméstico, dentro dos muros, né, das casas. E isso ajudou a que esse trabalho fosse historicamente visibilizado. Se a gente fosse pagar por esse trabalho, se a gente fosse dar valor econômico a ele, quanto ele representaria no nosso PIB? E os países que têm feito isso, vários países da América Latina já têm essas contas oficialmente instituídas, esses países têm chegado a um valor que gira em torno de 20% do PIB. No Brasil, ele emprega 25% da força de trabalho. Então, é muita gente empregada nesse setor, remunerada por isso, e muita gente que não é remunerada, mas que produz muita riqueza. Ela colocou tudo num pacote e escreveu um livro. A invisibilidade da mulher que cuida.
a desigualdade de gênero e a falta de tempo de quem cuida para cuidar de si mesmo. Esse é um problema antigo, não é mesmo? É um problema muito antigo, mas continua sendo atual e é muito difícil de se evoluir nessa questão, porque existem muitos estereótipos sociais estabelecidos de que compete à mulher o cuidado e que ela precisa primeiro cuidar dos outros para só depois cuidar de si. Isso acaba acarretando uma série de consequências na vida dessas mulheres, principalmente aquelas que estão numa posição social mais fragilizada. Então essas mulheres elas têm que se dividir. Um tempo do seu horário do dia ela precisa dedicar a essas tarefas cotidianas da casa e um outro tempo ela precisa ir para o mercado de trabalho buscar renda para a sua família. Não é que a gente tem, a gente consegue, entendeu? A gente consegue um pouco de tempo. Quando eu estou de folga, eu priorizo essas coisas de visitar os meus filhos, quando eu posso. Não tenho uma rotina certa, entendeu? Depende muito do meu trabalho, porque eu já peguei plantão de 48 horas, já fiz plantão até de 72 horas, de 12 horas, de 24 horas. Então, assim, não tenho aquela rotina certa. Só o curso que eu tenho uma rotina certa. O principal problema que eu detectei na minha pesquisa foi a falta de tempo que a mulher tem para dedicar a si mesma, a sua formação, e como que essa falta de tempo acaba retirando a possibilidade dela ter uma vida, inclusive economicamente melhor. A pobreza de tempo é quando para a pessoa sobra pouco tempo disponível para investir nas suas próprias escolhas. Então, quando você tem uma agenda sobrecarregada com o cuidado da casa, da família, das pessoas dependentes e mais o trabalho, você acaba tendo pouquíssimo tempo disponível para investir em si mesmo e na própria evolução profissional, dentre outras questões. As minhas colegas que são mães, que têm filhos pequenos, como é que elas suportam essa jornada? Porque para mim é mais fácil, né? No meu caso. Eu não tenho esposo, meus filhos são criados, mas quem realmente tem filho de 3, 4 anos, que eu conheço, amigas minhas, chegar em casa, ter o cuidado de fazer a alimentação. A gente tem aqui uma nota técnica que avalia a condição das mulheres no mercado de trabalho, que mostra que quando as mulheres têm filhos de até 3 anos, uma parcela de quase 80% delas diz que não pode procurar trabalho e se tivesse um trabalho não poderia assumi-lo porque tem responsabilidades domésticas. Minha mãe. Como ela não tinha tempo pra gente, ela teve que deixar a gente para ir trabalhar. Então, foi bem difícil. O país está envelhecendo. Quem vai cuidar desse segmento aí? Esse é um outro ponto muito importante. A gente tem uma parcela crescente de pessoas idosas na população, aumento de expectativa de vida, mas a gente sabe que, claro, isso é um ganho histórico importantíssimo, isso é um marcador de desenvolvimento, né? A gente entende, claro, que uma maior expectativa de vida, uma maior parcela dos idosos da população sinaliza para um avanço importante, mas a gente não pode ignorar que isso vem acompanhado de desafios do ponto de vista de demandas de cuidado, né? Que as famílias vão ter que lidar cada vez com mais frequência com os cuidados dos idosos, frente a, felizmente, uma maior participação das mulheres no trabalho remunerado, que historicamente essas mulheres estavam mais presentes em casa para ofertar esse cuidado não remunerado, e que isso também é uma outra conquista da sociedade. A gente tem cada vez mais mulheres ocupando postos de trabalho remunerado e estando menos disponíveis para o cuidado familiar. Para as mulheres trabalhadoras que trabalham fora de casa, mas têm também um trabalho doméstico, o que a gente tem debatido muito é o fim da escala 6x1. Essa escala é muito sacrificante para as mulheres, porque a jornada é tripla. A mãe de família, a mulher que trabalha e cria os filhos e cuida dos filhos, tem que ter toda a assistência do município, do estado e da União também, oferecendo a condição de uma saúde pública, gratuita, de boa qualidade e, sobretudo, daquelas que trabalham e têm um menor poder aquisitivo, economicamente mais fraca, de família mais fraca, tem que ter a creche, tem a assistência e também toda a parte do ensino fundamental e ensino básico. Eu sou senadora, médica, mas sou dona de casa, sou mãe, avó, e não tem nenhuma mulher que não tenha dupla ou tripla jornada. Mas, infelizmente, na última reforma da Previdência, aumentaram 7 anos a mais de trabalho para as mulheres poderem se aposentar. Nós passamos de 55 para 62.
E nós precisamos desse olhar diferenciado. Um olhar de mudanças nas políticas públicas, na cultura de uma sociedade que, por gerações, mantém invisível os trabalhos do cuidado. Por que a senhora se interessou por esse assunto e se particularmente a senhora já enfrentou essa coisa do cuidar? Lógico que sim, mas a sua experiência própria? Existe uma cobrança social de uma mulher que sai do papel social de gênero que é esperado para ela, que é um papel mais comedido, e se lança na vida pública, e a magistratura tem isso de vida pública, ela é muito mais cobrada, né? Você vai para um curso e pergunta para você, mas quem está cuidando dos seus filhos, né? Que é uma pergunta que nunca se faz para um homem, mas sempre se faz para uma mulher. Sempre lembro que meu pai saía, então passava o dia todo na roça, e meu pai só chegava em casa à noite, ou no final do dia, ou nas horas de refeição, e a minha mãe gerenciando toda aquela casa. Eu sou filha de trabalhadora doméstica, que saía diariamente para cuidar dos filhos de uma outra mulher, e eu, enquanto irmã mais velha, tinha que cuidar dos meus irmãos. Então era muito comum no ensino médio, quando eu estava me preparando para o vestibular, ter que estudar de madrugada, que era o único horário que eu tinha disponibilidade para os estudos. Tem um poema do Paulo Leminski, que é um poeta paranaense, que ele diz o seguinte, minha mãe dizia, pinga pia, e a pia pingava, frita ovo, e o ovo fritava. Né? Então, assim, como se tudo fosse automático, né? Como se a mãe fosse mágica. No próximo assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, obras em rodovias, apicultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Não perca. Gerando riqueza e desenvolvimento, desenvolvendo essas cidades e toda essa região. Portanto, eu estou colaborando decisivamente com a infraestrutura da região do Cerrado do Piauí. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A compreensão sobre a participação dos povos indígenas na Confederação do Equador está inserida num debate mais amplo sobre como reinterpretar a presença dos povos indígenas na própria formação do Brasil. Por que esses indígenas foram sendo apagados ou secundarizados, né, enquanto outros sujeitos históricos foram sendo mais visibilizados. Eles entendiam que era o Dom João VI que iria garantir, né, a manutenção das suas terras coletivas. A monarquia é percebida como a grande entidade protetora. No Ceará havia 5 vilas de índios, né? Vila Viçosa, Soure, que hoje é Calcaia, Arronches, que hoje é o bairro da Parangaba em Fortaleza, Messejana, que é bairro em Fortaleza, e Montemol Novo, que hoje é Baturité. Nessas 5 vilas havia indígenas ocupando cargos de Câmara, majoritariamente como vereadores, né, alguns como juízes também. E por meio dessa condição, eles se posicionavam politicamente, escreviam. Essa comissão, no meu ponto de vista, demonstrou-se omissa diante de indícios robustos de práticas ilícitas. Informações da mídia e denúncias apresentadas indicavam possibilidade de esquemas sofisticados de corrupção. Infelizmente, essa CPI, em vez de aprofundar as investigações, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, negligenciou a coleta de provas, a oitiva de testemunhas e a análise de documentos relevantes. Eu gostaria de votar em qualquer indiciamento, em qualquer imputação, que tivesse segurança técnica de como foi construída, não pela relatora, mas pelo ambiente. A partir do momento que a gente começa a votar e começa a se ilustrar por imputações, por ilações, cada um se torna responsável por aquilo que defende. Eu nunca recebi um centavo de negócio de jogo, mas eu sei que financia o esporte no país e tem as contrapartidas de publicidade, de imprensa. Muita gente chegou a falar para mim, e fulano, e Beltrano. Eu disse o seguinte, eu não tinha material suficiente e eu tenho indícios, sim, mas eu não quero, de forma alguma, expor ninguém. Encerrada a votação, o resultado sim, 3 não, o relatório foi rejeitado. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós
colacionamos para as autoridades competentes. Seria uma omissão eu recolher tudo o que foi feito durante esse período e engavetar. Eu sei, e outros senadores todos sabem, das questões que foram levantadas durante o período da CPI. Então, eu saio feliz, com a missão cumprida, e todos os brasileiros saberão, não terminou e não terminará em pizza. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Professor José Luiz Loureiro, o governo precisa cortar despesas para manter a lei de responsabilidade fiscal. Onde pode ser feito isso? Olha, a única maneira que eu vejo do governo conseguir esses 20 bilhões adicionais é o Congresso Nacional reduzir as emendas parlamentares em 20 bilhões de reais. Com isso, a gente consegue cumprir a meta fiscal de 2025. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Todo o material que foi coletado nessas escavações desses 40 anos, o pessoal então dizia, manda para São Paulo, manda para o Rio de Janeiro. Eu dizia, minha gente, o Brasil nunca vai se desenvolver no interior se nós continuarmos com esta coisa de mandar para as capitais. Nós precisamos guardar isto aqui, porque é aqui que viveram esses povos e isso tem que servir para ajudar a população que mora aqui hoje, né? Antigamente, os pesquisadores vinham todos de São Paulo, de Pernambuco, de outros estados. Agora nós temos aqui a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que está formando pessoas. Hoje a maior parte da população enxerga o Parque Nacional Serra da Capivara, a Fundação Museu do Homem Americano, como instituições, né, extremamente importantes para as pessoas, para a região, né, do semiárido do Piauí. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Professores brasileiros estão em sofrimento mental. No Paraná, 2 professoras morreram em serviço. Parlamentares estudam soluções para a saúde dos profissionais da educação. Nós somos em torno de 60 mil. Nós tivemos 45 mil afastamentos em 2024 para tratamentos de saúde. Vereadores de municípios do Acre agora vão poder contar com uma estrutura de apoio na Assembleia Legislativa. Para tratar nossos assuntos, nossas pautas, nossos projetos e nossas reivindicações dos municípios do estado do Acre. Amapá lança aplicativo com leis e informações sobre deficiências ocultas. Câmara dos Deputados aprova o uso de água do mar em sanitários. Lá no meu estado, vão buscar água a 70 quilômetros, água doce para dar descarga nos banheiros das casas, dos apartamentos, dos comércios. Programa Pra Sempre Boi Bumbá, da TV Aleã, se dedica a contar histórias do Festival de Parintins, maior celebração cultural da região norte. Que tal saber o que as casas que fazem as leis têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida. É isso que a gente faz aqui no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro.
nossos professores estão adoecendo. É depressão, ansiedade, cansaço excessivo. Lá no Paraná, 2 educadoras morreram enquanto estavam trabalhando. E cerca de 10 mil profissionais da rede estadual pediram afastamento para tratar da saúde mental. O assunto foi debatido em audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. O adoecimento de professores das escolas estaduais no Paraná foi o tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Durante o debate, foram apresentadas estatísticas que revelam a alta incidência do uso de medicamentos para ansiedade, afastamentos por problemas mentais e insatisfação entre a categoria. A exigência de metas e o uso crescente de plataformas virtuais são elencados como os principais responsáveis pelo cenário de sobrecarga. Só no ano de 2024, se a gente pegar todos os afastamentos da educação básica entre professores e funcionários, nós somos em torno de 60 mil, nós tivemos 45 mil afastamentos em 2024 para tratamentos de saúde, sendo que desses, aproximadamente 10.500 entre professores e funcionários foram para tratamento de problemas psicológicos ou comportamentais. O que vai retratando o que a gente encontra nas escolas hoje, do cansaço, da exaustão, do adoecimento, e esses são números de afastamentos legais, aqueles que passaram por perícia, fora aqueles que vão ainda protelando e vão pegando atestados de 1 dia, 2 dias, vão resistindo a fazer este afastamento, que esses números então não são computados aí a partir da Secretaria de Administração. A audiência pública ocorreu após 2 professoras morrerem no intervalo de 1 semana dentro de escolas estaduais em Curitiba. Uma delas sofreu um infarto após ser acionada pela equipe pedagógica da instituição. E a outra professora passou mal durante o expediente e não resistiu. De acordo com o deputado Goura, a audiência pública não foi marcada por conta destas mortes. Mas os últimos acontecimentos só reforçam a necessidade de adotar medidas para cuidar da saúde dos professores. A gente não está falando de episódios pontuais, a gente está falando de um sistema que está adoecendo os profissionais da educação do Estado do Paraná. São metas impossíveis de serem cumpridas, são cobranças de plataformização que não fazem parte já da integração no dia a dia das escolas. E a gente ouve centenas, milhares de relatos de professoras, de professores que são extremamente descontentes, estão medicados. Então a pergunta que é, como é que a gente cuida daqueles que cuidam das nossas crianças? Entre os encaminhamentos da audiência pública estão o agendamento de uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná e a proposta para a criação de um núcleo dedicado à saúde mental nas escolas. Propor um projeto de lei, né, que indique a implementação ou a implantação do que nós estamos chamando de CAUEPs. As CAUEPs seriam comitês, né, de acolhimento e orientação aos professores, né, aos educadores e estudantes da rede, né, organizado por meio de um grande fórum, né, permanente de discussão, debate, estudo e ação, né, ações ligadas também ao Ministério Público, né, queremos chamar o Ministério Público para dentro desse fórum, né, como a Secretaria de Saúde, bem como a comunidade escolar como um todo. Tá? Então, um pouco essa ideia que nós vamos defender na audiência, por isso que ela tende a ser, né, não uma audiência apenas denunciatória, mas propositiva nesse sentido. Bahia debate o novo Plano Nacional de Educação. No Acre, a Assembleia Legislativa monta espaço exclusivo para apoiar vereadores. Amapá promove encontro pelo orgulho autista e lança aplicativo com leis sobre deficiências ocultas. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Plano Nacional de Educação tem como objetivo estabelecer metas para o setor educacional no Brasil. Ao longo de 10 anos, apesar desse prazo, o atual PNE ainda enfrenta vários desafios. Quem explica é o vice-presidente da Comissão Especial do PNE na Câmara dos Deputados, o deputado federal pelo estado de Santa Catarina, Pedro Uquizai. Porque não basta só
avançar no percentual, tem que avançar onde aqueles que mais precisam. Portanto, o tema da desigualdade educacional é uma necessidade urgente. Terceiro, o tema da qualidade da educação. Hoje nós nos deparamos num processo de formação de professores com educação à distância e coloca para nós uma grande tensão, um grande conflito no processo de formação dos nossos professores, junto com carreira, junto com valorização dos profissionais da educação. E quarto ponto, central e fundamental, sempre vem, é o tema do financiamento. O plano em vigor, com prazo inicial de 2014 a 2024, teve sua vigência prorrogada até dezembro de 2025. Nesse período, o nível médio de cumprimento das metas foi de 76,6%. Para construir o novo plano, já foram realizados 8 seminários com escutas ativas de representantes do setor educacional em todo o país, com o objetivo de identificar os principais gargalos. Sem dúvida alguma, esse plano, com 18 estratégias que nasceram, do plenário da Conferência Nacional de Educação, terá que discutir a mitigação da condição de alfabetização no Brasil, onde nós temos ainda 10 milhões de analfabetos, especialmente na fase adulta. Estamos vencendo o analfabetismo em crianças, e até o financiamento da educação, que é o elemento mais complexo, porque nós ainda temos, às vezes, cortes orçamentários, mas temos a garantia desse grande fundo, que é o Fundeb, pensado por Anísio Teixeira, baiano de Caetité. O plano abrange desde a educação básica até o ensino técnico, profissional e superior, com metas projetadas até 2034. E com o novo plano, a gente precisa consolidar algumas políticas no nosso estado, principalmente a política de tempo integral, que hoje é uma realidade na rede estadual, mas que a gente precisa avançar em termos do percentual de escolas e de estudantes no tempo integral. A presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Serviço Público da ALBA, deputada estadual Olívia Santana, destacou a importância do debate para garantir que a educação brasileira tenha metas claras e estratégias efetivas para o desenvolvimento em todos os níveis de ensino. Propostas que digam respeito ao plano estadual, nós vamos também encaminhar para a Secretaria de Educação do Estado e também para o Fórum Estadual de Educação, que também participa dessa mobilização. Um grande gabinete dentro da Assembleia Legislativa. O Centro de Apoio às Câmaras Municipais, o CEAL, é um espaço criado para receber os vereadores das 21 cidades do interior do estado. Equipado com sala para reuniões, computadores e assessoria, o local foi inaugurado com a presença de vereadores e vereadoras de 9 cidades. A gente hoje tem um centro de apoio onde a gente pode estar sendo recebido nessa Assembleia que antes a gente não tinha. Hoje a gente só tem a agradecer, a gente vê a importância de poder ter um espaço onde a gente pode ser recebido para tratar nossos assuntos, nossas pautas, nossos projetos e nossas reivindicações dos municípios do estado do Acre. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, deu as boas-vindas a todos os parlamentares municipais e reforçou que o espaço foi pensado para estreitar as relações institucionais entre a Assembleia e todas as câmaras do interior. Ele disse também que a equipe do centro foi capacitada para ofertar todo o suporte necessário aos parlamentares nas agendas que vierem cumprir em Rio Branco. Quando o vereador vir aqui para Rio Branco, ele vai ser bem atendido, com muito respeito, com muita dignidade. Hoje ele vai ter esse espaço maravilhoso. Eu acredito que seja um dos espaços mais bonitos aqui da Casa do Povo, porque eles merecem. Para atender com respeito, para organizar as suas agendas, vai ter parte aqui do gabinete, a parte do escritório, a parte jurídica também. Então vai ter várias atividades e pertinho aqui tem a Escola do Legislativo que vai estar dando também esse apoio a esse gabinete. Esse foi um gol de placa que nós podemos chamar para os parlamentares mirins, que sempre quando vem na capital, e precisa aqui na capital ter várias ações parlamentares, porque aqui é o centro de todas as atenções políticas, nós ficávamos desagarrados, né? E esse espaço vem a calhar, e esse espaço é o espaço que vai dar um norte interessante e importante para os mandatos dos vereadores.
Menos ruído e mais respeito. Essa foi a mensagem que marcou o Encontro pelo Orgulho Autista 2025, promovido pela Assembleia Legislativa do Amapá. Um evento sensível pensado para acolher crianças e adolescentes autistas e famílias atípicas, com uma programação acessível e respeitosa. Todo o evento foi marcado pela redução de sons. Até os aplausos foram em libras. Uma sala multidisciplinar com equipe especializada formada por neuropsicóloga e psicóloga foi montada para receber crianças que, porventura, sentissem algum desconforto. A juíza Alaide de Paula, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Macapá, falou do sentimento que o encontro despertou. Para mim, isso é muito importante, tanto como vovó de uma criança autista, quanto como juíza da saúde pública e que vejo essas situações constantemente, a luta dos pais para as terapias, para os tratamentos, para os acolhimentos dos seus filhos. Então isso aqui é muito bom, é muito bom. Teve dança. Mas tem algumas características. E quando se conhece, a gente entende e inclui. Respeita e tem empatia. E a apresentação do pianista João Pedro Quintas. Eu estou feliz porque toquei o piano. Alex Lobato é pai de Mirella, de 6 anos. Há cerca de 4, ele e a esposa descobriram que eram pais atípicos. Ele participou do evento e disse que se sentiu acolhido e representado. A gente se sente incluído, né? Em primeiro lugar é a inclusão. É uma preocupação nossa como pai, como mãe de criança autista. Sempre foi essa preocupação de se sentir incluído, sentir que as pessoas fazem alguma coisa para realmente os nossos filhos se sentirem mais à vontade na sociedade. O encontro também foi marcado por entregas, resultados de uma mesa redonda sobre autismo realizada em 2024, que foi um espaço de diálogo fundamental que reuniu profissionais, familiares atípicos, autistas e representantes de instituições. Entre as principais conquistas está a inclusão oficial do Abril Azul no calendário de eventos do Estado, um passo fundamental para garantir a visibilidade permanente das pautas relacionadas ao TEA. O lançamento do Código Girassol, uma iniciativa inédita no Brasil. O código reúne em um único documento todas as legislações estaduais relacionadas ao autismo. O lançamento do aplicativo Girassol Amapá, uma ferramenta de apoio que reúne tecnologia, inclusão e informação na palma da mão. Foram entregues também 150 abafadores sensoriais para crianças e jovens com transtorno do espectro autista. Desde que eu iniciei o meu mandato, o meu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, nós sempre tivemos aqui a preocupação de apresentar proposituras que pudessem ajudar a melhorar a vida das pessoas que possuem o transtorno espectro autista. E agora, na qualidade de presidente da Casa, nós procuramos fortalecer cada vez mais esse serviço oferecido aqui pela Assembleia Legislativa. Tal usar a água do mar nas descargas de banheiros? É o que propõe um projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados. A água do mar pode vir a ser utilizada nas cidades litorâneas para outras funções, como explicou o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, autor do projeto de lei que visa o reaproveitamento dessa fonte natural nas atividades rotineiras da população. A água é finita e nós aqui nesse projeto de lei permite que a gente possa usar, quero que dê mais um tempinho aqui para mim, permite que a gente possa usar a água do mar, sem precisar tratar ela, sem tirar o sal, porque tirar o sal da água do mar é caro. Permite que a gente use a água do mar para dar descarga sanitária. Lá no meu estado, vão buscar água a 70 quilômetros
água doce para dar descarga nos banheiros das casas, dos apartamentos, dos comércios. O projeto aprovado vai gerar mudança na lei do saneamento básico para permitir o uso alternativo da água do mar. De acordo com o texto, serão admitidas instalações hidráulicas destinadas ao uso de outras fontes de abastecimento, desde que observadas a legislação estadual ou municipal e a legislação federal em matéria ambiental, sanitária e de recursos hídricos. O projeto agora segue para o Senado. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, ressaltou a importância da proposta ter passado por todas as comissões antes de ser votada em plenário. Quando o projeto caminha bem nas comissões, ele chega ao plenário com um certo amadurecimento e é o que, ao final, nós conseguimos construir, como construímos há pouco, esse exemplo do bom trâmite legislativo. No coração da Amazônia, há mais de 50 anos, rola o maior espetáculo cultural da região norte, o Festival de Parintins. As festas presenciais tiveram que dar uma pausa em 2020 por causa da pandemia. Mas em 2021, a vontade de festejar era tanta que o pessoal deu um jeito de fazer isso pela TV. Surgia aí a semente do programa Pra Sempre Boi Bumbá, da nossa parceira, a TV Alean. Hoje, já na sua 5ª edição, o programa se dedica a emocionar os fãs e resgatar memórias desse espetáculo gigante. A pandemia de Covid-19 forçou o cancelamento das apresentações presenciais. Assim surgiu o Pra Sempre Boi Bumbá, que foi adaptado às restrições sanitárias e apresentou performances gravadas com bandas de toadas, dançarinos e, é claro, os bois Garantido e Caprichoso. De alma vermelha que sabe o que quer. Esta edição também incluiu vídeos enviados por artistas, mantendo viva a tradição, mesmo em tempos desafiadores. E dizer para vocês que é uma emoção muito grande ser caprichoso. Ser caprichoso é ser feliz. O maior campeão da história do Festival Folclórico de Parintins. Por falar em nosso festival, quanta saudade que eu estou. Em 2022, quando o retorno do festival foi marcado por emoção e saudade, o Pra Sempre Boi Bumbá prestou homenagens a nomes inesquecíveis, vítimas da Covid, como o compositor Emerson Maia. E entre tantos, o festival também perdeu o apresentador do Boi Garantido, Paulinho Faria, os cantores Klinger Araújo, Rossi Mendonça e Zezinho Correia. Bate forte o tambor, eu quero é tique-tique-tique-tique-tá. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. Os 34 anos do Bar do Boi Caprichoso e os ensaios do Boi Garantido tiveram espaço na programação. Oportunidade também para aprender coreografias. Tem sabor garantido, desse pilhão de gente, desse mundo eu vou além da exaustão. A terceira temporada do Pra Sempre Boi Bumbá, em 2023, saiu dos estúdios da TV Alean e passou a explorar as belezas do Centro Histórico de Manaus. Entrevistas com artistas, o corre-corre dos ensaios e a montagem das alegorias mostraram a grandiosidade por trás de cada apresentação. O programa também abordou a importância econômica e social do festival para a região. Parintins recebe mais de 120 mil turistas todos os anos. E a cada ano o programa tem evoluído em conteúdo e formato, destacando aspectos culturais, históricos e sociais relacionados ao boi.
No ano passado, o Pra Sempre Boi Bumbá recebeu, inclusive, uma moção de parabenização na ALEAN por iniciativa do deputado Sinésio Campos em reconhecimento pela divulgação da cultura amazonense. Em 2024, o foco do programa foi nos personagens que encantam o público. O pajé, a Sinhazinha, a Cunhaporanga. Isabelle Nogueira teve destaque. A Cunhaporanga do Garantida elevou a cultura do Norte para o nível nacional ao participar de um programa de TV. Na Assembleia, ela recebeu a medalha Rui Araújo, a maior comenda do Poder Legislativo. Emocionada, ela dedicou a homenagem a todos os trabalhadores que fazem o Festival de Parintins. Toda a minha fala, essa visibilidade que o Amazonas e a nossa cultura teve, aconteceu de forma muito natural, né? O Festival Folclórico de Parintins, né, que eu vivo, exala dos meus poros, pois eu vivo isso desde Cunhantã, é uma festa, herança de família. Então eu fico muito grata de ter compartilhado com o mundo todo a nossa alegria, a nossa festa, a nossa gastronomia, as nossas gírias, a nossa particularidade, o orgulho do povo amazonense. Estou muito grata a Deus e muito, muito, muito feliz mesmo. A Cunhaporanga do Boi Bumbá Garantido, hoje ela é a Cunhaporanga do Amazonas. Então a medalha Rui Araújo é muito digna, ela é dada para pessoas que colaboram, para pessoas que levam o nome do Amazonas, que fazem com que o nosso Amazonas seja um estado próspero como é. Nossa pintada encarnada traz a bela pra dançar. Essa pisada. A edição de 2025 chegou e chegou com tudo. Adriano Castro e Mariana Rocha estão no comando. O ritmo da Amazônia está de volta. Prepare-se para sentir a energia única do Festival Folclórico de Parintins. E eu, Mariana Rocha, chego para somar nessa festa. A 5ª edição do Pra Sempre Boi Bumbá está imperdível. Nos bastidores do programa deste ano, 33 profissionais envolvidos, horas de produção e edição de vídeos. Todos com uma única missão: mostrar para o mundo uma das maiores manifestações culturais do país. Eu acredito que o Para Sempre Boi Bumbá ajuda a divulgar o festival, ajuda a mostrar a importância do festival, ajuda inclusive a mostrar o que a casa faz, né, os nossos deputados fazem em prol do festival e em prol da cultura popular. É a TV Legislativa cumprindo o seu papel de divulgar a nossa cultura. Parabéns pelo excelente trabalho, colegas da TV ALEAN. Bom, você fica agora com os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! É sempre bom a gente ver os nossos símbolos, né? A nossa Câmara dos Deputados, os museus, as peças que nós tivemos aqui. Sempre é um orgulho para nós brasileiros fazer parte disso aí. Para todo brasileiro, né? A gente tem que nos orgulhar do que somos, né? Dos nossos símbolos. E aqui o Congresso é a casa do povo, né? Então esse, na realidade, é o nosso lugar. Então todos têm que vir. É uma realização de um sonho, nunca imaginei entrar aqui, né? Eu só via na televisão. Então acho que eu me sinto realizado. Saber da história, né? Do que realmente o que passou aqui dentro, que realmente a importância que o país da gente tem aqui. Eu acho que todo mundo deve fazer uma visita, né? Saber onde é que estão fazendo as leis, onde estão acontecendo as aprovações, né, de leis, de legislação, de tudo que acontece no nosso país. É bom todo mundo sempre estar inteirado do assunto, né? Tem pessoas que votam sem saber por que estão votando, né, aleatoriamente, e é bom acompanhar para ter, né, uma sabedoria melhor para escolher o seu candidato certo. É a história do Brasil, né, a capital do Brasil, né, tem muita coisa para a gente saber mais, um pouco mais, tá no local onde foi feita a capital, né, saber da história, do início, como é que se formou, a arquitetura, tudo, né? Tem muita arquitetura muito bonita. É interessante fazer uma visitação.
Aqui estão aquelas pessoas que nós autorizamos a estar com o nosso voto. Então a gente vem aqui para ver onde é que eles estão trabalhando. A gente infelizmente não consegue presencial acompanhar o trabalho deles, mas através da própria imprensa a gente acompanha muita coisa. E viemos aqui para conhecer a casa deles, que também é nossa. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, obras em rodovias, apicultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Não perca. Gerando riqueza e desenvolvimento, desenvolvendo essas cidades e toda essa região. Portanto, eu estou colaborando decisivamente com a infraestrutura da região do Cerrado do Piauí. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Professor José Luiz Loureiro, o governo precisa cortar despesas para manter a lei de responsabilidade fiscal. Onde pode ser feito isso? Olha, a única maneira que eu vejo do governo conseguir esses 20 bilhões adicionais é o Congresso Nacional reduzir as emendas parlamentares em 20 bilhões de reais. Com isso, a gente consegue cumprir a meta fiscal de 2025. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Todo o material que foi coletado nessas escavações desses 40 anos, o pessoal então dizia, manda para São Paulo, manda para o Rio de Janeiro. Eu dizia, minha gente, o Brasil nunca vai se desenvolver no interior se nós continuarmos com esta coisa de mandar para as capitais. Nós precisamos guardar isto aqui, porque é aqui que viveram esses povos e isso tem que servir para ajudar a população que mora aqui hoje, né? Antigamente, os pesquisadores vinham todos de São Paulo, de Pernambuco, de outros estados. Agora nós temos aqui a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que está formando pessoas. Hoje a maior parte da população enxerga o Parque Nacional Serra da Capivara, a Fundação Museu do Homem Americano, como instituições, né, extremamente importantes para as pessoas, para a região, né, do semiárido do Piauí. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está começando o Eco Senado. Seja muito bem-vindo. Veja nesta edição. Representantes dos parlamentos do BRICS se reúnem em Brasília e a pauta ambiental é um dos destaques do encontro. O documento final elaborado durante o Fórum Parlamentar do BRICS reforça o compromisso com o Acordo de Paris. Na declaração do BRICS, o primeiro tópico que foi inserido é justamente a busca por parte dos países que compõem esse grupo de viabilizarem, né, e buscarem ao máximo possível a revisão das suas NDCs para alcance dessas metas. Isso, então, é um compromisso, né, que foi elencado na declaração como um compromisso prioritário. Lembrando também que nem todos os países fazem parte do Acordo de Paris. Então, é uma sinalização para que se busque a meta voltada ao cumprimento do acordo. E a onça, o maior animal carnívoro da América do Sul, está ameaçada de extinção. A pauta ambiental ganhou protagonismo durante o 11º Fórum Parlamentar do BRICS, realizado aqui no Congresso Nacional em Brasília, no mês de junho. Os participantes destacaram compromisso com as metas do Acordo de Paris.
No início do mês de junho, senadores, deputados e representantes de países que abrigam a metade da população do planeta estiveram na capital do Brasil. Elas e eles vieram até o Palácio do Congresso para debater alternativas diante de um cenário desafiador. No centro dos temas, multipolaridade, inteligência artificial, novas tecnologias, redução das desigualdades e, é claro, mudanças climáticas. O 11º Fórum Parlamentar dos BRICS não apenas antecipava a visita dos chefes de Estado dos 11 países membros e 9 países parceiros no mês seguinte, a reunião de cúpula que abre caminho para a COP30, Conferência do Clima das Nações Unidas, que terá lugar em Belém de 10 a 21 de novembro. O Ecosenado marcou presença e você vê agora como foram os dias, as decisões tomadas e as sugestões encaminhadas. Pelos imperativos da sustentabilidade. Representamos países que abrigam mais de 40% da população mundial. O fortalecimento e a busca de objetivos comuns que possam fazer. A declaração conjunta do 11º Fórum Parlamentar trata dos 6 temas prioritários do Brasil: saúde, comércio, investimentos e finanças, mudanças climáticas, inteligência artificial, reforma dos organismos internacionais e o fortalecimento do grupo. Os parlamentares reforçaram a defesa do multilateralismo e de uma governança global justa, equitativa e inclusiva. Aliança, cooperação, colaboração, união de forças em prol de objetivos comuns, são esses exclusivamente os nossos propósitos. Sobre as mudanças climáticas, a declaração conjunta enfatiza o compromisso do BRICS com o Acordo de Paris e com a transição energética. Os parlamentares também cobram financiamento dos países desenvolvidos para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, transferência de tecnologias e o mercado de carbono com regras mundiais. Os países desenvolvidos e que são, na sua grande maioria, os maiores poluidores do meio ambiente, devem ter uma responsabilidade de financiar para que os países mais pobres, que não têm as condições próprias para fazer esse enfrentamento, possam fazê-lo. Os costumes são diferentes, as roupas são diferentes, as línguas são diferentes. Como são diferentes o que seus países de origem produzem, o clima em que vivem, a comida que consomem e muito mais. Milhares de quilômetros separam o lugar de onde partiram para este Brasil anfitrião. O protocolo nos torna todos iguais? Talvez, mas o sorriso, mais que o aperto de mão, quebra todas as barreiras possíveis. Afinal, chegaram aqui com um interesse comum, um entendimento e a vontade de que, através da união de forças, sejam capazes de avançar como um só bloco. Dentre as centenas de personagens presentes ao Fórum Parlamentar do BRICS, ela despertou uma atenção especial. À frente da pasta de Florestas, Pesca e Meio Ambiente no Parlamento, Kabisa Ghancho foi uma das lideranças que, no ano passado, entregaram a primeira legislação ambiental da África do Sul. Mrs. Ghancho insiste no que isso significa para as populações mais fragilizadas do seu país. Agora, nós temos uma lei que trata das mudanças climáticas, que vai contemplar todas as regiões e localidades do país. Porque nós sabemos que o impacto maior dos eventos extremos ocorre nos municípios. São eles que têm que enfrentar as secas e as inundações. A nova lei dá mais poder aos municípios. Como mulher, eu sei que nós somos as mais impactadas pelas mudanças climáticas. Somos nós, mulheres, que temos que colocar comida na mesa. Nas enchentes, nós é que corremos atrás de abrigo para nossas famílias. Se as mudanças atingem a todos, nós é que somos as mais afetadas. A declaração final elaborada durante o 11º Fórum Parlamentar do BRICS destacou que é fundamental que seja elaborado um novo modelo para o financiamento ao combate às mudanças climáticas.
O Ecosenado entrevistou uma consultora legislativa da área ambiental e ela apontou os principais pontos desse documento elaborado durante os dias de fórum. Advogada de formação, Karen Kessmayer é mestre em Direito Econômico Social e doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná e pela Universidade de Tübingen, Alemanha. Ela é consultora legislativa em Meio Ambiente do Senado Federal. O Ecosenado recebe Karen Kessmayer, que vai explicar para nós o documento final dos BRICS, o Fórum Parlamentar dos BRICS, em termos de meio ambiente. Seja bem-vinda, Karen. Obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui no programa Ecosenado. São 11 países membros e 9 países parceiros, né? É um universo de muitas realidades, muitos meios de produção, muito consumo, localização geográfica diferente. Como acharam um sentido comum nas propostas para o meio ambiente? Essa é uma pergunta muito interessante. De fato, o BRICS ele surge em 2010 e houve uma expansão em relação ao número de países membros, com a adesão também dos países participantes. Então, isso acarreta também numa representatividade muito maior em termos populacionais e em termos proporcionais ao PIB mundial. Nós temos, então, um grupo de países muito significativo em termos justamente de produção, de consumo e de problemáticas que podem ser solucionadas de forma conjunta. Uma das características que une esses países é justamente estarem, em sua maioria, no sul global. Isso acarreta uma série de problemas ambientais e climáticos comuns e possíveis soluções compartilhadas. Talvez um dos fios condutores de todo o debate desses países em relação aos problemas climáticos e em relação às questões ambientais diz respeito à necessidade de transferência de tecnologia, diz respeito ao financiamento por parte dos países do hemisfério norte em relação à própria transição energética e, sobretudo, a vulnerabilidade de grupos sociais diante dos fenômenos climáticos. Nós temos uma população, nós sabemos, no Brasil, na África do Sul, na Índia, extremamente vulnerável em razão da sua condição social. E essa é uma pauta que une esses países, a vulnerabilidade de alguns grupos sociais diante dos riscos climáticos. Uma das metas propostas é assumir o que foi estabelecido lá no Acordo de Paris, que parece que ficou meio esquecido, né? Principalmente agora em que a geopolítica sofreu um abalo terrível com a mudança do comando nos Estados Unidos, com uma presidência que não admite a interferência humana nas mudanças climáticas, né? Então, qual é essa nova situação? O que representa em termos de um documento final das mudanças climáticas? Uma proposta é o Acordo de Paris, o financiamento que também ficou frustrado na COP29, né? Então, esse é um caminho comum e esse caminho comum é possível? Bom, essa é uma agenda que traz um ponto importante. O fato de estarmos diante de um fórum parlamentar dos BRICS muito próximo à ocorrência da COP30, cuja temática principal é justamente a pauta do financiamento. Então, tivemos nesse momento em junho, o Fórum Parlamentar dos BRICS, cuja agenda, ela sobretudo tem um viés relacionado ao papel dos parlamentos e como eles podem desenvolver uma agenda legislativa comum, a troca de boas práticas em relação à pauta legislativa. Teremos em breve a reunião do BRICS, por parte dos chefes de Estado, e aí sim haverá uma consolidação de um novo documento, mas daqui a 3, 4 meses a ocorrência da COP30, cuja pauta é o financiamento climático. Então, essa explicação prévia é necessária primeiramente para que a gente entenda que um dos principais desafios da COP30 é que os países venham a elaborar, ou a reelaborar, a reencaminhar as suas contribuições nacionalmente determinadas. O que são essas NDCs? São a mola propulsora do Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele tem uma lógica em que os países eles não têm mais obrigações impostas de cima para baixo. Ou seja, os países eles mesmos encaminham propostas de ações de mitigação e de adaptação de baixo para cima. Então, eles analisam o seu cenário e propõem quais serão as suas metas climáticas e elas serão encaminhadas para as Nações Unidas, serão então analisadas e obrigatoriamente, de acordo com o acordo, elas devem ser revistas a cada 5 anos e aprimoradas no sentido de maior ambição. Então, a cada 5 anos, os países depositam a sua meta e elas devem ser cada vez mais ambiciosas em busca do objetivo do acordo, que é justamente não ultrapassar 2 graus Celsius até 2100, mas com
um aceno de que o ideal seria até 1,5 grau. Portanto, na declaração do BRICS, o primeiro tópico que foi inserido é justamente a busca por parte dos países que compõem esse grupo de viabilizarem, né, e buscarem ao máximo possível a revisão das suas NDCs para alcance dessas metas. Isso então é um compromisso, né, que foi elencado na declaração como um compromisso prioritário. Lembrando também que nem todos os países fazem parte do Acordo de Paris. Então é uma sinalização para que se busque a meta voltada ao cumprimento do acordo, de forma bastante diplomática. Por outro lado, em relação à sua pergunta a respeito da saída dos Estados Unidos do acordo, claro que é um novo momento geopolítico, né? Nós já tivemos a saída dos Estados Unidos do acordo em 2017, então não é uma novidade. Sabemos que imediatamente existe todo um rearranjo, né, de forças e de interesses, inclusive não deixando de lado também os interesses subnacionais, né, dos estados norte-americanos em relação a metas climáticas, tampouco também a atuação das empresas, das corporações em relação às ODS e às metas climáticas, mas de fato eu entendo que isso fortalece a atuação do BRICS na próxima COP, né, porque a ideia é que eles tenham justamente um objetivo comum e uma estratégia comum de atuação, que eles cheguem com uma proposta concreta e com demandas específicas próprias de forma conjunta em relação ao financiamento climático, que é a principal pauta que vai viabilizar, é claro, a transformação ecológica. Você é especialista em justiça ambiental, ou pelo menos sua tese fala disso, né? Agora, é possível pensar numa justiça ambiental sem que haja uma previsão de sanções para os países que, fazendo parte do acordo, não cumpram as metas estabelecidas? Eu responderia a sua pergunta de duas formas. Em primeiro lugar, eu entendo que o regime jurídico internacional do clima, ele esteve pautado até protocolo de Quioto num sistema em que excluía grande parte dos países, porque ele focava justamente nos países emissores, nas maiores economias. Então, havia obrigações relacionadas aos países emissores. Quando se pensa numa substituição do protocolo de Quioto para o Acordo de Paris, pensa-se justamente numa forma em que haverá a participação de todos naquele sistema em que os países eles elaboram de forma voluntária as suas metas, e o não cumprimento eu entendo que é muito difícil, porque se trata de um documento que a gente considera no direito nacional como um soft law, portanto ele não prevê sanções, mas existe um constrangimento internacional diante dos países que não estão realizando as suas metas. Então, esse constrangimento diplomático internacional talvez seja muito mais efetivo do que simplesmente a aplicação de sanções. Mas a segunda parte da resposta eu gostaria de focar em relação à justiça climática. Nós não podemos tratar de justiça e apenas sob o viés do comando e controle. Justiça climática, ela pressupõe o olhar para grupos sociais vulneráveis. E quando falamos em justiça ambiental e, sobretudo, justiça climática, estamos falando em uma grande parcela da população que está muito mais vulnerável aos riscos climáticos do que outra parcela da população. E o hemisfério sul é o retrato disso. As populações que vivem nos entornos das cidades, em áreas de risco, em áreas que são desprovidas de infraestrutura urbana, as populações que vivem por exemplo, nas ilhas, né, em países insulares, estão, ou mesmo com a grande problemática envolvendo a saúde, envolvendo o aumento da temperatura, os idosos, pessoas eventualmente com algum tipo de doença, elas serão muito mais vulneráveis aos riscos. Então, esse é o olhar de justiça climática que deve ser dado, né, de viabilizar que todos sejam também, possam ter as ações de adaptação a seu benefício, e não apenas os países que têm condições econômicas e financeiras. Pesquisando na internet, a gente descobre que esse documento final do BRICS, do Fórum Parlamentar do BRICS, já estava escrito, combinado há mais ou menos uns 2 meses. Primeira pergunta, isso se dá em razão de o Brasil apenas chancelar algo que já foi decidido antes, porque é muito difícil, muitos países que têm uma ideia comum, né? E segunda pergunta, não corremos o risco de acontecer como no P20 no ano passado, né, que os parlamentos dos 20 países que correspondem ao G20, os mais ricos do mundo, estavam reunidos aqui. Na última hora, a Argentina criou um problema na hora de sancionar o documento final. A gente corre esse risco no BRICS, não agora no parlamento, que já está
tudo acertado. É sabido que essas declarações elas devem ser discutidas, redigidas antecipadamente. Não há como se chegar a uma redação após a ocorrência de um grande evento em talvez algumas horas. Isso é da diplomacia também. Isso se trata da diplomacia, até porque essa redação ela é muito minuciosa, ela atende os interesses de todos os países, ela exige também conversas com os ministérios envolvidos de cada país, ela exige um vai e vem, né? E o Brasil, sob a presidência, com a presidência agora do BRICS, ele ele é não o relator, mas sim, é uma função de relator e uma função de mediador, né? Então, isso foi realizado antecipadamente com o corpo diplomático, com os interesses dos ministérios envolvidos de cada país, né? E, de fato, há necessidade desse consenso, sob pena de justamente você chegar ao momento final, você não ter uma redação. Isso ocorre também durante a COP, né? Quando foi elaborado o Acordo de Paris, há várias reuniões específicas para discutir, às vezes, uma expressão que pode atender 90% dos países, mas desatender 10%. É claro que aquilo ocorre no momento da redação. Nesse caso, a declaração é um documento diplomático que visa atender a todos os interesses. Sabemos que são países muito distintos também, muito embora haja uma série de problemáticas e de desafios conjuntos, existem situações econômicas e interesses econômicos distintos, né? Mas eu entendo que a redação final ela ficou extremamente importante porque ela foca em 6 pontos. Primeiramente, esse esforço conjunto para alcançar as metas do Acordo de Paris. Em segundo lugar, ela traz uma diretriz muito forte para os parlamentos, ou seja, há que se buscar uma maior convergência em termos de normativos, trocas de boas práticas. Ela salienta a questão da vulnerabilidade, ou seja, a justiça climática, como nós falamos anteriormente. Ela traz o papel preponderante da economia na transição energética e também na transição para uma economia de baixo carbono. Não apenas tratando especificamente das medidas de mitigação e adaptação, mas tratando também da transferência de tecnologia e ressaltando outros problemas ambientais atrelados ao problema climático. Então é o caso, por exemplo, da poluição dos corpos hídricos, é o caso da poluição atmosférica, é o caso também da desertificação, que são questões cujo risco decorrente das mudanças do clima, eles são somados aos riscos ambientais já existentes, né? Então, ela é um sinalizador, né, de uma posição do parlamento até para a próxima reunião agora, a reunião do BRICS mesmo, no mês de julho. Então, e ele é orientativo para a elaboração de políticas públicas pelos parlamentos. Esperamos que consigamos avançar na questão financeira, que ficou frustrada lá na última reunião. Sim, o documento sinaliza também para que haja esse esforço e essa busca por parte dos países, né, em um fundo, né, em um valor que seja razoável para que ocorra devidamente a transição para uma economia de baixo carbono. Vamos torcer que dê certo. Muito obrigado pela sua presença aqui no ECO. Eu que agradeço. Veja agora o que é notícia em nosso Giro Ambiental. 24% do Brasil já queimou pelo menos uma vez entre 1985 e 2024, segundo o relatório do MAP Biomas. O bioma mais afetado proporcionalmente nas últimas 4 décadas foi o Pantanal, tendo 62% da sua área queimada pelo menos uma vez no período mapeado, seguido pelo Cerrado, com 45%. O mapeamento também trouxe dados de 2024, com destaque para a Amazônia, que registrou a maior área queimada de toda a série histórica, iniciada em 1985, com 15,6 milhões de hectares queimados, 117% superior à média histórica do bioma. Em junho e julho ocorre a 5ª edição do Festival Internacional de Cinema de Ecoperformance. Foram selecionados 44 curtas-metragens de 23 países, categorizados como ecopoéticas, ecodramas, ecoanimações e ecodocumentários. Uma cooperação com instituições e universidades da Argentina, Brasil e Romênia. O festival também terá uma edição online, que será transmitida de 4 a 6 de julho no canal do festival no YouTube. A população do Rio Grande do Sul voltou a sofrer com as fortes chuvas. Até 24 de junho, 4 pessoas haviam morrido em consequência das enchentes e mais de 7 mil pessoas estavam desalojadas. As chuvas atingiram pelo menos 146 municípios. Nesta edição, vamos conhecer o maior animal carnívoro da América do Sul, a onça-pintada.
a espécie está ameaçada de extinção e é fundamental para o equilíbrio de nossos biomas. A onça-pintada é o terceiro maior felino do mundo e o maior carnívoro da América do Sul. O Dia da Onça-Pintada é comemorado em 29 de novembro e tem o objetivo de promover a conservação da espécie e conscientizar a população sobre sua importância ecológica. A onça-pintada está classificada como quase ameaçada, especialmente devido à perda do habitat e à redução de presas naturais. Embora sejam animais solitários por natureza, é possível encontrá-los em pares durante o período reprodutivo. A espécie habita diversos biomas brasileiros, como a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga. E é justamente na Mata Atlântica e na Caatinga que a onça-pintada enfrenta maior risco de extinção, devido à escassez de alimento e dificuldade de encontrar parceiros para a reprodução. No bioma Pampa, ela já está extinta. A fêmea cuida sozinha dos filhotes, que ficam com ela por até 2 anos, aprendendo a caçar e sobreviver. Por estar no topo da cadeia alimentar, a onça-pintada é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas. Proteger esse animal é proteger toda a natureza ao seu redor. Ficamos por aqui. Você pode rever este programa ou outros da TV Senado em nosso site, senado.leg.br/TV, ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Eco Senado. Tchau. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, obras em rodovias, apicultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Não perca. Gerando riqueza e desenvolvimento, desenvolvendo essas cidades e toda essa região. Portanto, eu estou colaborando decisivamente com a infraestrutura da região do Cerrado do Piauí. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Existem no Brasil praticamente 6 mil crianças disponíveis para adoção e quase 40 mil pessoas querendo adotar. Então, é um número que não fecha. A maioria dos casais que pretende adotar, isso já foi feito através de pesquisa, prefere adotar uma criança que tenha menos de 1 ano de idade, que tenha um sexo feminino, que tenha cor branca. Portanto, é muito difícil, porque a maioria dessas crianças que estão nos abrigos, ela não tem essas características. Então, por isso que eu digo que é preciso mudar a cultura também da adoção. Derrubem o mito de que uma criança com mais idade, você coloca resistência para adotar. Eu percorri os abrigos, elas têm amor para dar. Elas têm um amor incondicional. Professor José Luiz Loureiro, o governo precisa cortar despesas para manter a lei de responsabilidade fiscal. Onde pode ser feito isso? Olha, a única maneira que eu vejo do governo conseguir esses 20 bilhões adicionais é o Congresso Nacional reduzir as emendas parlamentares em 20 bilhões de reais. Com isso, a gente consegue cumprir a meta fiscal de 2025. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Eu sou nascido em Porto Alegre, mas com 6 anos de idade já estava aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, fui educado na terra carioca. Minha mãe, minhas irmãs, era um ambiente doméstico em que vivi. Aprendi a ler e escrever com a minha própria mãe. Senadoc, neste sábado.
9h, aqui na TV Senado. A Anistia Internacional, todo ano, ela escolhe um preso como um preso símbolo de um ano de campanha. E eu tinha sido escolhido. Então, havia uma campanha intensa no mundo em relação ao meu caso, que incomodava o governo brasileiro. Nós chegamos a receber a visita de uma pessoa da Anistia Internacional, já na fase final. Embora as minhas informações fossem muito precárias, né? De alguma maneira, não lembro exatamente como, eu soube que tinha sido escolhido preso do ano. Entendeu? Foi um certo sinal de vida, entendeu? Para mim, eu me lembro na solitária, por exemplo, eu me esforçava muito para não perder completamente o calendário, né? E eu perdia. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. O trabalho do Conselho Tutelar, ele é extraordinário e necessário, porque são pessoas que estão ali para cuidar dessa infância, para garantir que essa infância seja uma infância respeitada. O Conselho Tutelar, ele funciona 24 horas, né? Sempre vai ter um conselheiro de plantão para estar fazendo o serviço. Às 2 horas da manhã aconteceu um maus tratos, uma violência doméstica que incluiu a criança ali, um abuso sexual, o conselheiro vai ser acionado e ele vai até a residência com a Polícia Militar ou Polícia Civil e vai fazer todo o procedimento que tem que ser feito. Destacar e comemorar a existência dos conselhos tutelares como principal porta de entrada para as demandas de pais, mães e das próprias crianças e adolescentes. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 7 de julho, e o Senado Notícias está no ar. As comemorações pelos 200 anos da Confederação do Equador continuaram hoje com uma sessão especial no plenário do Senado. Representantes de missões diplomáticas, parlamentares e outros convidados participaram da sessão em homenagem aos 200 anos da Confederação do Equador. No vídeo produzido pela TV Senado e exibido na sessão, um pouco da história do movimento revolucionário que questionava o autoritarismo do Império e defendia a implantação de um regime republicano. Paraíba e Ceará, também Rio Grande do Norte, se uniram ao movimento, o tornando ainda mais forte no ideal libertário, não temiu a própria morte. O movimento começou em Pernambuco e rapidamente se espalhou para províncias vizinhas, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, mas durou menos de 5 meses. Foi reprimido com violência pelas tropas imperiais. 31 pessoas foram executadas, entre elas o Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, que se tornou um ícone revolucionário.
Na sessão especial no plenário do Senado, parlamentares e convidados relembraram fatos e personagens que marcaram a história do movimento. Foi um movimento muito importante que nos orgulha a todos, que mostra esse caráter libertário do Nordeste e de Pernambuco e que precisa ser cada vez mais conhecido. É a primeira revolução constitucionalista brasileira, volto a dizer, e é a primeira revolução federalista. Ou seja, os temas em que se baseou a Confederação são presentes ainda hoje: o Pacto Federativo, a defesa da Constituição. A versão historiográfica oficial realça o apoio da elite piauiense ao governo imperial. No entanto, há inúmeros estudos que evidenciam a participação de figuras de relevo do Piauí no movimento confederado. De um modo geral, os proprietários de terra alinharam-se com o governo de Dom Pedro I, ao passo que os comerciantes penderam para o movimento republicano. A Confederação do Equador contribuiu decisivamente para a integração dos estados do Nordeste e para a consolidação do espírito democrático. Que não sejam esquecidos jamais também os anônimos paraibanos e muitos paraibanos e paraibanas que lutaram para construir uma Paraíba e um Brasil mais democrático e mais justo. A senadora Tereza Leitão, presidente da Comissão Temporária Interna, que coordena as atividades comemorativas dos 200 anos da Confederação do Equador, ressaltou a importância de relembrar uma das maiores revoltas populares da nossa história. Federalismo, mais descentralização, mais autonomia local, mais liberdade ao parlamento. Por essas ideias, homens e mulheres lutaram, deram suas vidas e nos deixaram um legado de esperança e certeza de que outro Brasil, mais democrático e mais federalista, é possível sim de ser sonhado. As despesas da União com a saúde precisam crescer 10 bilhões de reais ao ano para atender às necessidades de financiamento do setor. Os dados são da IFE, Instituição Fiscal Independente, em um estudo lançado hoje. A saúde no Brasil é subfinanciada e, se não forem alocados mais recursos, haverá uma queda nos padrões de acesso, qualidade e integralidade do SUS, Sistema Único de Saúde. Isso vai impactar negativamente o atendimento a 76,5% da população que depende do SUS. É o que revela o estudo Cenários de Longo Prazo para a Necessidade de Financiamento da Saúde, elaborado pela IFE, Instituição Fiscal Independente. Esses estudos, eles corroboram um fato. A gente precisa olhar para o sistema e entender que esse subfinanciamento crônico, se ele ficar atrelado às necessidades fiscais, quem está em risco é o SUS. E sério risco. Porque aí a gente vai fazer escolhas, daqui a pouco, nem de pensar o futuro, é de tentar sobreviver no presente. Quem sabe aumentar 1 ponto ou 2% ou 2 pontos do PIB, para a gente, a médio prazo, dobrar o orçamento do Ministério da Saúde e, de fato, conseguir atingir um patamar que não é o patamar ideal, mas que com certeza faz isso. A IFE aponta que será preciso um aumento médio de 3,9% ao ano no aporte de recursos para financiar a saúde nos próximos 45 anos, o que equivale a 10 bilhões de reais anuais. O que a gente tem à frente é realmente uma incerteza, né? E além disso, o estudo procurou também colocar essa visão de longo prazo para ver, olha, mas a gente consegue resolver isso agora? A resposta é não, né? Ou seja, a questão da saúde ela vai representar, para quem pensa em sustentabilidade fiscal, uma pressão não só daqui a 5 anos, 10 anos, mas nas próximas décadas. A autorização para o funcionamento de cassinos e bingos está na pauta do plenário de amanhã. O projeto de lei já passou pela Câmara dos Deputados e foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado em junho do ano passado.
A autorização para o funcionamento de cassinos e bingos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalos está na pauta do plenário da próxima terça-feira. Se aprovada, os cassinos poderão ser instalados em resorts e hotéis de alto padrão, com pelo menos 100 quartos, além de restaurantes, bares e locais para reuniões e eventos culturais, ou ainda nas embarcações destinadas a eles. O número será limitado a um cassino em cada estado e no Distrito Federal, com algumas exceções. São Paulo poderá ter até 3 cassinos. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas e Pará poderão ter até 2 cada um, por causa do tamanho da população ou do território. Já o jogo de bingo poderá ser explorado em locais específicos, tanto em cartela como nas modalidades eletrônica e de vídeo bingo. Cada município poderá ter uma casa de bingo e poderá também explorar jogos em estádios com capacidade mínima de 15 mil torcedores. Cidades maiores terão autorização de um estabelecimento para cada 150 mil habitantes. Em relação ao jogo do bicho, os estados e o Distrito Federal poderão credenciar uma empresa a cada 700 mil habitantes. As casas de bingo e jogos de bicho serão autorizadas a funcionar por 25 anos, renováveis pelo mesmo período. Precisarão comprovar capital social mínimo de 10 milhões de reais. Já as apostas em corridas de cavalo deverão ter credenciamento do Ministério da Agricultura. O projeto regulamenta também o aluguel de máquinas caça-níqueis. Todas deverão ser registradas e passarão por auditorias periódicas. Numa entrevista feita pelo Data Senado, a maioria dos entrevistados disse que é a favor da legalização dos jogos, desde que haja prevenção contra atividades ilegais, como a lavagem de dinheiro, além de medidas para evitar o vício e o endividamento. 60% dos entrevistados foram favoráveis à aprovação do texto e 34% contrários. 6% não sabem ou não quiseram responder. 50% dos entrevistados acreditam que proibir os jogos impacta pouco ou nada na oferta, contra 45% que acreditam que a proibição impacta moderadamente ou muito na oferta de jogos. A maior parte dos entrevistados, 58%, disse que a legalização de jogos e cassinos ajudaria a aumentar a arrecadação. 44 deles opinaram que haveria aumento no número de empregos, mas 36% disseram que não haveria diferença com a legalização de jogos. O Senado debate amanhã a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre os Cuidados com Gestantes e Mães, uma proposta que busca garantir informação e respeito em todas as fases da maternidade. Cada gesto de cuidado com a gestante é um passo para garantir que o começo de uma vida seja seguro, digno e cheio de afeto. Pensando nisso, a Comissão de Assuntos Sociais vai debater o projeto de lei que cria a Semana Nacional de Conscientização sobre os Cuidados com as Gestantes e as Mães, que deve ser comemorada anualmente em agosto. Durante a Semana Nacional serão divulgados os direitos e os cuidados relacionados à saúde das gestantes, das mães e dos bebês, incluindo assistência à mulher desde a preparação para a gestação, passando pelo pré-parto, o parto e o puerpério, que é o período de até 8 semanas após o parto. A programação também terá atenção especial à conscientização sobre os direitos das gestantes e mães de crianças com deficiência, de comunidades tradicionais, adolescentes e mulheres em situação de alta vulnerabilidade. O texto de autoria da deputada Sâmia Bonfim já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Com a participação de representantes e especialistas em saúde da mulher, a audiência no Senado tem como relatora a senadora Jussara Lima, com o apoio da senadora doutora Eudócia. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.
No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre segurança pública, obras em rodovias, apicultura, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Não perca. Gerando riqueza e desenvolvimento, desenvolvendo essas cidades e toda essa região. Portanto, eu estou colaborando decisivamente com a infraestrutura da região do Cerrado do Piauí. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Existem no Brasil praticamente 6 mil crianças disponíveis para adoção e quase 40 mil pessoas querendo adotar. Então, é um número que não fecha. A maioria dos casais que pretende adotar, isso já foi feito através de pesquisa, prefere adotar uma criança que tenha menos de 1 ano de idade, que tenha um sexo feminino, que tenha cor branca. Portanto, é muito difícil, porque a maioria dessas crianças que estão nos abrigos, ela não tem essas características. Então, por isso que eu digo que é preciso mudar a cultura também da adoção. Derrubem o mito de que uma criança com mais idade, você coloca resistência para adotar. Eu percorri os abrigos, elas têm amor para dar. Elas têm um amor incondicional. Olá, começa agora o BRICS Entrevista, programa especial da 11ª edição do Fórum Parlamentar do BRICS, que ocorre aqui no Congresso Brasileiro. E hoje a gente vai conversar com o senador boliviano Félix Arpiarpi para tratar aqui dos assuntos do BRICS e também da contribuição da Bolívia enquanto país associado. Bem-vindo, senador Félix Arpiarpi. Gracias, un saludo y gracias por la invitación. Particularmente primero saludar a la República Federativa del Brasil por la brillante organización de la 11ª Cumbre de Parlamentarios del BRICS. Y nosotros estamos por primera vez, participamos de anteriores foros, pero por primera vez estamos nosotros participando como un Estado asociado de los BRICS, de lo cual agradecemos a los países fundadores y uno de los cuales es nuestra República Federativa de Brasil, y tenemos mucha esperanza de interrelacionarnos con los países fundadores como los países asociados. En estos 3 días se llevó 3 temáticas muy importantes, hasta 4, el comercio, finanzas, sobre todo el cambio climático y la inteligencia artificial. También ha sido importante, parece no tuve oportunidad de participar, que ha tenido otra sesión muy particular, las parlamentarias mujeres del BRICS. Es muy importante, en mi país me siento orgulloso, tenemos como 36 senadores entre oficialismo y oposición, entre los cuales 19 son mujeres, son mayoría en el Senado boliviano de mujeres, y los hombres estamos en desventaja, pero para nosotros es un gran avance, ¿no? ¿Y cómo evalúa Bolívia a importância destes fóruns parlamentários, estar todos juntos acá para discutir estas temáticas? Sí, muy interesante, sobre todo las dificultades que está causando el cambio climático. Por eso yo esta mañana exigía en mi intervención el tema del cambio climático debe ser el primer punto en estos foros. Más nos hemos abocado comercio, finanzas. Si no tenemos mantenido relativamente bueno el medio ambiente con su generación de agua, difícilmente de aquí en adelante vamos a poder hablar de comercios, de finanzas, ¿no? Entonces, ojalá de aquí en adelante los países que han sido parte del desequilibrio del asunto ambiental puedan reflexionar, y sobre todo estamos sugiriendo de que las conclusiones de este foro sean hechos conocer en COP30, que también se va a desarrollar en próximos meses en la República Federativa del Brasil. Y yo particularmente a mi presidente yo voy a exigir que haga conocer estos resultados para que podamos tomar nosotros con seriedad el asunto climático, ¿no? Entonces, y sobre todo también se habló de comercio. Alguien decía, queremos un comercio, pero entre socios, no de patrón a trabajador. Y
generalmente los países en vías de desarrollo que somos como asociados del BRICS, siempre hemos estado tomados en cuenta como trabajador, no como socios. Y esa iniciativa tiene este foro del BRICS, todos considerarnos de acuerdo a nuestras posibilidades como socios, no de superior a inferior, ¿no? Entonces lo que queremos aprovechar nosotros, Bolivia, no hay mucha industria, pero tenemos nosotros bastantes recursos naturales que puede ser muy bien aprovechado a través del BRICS. Por lo que dijo, me parece que la temática que más urge es justo el cambio climático, y Bolivia propuso a los BRICS una transición energética justa con respecto a los pueblos indígenas. Me gustaría que explicase a nuestra audiencia acá esta cuestión de los pueblos originarios de Bolivia y la cuestión de transición energética. Así es. Nosotros hasta los años 90, yo vengo de los pueblos indígenas, yo soy de origen aymara. Éramos ni siquiera discriminados, éramos segregados, no teníamos derecho casi a nada, ni a la tierra, muy poca educación, infraestructuras viales, de salud, no teníamos acceso. Somos dos pueblos grandes, indígenas, aymara y quechua, pero aparte de eso tenemos 34 pueblos indígenas originarios de las tierras bajas. Ellos eran peor maltratados. Entonces construimos una fuerza política a partir de 2005. Trabajamos en eso y en 2009 tenemos una nueva constitución donde nuestra constitución reconoce a las 36 naciones indígenas originarias sus usos y costumbres y sobre todo idioma. Y Bolivia tiene como 37 idiomas. La oficial es el español de intercambio y cada nación se les reconoce como su idioma. Antes se conocían dialecto, etnias, ahora reconocemos como naciones indígenas originarias. Y eso nos resalta, y anoche tuve la oportunidad de conversar con una diputada indígena aquí en Brasil. Nos enorgullece que seamos ejemplo aquí en América Latina. Ahora, entre eso nosotros tenemos que participar en evitar o administrar sin que sea letal el cambio climático, porque creo que solucionar ya no podemos. El daño está hecho, pero podemos nosotros administrar para que no sea letal el cambio climático. Ya se secaron nuestros bosques, sobre todo del norte boliviano, que parte de la Amazonía, efecto del deshielo de la cordillera de los Andes, se está proveyendo poca agua a la Amazonía. Bolivia provee, Ecuador, Perú y Colombia provee de agua a la Amazonía. Y si la Amazonía se seca, nuestros pueblos indígenas van a estar en ciertos riesgos de su desaparición. Esto es nuestra mayor preocupación. Ahora hemos debatido aquí en el foro como cuarto tema sobre el cambio climático, y creo que nos estamos poniendo de acuerdo conforme al Acuerdo de París, y muchos países grandes desarrollados no lo han aceptado y todavía retornan al uso de la energía fósil, que es muy dañino, y Bolivia ofrece ventajas para aprovechamiento de energías limpias, es como el litio. Entonces esperamos que nuestros pueblos indígenas originarios en Bolivia sean bastante protegidas para su conservación de sus usos y costumbres, y que vayan creciendo, porque hay mucho abandono de los pueblos yéndose a los centros urbanos donde pierden su identidad, y ahora nos estamos ocupando de que puedan conservar su identidad, su idioma, sus usos y costumbres, sin descuidarnos de los adelantos tecnológicos, ¿no? Entonces, ese es nuestro mayor trabajo, y queremos aprovechar nosotros del BRICS esas bondades que ofrece trabajo en colectivo y en sociedad, ¿no? Y senador Félix, hablaste también del comercio. En su opinión, ¿cómo podría Bolivia y todos los asociados y miembros del BRICS beneficiarse
de una moneda alternativa, como por ejemplo una menor dependencia del dólar? Eso es lo que discutimos tanto en los financiamientos como en el comercio, trabajar con nuestras monedas locales de intercambio y de repente más adelante los BRICS o de repente los países aquí en esta parte de la América del Sur con el mercado común del sur, podemos tener una moneda sectorial entre Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, para poder trabajar nosotros con los países desarrollados del BRICS como China, Rusia y India, que son altamente desarrollados, y nosotros trabajar con nuestra moneda local del sur, como llamamos cooperación sur-sur, y eso puede ser beneficioso, dejar de depender del unilateralismo, entrar seriamente en el multilateralismo. Creemos que es una solución a la actividad comercial de una manera responsable para los países en vías de desarrollo. ¿Y qué expectativas tiene Bolivia respecto a una inclusión en el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS? ¿Ya hay conversaciones formales al respecto? Somos país asociado y esperemos que los 5 países fundadores del BRICS nos tomen en cuenta para nosotros beneficiarnos del Banco de Desarrollo del BRICS, que sea, yo como decía el día de la inauguración, que los bancos no sean tan usureros o condicionantes para hacer algo, sino que sean bancos que nos den créditos para fines específicos que nosotros podíamos desarrollarnos, porque hasta este momento, por suerte, Bolivia está un poco al margen del Fondo Monetario Internacional, pero trabajamos con otras financieras que en algunos momentos nos condicionan lo que tenemos que hacer. Entonces, esperemos que el Banco de Desarrollo de los BRICS, como hablamos sobre trabajo societario, y no trabajo de imposición, y esperemos que las bondades de este banco tengan ese fin realmente de desarrollo de la industria y que podamos nosotros tener alta competitividad con el mundo desarrollado de los BRICS y sobre todo con otros mercados comunes, ¿no? Muchas gracias, senador Félix Arpi de Bolivia, por la participación en nuestro programa. Yo muy agradecido por esta participación y saludar nuevamente a Brasil por esta brillante organización de la 11ª BRICS, y también invito a los hermanos y hermanas del Brasil puedan visitar a Bolivia. Tenemos nosotros